checagem de fatos e também jornalismo de dados. Seja bem-vinda, professora. Muito obrigada pelo convite. Obrigada por estar aqui em Brasília com a gente, né? Vindo lá do Rio Grande do Sul. É um prazer. Professora, vamos começar falando dessa pesquisa que me chamou bastante atenção, né? O painel TIC, Integridade da Informação, revelou aí, né, que os brasileiros confiam mais no que recebem de amigos e familiares pelo celular, ali pelo WhatsApp, do que no que está publicado num site de agência, numa agência de notícias. Como é que você avalia isso? A gente está vivendo uma crise de confiança no jornalismo? Já tem alguns anos, né? Acho que a pesquisa ela vem para confirmar algo que quem trabalha nessa área tem percebido nos últimos anos, especialmente por essa mudança da dinâmica mesmo da comunicação, porque nesse século, né, no século XXI, a gente tem essa comunicação mais horizontal, de troca de mensagens. Eu não preciso de um filtro, né, não preciso de não tem a barreira, né, da imprensa tradicional, que sempre foi aquele mediador clássico que a gente tinha, né, antes das coisas virem a público, vinha por um veículo de comunicação, não tinha essa difusão de informação por todos os lados que com as plataformas digitais, com esses mecanismos novos de comunicação possibilitou. Então, a relação de confiança que a gente estabelece naturalmente nas nossas redes offline, ela se reproduz nesses mecanismos, tanto numa conversa de troca instantânea, de um aplicativo de mensagem, quanto quando a gente está vendo alguém numa plataforma por vídeo e é alguém que a gente conhece ou alguém que a gente admira, né? Porque muitas vezes não é nem uma pessoa exatamente de uma relação pessoal, mas é alguém que você admira, que você segue, e você dá essa confiança à pessoa, mais do que à instituição. Então, a gente perdeu essa relação do canal. Antes a gente relacionava mais, né? A população relacionava mais, saiu no veículo de comunicação tal, saiu na mídia tal, foi o programa XYZ que passou aquela informação. Essa relação, ela está difusa agora, porque a gente tem o acesso direto, ou pelo menos tem a sensação de que a gente tem o acesso direto às pessoas, e a gente deposita confiança nas pessoas, não necessariamente nas instituições. Isso realmente é um risco de confiança, não só para o jornalismo, mas até mesmo para as instituições públicas, para o meio acadêmico, a ciência, né? Vários dos nossos referenciais, eles estão passando por isso, né? Quando a gente pensa em desconfiança científica, a gente teve toda a situação na Covid, a própria vacinação, é um conjunto, assim, né, de instituições que estão passando por essa crise, e o jornalismo não é diferente. Pois é, professora, porque essa mesma pesquisa, ela mostra, né, que a gente tem uma inversão. Hoje as pessoas estão buscando mais informações nas plataformas, especialmente nos aplicativos de mensagem, como o WhatsApp, do que em meios tradicionais, como rádio e TV. Só que a gente também sabe que o WhatsApp é aí a principal plataforma no Brasil de disseminação de conteúdo desinformativo, né? Como é que fica isso? Porque as pessoas estão se informando dentro daquele canal, aí talvez, como você falou, tendo essa confiança, porque é o meu amigo que me mandou, foi a minha tia, foi o meu tio, foi no grupo da igreja, né? Foi no grupo do futebol, mas ao mesmo tempo é o lugar onde mais se encaminha desinformação. Justamente porque não tem esse crivo, né? Qual é a diferença desses canais livres, e é bom que existam, né? Ninguém aqui está contra a liberdade das pessoas se comunicar. Mas qual é a diferença disso para o que o jornalismo faz, ou o bom jornalismo, pelo menos? Existem critérios. Então, mesmo que o jornalista também seja uma pessoa que está aqui diante de uma câmera, está falando alguma coisa, quando o jornalista vai publicar algo, antes de publicar, ele faz uma verificação. Ele vai ver se os dados comprovam aquilo, se tem uma fonte confiável que assinou embaixo, ele vai no local do acontecimento e presenciar o que aconteceu, vai entrevistar pessoas, vai coletar depoimentos, vai fazer uma série de processos de apuração para ter confiança naquela informação e aí sim passar adiante. E quem desinforma, abre o microfone e sai falando, né? E fala, a gente brinca, né? Vozes da minha cabeça. Então a pessoa fala o que ela acha que é, muitas vezes ela viu só uma parte da história
Então, às vezes, não é necessariamente também uma mentira completa. A pessoa, às vezes, ela tem só uma parte da informação. E o que o jornalismo faz, ou procura fazer, ou tem o dever de fazer, é compor o cenário completo, é ouvir diferentes pontos de vista, é procurar provas em diferentes locais, documentos, fontes diferentes, cruzar essas informações e chegar com uma história mais completa. E deixar, então, né, que se julgue a opinião das pessoas, né, pode ser formada, mas ela vai se formar em cima de uma história mais completa. Muitas vezes, nesses canais não tem essa apuração mesmo, não tem esse compromisso com a apuração. E por que eu estou falando tudo isso para responder essa pergunta? É porque é isso que a gente precisa cada vez mais trabalhar na sociedade. Como o jornalista está ali na plataforma e também o meu amigo está na plataforma, as pessoas muitas vezes colocam tudo como igual. E não pensa nos bastidores do trabalho jornalístico. O que está por trás do trabalho jornalístico? Por que muitas vezes diverge aquilo das pessoas que eu admiro, que eu sigo, que eu confio, do que o jornalismo está trazendo? É um processo, essa é a diferença. O jornalismo tem um processo de apuração, tem um compromisso de apuração. Então, a gente precisa trabalhar essa base, na verdade, né, de construir uma audiência preparada para esse contexto contemporâneo. E o jornalismo também, estar mais presente nas plataformas e mais próximo das pessoas, porque não podemos nos iludir que as pessoas vão voltar para trás e ler o jornal impresso. Eu ainda leio, porque eu ainda tenho esse hábito, né, de uma coisa que é da minha cultura. Mas as gerações próximas não vão mais ter esse contato com esse dispositivo, né? O dispositivo de conexão com informação, com os amigos, vai ser o digital. Então, essa também caminhada de adaptação do jornalismo para essa nova era, para essa nova linguagem, que vai construir uma audiência mais consciente do que é a diferença de uma informação que está por aí e de uma informação que foi um jornalista profissional, comprometido, responsável, que apurou. E não que não tenha maus jornalistas, mas justamente essa consciência que vai permitir julgar se o jornalismo está cumprindo seu papel ou não. Eu acho que é aceitar essa transformação, né? Ver como é que vamos adaptar a ela, a esse novo momento. E, professora, porque, igual você falou ali, tem um design também das plataformas que ele não ajuda você a entender o que é um meme, o que é uma notícia, o que é só um pensamento que alguém postou ali, né? Porque existe esse design, está tudo na mesma tela, então você não consegue mais diferenciar o que é o que. E talvez as pessoas não tenham muita consciência de que aquilo ali foi feito justamente para você rolar e talvez até dificultar mesmo você entender o que é o que, né? Assim, tanto é que lá nos Estados Unidos a gente teve agora aí um processo judicial contra a Meta, falando, né, que é um design que é feito para viciar as pessoas. E muitas vezes os pesquisadores falam, é um design que é feito para desinformar também, né? O design, ele é para as pessoas ficarem dentro da plataforma o máximo de tempo possível, porque a troca é justamente a atenção das pessoas. Então, isso é outra coisa que é preciso falar sobre, né, e a gente tentar explicar. As coisas não são orgânicas, elas não são por acaso. Elas estão dentro de um sistema e esse sistema ele é projetado para gerar essa dependência, né? Esse fisgar a atenção. Então, por que a gente fala tanto das bolhas? Eu vou ficar mais engajado e eu vou ficar mais tempo com as plataformas se eu gostar daquele conteúdo, se eu me identificar com aquele conteúdo. E esse sistema que está por trás do que a gente olha por cima da tela, o que a gente fala, os algoritmos, que não sabemos exatamente qual é a programação deles, mas a lógica a gente sabe. A lógica desses algoritmos é pensar, isso aqui está agradando, então eu vou colocar mais, eu vou mostrar mais, eu vou deixar essa pessoa mais engajada na plataforma porque ela está gostando desse conteúdo. E às vezes a gente não gosta das notícias que vê. Então, tem uma diferença, né? Porque o princípio do veículo jornalístico, do jornalismo tradicional, ele é informar sobre o que precisa ser informado, né? Sobre as coisas que são importantes para a gente viver a nossa vida, né? Ter as nossas decisões no dia a dia. As plataformas não, as plataformas foram desenhadas para envolver, engajar,
porque são os dados dessas pessoas que estão sustentando. Então, aquela ilusão, né, de que é gratuito, na verdade, é gratuito até ali. A gente se cadastra sem pagar nenhum centavo, mas todos os nossos dados, todos os nossos hábitos, todas as nossas curtidas estão gerando informação que é monetizada, que gera lucro para as plataformas, e não só para as plataformas, para as marcas que anunciam nessas plataformas e também para as pessoas que hoje vivem de influência nas plataformas. E aí, o que está dando mais lucro é o que as pessoas estão engajando mais. A verdade não necessariamente engaja mais, pelo contrário. Então, o jogo da desinformação com as plataformas, ele está acoplado mesmo, né? Ele tá dentro de um mesmo sistema. A dificuldade, o desafio vai ser a gente conseguir cruzar essa fronteira, né? E voltar para uma reflexão sobre o que é informação e o que é engajamento. Acho que a gente está muito pautado pelo engajamento. E isso também vai levar à desinformação, fatalmente. Eu ia justamente falar sobre isso, porque a gente percebe, né? Tá todo mundo ali tentando ser visto, né? E assim, tentando fazer com que o seu conteúdo seja consumido. Mas nisso, as empresas acabam ali, vou fazer um título que engaje mais, né? Vou fazer um clickbait, que a gente chama, que é aquilo que vai ser clicado, aquilo que as pessoas vão querer consumir. Só que é um perigo também, porque às vezes você está fazendo um título que vão levar as pessoas, né? Que vai levar as pessoas a consumirem, a clicarem, mas é um título que desinforma. Como separar a informação do engajamento e levar um bom jornalismo, né? A gente precisaria recuperar os meios do jornalismo. Isso está em discussão. A gente teve recentemente a decisão aqui no Brasil que está questionando o uso dos veículos, das informações de veículos jornalísticos sem crédito e sem remuneração para resultados de inteligência artificial do Google, por exemplo. Então, isso assim, já é a pontinha da história toda que começou muito tempo atrás. Por que a gente faz títulos sensacionalistas, e o jornalismo faz mesmo? Por que faz, né, esses títulos apelativos, esses títulos que vão gerar o clickbait nos sites, nos portais jornalísticos? Porque os portais jornalísticos também dependem de aparecer nas plataformas e de serem vistos nas plataformas para serem acessados. Porque hoje, eu falei do jornal impresso, porque sempre é um exemplo muito bom. O jornal, eu escolho aquele jornal que eu vou assinar. E aí eu me identifico com a linha editorial do jornal, com a linguagem do jornal, mas eu escolho o jornal que eu vou assinar e eu recebo esse jornal na minha casa. E aí eu vou ler o que está dentro do jornal. E quando a gente vai para a plataforma, as pessoas não vão mais em busca daquele veículo. Elas entram na plataforma e tem um mundo lá dentro. E se esse veículo não consegue ser visto, ele não vai ser lido. Para ele ser visto, ele tem que entrar também na lógica da plataforma. O clickbait, ele é exatamente isso, né? Então, o título, e existem artigos, estudos, né, sobre isso, quanto também os títulos mal escritos jornalisticamente, mas muito bem escritos para os critérios das plataformas, eles desinformam. E é algo que precisa ser enfrentado, mas é muito difícil enfrentar dentro do ecossistema de mídia como ele está. Porque os veículos de comunicação também estão na mesma lógica. Eles dependem da mesma lógica para ser encontrados, para ser vistos, para ser lidos. Porque a gente perdeu esse domínio de as pessoas virem ao encontro do jornalismo. As pessoas tropeçam no jornalismo, como tropeçam com outros tipos de informação. Então, acaba que existe essa apropriação das mesmas lógicas e isso vai também fazer com que o jornalismo, praticando isso, muitas vezes contribua para a desinformação. Isso já foi demonstrado em estudos, em artigos acadêmicos que foram produzidos, em pesquisas sobre esse assunto. Os jornalistas, enquanto profissionais, sem dúvida se questionam isso, né, pelas conversas que muitas vezes a gente tem em encontros, em congressos, mas não não depende exclusivamente do profissional resolver isso. É uma discussão ampla e difícil, até pelo poder que as Big Techs têm na influência do debate público. Pois é, professora, você falou essa questão, por exemplo, do buscador, né? E a gente teve uma decisão recente do CAD que quer que o Google se explique aí, né? Porque, por exemplo, pessoal, hoje você vai lá,
vocês já devem ter percebido, você faz uma busca, o que é isso? E aí o buscador ele já está trazendo ali por meio da inteligência artificial aquela resposta, né? Só que aquela resposta, ela é baseada em geralmente num site de notícias. E aí eu fui ver os comentários sobre essa decisão do CAD e o pessoal falou, é isso mesmo, porque eu confio mais no que o Google escreve do que na imprensa. Só que ele não tem, ele não consegue perceber que aquilo que está ali foi produzido por um veículo de jornalismo, né? E que o Google ele só está ali reproduzindo. Como é que... Aí chega a IA, né, professor? O desafio ainda é maior, né? Eles não produzem nenhum conteúdo, isso deixa uma porta aberta para qualquer conteúdo e, ao mesmo tempo, também está permitindo que se tenha lucro, que essas plataformas lucrem com conteúdo de outros. E jornalismo, especificamente, custa caro. Né? O que eu falei no início aqui da nossa conversa, tem um profissional que ele vai se dedicar, que ele vai apurar, que ele vai precisar ir em lugares, ele vai precisar fazer um trabalho. Isso é um trabalho que custa. Né? Jornalismo dá trabalho e tem um que estão desproporcionais, essa não responsabilização que deixa uma porteira aberta para qualquer tipo de informação, só que na hora de lucrar, daí eles são responsáveis, né? Aí na hora de lucrar, eles estão realmente se beneficiando de conteúdos de terceiros, sem produzir absolutamente nada. No final do dia, o usuário está olhando e ele atribui o crédito para o Google, para o Facebook, para o Instagram, para o TikTok. Mas nada disso foi produzido, porque as plataformas não produzem nada. E aí volta, né, a necessidade de a gente preparar a sociedade, falar sobre isso, educar as pessoas para usarem com responsabilidade e buscarem saber de onde veio essa informação, porque, afinal, como eles mesmos dizem, eles são só plataformas. A informação não veio dali, ela veio de alguém que produziu. Quem produziu? E tem capacidade para produzir? Tem responsabilidade para produzir? Posso confiar? É o trabalhinho de voltar uns passos para trás. Pois é, professora, e nesse trabalhinho você tem um trabalhão aí com a questão do jornalismo de dados, né? O que é o jornalismo de dados, para quem está em casa entender melhor, e como é que ele pode ser aí um aliado, né, no combate à desinformação? O jornalismo de dados, ele ele busca trabalhar com fontes primárias, né? O que são fontes primárias? Aquele dado, ao invés de eu trabalhar com a entrevista de uma autoridade pública, que é o que o jornalismo tradicional sempre faz, eu vou buscar lá, por exemplo, no portal da transparência, a informação bruta, como a gente diz, não é um termo muito tecnicamente correto, mas acho que as pessoas entendem, né? Aquele dado bruto, aquele dado original que ele está lá no portal da transparência, estão lá os documentos, estão lá todas as prestações de contas, tabelas, né, isso, está lá. E está lá para qualquer cidadão. Agora, claro que é um elemento técnico, não todos os cidadãos estão preparados para trabalhar com isso. Mas o jornalista de dados, ele tem uma formação voltada para isso e ele vai procurar saber direto da fonte, dessa fonte primária lá dos dados, se essas declarações condizem ou não. Isso está muito ligado com a checagem de fatos, né, com o fact-checking, quando a gente olha para esse fact-checking tradicional, que era a prática jornalística que vinha para confrontar as declarações, principalmente em debates eleitorais, quando tem muita visibilidade do que lideranças políticas, né, autoridades estão falando, ainda faz, né, esse confrontamento das informações com base em dados, e é daí que vem a minha trajetória do jornalismo de dados. Mas o jornalismo de dados vai procurar pautar o seu trabalho por aquilo que está na fonte primária, no dado bruto, não na declaração das pessoas. Então, uma inversão um pouco da lógica de apuração jornalística, porque quando a gente pensa em um jornalista, a primeira coisa que vem na cabeça das pessoas é o jornalista entrevistando, uma pessoa com um microfone, né, ou com um bloco de anotações, enfim, mas o jornalista entrevistando. O jornalista de dados, ele entrevista dados, ele busca documentos, ele entrevista planilhas. Isso atribui um elemento, né, de verificação para o jornalismo, porque vai permitir
fazer uma investigação, um estudo direto da fonte primária. Então, não tem a mediação de alguém que muitas vezes vai olhar só para uma parte da história, como a gente falou no início, né? Então, quando eu entrevisto alguém, eu tenho só uma parte da história. Com a apuração em documentos, em dados, existe a possibilidade maior de a gente descobrir outras histórias entrevistando dados. Professora, mas na hora que você entrevista os dados, você também acaba interpretando. E como é que esses dados hoje são acessados? Você, agora com a lei de acesso à informação, isso melhorou? As instituições públicas elas estão dando acesso a esses dados ou ainda há uma dificuldade? Dificuldades existem, mas um dos motores assim, né, do crescimento do jornalismo de dados é justamente as leis de transparência, não só no Brasil, no mundo todo. Inclusive os acordos que existem internacionais, né, para governo aberto, abertura, né, de dados até para monitoramento, né, de políticas e de questões públicas, quando a gente pensa, sei lá, os objetivos de desenvolvimento sustentável, existem vários acordos internacionais que as nações precisam prestar contas, então elas precisam produzir e disponibilizar dados sobre uma série de assuntos. No Brasil, a gente tem especificamente a Lei de Acesso à Informação, mas toda essa lógica, né, de abertura da democracia participativa, né, que ela vem se fortalecendo com essas dinâmicas, né, de transparência, como eu falei, não só no caso brasileiro, mas até por acordos internacionais, por necessidade internacional, fizeram com que o jornalismo também se voltasse mais para isso. Então, uma coisa leva a outra. A gente tem um desenvolvimento dessa prática jornalística porque as legislações permitem e a prática jornalística também ajuda que as instituições melhorem, porque muitos dados que hoje estão disponíveis, eles só estão disponíveis porque em algum momento houve denúncia de que algo não estava bom. Né? Então, iniciativas jornalísticas, organizações do terceiro setor que fazem esse monitoramento, que levam a público inconsistências ou às vezes falta mesmo de dados, erros em dados públicos, que uma coisa acaba contribuindo com a outra, onde os governos também acabam melhorando a sua transparência. Então, a gente tem avanços, né? A gente tem nacionalmente, quando a gente olha para o âmbito federal, já uma estrutura muito boa. Agora, claro, quando a gente vai para municípios menores, vai para o interior do Brasil, são muitas realidades. Tem uma barreira tecnológica, tem uma barreira técnica mesmo de conseguir fazer com que isso funcione, de permitir que isso seja acessível sem que ninguém pergunte. Quando a gente fala na lei, a gente faz essa diferença, né? Tem dados que deveriam estar públicos sem a necessidade de eu fazer um pedido, que é o que a lei também possibilita, né? A Lei de Acesso à Informação, que eu faça uma pergunta, que eu pergunte. E essa disponibilização depende de fatores técnicos, de infraestrutura, uma série de coisas que, às vezes, num pequeno município, não tem essa estrutura, até porque faltam muitas outras coisas, né? Então, a gente tem realidades diferentes no Brasil também. Não dá para dizer, né, que está tudo ruim nem tudo bom, porque tem realidades muito diferentes. Num âmbito né, de mais estrutura, a gente já tem muitos avanços e o jornalismo, quando se apropria disso, acaba cumprindo também uma função pública de fortalecer a transparência. Eu queria que você desse uma dica para quem está agora nos assistindo. Acho que todo mundo pode ser um pouco jornalista, então se você está lá, recebeu uma informação, duvidou, está estranho, como é que a gente pode verificar se aquilo é verdade, se não é? A primeira coisa é justamente voltar para a fonte. Então, sempre a gente dá uma dica. Eu vi alguma coisa que falaram que o governo anunciou tal coisa, vamos olhar os canais oficiais, vamos voltar lá para os comunicados do governo e ver se é aquilo mesmo. Ou uma pessoa pública, às vezes é uma celebridade, eu vi uma fofoca, né, sobre alguém, me mandaram aqui. Pode ser até um vídeo que ele foi alterado por inteligência artificial, a gente tem esse fator também. Então, vamos lá ver aquele perfil daquela pessoa que a gente gosta, que a gente viu essa coisa que mandaram no WhatsApp e é um absurdo.
vamos ver se é aquilo mesmo, vamos procurar. Então, assim, voltar para essa relação de fonte, porque o que vem pelas plataformas pode vir de qualquer lado. Não é a plataforma que criou e essa plataforma não tem credibilidade, não tem autoridade, porque ela não produz conteúdo. Então, a gente procurar informação direto das fontes e procurar esse lugar de confiança. O jornalismo, ele pode ter vários problemas, mas ainda é uma fonte de informação onde a gente pode buscar, e existem iniciativas especializadas em checagem de fatos, que fazem esse desmascaramento, e quando fazem isso, então a Agência Lupa, Aos Fatos, existem outras locais também pelo Brasil, quando fazem esse desmascaramento, elas mostram o caminho, elas mostram por que não está certo, e com isso a gente aprende. Então, olhar essas fontes e aprender com elas, aprender com esse processo, é onde a gente vai começar a recuperar a confiança. O importante é desconstruir, inicialmente, né, essa ideia de que um amigo me mandou, então eu posso confiar. Eu tenho que saber de onde veio aquela informação que o meu amigo me mandou. É isso que é a fonte. Eu tenho que ir direto nesse lugar e ver, tirar as minhas conclusões a partir das fontes. Tá certo, professora. Muito obrigada por estar aqui com a gente no Cidadania. Muito obrigada pelo convite. Espero ter contribuído. Foi um prazer. E obrigada a você pela companhia. Este Cidadania é produzido em parceria com o Senado Verifica, o Serviço Oficial de Combate à Desinformação do Senado. Recebeu alguma mensagem duvidosa sobre o Senado? Mande para a gente pelo WhatsApp. Até a próxima. É um Brasil que precisa cada vez mais voltar a se reconhecer como nação, como força, como chão, como base, como umbigo. Nós temos que nos ouvir para saber quem somos. Que Brasil é este? Hoje, 20h, aqui na TV Senado. Declaro aberta a sessão solene. Se não existe parlamento, não existe democracia. O governo via todos como se fosse comunista. A fila não para de crescer para a passagem da revista lá na esplanada dos ministérios. Deve ser sempre lembrado o que foi dito por Ulisses Guimarães. Traidor da Constituição é traidor da pátria. O homem disse, não, quem fala? Eu disse, Ariano Suassuna. Bom dia, quarta-feira, 27 de maio. Projeto aprovado na Comissão de Educação transforma Centros Federais de Educação Tecnológica em universidades, em Minas e no Rio de Janeiro. Comissão de Assuntos Econômicos convoca o presidente do Banco de Brasília. Votação do projeto sobre refinanciamento da dívida dos produtores rurais está prevista para hoje. E mais, sessão solene do Congresso, destaques do plenário e das comissões na agenda do dia. Fique com a gente, o Senado Notícias está no ar. Após negociações com o governo, a Comissão de Assuntos Econômicos deve votar hoje o refinanciamento da dívida dos produtores rurais. A equipe econômica tenta alterar o projeto para reduzir os impactos nas contas públicas. Segundo Renan Calheiros, os ajustes feitos pelo Ministério da Fazenda deverão ser incorporados no relatório do projeto em discussão na Comissão de Assuntos Econômicos. A proposta original da Câmara previu o aporte de 30 bilhões de reais do Fundo Social do Pré-Sal para refinanciar dívidas de agricultores prejudicados pelas mudanças climáticas. Mas os senadores incluíram aqueles com atraso superior a 90 dias no pagamento do
do crédito rural com 2 perdas iguais ou superiores a 20% do rendimento médio municipal ou perdas de 2 ou mais safras comprovadas com laudo. Mas o Ministério da Fazenda decidiu negociar com o Senado desde a semana passada para alterar o projeto a fim de minimizar os impactos nas contas públicas. Estamos caminhando para a conclusão da negociação. Estamos, como diz a senadora Tereza, nos ajustes finais. Nós suspendemos a reunião da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal e amanhã pretendemos retomar a reunião com um texto acertado entre o Legislativo e o Executivo. Entre as mudanças defendidas pelo governo estão a retirada dos recursos do Fundo Social do Pré-Sal e de outros fundos para o refinanciamento das dívidas, o uso de verbas próprias do Tesouro Nacional e a definição de critérios rigorosos para o enquadramento dos produtores rurais endividados que serão beneficiados. São muitas coisas técnicas que estão acertadas. É o teto, né? O enquadramento de quem vai poder pegar esse recurso, é o fundo garantidor, como é que ele vai ser feito, enfim, são coisas técnicas, são ajustes finais, mas não muda a essência do que está lá no 5122, muda muito pouco. Algumas coisas vão ser retiradas, como o fundo social, que é uma coisa que o governo desde o início não queria que viesse através deles, mas tem outros fundos que poderão entrar. O governo concorda com o pagamento em 10 anos e carência de 2 anos, além de juros escalonados de 3,5% a 7,5% ao ano. Discutimos a questão da entrada, né? O valor da entrada e 30% de perda nesse enquadramento principal, 2 safras que tenham sofrido as consequências das intempéries climáticas, sejam elas em função das enchentes ou em função das secas. 2020 para cá. Então, o produtor que se enquadra em todos esses critérios, ele terá um tratamento. Agricultores que não se enquadram nesses critérios, eles também terão o refinanciamento, mas dentro de outras condições. Uma vez aprovado pela Comissão de Assuntos Econômicos, o projeto deverá ser votado no mesmo dia no plenário do Senado e até quinta-feira na Câmara dos Deputados. Em havendo a conclusão da negociação, isso será votado na 5122, na Comissão de Assuntos Econômicos, no plenário do Senado Federal e vai para a Câmara dos Deputados. 7 reuniões de comissões, sessão solene do Congresso e deliberativa do Senado. Confira a agenda desta quarta-feira. Daqui a pouco, às 9 horas, a Comissão de Esporte tem reunião prevista. Primeiro para exame de projetos, como o que trata das medidas relativas à realização da Copa do Mundo Feminina de Futebol da FIFA em 2027 aqui no Brasil. Depois, uma audiência pública para debater as políticas públicas voltadas ao desenvolvimento do paradesporto, ou seja, das atividades esportivas praticadas por pessoas com deficiência. Às 10 horas, a Comissão de Ciência e Tecnologia deve se reunir. A primeira parte será deliberativa, entre outros, a projetos de renovação de concessão para emissoras de rádio e TV. Depois, em audiência pública, a CDE debate o El Niño 2026 e a preparação do Brasil diante das incertezas e possíveis impactos climáticos. No mesmo horário, a Comissão de Assuntos Econômicos deve retomar a reunião de ontem para examinar o projeto que autoriza a utilização de saldo do Fundo Social do Pré-Sal e de outros fundos para financiar dívidas de produtores rurais. Também às 10, uma sessão solene do Congresso está prevista para homenagear os 475 anos de criação da Diocese de São Salvador da Bahia e os 350 anos de sua elevação à condição de arquidiocese. Às 11 horas, a Comissão de Direitos Humanos tem reunião marcada. Um dos projetos em exame prevê o direito da criança ou do adolescente de pleitear a exclusão de informações pessoais ou de notícias de portais de pesquisa na internet que possam causar-lhe constrangimentos ou danos psicológicos. E logo mais às 2 da tarde, a audiência pública prevista na Comissão de Infraestrutura.
O debate é sobre a Política Nacional de Minerais Críticos e Estratégicos, que é alvo de projeto em exame na comissão. No mesmo horário, o plenário do Senado deve se reunir em sessão deliberativa. Na ordem do dia, entre outros, está o projeto que cria o Departamento de Monitoramento e Fiscalização das Decisões dos Sistemas Internacionais de Direitos Humanos. O departamento será vinculado ao Conselho Nacional de Justiça, CNJ. Às 2h30 está marcada a audiência pública conjunta das comissões de Transparência, Fiscalização e Controle e de Assuntos Sociais. O tema em debate é o glaucoma no Brasil. No mesmo horário, outra audiência pública está prevista. É na Comissão Mista de Combate à Violência contra a Mulher. O assunto lá é o uso de tecnologias como ferramentas de apoio no combate à violência contra mulheres. O plenário do Senado aprovou nesta terça-feira o reajuste no piso salarial dos professores da educação básica pública. O valor fica em R$ 5.130,63 neste ano. O projeto segue para a sanção presidencial. Os senadores aprovaram um piso salarial de R$ 5.130 para os professores da educação básica pública em 2026. O reajuste foi de 5,4% em relação ao piso anterior. De acordo com o texto da medida provisória, o reajuste passa a considerar a inflação do ano anterior, medida pelo INPC, e somada a 50% da média de crescimento das receitas do Fundeb, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, nos 5 anos anteriores. O cálculo leva em conta as contribuições de estados, municípios e Distrito Federal ao fundo. Comparando o Brasil com os países membros da OCDE, o Brasil é um dos países que os professores mais trabalham e menos recebem. Não tem educação boa, nem educação de qualidade, se os profissionais da educação não forem devidamente respeitados e valorizados. Os senadores ainda aprovaram mudanças no Código Penal e na Lei Maria da Penha para ampliar o prazo de queixa ou representação contra agressor de mulheres. O projeto, que também segue para a sanção presidencial, estende até 12 meses o tempo limite para que a vítima denuncie a violência sofrida. Passa de 6 meses para 1 ano o prazo para a vítima de violência doméstica apresentar queixa ou representação contra o agressor. A proposta aprovada nesta terça-feira altera o Código Penal, a Lei Maria da Penha e o Código de Processo Penal. A justificativa é de que vítimas de violência doméstica muitas vezes convivem com o agressor e dependem economicamente dele, o que exige mais tempo para denunciar as agressões. Mais proteção para crianças e adolescentes. Os senadores aprovaram nesta terça-feira a exigência para que escolas conscientize os alunos sobre direitos e como denunciar casos de violência. O projeto retorna à Câmara dos Deputados. A proposta surgiu a partir de uma diligência realizada em Roraima pela Comissão de Direitos Humanos, que reuniu denúncias de abusos, exploração sexual e violência contra crianças indígenas e migrantes. Pelo texto, as escolas ficam obrigadas a promover a conscientização sobre os direitos das crianças e dos adolescentes, além de informar sobre mecanismos de proteção e canais de denúncia e ajuda. A proposta aprovada nesta terça-feira altera o Código Penal, a Lei Maria da Penha e o Código de Processo Penal. Votação do projeto em turno único nos termos do parecer. As senadoras e os senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado o projeto. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, pediu aos líderes partidários que indiquem senadores para a CPI da adultização. O objetivo da Comissão Parlamentar de Inquérito é investigar crimes cometidos contra crianças e adolescentes, incluindo pedofilia e abuso online. Criada em agosto, a CPI ainda depende da indicação dos integrantes para começar os trabalhos. Representantes da indústria se reuniram ontem com o presidente Davi Alcolumbre. Eles manifestaram preocupação com o que consideram rapidez na votação da PEC, que pode acabar com a escala 6x1 no Brasil.
Em reunião com o presidente do Senado, os representantes da Confederação Nacional da Indústria e da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo afirmaram que os debates sobre o fim da escala 6x1 estão influenciados pela questão eleitoral e que o texto em discussão na Câmara, se aprovado, vai ser prejudicial para a economia. Nós temos uma estimativa de no setor industrial, isso pode representar um aumento de preço médio entre 6% e 8%. E nós estamos vivendo pressões inflacionárias pela questão dos combustíveis. Então, isso por si só mostra que não se pode discutir um assunto desse com a tamanha seriedade e importância de uma forma assodada. E esperamos e temos fé que o Senado vai entender isso. O relatório sobre a PEC deve ser votado na comissão especial na Câmara na quarta-feira. E já na quinta-feira, os deputados podem analisar o texto em plenário. Ele prevê que 60 dias após a aprovação da emenda constitucional, os trabalhadores já passem a ter direito a 2 dias de folga por semana. E, inicialmente, a jornada semanal, que hoje é de 44 horas, cairá para 42 horas. Finalmente, depois de 1 ano, essa jornada cairá para 40 horas semanais. Os empresários reclamam da velocidade com que os deputados estão analisando a PEC, que, segundo eles, vai afetar mais de 2.000 atividades no Brasil. Tem que se debater qualquer tema, só que os temas têm que ser debatidos da forma correta, com responsabilidade, com equilíbrio e não de uma forma que esteja motivada por outros interesses, que no caso o interesse, a motivação é eleitoral. Isso nós não podemos, isso é muito prejudicial ao país. A Comissão de Assuntos Econômicos vai ouvir o presidente do BRB sobre a saúde financeira do banco envolvido no caso Master. Nessa terça-feira, a comissão transformou o convite em convocação. Imagine uma idosa que está há anos esperando o desfecho de um inventário e o dinheirinho está depositado judicialmente e agora está aqui no BRB. Exatamente. A preocupação, se BRB for para liquidação, presidente, essa senhorinha vai perder tudo, porque tudo que está depositado, como é que vai ser devolvido os depósitos judiciais? Talvez, presidente, se a gente pudesse antecipar a vinda do atual presidente do BRB, para que ele sentasse aqui e explicar. Se ele não quiser falar sobre tudo, pelo menos sobre os depósitos judiciais. Por sugestão da senadora Damares, eu vou substituir o convite que já foi aprovado nessa comissão e, por mim, na verdade, sou eu quem estou sugerindo a substituição pela convocação. Porque o presidente é em contato, o atual presidente do banco é em contato com essa comissão, falou que só viria depois da publicação do balanço. Ora, desde janeiro que o BRB não publica balanço, então nessa lógica ele não vem nunca aqui depor na comissão. Senadoras e senadores que concordam com a alteração no convite já aprovado permaneçam como se encontram aprovados. Vamos convocá-lo para terça-feira aqui. A Comissão de Assuntos Econômicos aprovou nesta terça-feira um projeto que obriga o presidente da Comissão de Valores Mobiliários a apresentar um relatório com a evolução do mercado a cada 6 meses em audiência pública. A CAI também aprovou o financiamento de pesquisas com recursos dos fundos constitucionais de financiamento do Norte, Nordeste e do Centro-Oeste. O projeto altera a lei que regula os fundos constitucionais de financiamento e inclui entre os objetivos dessas verbas o apoio a projetos de pesquisa e inovação tecnológica. Pela proposta, poderão receber recursos empresas cooperativas, incubadoras, parques tecnológicos, instituições científicas e parcerias entre o setor público e privado. O texto também adapta as regras de financiamento para incluir projetos de pesquisa e desenvolvimento na formulação dos programas regionais. Segundo o relatório, a medida busca modernizar os instrumentos de política regional, estimular ganhos de produtividade e fortalecer o desenvolvimento
desenvolvimento econômico nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Fortalece a integração entre o setor público, academia e empresas. Reconhece o papel das fundações de apoio como gestores e harmonizam a execução de recursos com o marco legal da ciência, tecnologia e inovação. Os senadores da Comissão de Assuntos Econômicos aprovaram também um projeto que obriga o presidente da Comissão de Valores Mobiliários a comparecer ao Senado a cada 6 meses para apresentar um relatório sobre a situação do mercado de capitais e também sobre as principais ações adotadas pela entidade. A intenção é reforçar a transparência e ampliar a prestação de contas. O ordenamento jurídico já contempla experiências semelhantes. A Lei Complementar 179 de 2021 prevê que o presidente do Banco Central apresente no Senado Federal, em arguição pública, relatórios semestrais da inflação e da estabilidade financeira. A extensão de lógica semelhante à CVM revela-se coerente, considerando a crescente relevância do mercado de capitais na economia brasileira. E os senadores transformaram em convocação um convite anteriormente aprovado pela comissão para ouvir o atual presidente do BRB. Eles querem que Nelson Antônio de Souza esclareça a situação do banco. Por sugestão da senadora Damares, eu vou substituir o convite que já foi aprovado nessa comissão e, por mim, na verdade, sou eu quem estou sugerindo a substituição pela convocação, porque o presidente é em contato, o atual presidente do banco é em contato com essa comissão, falou que só viria depois da publicação do balanço. Ora, desde janeiro que o BRB não publica balanço, então, nessa lógica, ele não vem nunca aqui depor na comissão. O presidente da Comissão de Assuntos Econômicos defendeu o projeto que impede os beneficiários de regimes previdenciários pagarem pelos prejuízos causados por irregularidades ou má gestão de instituições financeiras. Renan Calheiros também questionou o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, sobre declarações feitas na semana passada no Senado. O senador Renan Calheiros apresentou o projeto para assegurar a cobertura do Fundo Garantidor de Crédito, o FGC, para depósitos relativos ao regime geral da Previdência Social e de entidades da Previdência Complementar de estados e municípios. O meu projeto, ele parte de um princípio claro. Não é justo que o segurado beneficiário do regime previdenciário arque com prejuízos decorrentes de eventuais irregularidades ou má gestão ou roubalheira mesmo por parte de instituições financeiras, como foi o caso do Master. Tais recursos são essenciais à subsistência de milhões de brasileiros que não podem ficar sujeitos a esses riscos decorrentes de falhas, de má-fé ou de roubo, como parece que é o caso da Prefeitura de Maceió, que é o mais grave. Tem uma característica, essa roubalheira, muito própria, é que não houve decisão do Conselho de Administração. As assinaturas foram fraudadas, o que significa uma responsabilidade direta do ex-prefeito do município. Por que a responsabilidade do prefeito? Porque sequer o Conselho de Administração se reuniu para decidir pelo aporte. As assinaturas foram falsificadas por decisão do prefeito. O presidente da Comissão de Assuntos Econômicos fez críticas ao presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, durante a reunião. Renan afirmou que Galípolo mentiu aos senadores da comissão sobre a atuação do Banco Central no caso envolvendo o Banco Master. O senador disse que Galípolo negou ter mandado ao FGC um pedido de socorro ao Banco Master e, em seguida, apresentou um vídeo com a negativa e mostrou a cópia do documento. Na medida em que o presidente do banco, não é, a quem devia primar
primar pela defesa da confiança no sistema financeiro. Ele próprio vem a uma comissão do Senado e mente. Quer dizer, isso é uma coisa muito grave. Por que esse ofício do Banco Central na sua gestão? O FGC não liberou os 11 bilhões pedidos pelo Banco Central. O FGC acabou liberando 5,7 bilhões de reais a pedido do Banco Central. Não há nenhuma carta com valor de 11 bilhões. O Banco Central jamais tentou viabilizar a venda. Está aqui o ofício do Banco Central que caracteriza a mentira do presidente Gabriel Galípolo. Ele mentiu também sobre seguro e mentiu sobre outras coisas mais que eu apresentarei ao longo das próximas reuniões. Nós entramos em contato com a assessoria do Banco Central para que Gabriel Galípolo, se quiser, se manifeste sobre as declarações do senador Renan Calheiros, mas até o momento não obtivemos resposta. O senador Renan decidiu entrar com uma ação popular contra as omissões de supervisão do sistema financeiro e dos órgãos fiscalizadores dos fundos de previdência dos estados e municípios envolvidos com o Banco Master. A Comissão de Segurança Pública rejeitou o projeto que buscava ampliar as situações de flagrante delito. O parecer foi encaminhado à Comissão de Constituição e Justiça. Sob a presidência do senador Hamilton Mourão, a Comissão de Segurança Pública ouviu o relatório do senador Esperidião Amin sobre o projeto de lei que tipifica o flagrante delito para autores de agressão corporal ou tentativa de crime contra a vida, enquanto perdurar o período de convalescença da vítima. A prisão em flagrante é uma prisão cautelar e excepcional. E após realizada, o respectivo auto de prisão será encaminhado ao juiz para, fundamentadamente, relaxar a prisão ilegal, convertê-la em prisão preventiva, quando presentes os requisitos, ou conceder liberdade provisória com ou sem fiança. Sendo assim, a nosso ver, caso haja real necessidade de prisão cautelar do autor do crime, antes da sentença condenatória definitiva, ela deve ser feita mediante prisão preventiva, se presentes os requisitos constantes no artigo 312 do Código de Processo Penal, expedida pela autoridade judicial competente. Por esta razão, é que o meu voto é pela rejeição do projeto de lei número 1052. Não havendo quem queira discutir, encerro a discussão. A votação será simbólica. Em votação, o relatório apresentado. Senadores e senadoras que concordam com o relatório permaneçam como se encontram. Resultado: aprovado o relatório, que passa a constituir o parecer da comissão contrário ao projeto de lei número 1052 de 2022. A matéria vai à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Por entendimento, um segundo projeto que aumenta o valor de multa para médicos, professores ou responsáveis por estabelecimento de ensino que deixarem de comunicar maus tratos ou agressões contra crianças e adolescentes foi retirado da pauta e deve voltar para análise nas próximas reuniões. Estados e municípios com débitos previdenciários podem ser beneficiados com o projeto de lei aprovado nesta terça na Comissão de Desenvolvimento Regional. Entre as novidades está a limitação do valor que pode ser retido pela União no repasse dos fundos de participação devido a essas dívidas. A proposta segue para a Comissão de Assuntos Econômicos. Pelo projeto, estados e municípios com dívidas previdenciárias e que, em razão disso, têm as receitas que vêm dos fundos de participação comprometidas, seriam beneficiados, na medida em que haveria um limite expresso para o comprometimento dessas receitas, como explica a relatora. Ao estabelecer o teto de 5%, a proposta alinha a regularização das dívidas previdenciárias com a capacidade financeira dos estados e municípios, prevendo impactos significativos na execução de políticas públicas no desenvolvimento local. Além disso, a medida estabelece um parâmetro fixo para as retenções, incentivando os gestores públicos a adotar estratégias como negociação de débitos, reformas administrativas, para dar conta das suas obrigações.
A CDR também aprovou 2 novas rotas turísticas, a das cidades coloniais alagoanas, entre as quais Marechal Deodoro, Porto Calvo e União dos Palmares, e a rota turística da Fé, no Ceará, com municípios como Juazeiro do Norte, Crato e Barbalha. Ainda sobre o Ceará, a CDR aprovou a inclusão das romarias de Juazeiro do Norte no calendário turístico oficial do país e o projeto que declara o município de Quixadá como a capital nacional dos monólitos. Monólito é uma estrutura geológica composta por uma única rocha maciça. A Comissão de Educação aprovou a transformação dos Centros Federais de Educação Tecnológica de Minas Gerais e do Rio de Janeiro em universidades tecnológicas federais. Se não houver recurso para a votação no plenário, o projeto seguirá para a sanção presidencial. Trata-se de providências que fortalecem a educação superior tecnológica, amplia a capacidade institucional de ensino, pesquisa e extensão e contribui para o desenvolvimento científico, tecnológico, industrial e regional do país. A proposição também se insere em movimento histórico de fortalecimento da educação profissional no Brasil, né? Lembrando que o presidente Lula está criando 114 novos campi de institutos federais no Brasil. Nesse sentido, senhor presidente, a transformação proposta não constitui ruptura institucional, mas desdobramento natural do processo histórico de expansão e consolidação da educação profissional federal brasileira. É um ganho, é um avanço institucional para ambas unidades. E por essas motivações e por todas as razões que bem o trouxe o senador Camilo Santana, nós aprovamos, cumprimentando a todos os que fazem tanto a futura Universidade de Minas Gerais como a futura Universidade do Rio de Janeiro. A Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação debateu em uma audiência pública a pesquisa e inovação industrial, avanços e importância dos órgãos e entidades do setor. A audiência da Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação contou com a participação de autoridades do governo e representantes do terceiro setor. A comissão debateu sobre a competitividade nacional no campo da pesquisa e inovação industrial e também sobre a importância dos órgãos e entidades desse setor. A necessidade de maior investimento no setor foi destacada na reunião. A gente vê muitos recursos sendo colocados em muitas outras áreas, não quer dizer que essas outras áreas não sejam importantes, elas são importantes, mas os problemas que nós vemos, por exemplo, problemas sociais, problemas de diferenças sociais, problemas de emprego, problemas de tudo isso aí pode ser melhorado se nós tivermos um investimento consistente nessas áreas. Educação focada em resultados, ciência, tecnologia, inovação, empreendedorismo e ambiente de negócio. Representantes do governo disseram que o Estado tem incentivado a indústria por meio de políticas públicas e linhas de crédito. Destacaram que a inovação é fundamental para o desenvolvimento de uma indústria nacional competitiva no mercado mundial. Então a gente tem que mudar a cultura de inovação no Brasil, né? Que as empresas precisam absorver essa cultura e o segmento industrial principalmente precisa disso, porque no mercado competitivo mundial hoje, se você não inova, se você não tem capacidade de competir desenvolvendo tecnologia, você está fora. A gente percebe que a inovação ela aumenta a competitividade e a produtividade das empresas industriais, das empresas de uma maneira geral, tem impacto muito positivo na geração de empregos de alta qualificação, fortalece fornecedores locais, promove adensamento de cadeias produtivas, né, incrementa o valor, né, adicionado no país. Representantes de entidades do terceiro setor esclareceram as diversas formas como suas instituições apoiam empresas e trabalham em parceria com o Estado. Nessa perspectiva do livre mercado era o Estado fazendo o máximo a visão regulatória, deixar isso para a iniciativa privada, inclusive a parte do financiamento, é uma indústria que pode e deve ser fomentada no país. Eu sempre falo dos apoios complementares, o apoio técnico da instituição de pesquisa, que tem os pesquisadores, o laboratório, para ajudar a empresa a desenvolver aquela tecnologia que ela quer, que ela vai depois colocar no mercado, incluir no seu processo produtivo, e também recurso financeiro, que vai ajudar a baratear esse projeto, ou seja, um fomento à inovação para tornar ela mais acessível ali para as empresas. Empresários de destaque foram homenageados nesta terça-feira em sessão especial do plenário. Os agraciados receberam o diploma José Hermílio de Moraes, criado em 2009 pelo Senado para reconhecer contribuições relevantes à sociedade.
Nesta edição, o prêmio foi entregue a 3 empresários nordestinos. Cassiano Pascoal Pereira Neto, paraibano, recebeu o prêmio pelo destaque no setor da mineração há 40 anos. Comecei a construir meus caminhos através da indústria. Vivendo o chão de fábrica, lá na minha Campina Grande, na Paraíba, e posso dizer que foi através dos caminhos desenhados por meu pai e por minha mãe que eu aprendi a importância de desbravar. Hoje, tenho me identificado com a força da indústria para servir a toda a sociedade. O segundo homenageado foi Manuel Cardoso Linhares, cearense, presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis e empresário do setor hoteleiro e da construção civil. É uma história de luta. Um menino que saiu do interior do Ceará, um vendedor de bobô em praça pública e chegar à presidência da BH Nacional. Quando eu comecei na hotelaria, há décadas, o Brasil era outro, mas o espírito brasileiro era o mesmo, aquele que nos faz acordar cedo, trabalhar duro e nunca desistir. Construímos um setor que se tornou orgulho nacional. Recebeu o prêmio também Jorge Toledo Florencio, engenheiro mecânico, que se destaca pelo empreendedorismo no setor sucroalcooleiro. Reverencio Pernambuco, minha terra natal, e também de José Hermílio de Moraes. Ele, de Nazaré da Mata, eu, de Caruaru. Celebro Caruaru, outrora pequena, hoje pujante, forte e entre as maiores economias do Nordeste. O Prêmio José Hermílio de Moraes foi criado pelo Senado Federal em 2009 e homenageia pessoas que se destacam no setor industrial e que tenham oferecido contribuições relevantes à sociedade. José Hermílio de Moraes fundou o Grupo Votorantim, um dos maiores conglomerados empresariais do Brasil. Foi senador e ministro de Estado. O diploma José Hermílio de Moraes representa uma das mais importantes homenagens concedidas pelo Senado Federal. Aqueles que, através do trabalho, da visão empreendedora e do compromisso com o desenvolvimento, contribuem para o crescimento da nossa nação. Em nome do Senado Federal, e falo pelo presidente Davi Alcolumbre e da sociedade brasileira, nós agradecemos o trabalho de cada um dos senhores. Continuem mostrando para o Brasil e para o mundo o potencial de nossa gente e a força da nossa economia. Que esta homenagem sirva de incentivos para que a classe empresarial siga inovando, empregando e gerando riquezas para o Brasil. Muitíssimo obrigado. Pronunciamento de Sua Excelência, presidente Davi Alcolumbre. Entrou em vigor nesta quarta-feira a lei que fixa prazo para a concessão de salário maternidade pago diretamente pela Previdência Social. A nova lei foi publicada no Diário Oficial da União. Também foram publicadas hoje a lei que cria a rota turística da Serra da Capivara, no estado do Piauí, e a que reconhece como manifestação da cultura nacional a Expo Cordeiro, realizada no município de Cordeiro, no estado do Rio de Janeiro. Nós vamos para um rápido intervalo, já voltamos com a primeira atividade desta quarta-feira. TV Senado, democracia todo dia. É um Brasil que precisa cada vez mais voltar a se reconhecer como nação, como força, como chão, como base, como umbigo. Nós temos que nos ouvir para saber quem somos. Que Brasil é este? Hoje, 20h, aqui na TV Senado. A gente tem que separar em algumas camadas essa questão, né, do ser acessível digitalmente. Né? A gente tem o acesso,
né, que é considerado, e quando a gente fala acesso, é ter acesso à internet, você ter, né, como usar um celular, um computador, a conexão ser estável, isso é uma coisa. A gente tem outra camada, né, quando a gente considera a questão da acessibilidade, que é o uso. O uso é, você sabe usar, né, toda a tecnologia que está aí disponível, você entende a linguagem, você consegue realizar ali as tarefas. Então, essa é uma outra camada quando a gente fala de acesso digital. E a gente vai para a acessibilidade. Que a acessibilidade é o quê? É permitir que os ambientes na web, os sites, os aplicativos, estejam prontos para serem acessados por todas as pessoas. A TV Senado foi a primeira emissora legislativa nacional. A TV Senado foi lá, sem nenhuma discriminação. A TV Senado confere transparência, legitimidade. A TV Senado também valoriza a cultura, a memória. Vida longa, TV Senado! A TV Senado está fazendo 30 anos com os olhos no futuro, na TV 3.0. A partir de junho, o Brasil inaugura o novo padrão de televisão. A rede pública e a rede legislativa iniciam suas transmissões experimentais da TV 3.0 simultaneamente com toda a TV aberta brasileira. A TV Senado é, ao mesmo tempo, janela para a democracia e espelho para o país se ver e pensar. 30 anos da TV Senado. Democracia todo dia, em todas as telas, ao vivo e 3.0. Cidade de São Paulo cria cadastro único de violência doméstica para fortalecer atendimento. Em Roraima, Legislativo e comunidade juntos na ação Trilhas Limpas Natureza Viva. Prestação de serviços comunitários em abrigos de animais, proposta em análise na Câmara dos Deputados. Parlamento Brasil, toda sexta, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. Olá, eu sou a Carla Benevides e está começando mais um programa Argumento. Mais de 20 anos depois da última grande reforma do Judiciário, mudanças no sistema da Justiça voltam a ser discutidas aqui no Congresso Nacional. Entre os temas estão mudanças na indicação de ministros do Supremo, transparência, limites para a atuação entre os poderes e também limites para decisões monocráticas. Nosso convidado para o argumento de hoje é o senador Eduardo Girão, do Novo do Ceará. Senador, muito obrigada pela sua presença. Carlinha Benevides, paz e bem, estamos aqui às ordens. Senador, a última reforma do Judiciário foi em 2004. O senhor acha que está na hora de fazer uma atualização? Já passou da hora, né? O Brasil hoje está, nesse momento que a gente está conversando aqui, parado, acredito, porque existe um poder que está esmagando os demais, justamente porque a gente não fez essa reforma, né? A próprio critério para a escolha de ministros do Supremo, tem vários projetos aqui de vários senadores de direita, de esquerda, de espectros ideológicos diferentes, que não andam, né? Não anda sequer, por exemplo, a decisão monocrática, que é o fim delas, né? Que a gente está vendo aí, a gente debate durante décadas às vezes, Senado e Câmara, e aí um ministro que não teve voto do povo vai lá e cancela algo que nós fizemos, construímos uma lei sancionada por um presidente da República. Então o Brasil está de cabeça para baixo em relação a esses abusos e o Senado já fez esse papel, né? O Senado, nesse aspecto, cumpriu o seu dever, que foi há 2 anos, quando a gente aprovou o fim, né, das decisões monocráticas. Pelo menos fizemos ali uma limitação muito forte com relação a esse tema. Mas está parado na Câmara, está parado há 2 anos e meio. A mesma coisa é o fim do foro privilegiado, né, que o Senado aprovou por unanimidade, acabar essa blindagem de parlamentares, né, porque tem um foro privilegiado, aí fica na mão dos ministros do Supremo, né? E aí os ministros do Supremo, quando são criticados, quando são incomodados pelo Senado, por exemplo, quando tem pedidos de impeachment que sequer são analisados, já puxa algum processo de um parlamentar ou do seu correligionário, uma espécie de chantagem, né? Então, a gente tem que acabar com isso e nós acabamos aqui no Senado.
mas está parado na Câmara dos Deputados o fim do foro há 8 anos. Né? Então, assim, parece até um jogo combinado. Vamos aprovar no Senado, deixa na Câmara. E a gente precisa da sociedade. A sociedade precisa realmente cobrar, fazer campanhas via aqui, né, instituições organizadas da sociedade civil, porque muitas vezes precisa de um empurrãozinho, certos parlamentares aqui, que nas redes sociais falam, mas na hora do pega para capar, não se movimentam para a coisa acontecer. Só tocou num ponto interessante, o senador astronauta Marcos Pontes falou isso. Tem que acabar com essa relação de que o Senado julga o Supremo julga os parlamentares, porque fica uma relação de ameaça e também de favor, né? E o senhor acha que existe espaço para uma proposta andar sozinha ou teria que ser num grande pacote? Olha, eu acho que precisa andar sozinho, porque se for esperar um grande pacote, aí é uma casa de maribondo. A gente precisa fazer, tem vários projetos que estão na boquinha para serem votados. Sabe uma coisa que eu acredito que coloca uma limitação nisso tudo, no meu modo de entender? O fim da reeleição. O fim da reeleição, que é uma PEC, que já foi aprovada na CCJ. E eu consegui emplacar um dispositivo que muitos caciques aqui da política que estão no Senado não gostaram do que a gente propôs, mas nós aprovamos por unanimidade, que foi senador da República que iria passar para 10 anos o mandato. Sim. Já é muito grande 8. Já é um absurdo 8. Iriam passar para 10 anos, com o objetivo de deixar unificado, né, o mandato de 5 anos para deputados, 10 para senadores, 5 para governador, 5 para prefeito, 5 para presidente da República. Mas eles dobraram, né, fizeram o senador para 10. E a minha emenda foi trazer para 5. Para 5, igual os deputados federais. E nós aprovamos por unanimidade na principal comissão, que é a Constituição e Justiça, essa nossa emenda. E aí, a presidência do Senado, em vez de debater no plenário, engaveta de forma solene essa PEC que está pronta para votar. E já poderíamos ter votado para que nas próximas, não nessa, mas nas outras disputas presidenciais, termos uma unificação. No dia que fosse votar para presidente, votava para prefeito, para governador, você acabava com essa história de parar o Brasil para a eleição a cada 2 anos. O custo disso é alto, não tem previsibilidade que aguente, planejamento que se sustente. Então, é bom sob todos os aspectos. Mas aí, sabe qual foi o problema? E eu digo para você nos bastidores aqui, né? Foi porque a gente diminuiu o mandato de senador. E a turma não gosta de diminuir o mandato de senador, né? Então, vai ter que botar digital, tá? Para tirar a emenda que a gente colocou. Então, não sei se estão esperando que eu saia daqui, mas vão vir outros, que mesmo eu não estando aqui para defender a emenda que eu aprovei, outros senadores vão chegar, se Deus quiser, para conseguirem aplicar a efetivação dessa PEC do fim da reeleição, que vai dar um salto. Em vez de politicagem, nós temos uma política de melhor qualidade. Senador, um outro tema que foi colocado recentemente na tribuna por outro senador foi a necessidade de um código de ética para os magistrados, né? E aí ele cita aquela situação de ministros que andam em aviões, de empresários e tal. O senhor acha que falta é uma coisa que realmente precisa acontecer? Olha, já que não vem de lá, né, você vê que o próprio STF, que hoje é quem dá as cartas no Brasil, né, o STF, né, e que é uma instituição importante, tá? Eu nunca questionei a importância como um pilar da nossa democracia. Mas esses ministros que não se acham deuses, eles têm certeza que o são, eles estão completamente sem limites hoje no Brasil, né? Tanto é que a gente tem preso político em pleno século XXI, né? A caçada é sempre por um lado, para quem é conservador de direita. Então, eu acredito muito que nós temos que avançar com um código de ética aqui para eles. Mesmo que eles cheguem lá e dizem, não, quem tem que dizer somos nós. Mas não dá para segurar, para tapar o sol com a peneira, né? Eles não se movimentam no sentido da autocontenção. Falam bonito, dão mais entrevista do que a gente que é político, para todo lugar. Fora dos autos é que eles se manifestam. Né? E está errado, está tudo invertido. Nós vamos precisar, Carlinha, infelizmente, eu gostaria de que fosse aqui no nosso mandato, né? O que vai até o final do ano. Eu tenho 11 pedidos de impeachment, se eu não me engano, apoiei outros tantos,
E no dia que o Senado analisar, dando todo o direito da ampla defesa contraditória para o ministro, mas tem uma série de abusos em vários aspectos, até no caso do Banco Master, que é o escândalo do momento. No dia que o Senado tiver a coragem, e vai ter, de analisar um pedido de impeachment, eu acho que todo mundo volta para o seu quadrado. Aí a gente vai ter o quê? Verdadeiramente a separação, a independência entre os poderes da República. Aí sim. Mas enquanto isso, eles estão invadindo, eles estão fazendo aquele ativismo judicial em temas que nós fomos eleitos para isso. Questão de aborto, questão de droga, né? A lei das estatais, eles entram em simplesmente tudo, isso tem que acabar. Né? Então, por isso que eu acho que a renovação do Senado é chave para a República Brasileira. Eu sou contra a reeleição e não falo, eu pratico, tá lá. Né? Desde que eu cheguei aqui, eu deixei claro que era contra, votei para que a gente acabasse com a reeleição no Executivo e estou dando o meu exemplo no Legislativo também. Mas eu acredito que outros senadores que vão vir, trocando boa parte deles, a gente vai conseguir o Brasil que a gente quer. Senador, essa relação Congresso-STF está bem desgastada. Um dos argumentos que eles falam em relação a essa questão do ativismo judicial é porque eles agem quando são provocados e que o Congresso não tem atuado. Eles são muito engraçados. Eu queria saber como resolver essa relação e tentar equacionar esse chamado ativismo. Isso é falácia deles, é porque eles não se aguentam, eles querem fazer política, eles deviam tirar aquela toga deles, né, e se colocar para ver se o povo vota neles. Mas não, é muito fácil. Tá com a caneta ali, tá em jatinho de Vorcaro, viajando para eventos em Lisboa, não sei aonde, e fazendo chacota com a gente, fazendo chacota com o brasileiro, não é com o parlamentar, é com o brasileiro que votou na gente. Então, essa história, não, mas o Senado, o Congresso não age, a gente tem que agir. Que história é essa? Às vezes, muitas vezes, quando o Congresso não age, é porque ele acha que a legislação está correta. Como, por exemplo, na questão das drogas, da maconha, né? Que eles quiseram lá liberar os 40 gramas. E a gente não queria que, tanto no governo Lula, em 2006, como no governo Bolsonaro, em 2019, dois presidentes totalmente antagônicos disseram que a tolerância é zero às drogas no Brasil. O Congresso fez o debate, aprovou uma legislação dura contra as drogas. Os presidentes, esses presidentes, Lula e Bolsonaro, fizeram a sanção. E aí o Supremo, não sei quantas décadas depois, vem... Gente, vamos parar com isso. O Congresso sabe, porque nós estamos nas ruas. Eles não andam nas ruas, eles não andam de avião de carreira, com raríssimas exceções, como o ministro André Mendonça, por exemplo, né? E o ministro Fux também. Então, a gente percebe que algo está muito errado no Brasil, né, e que o Senado precisa cumprir o seu dever, e eu vou orar, mesmo em casa, se não acontecer até o final do ano, que eu tenho fé e esperança que as coisas mudam, a política dinâmica, né, como dizem, mas quem sabe a gente possa fazer, mas se não fizer nesse mandato, no próximo eu vou estar assistindo, comendo pipoca, onde eu estiver, torcendo para que o Senado se levante de vez, como fez na rejeição do Messias. Foi um sinal, ó, aqui o negócio não é mais assim, não é fazer gato e sapato, como a gente diz no Nordeste, com os senadores, não. Então, vai vir coisa boa, vamos manter mobilizado, a população está há pouco tempo, quanto tempo? 2 semanas da Copa do Mundo, né? E não está pensando em Copa do Mundo, está querendo saber das coisas políticas do Brasil, esses escândalos todos, de todos os lados, tá? Uhum. Todos os lados vindo o escândalo do Vorcaro, e a gente precisa fazer também a CPI, a CPMI, e eu estou lutando para isso, não só falando, mas agindo em relação a essa instalação que vai apresentar realmente as entranhas dos 3 poderes que estão envolvidos na maior fraude do sistema financeiro. Não é do Brasil, dito pelo senador Renan Calheiros. É do mundo. O presidente da CAI falou essa semana e isso é muito grave. Senador, muito obrigada pelos seus esclarecimentos. Obrigado, volte sempre. Mais uma vez, obrigada. E eu agradeço a você também que nos assistiu. Se você quiser rever essa entrevista, é só acessar o nosso site, senado.leg.br/tv, ou o nosso canal no YouTube. Obrigada pela sua companhia e até a próxima. Aquele post na rede social, aquela mensagem no grupo da família,
É verdade ou mentira? Se você receber uma informação duvidosa sobre o Senado, mande para o Senado Verifica, um serviço de checagem que analisa notícias e responde se a informação é falsa, verdadeira ou imprecisa. Ficou na dúvida? Senado Verifica. Acessibilidade é o quê? É permitir que os ambientes na web, os sites, os aplicativos, estejam prontos para serem acessados por todas as pessoas. Não adianta você fazer um projeto dizer que é acessível, um produto dizer que é acessível e esse produto não está adequado para a pessoa com deficiência. O importante seria ser validado por alguém que tenha deficiência, né? Em discussão, nesta quinta, 20h, aqui na TV Senado. Justiça Eleitoral apresenta V de Verdade. Em terra de fatos, fake não tem vez. Um dos fatores que tornam difícil separar fato de fake é o volume de informações, posts. Na época das eleições, os conteúdos falsos são espalhados para enganar eleitoras e eleitores. Esses conteúdos são despejados nas redes sociais em uma quantidade assustadora. O problema piora quando a gente junta essas fake news com a enorme quantidade de conteúdos que circulam todo dia na internet. É muito difícil avaliar se esse gigantesco volume de informações é verdadeiro ou não, mas você pode tomar alguns cuidados. Verifique se a notícia vem de uma fonte confiável. Desconfie se a notícia parecer exagerada, cheia de adjetivos. E, na dúvida, não compartilhe. Se ligue nos próximos vídeos e não se esqueça, a letra mais importante para a democracia é o V de Verdade. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. Neste mês, a TV Senado exibe documentários que retratam o mundo do trabalho e suas muitas transformações. Hasta la aparición del proceso de globalización, el trabajo ha sido el elemento central de estructuración de las sociedades modernas, de la modernidad. Mostra Senadoc. Toda sexta, a partir das 21h, aqui na TV Senado. Interessante que eu tenho um sonho recorrente. Esse sonho, eu chego no cinema, né? E aí eu chego na cabine. Quando eu chego na cabine, os projetores não estão mais. Tiraram e colocaram outros, sem eu saber. E o meu mesmo deram fim. E eu começo a ficar nervoso e falar: por que não me avisaram? Tiraram o projetor daqui. E eu pergunto: onde está o meu projetor? Aí eu acordo. Acordo e fico pensando: o que será que eu sonhei com isso aí? A gente também fala tupi. O nome do estado do Maranhão vem do tupi e é formado por dois termos: mar mais inhã. Mar é uma variação de embará, bará, que vem de Pará e significa mar ou Rio Grande. A outra parte da palavra é inhã, que quer dizer correnteza. Então Maranhão virou Maranhão, que tem na origem o significado de mar grande ou mar que corre. A gente também fala tupi. Tem muitas mulheres que acham que a violência é só um soco, um puxão de cabelo, não. Ela se mostra de várias formas. Era briga, era ciúme, era confusão. Ah, mulher minha não vai estudar. Quem é que vai te querer com esse tanto de filho? Mulher minha não dança. Mulher minha não tem amizade com homem, as falas que eu ouvia. Mulher minha tem que me servir a hora que eu quiser. Se não me servir, eu vou pra rua procurar outra. Várias vezes, inclusive, eu acordei com ele em cima de mim. Se você percebe que o seu parceiro ou não aceita o seu não, insiste muito ou desrespeita o seu estado de inconsciência e de vulnerabilidade, fique alerta porque é uma violência sexual, é uma violência grave. No início eu achava ser normal, só que chegou um determinado ponto
aqui, eu falei, isso não é normal. Buscar ajuda, uma rede de apoio de outras mulheres, psicólogos e se cuidar. Uma boa dose de amor próprio. Eu separei, hoje eu faço tudo o que eu quero. Kasat bunuh tu pala anak. Sim. Ah? Aham. Jorge. Como? Jorge. Senadoc, neste sábado, 21h, aqui na TV Senado. Aquele post na rede social, aquela mensagem no grupo da família, é verdade ou mentira? Se você receber uma informação duvidosa sobre o Senado, mande para o Senado Verifica, um serviço de checagem que analisa notícias e responde se a informação é falsa, verdadeira ou imprecisa. Ficou na dúvida? Senado Verifica. Agora é lei. O contribuinte que ganha até R$5.000 mensais está isento do pagamento do imposto de renda. Já quem ganha salários acima de R$5.000 até R$7.350 tem redução de alíquotas. Para compensar os cofres públicos pela perda de arrecadação, a lei aumenta a taxação de altas rendas a partir do ganho anual de R$600.000. O Senado votou, agora é lei. Justiça Eleitoral apresenta V de Verdade. Em terra de fatos, fake não tem vez. Um dos fatores que tornam difícil separar fato de fake é o volume de informações, posts. Na época das eleições, os conteúdos falsos são espalhados para enganar eleitoras e eleitores. Esses conteúdos são despejados nas redes sociais em uma quantidade assustadora. O problema piora quando a gente junta essas fake news com a enorme quantidade de conteúdos que circulam todo dia na internet. É muito difícil avaliar se esse gigantesco volume de informações é verdadeiro ou não, mas você pode tomar alguns cuidados. Verifique se a notícia vem de uma fonte confiável. Desconfie se a notícia parecer exagerada, cheia de adjetivos. E na dúvida, não compartilhe. Se ligue nos próximos vídeos e não se esqueça, a letra mais importante para a democracia é o V de Verdade. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. Eu sou Olívia Dias Moreira Duarte, sou jornalista e sou supervisora de qualidade de programação aqui no setor de Vivo e Íntegras da TV Senado. O que a gente faz, basicamente, é captar e transmitir tudo que é atividade legislativa aqui no Senado Federal. A pessoa que vai sentar à noite e assistir uma TV comercial do jornal mais assistido do país, ela vai assistir uma coisa que foi captada aqui por esse setor da TV Senado. A transparência é o principal produto que o Vivo oferece, a transparência pública. Então a TV, eu acho que ela contribui com a democracia e com a cidadania mesmo. Você vê a diversidade desse país, a cultura desse país, em que você está valorizando a política, em que você está valorizando o diálogo, o debate. Então eu tenho orgulho de trabalhar nesse veículo e eu tenho orgulho de trabalhar com essa equipe. O programa a seguir é livre para todos os públicos.
Existe vida além do trabalho. Essa frase foi gritada nas ruas de todo o país por milhares de brasileiros para denunciar a iniquidade da jornada de trabalho de 6 dias corridos com apenas um de descanso. Após o surgimento do movimento VAT, Vida Além do Trabalho, diversas propostas de emendas constitucionais e projetos de lei começaram a tramitar aqui no Congresso. Mas essas propostas beneficiam também os trabalhadores rurais? O fim da jornada 6x1 no campo é o tema deste Agenda Econômica que está começando agora. E para esclarecer as nossas dúvidas, eu converso com a economista Viviana Santiago, que é diretora executiva da Organização da Sociedade Civil, Oxfam, que coordenou o estudo sobre as condições de trabalho desse grupo social no país. Viviana, muito obrigada por participar aqui do Agenda Econômica, mesmo sendo remotamente. Nós aqui agradecemos a oportunidade de discutir esse tema tão relevante. Obrigada. Viviana, então, começando com essa pergunta, que é, a gente tem várias propostas de emenda constitucional, tem um projeto de lei que foi enviado ao Congresso pelo governo federal, mas nenhum deles explicita que esse direito do fim da escala 6x1 vai abranger os trabalhadores rurais. Como é que fica? Como é que vocês estão vendo esse trabalho? Enquanto Oxfam Brasil, a gente tem uma preocupação muito grande, né, que é essa mudança, né, que vai ser tão significativa para a vida de trabalhadoras e trabalhadores, de fato, deixe para trás as trabalhadoras e trabalhadores rurais, assalariados, porque essa é a tradição quando a gente pensa em termos de direitos trabalhistas aqui no Brasil. Demora mais para que os trabalhadores rurais tenham os seus direitos equiparados aos direitos já conquistados pelos trabalhadores urbanos, né? Então, desde o CLT até a equiparação efetiva, foram mais de 45 anos, né, de defasagem formal entre os direitos de trabalhadores rurais e urbanos. A gente não pode deixar isso acontecer. O texto não menciona explicitamente trabalhadoras e trabalhadores rurais assalariados e nós precisamos trazer à luz as situações em que esse grupo vive para que a gente possa fazer, de fato, o enfrentamento e garantir direito para todo mundo. Então, o movimento que vocês estão fazendo é no sentido de que seja colocado explicitamente no texto que esse direito também alcançará os trabalhadores rurais? Exatamente, a gente busca que o texto incorpore, né, o grupo de trabalhadoras e trabalhadores rurais. Então, junto com a CONTAR, a gente tem desenvolvido uma campanha, né, que busca trazer luz, né, para essas condições de trabalho no campo, porque é muito comum, né, desde o início desse movimento, a gente pensar só na trabalhadora e no trabalhador urbano, que de fato são a maioria, mas a gente tem uma grande quantidade de trabalhadores rurais que precisam ser considerados, porque as condições de trabalho no campo, né, para trabalhadores assalariados são muito atravessadas por violações de direitos em muitos casos. E essa é uma oportunidade que a gente tem de começar a reverter essa situação. Eu vou pedir ao nosso diretor de gravação, Hermes, para colocar na tela alguns dados sobre esse universo, né, do trabalho rural e de quem são essas pessoas que podem vir a ser atingidas, né, a ser beneficiadas com essa mudança na lei. Então, a gente tem aí 45% dos trabalhadores rurais assalariados trabalham numa jornada entre 40 e 44 horas por semana, o que é uma média bem maior do que os trabalhadores urbanos, né? 23% dos trabalhadores rurais assalariados trabalham mais de 44 horas por semana. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse ponto, porque, teoricamente, isso seria já um trabalho como hora extra, já que a nossa jornada máxima é de 44 horas por semana. Muitos deles levam até 4 horas por dia de deslocamento entre a moradia e o trabalho, e isso, pelas mudanças ocorridas na legislação trabalhista na época do governo Temer, deixa de ser considerado tempo de trabalho. Então, na verdade, em lugar de 8 horas por dia, já passa para 12. E ainda tem aquele outro lado da segunda jornada, principalmente das mulheres que, depois de tanto trabalhar no campo, na roça, como a gente costuma dizer, trabalham também muito em casa, né? Trabalham o dobro do tempo dos homens. Eu queria que você falasse um pouquinho desse quadro geral para nós. Como é que são os outros trabalhadores assalariados que não estão nessa estatística aqui, né? É um trabalho que vocês fizeram.
Pois é, né? Pensar que quando a gente pensa em trabalhadores rurais assalariados no Brasil hoje, a gente está falando de quase 4 milhões de trabalhadoras e trabalhadores. Uma grande parte desses trabalhadores e trabalhadoras, né, estão na informalidade. Ou seja, a gente sabe que a reforma nem vai alcançar todo mundo, porque a gente tem um grande nível de informalidade no campo. Mas das trabalhadoras e trabalhadores que se encontram formalizados no momento, né, a situação comum é uma situação de trabalho precário, né, atravessado por essas longas horas de trabalho, principalmente quando a gente pensa no período, né, de colheita, né, porque a gente tem ali, né, grandes espaços de tempo em que essas trabalhadoras e trabalhadores precisam estar à disposição, trabalhando de maneira contínua para garantir, né, que vai escolher, né, toda essa produção para que não estrague, para que possa ser mandada para exportação. Também é importante dizer que esse grupo é um grupo que gera riqueza para o país. Né? Quando a gente está falando de trabalhador rural assalariado, é que está trabalhando nessas grandes produções, ou seja, produzindo commodity, que é o que traz riqueza para o país. Como é que pode, né, você produzir riqueza e não ter direito à sua vida? Pensar o percurso de deslocamento como mais de 4 horas diárias que essas pessoas enfrentam e que nem é contabilizado como hora de trabalho, ou seja, isso precariza ainda mais a sua capacidade de conviver com sua família, porque nem sequer a remuneração existe para essas horas, né, que são as horas em que essas pessoas chegam ao ponto de encontro, vão ser coletadas pelos fretados para que possam chegar às fazendas para poder trabalhar. E no caso das mulheres, a gente sabe que tem uma precarização ainda maior, porque além desse trabalho, nessas condições, ainda existe esse trabalho de cuidado, né, que é exercido por todas elas, que significa acordar de madrugada para preparar a marmita, para deixar a refeição pronta para as crianças que vão ficar em casa sozinhas, muitas vezes deixar organizado o uniforme escolar, a vida da casa, que vai acontecer no dia na ausência dessa mãe, ela precisa deixar preparada. Então, o peso sobre essas mulheres é muito maior. Mas peso maior ainda é o quanto que essas pessoas são privadas dessa convivência familiar, da convivência comunitária, da capacidade organizativa, que só se dá quando a gente tem tempo para se encontrar os nossos pares. Então, de fato, é um trabalhador que ele está sujeito a uma situação de trabalho que impacta a sua vida perversamente em diversos aspectos. Agora, Viviana, depois que chegou ao Congresso a proposta, o projeto de lei do governo que detalha um pouco mais a questão da redução da jornada, está sendo negociada a possibilidade de aprovar a emenda constitucional, a proposta de emenda constitucional, com a redução da jornada de 44 para 40 horas. Não é nem a proposta da deputada Érica Hilton, que propõe uma redução para 36 horas da jornada de trabalho, a gente cai para 40. E no projeto de lei seriam definidas as regras mais específicas, né, de como é que seria essa implementação. Em que momento vocês pretendem colocar essa questão dos trabalhadores assalariados, dos rurais? Nós já começamos a colocar essa questão desde 2 semanas atrás, quando a gente lançou o estudo. E a gente fez um lançamento de estudo com as grandes centrais sindicais pedindo adesão das centrais sindicais e também das organizações da sociedade civil que atuam nesse processo de direito de trabalhadoras e trabalhadores, para que a gente possa entender essa questão do trabalhador rural sendo verbalizada por mais gente. O movimento Vida Além do Trabalho esteve presente conosco no lançamento de estudo e demonstrou apoio, né, a inclusão do trabalhador rural e interesse de seguir com a gente. Agora a gente está no processo de sensibilização dos mandatos para que as pessoas possam, de fato, né, votar a favor de trabalhadoras e trabalhadores rurais, buscando, né, o acesso à comissão de relatoria, ou seja, o processo de advocacy está sendo encampado. E, ao mesmo tempo, nas redes sociais, nós estamos com as campanhas, né, que quem planta merece colher direito, sensibilizando a sociedade civil para entender que a gente precisa incorporar
o trabalhador rural assalariado e a trabalhadora rural assalariada quando a gente pensa na redução da jornada de trabalho. Então, a gente está contando sobre a existência dessas pessoas e pedindo apoio para que as pessoas assinem uma petição que vai ser encaminhada a tomadoras e tomadores de decisão para influenciar esse processo. Agora, eu queria voltar a uma questão que a gente falou antes, que é a questão dos trabalhadores rurais sem nenhum tipo de legalidade no seu contrato, né? Que são, segundo o estudo de vocês, 1,5 milhão de trabalhadores rurais poderiam ser beneficiados, né, por essa redução da jornada para 40 horas semanais. Se a redução caísse para 36 horas, 2,8 milhões de pessoas, né, o que dá mais ou menos 70% dos trabalhadores rurais de uma forma geral, né, dos que são contratados. Mas a gente tem aí uma quantidade grande que nem mesmo está, mais ou menos 26%, que nem mesmo estão, de alguma forma, regulamentados. Como é que se faz com esses trabalhadores? Que são os informais, são aqueles que trabalham eventualmente na época da colheita. Como é que se faz com esses? Isso só revela para a gente como a discussão, né, sobre o trabalho digno é uma coisa que a gente tem a oportunidade de começar agora com muita ênfase, aproveitando todo esse aspecto que vem sendo trazido pela discussão da jornada, mas que discutir a jornada não encerra todos os desafios que a gente tem ao redor do trabalho no Brasil e especialmente ao redor do trabalho rural assalariado. A informalidade no campo, ela existe, é uma marca desse trabalho e, inclusive, é o que permite a gente ter continuamente trabalhadoras e trabalhadores rurais vivendo em condições análogas à escravidão. Não são raras as vezes que a gente vê ações do Ministério Público do Trabalho que acabam resgatando essas trabalhadoras e trabalhadores. Essa informalidade, ela se dá principalmente por conta da possibilidade da gente ter a figura de pessoas que atravessam a contratação de mão de obra. Principalmente quando a gente pensa dentro dessa dinâmica da sazonalidade, desses períodos de colheita, mas não só, né? Porque existem aquelas pessoas que se especializam, né, em trazer grupos de trabalhadoras e trabalhadores para plantar, para colher, para poder envasar produtos, e é aí que a gente entende a informalidade. Uma pessoa que é responsável, né, por trazer esse grupo, e nesse grupo de trabalhadores, essa pessoa faz negociações com preços com valores, né, que são muito abaixo do mercado, não garante comida, não garante, por exemplo, mesmo os trabalhadores assalariados não têm garantido, vão passar o dia inteiro no campo, no sol, e não têm garantido alimentação. Esses trabalhadores menos ainda. E com o risco de que eles precisem comprar a alimentação de quem levou essas pessoas para trabalhar, o que vai caracterizando, né, esse trabalho análogo à escravidão, porque esse trabalhador vai começar um processo de dívida e não consegue pagar essa dívida, então continua trabalhando para pagar uma dívida eterna que nunca vai ser paga. É uma situação que beira a colonialidade, né, que reproduz, né, o trabalho escravo colonial e que, ao mesmo tempo, acontece em 2026. A gente entra aí no que a gente chama de insegurança trabalhista, né? Fala-se tanto na insegurança jurídica para as empresas, mas do lado do trabalhador a gente tem a insegurança trabalhista e são esses dados, né, que eu gostaria de fixar aqui. 26% dos trabalhadores assalariados rurais são informais. Eu gostaria de saber como é que vocês chegaram a esses dados e ainda tem essas questões que você colocou como a falta de equipamentos de trabalho com exposição ao sol intenso, exposição a agrotóxicos de uma forma muito intensa, principalmente nas grandes produções, né, sem a proteção adequada, doenças e acidentes de trabalho, prejuízos à saúde física e mental, principalmente por conta do uso de agrotóxico. E a gente viu recentemente os últimos estudos do próprio Ministério do Trabalho, avaliações a partir do CAGED, o aumento dos acidentes de trabalho. Como é que vocês estão avaliando essas questões dentro desse escopo da redução da jornada de trabalho? Bom, nós identificamos como uma oportunidade que a discussão da redução da jornada de trabalho nos dá para que a gente possa posicionar esses temas, né, de novo,
né? O que a gente quer discutir aqui é o eixo de trabalho digno. E por dignidade a gente está falando uma jornada, né, que ela permita a esse trabalhador, né, trabalhar, né, de acordo com a sua possibilidade física, mas sem impactar, né, o seu direito à sua convivência familiar, sua convivência comunitária, seu direito a associativismo, né, a prática de esportes, de lazer, o tempo livre. Mas a gente entende também que para a gente ter trabalho digno, a gente precisa desafiar. Quando a gente pensa em tempos de mudanças climáticas, por exemplo, é o trabalhador rural aquele que primeiro sente, né? Porque é a pessoa que está ali trabalhando do lado de fora, né? Então, se o clima piora e aumenta o calor, essa pessoa sente, mas se o frio se torna mais intenso, essa pessoa sente. O uso, né, indiscriminado de agrotóxico, e geralmente no campo, as únicas pessoas que têm algum tipo de EPI são aquelas que aplicam o agrotóxico, e ainda assim a gente discute, a gente vai lançar, enquanto Auxílio Brasil, um estudo, né, sobre a condição de uso dos EPIs por trabalhadores rurais do Brasil, e a gente vai descobrindo, né, que a péssima qualidade desse EPI, que ainda depois da primeira aplicação, do primeiro uso do EPI, esse EPI já começa a se desfazer, a pessoa já começa a sentir o cheiro, já começa a sentir na mão o produto químico. Imagina aqueles que estão só manuseando, né, a plantação sem nenhum EPI. Mas a gente também entende que tem um desafio aí, que é o desafio da gente poder regularizar as condições de trabalho no campo. Isso tem a ver com fiscalização, porque quando a gente tem o total de pessoas empregadas e a gente consegue, né, pelas bases de dados, a gente observar os trabalhadores assalariados, essa massa de informais, né, é o que sobra, e não é um número pequeno. E essa massa de informais, ou seja, já tem uma violação acontecendo aí, que é a violação do seu direito trabalhista, ou seja, esse trabalho deveria estar protegido. Mas outras violações estão acontecendo, então o que desafia a gente a pensar como é que a gente incrementa as condições de trabalho de quem faz a fiscalização da qualidade do trabalho no campo, o acesso às fazendas, quem consegue entrar, quem consegue de fato dialogar, como é que os sindicatos rurais estão atuando, porque num país que viveu, como nós vivemos nos últimos anos, né, especialmente durante o governo Bolsonaro, uma persecutoriedade à ação dos sindicatos, e a gente percebe medidas, né, que tinham por fim o processo de desmobilização financeira dos sindicatos, isso impacta mais os trabalhadores rurais assalariados, cujos sindicatos já tinham condições precárias de funcionamento. Na Auxílio Brasil, a gente vem trabalhando há quase uma década no fortalecimento da ação de sindicatos de trabalhadoras e trabalhadores rurais, porque são a fronteira, né, entre o trabalhador e seus direitos. Como é que vocês chegaram a esse número de que 26% dos trabalhadores assalariados rurais são informais? Quando a gente pensa, né, as pesquisas de trabalho no Brasil, e a gente vai acessando, principalmente a partir dos dados, né, dos sistemas de dados no Brasil, a gente vai usando principalmente a PNAD, né, e a gente vai usar a PNAD contínua. A gente vai entender, a partir do IBGE, né, quem são aqueles trabalhadores, né, que estão entendidos como trabalhadores formais, da massa de total de trabalhadoras e trabalhadores ocupados. E aí a gente vai entender da massa total de trabalhadores quem são esses trabalhadores que existem, mas que não estão vinculados a nenhum CNPJ. E aí a gente tem o total de trabalhadores ocupados, a gente tem um número de trabalhadores vinculados a um CNPJ e a gente tem um número de trabalhadores, ou seja, de pessoas que declaram estar trabalhando, mas que não estão vinculadas a nenhum CNPJ. Nem estão trabalhando por conta própria, com um CNPJ próprio. Então, desse total de trabalhadores ocupados, esses são os trabalhadores informais mesmo no campo. Não entram aí os trabalhadores que têm a sua própria pequena propriedade, né? Os pequenos agricultores, que trabalham familiarmente. Não, a gente está pensando na taxa de ocupação, pensando na atuação do mercado de trabalho. E aí pensando principalmente, né, como essa pessoa está trabalhando ou inscrito no seu próprio CNPJ ou trabalhando, né, vinculado a um CNPJ maior, que seria esse CNPJ da empresa. Produtoras e produtores rurais não são caracterizadas como trabalhadoras e trabalhadores rurais assalariados.
Então, eles estão aí nessa categoria de pequenos produtores. Exato. Tá. Eu gostaria de pegar aquele outro dado que nós falamos antes sobre as pessoas que seriam beneficiadas, os trabalhadores que seriam beneficiados com essa proposta, que se a redução de 44 para 40 horas por semana beneficia mais de 1.600.000 trabalhadores rurais. Se a redução for para 36 horas, beneficia quase 3 milhões de pessoas, 2,8 milhões de pessoas, o que dá mais ou menos 77% dos trabalhadores rurais. Mas a gente tem aí a questão do aumento do custo da mão de obra, que vocês estimam em mais ou menos 3% no custo total da atividade, a mão de obra, né? E que, bom, então eu gostaria que vocês falassem um pouquinho sobre essa questão do aumento do custo da mão de obra. Bom, é claro que é muito importante que a gente considere Olá, bom dia. Estamos ao vivo aqui na TV Senado. Agora são 9 horas e 51 minutos e nós passamos a transmitir agora a Comissão de Esporte, que vai debater o desenvolvimento do paradesporto. Acompanhe. Votado, mas por trás desse projeto, de toda a apreciação, de todo o trabalho, tem o trabalho do relator, no caso do item 1, em que seria a relatora, e que a gente, como relator, a gente tem que unir as partes. Governo, os colegas, a posição do relator, e muitas vezes, para se chegar, muitas vezes, não no ideal, mas no que é possível, isso requer, nos bastidores, muita resiliência e trabalho do relator. Então, eu estava até agora, aos 45 minutos do segundo tempo, com toda a resiliência que o esporte me deu, graças a Deus, tentando resolver a situação, e acho que, de alguma forma, a gente entrou num acordo. Então, já pedindo desculpa a todos vocês que estão presentes aqui, e vamos tocar a nossa sessão, tá bom? Bom dia, bom dia. Bom, havendo o número regimental, eu declaro aberta a 7ª reunião da Comissão de Esportes, da 4ª Sessão Legislativa Ordinária da 57ª Legislatura, que se realiza nesta data, 27 de maio de 2026. Comunico que foi apresentado à comissão o ofício número 13 de 2026 do Sindicato dos Atletas de Futebol do Estado do Rio de Janeiro sobre recentes episódios de violência praticado por torcedores contra atletas do futebol. O referido comunicado será encaminhado aos membros dessa comissão e nos termos da Instrução Normativa número 12 de 2019 da Secretaria-Geral da Mesa do Senado Federal, o documento estará disponível para consulta no site desta comissão pelo prazo de 15 dias, podendo qualquer membro desse colegiado solicitar autuação neste período. Antes de nós iniciarmos os nossos trabalhos, a primeira parte deliberativa e a segunda audiência, eu vou submeter a deliberação do plenário à dispensa da leitura e aprovação da ata da 6ª reunião realizada em 13 de maio de 2026. As senhoras senadoras e os senhores senadores que aprovam permaneçam como se encontram. A ata está aprovada e será publicada no Diário do Senado Federal. Objetivos e diretrizes da nossa reunião. A presente reunião ela está dividida em 2 partes. A primeira, deliberativa, e a segunda será uma audiência pública interativa. A primeira parte deliberativa é destinada à deliberação de matérias e requerimentos apresentados à comissão. Ocorre de modo semipresencial e contará com a possibilidade de os senadores votarem por meio do aplicativo Senado Digital em caso de deliberação nominal. Aqueles que não conseguirem registrar o seu voto no aplicativo serão chamados para que declarem o seu voto verbalmente. As inscrições para o uso da palavra, elas podem ser solicitadas por meio do recurso levantar a mão ou no chat da ferramenta para os senadores que participam remotamente. Tendo em vista que sou relatora do primeiro item da pauta, eu passo a presidência dos trabalhos
ao senador Chico Rodrigues, vice-presidente dessa sessão, para que eu proceda à leitura do relatório. Bom dia, senador Chico Rodrigues. Vou ter que ler o outro. Bom dia, senador. Bom dia, senadora querida Leila. Eu não tive acesso ainda ao relatório dos dois projetos, do item 1 e item 2. Aí gostaria que fosse passado agora, imprime lá. E aí daí eu faço a relatoria dos dois itens da pauta. Pode ser? Você me dá 3 minutos. Senador, só para esclarecimento, eu serei a relatora, é só para o senhor presidir e falar nesse momento o teor do item 1, que é sobre o PL, que eu serei a relatora. Beth. Acho que o pessoal está encaminhando para o senhor. O PL dispõe sobre a Copa do Mundo Feminina? Isso. Bom, assumo a presidência e do projeto de lei número 1315 de 2026, não terminativo, dispõe sobre as medidas relativas à realização da Copa do Mundo Feminina da Federation Internationale de Football Association, FIFA, 2027, na República Federativa do Brasil, e sobre concessão de prêmio à jogadora da Seleção Brasileira de 1988, FIFA Women Invitation Tournament, e da Copa do Mundo Feminina de FIFA de 1991. Autoria Câmara dos Deputados, relatoria da nossa querida senadora Leila Barros. Vossa Excelência, então, tem a palavra para apresentar o seu relatório em relação ao projeto de lei 1315 de 2026. Grata, senador Chico Rodrigues. Vou à leitura do parecer. Vem a análise da Comissão de Esportes o projeto de lei número 1315 de 2026, de iniciativa do Poder Executivo, com o objetivo de dispor sobre as medidas relativas à realização da Copa do Mundo Feminina da FIFA 2027 no Brasil e sobre a concessão de prêmios às jogadoras da Seleção Brasileira de 1998 FIFA, Women's Invitation Tournament, e da Copa do Mundo Feminina FIFA 1991. O objeto foi apresentado à Câmara em 20 de março de 2026 e no dia 28 de abril de 2026 foi aprovado a subemenda substitutiva global ao projeto. Em 12 de maio de 2026, a matéria foi enviada ao Senado Federal. Por decisão da presidência da Casa, o projeto foi distribuído exclusivamente à Comissão de Esportes, seguindo na sequência para o plenário do Senado Federal. Na Comissão de Esportes, foi apresentada a emenda CESP número 1, de autoria do senador Eduardo Gomes, que estende a concessão do prêmio financeiro a atletas que integraram a Seleção Brasileira Feminina de Futebol na Copa do Mundo Feminina FIFA 1995. A análise. Sob o ponto de vista da constitucionalidade formal e material, não se identifica qualquer vício do projeto. O exame da juridicidade revela-se positivo. As disposições normativas harmonizam-se com o sistema jurídico nacional, em particular com a Lei Geral do Esporte. Aplicam-se ainda, subsidiariamente, a Lei de Propriedade Industrial, a Lei de Software e a Lei dos Direitos Autorais. Ressalta-se ainda a coerência do projeto com a Lei Geral da Copa 2014, que serviu de paradigma para a presente proposição, viabilizando a realização de mega-eventos esportivos internacionais, conferindo-lhes a segurança jurídica necessária e atendendo aos compromissos firmados pelo país. Quanto à técnica legislativa, o projeto observa os preceitos da Lei Complementar número 95 de 1998 e, no mérito, o projeto merece pleno acolhimento.
Trata-se de proposição da mais alta relevância para o país, voltada a viabilizar a realização da Copa Feminina em território nacional, evento que, pela primeira vez, será sediado em um país sul-americano. A competição ocorrerá em 24 de junho a 25 de julho de 2027, em 8 cidades sedes: Belo Horizonte, Brasília, Fortaleza, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo. Todas com experiência consolidada na Copa de 2014, considerada uma das melhores edições da história da competição masculina. A escolha do Brasil como país sede representa o reconhecimento internacional da força do nosso futebol, da capacidade do país para organizar mega eventos e no potencial transformador para o futebol feminino brasileiro e mundial. A expectativa da FIFA é de receber mais de 3 milhões de torcedores, movimentar a economia e projetar o Brasil como potência esportiva contemporânea. O futebol feminino brasileiro carrega marcas profundas de proibição estatal e de preconceito social. O Decreto-Lei número 3.199 de 1941 vedou expressamente às mulheres a prática de esportes considerados, à época, incompatíveis com a condição da natureza feminina. A proibição perdurou por 4 décadas, sendo formalmente revogada apenas em 1979. As atletas que persistiram em sua paixão pelo esporte, durante e após a proibição, são pioneiras em sentido pleno, e a elas o Estado brasileiro deve não apenas reconhecimento, mas reparação. Os dados sobre desigualdade salarial no futebol feminino reforçam a gravidade do problema. Aproximadamente 70% das profissionais que atuam no futebol feminino possuem outro emprego para complementar o salário e 30,5% não recebem nenhum valor a título de salário ou ajuda de custo. No cenário internacional, os dados da FIFA indicam que em 2019, as jogadoras recebiam menos de 8 centavos para cada dólar recebido pelos homens. Em 2023, esse valor subiu para 25 centavos por dólar. Evolução positiva, claro, mas ainda muito aquém do necessário. E é nesse contexto que a presente proposição deve ser apreciada. Mais do que uma lei sobre logística de um campeonato, de um grande evento, trata-se de um marco institucional do reconhecimento do futebol feminino como prática esportiva plena, merecedora de toda a atenção do Estado brasileiro. Passa-se a seguir a análise dos dispositivos do projeto. Capítulo 1 reúne as disposições preliminares, estabelecendo o objeto da lei, os princípios que regem a realização da competição e as definições dos termos técnicos utilizados como especial destaque para os princípios da igualdade de oportunidades entre homens e mulheres no esporte, da garantia e promoção dos direitos das mulheres, do enfrentamento à violência contra a mulher e ao feminicídio, do estímulo à ampliação da participação de meninas e mulheres na prática esportiva, da igualdade racial e do combate à discriminação no esporte e da consolidação do legado social, esportivo e financeiro da Copa. Os dispositivos são altamente meritórios e as definições são claras, técnicas e indispensáveis à correta aplicação da lei. O capítulo 2 trata da venda de ingressos, assegurando o direito à informação, definindo regras para preço dinâmico, taxa de revenda e transferência gratuita, e preservando para os ingressos comercializados no território brasileiro o exercício do direito à meia entrada de idosos, jovens de baixa renda, estudantes e pessoas com deficiência.
O capítulo que equilibra a proteção do consumidor e o direito à meia entrada com a flexibilização necessária à comercialização de ingressos em escala internacional é compatível com as práticas adotadas em outras Copas do Mundo e atende ao compromisso assumido pelo nosso país. O capítulo 13 disciplina o acesso e a permanência de qualquer pessoa em locais oficiais, vedando o porte ou ostentação de mensagens ofensivas ou fundadas em discriminação ou violência, com ressalva ao direito constitucional, ao livre exercício da manifestação e à plena liberdade de expressão. A redação é equilibrada e proporcional, atendendo simultaneamente à segurança do evento e à proteção às liberdades fundamentais. O capítulo 4 cuida dos vistos de entrada e autorizações de residências laboral, estabelecendo procedimentos eletrônicos e simplificados para credenciados, convidados, torcedores e trabalhadores, sem prejuízo das hipóteses de denegação previstas na Lei de Imigração. As regras facilitam a logística internacional do evento, sem afastar os mecanismos ordinários de controle migratório, resultando num conjunto normativo eficiente e respeitoso à nossa soberania. O capítulo 5 define as condições especiais de trabalho aplicáveis durante a competição, abrangendo contratos por prazo determinado, banco de horas, jornada, descanso, trabalho noturno, intervalos, feriados e a prestação de serviços voluntários, sempre em harmonia com a CLT e com a Lei do Voluntariado. O modelo é semelhante adotado à Lei Geral da Copa de 2014 e mantém o núcleo essencial de direitos trabalhistas. O capítulo 5 disciplina o planejamento e a coordenação da União em cooperação com os estados, o Distrito Federal e os municípios, estabelece disposições gerais relativas a serviços públicos essenciais, controle do aduaneiro, uso excepcional do aeródromos militares e o selo de sustentabilidade, institui também protocolos integrados de segurança e proteção dos eventos, cria a Força Tarefa Nacional da Segurança para a Copa do Mundo FIFA Feminina 2027, FT Copa, sob a coordenação da Polícia Federal e prevê comitês estaduais de segurança. O modelo é robusto e reflete melhor a experiência institucional brasileira em grandes eventos, conciliando ainda a robustez do aparato de segurança com a observância dos direitos humanos. O capítulo 7 estabelece a responsabilidade civil da União pelos danos causados em decorrência do descumprimento de suas obrigações legais e contratuais e autoriza a constituição de garantias e o contrato de seguro privado para a cobertura de riscos. O capítulo confere segurança jurídica aos compromissos internacionais assumidos, sem comprometer o regime constitucional da responsabilidade civil do Estado e a proteção do patrimônio público. O capítulo 8 é dedicado à concessão do prêmio no valor fixo de 500 mil pago às jogadoras titulares e reservas da Seleção Brasileira de Futebol que conquistaram a medalha de bronze em 1998 FIFA e que participaram da Copa do Mundo FIFA, a primeira, né? Do mundo em 1991, que é a primeira edição oficial da competição. Registra-se que o impacto fiscal estimado é de 15 milhões de reais. A despesa será custeada com o orçamento previsto do Ministério do Esporte, não havendo despesas em 2027 e 2028. É preciso contextualizar essa iniciativa. O Brasil já adotou medidas semelhantes em favor dos jogadores da seleção masculina, campeão mundial em 1958, 62 e 70, por meio da Lei Geral da Copa de 2014. Essa simetria de tratamento entre atletas masculinos e femininos é em si mesma um avanço civilizatório.
O capítulo 9 trata da proteção e da exploração dos direitos comerciais, proteção especial à propriedade industrial, relacionada a eventos oficiais, áreas de restrição comercial, via de acessos, com vistas a proteger exclusivamente a exclusividade dos parceiros comerciais da FIFA, captação de imagens, sons e acesso a locais oficiais, com disciplina da titularidade dos direitos de mídia e dos limites da utilização jornalística e sanções civis, com a obrigação de indenizar os danos de qualquer proveito obtido nas condutas vedadas. O dispositivo, que confere a segurança jurídica aos parceiros comerciais, segue precedentes adotados na Lei Geral da Copa 2014, inclusive em relação à autorização de venda de bebidas alcoólicas nos lugares oficiais da competição. O texto é equilibrado e preserva os direitos da criança, do adolescente e do consumidor. Em relação à captação de imagens e sons, os microsistemas conciliam a proteção dos direitos da mídia, da FIFA, com o direito constitucional à informação. O capítulo 10 contém as disposições finais, que é a intimação da União em causas de demandas contra a FIFA, possibilidade de conciliação administrativa pela AGU, autorização para feriados nacionais nos dias de jogo da seleção, ajuste dos calendários escolares, autorização para a exploração de apostas de cotas fixas relacionadas aos eventos, autorização para o patrocínio e divulgação das marcas de jogos e apostas e a inaplicabilidade do artigo 4º da Lei Antifumo aos eventos oficiais. Regra de subsidiariedade, legislativa e autorização para execução de hinos e exibição de bandeiras. O artigo 75 revoga expressamente a medida provisória 1335/2026, cujos dispositivos foram integralmente absolvidos no capítulo 9. E, por fim, o projeto, em sua totalidade, apresenta-se com um instrumento técnico e politicamente apto à viabilização da Copa do Mundo FIFA 2027 no Brasil e ao adequado reconhecimento das atletas pioneiras do nosso futebol feminino, as alterações promovidas pela Câmara dos Deputados, em especial a incorporação dos dispositivos da medida provisória 1335/2026, a inclusão das atletas da seleção de 1991 entre os beneficiários do prêmio e o acréscimo da dimensão financeira ao estímulo à participação feminina e ao legado da Copa, aprimoram significativamente o texto. No que se refere à emenda apresentada pelo senador Eduardo Gomes, entendemos que não pode ser aplicada nesta mera emenda de redação, uma vez que amplia o universo de beneficiárias da lei. Sua aprovação implicaria, isso foi um grande debate desde ontem para hoje, gente. Sua aprovação, Sua aprovação implicaria o retorno do projeto à Câmara dos Deputados, comprometendo o cronograma de implementação das medidas para a Copa Feminina, porque existem os prazos. Situação nada recomendável, ainda mais diante dos alertas já emitidos pelo TCU, que é o Tribunal de Contas da União, sobre atrasos críticos na governança do evento, ausência de Plano Nacional de Legado e falhas na articulação entre os entes federados. Por fim, sob o aspecto orçamentário, o impacto estimado pela Lei número 319 de 2026 foi enquadrado como despesa irrelevante nos termos do artigo 182, parágrafo 1º da Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO de 2026, e representa o teto de gastos permitidos
com a proposição. A inclusão de novo grupo de beneficiárias extrapolaria esse limite sobre o risco de atentar contra a legislação orçamentária. E por essas razões, e por muito diálogo também, recomendamos a rejeição da emenda. Entretanto, considerando o mérito inquestionável da emenda apresentada pelo senador Eduardo Gomes e diante da impossibilidade de acatá-la sob pena de descumprimento da LDO, o que poderia implicar na necessidade do veto presidencial para as demais beneficiárias que já foram contempladas no projeto, construímos um acordo envolvendo esta relatora e o governo, e a liderança do governo aqui na casa, para resolvermos o problema. Nesse sentido, estamos sugerindo a apresentação de um novo projeto contendo o mesmo teor da emenda apresentada, de forma a contemplar as jogadoras da Seleção Brasileira que participaram da Copa FIFA 1995, com o compromisso reforçado aqui, e o apoio do governo federal e da liderança do governo nessa casa para aprovação urgente no Senado Federal e o envio para a Câmara dos Deputados de sanção. Nós vamos acompanhar. Nós vamos acompanhar. Estou dizendo aqui os representantes do governo aqui que nós vamos acompanhar. E já falando para o nosso senador, líder do governo aqui no Senado, senador Jacques Wagner. Penso que assim faremos justiça às jogadoras de 1995, sem colocar em risco a premiação das jogadoras do torneio de 1998 e 1999, que já foi aprovada na Câmara e cuja despesa total não ultrapassa o limite da LDO já previsto. Então, nós vamos fazer um novo projeto para contemplar as de 1995, porque, diante do projeto que já foi apresentado, só existe um aporte de 15 milhões que serão contemplados, que só contempla essas atletas. E se a gente extrapolasse e aceitasse, extrapolaria esse recurso e, automaticamente, a presidência teria que vetar todo o projeto nesse sentido. Então, não é justo nem para as que já estão contempladas no projeto e aquelas que ficaram fora. Então, o acordo com o governo é a apresentação desse projeto. Voto. Ante o exposto, o voto é pela constitucionalidade, juridicidade, regimentalidade, boa técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação do projeto de lei 1315 de 2026, pela rejeição da emenda número 1 CESP e pela aprovação do seguinte projeto de lei, que agora estamos apresentando e anexado ao nosso relatório. Era isso que eu tinha a dizer, senhor presidente Chico Rodrigues, e obrigada a todos pela atenção. Eu estou aparecendo aqui. Não está aparecendo não, senador. O problema da reunião ser remota é esse, né? Mas no final dá tudo certo. É isso aí, sempre dá certo. Do relatório. Ok. Minha querida senadora Leila Barros, a matéria está em discussão. Algum senador, senadora, senhor senador, senhora senadora que queira discutir? Não havendo quem queira discutir, encerro a discussão. Votação. A votação será simbólica. Em votação, o relatório apresentado pela senadora Leila Barros. As senhoras e senhores senadores que concordam com o relatório permaneçam como se encontram. Aprovado o relatório que passa a constituir o parecer da comissão favorável ao projeto pela rejeição da emenda número 1 e apresentação do projeto de lei. A matéria vai ao plenário. Parabéns, senadora. Devolvo a palavra a Vossa Excelência. Obrigado, senador Chico Rodrigues. Eu vou apresentar aqui 2 itens extra-pauta que está se referindo à questão dos 2 projetos aqui aprovados.
né, que são requerimentos de urgência. Eu requeiro nos termos do artigo 336 e 338 do Regimento Interno do Senado Federal a urgência para o PL que dispõe sobre a concessão do prêmio às jogadoras da Seleção Brasileira da Copa do Mundo FIFA 1995, advindo do parecer aprovado na CESP para o projeto de lei 1315/2026, que dispõe sobre as medidas relativas à realização da Copa do Mundo Feminina da Federation International Football Association, FIFA, 2027, na República Federativa do Brasil e sobre a concessão do prêmio às jogadoras da Seleção Brasileira de 1988 FIFA, e da Copa do Mundo FIFA 1991. O segundo requerimento requeiro nos termos do artigo 336 e 338 do Regimento Interno do Senado Federal a urgência do PL 1315/2026, que dispõe sobre as medidas relativas à realização da Copa do Mundo Feminina da FIFA 2027 na República Federativa do Brasil e sobre a concessão do prêmio às jogadoras da Seleção Brasileira de 1988 e da Copa do Mundo Feminina FIFA 1991. As senhoras senadoras e os senhores senadores que concordam com os requerimentos apresentados permaneçam como se encontram. Aprovados os requerimentos. Pode voltar para o item 2. Agora vamos para o item 2, requerimento da Comissão de Esportes número 5, que requer nos termos do artigo 58, parágrafo 2º da Constituição Federal e do artigo 93 do Regimento Interno do Senado Federal, a realização de audiência pública, com o objetivo de debater as políticas públicas voltadas ao desenvolvimento do paradesporto no âmbito do Comitê Brasileiro de Clubes Paralímpicos, o CBCP. Resultados já obtidos e ações futuras. A autoria desta presidência, senadora Leila Barros, em votação, a votação será simbólica. Eu gostaria... Pois não, senador Chico Rodrigues. Minha querida senadora Leila Barros, esse requerimento ele é muito oportuno, porque por seu convite, estivemos no Comitê Paralímpico Brasileiro em São Paulo e ali, na verdade, presidenta Leila, me surpreendi com o alto nível, a qualidade das instalações, a qualidade dos instrutores, a participação efetiva desses brilhantes atletas paralímpicos do Brasil, e vejo que essa audiência pública realmente ela teria que partir sim de Vossa Excelência, querida Leila, porque mostra exatamente a importância do paradesporto, mostra inclusive que o Comitê Brasileiro ele tem realmente essa capacidade esse poder de síntese, né, para fortalecer esse esporte paralímpico, obviamente, onde o Brasil é destaque mundial, né? Então, parabéns a Vossa Excelência pela iniciativa, né? Fico até muito grato de forma pública pelo seu convite, quando estivemos há uns 3 meses atrás em São Paulo, e ali só os olhos, na verdade, identificam o que representa essas instalações, que representa os investimentos, que representa aquela capacidade aglutinativa que tem, na verdade, para fortalecer cada vez mais o esporte paralímpico no Brasil. Então, parabéns a Vossa Excelência pelo requerimento e eu tenho certeza que vai ser muito rico, né, de informações e de participação, porque é um segmento do esporte nacional que merece cada vez mais o nosso apoio, o nosso estímulo e, acima de tudo, o nosso orgulho de brasileiros. Parabéns a Vossa Excelência. Obrigado, senador Chico Rodrigues. Eu acho que é importantíssimo a gente fazer esse debate. Que bom que o senhor esteve comigo lá visitando a sede, né, do comitê. Estou aqui ao lado do presidente João Batista, e que foi um encontro muito, muito bacana, porque a gente pôde ver presencialmente,
né, uma política pública muito bem executada, não só na formação dos nossos atletas paralímpicos, mas uma referência já cuidando da base. Eu não sei se você lembra a época que nós fomos lá, estava tendo os jogos escolares, né? E paradesporto, né, escolar, e foi muito interessante, porque a gente não tinha os atletas lá, mas a organização já estava toda para receber. Então, assim, é um orgulho para todos nós e, mais importante, ouvir cada representante aqui que vai ter o direito de fala para falar sobre o trabalho do CBCP e de todo o movimento paralímpico do Brasil, mas, mais do que isso, fazer um alerta à casa, quando a gente trata de orçamento aqui. A gente trata tanto de orçamento, a gente fala tanto do quanto que o orçamento para o esporte é um cobertorzinho minúsculo, entendendo a importância do esporte, não só para a formação dos grandes atletas, mas assim, a importância do esporte na promoção da saúde, o braço da segurança pública. Esses dias mesmo nós estávamos tratando aqui dessa questão de tirar recursos do esporte, do movimento esportivo, para atender a segurança pública, reforçando mais uma vez que todos nós sabemos a importância da segurança pública, mas não entender os movimentos da segurança pública, a sociedade civil, né? Esta casa não entender a importância do esporte, o quanto que ela é um braço justamente para a segurança pública, porque nas áreas mais vulneráveis, se não é cooptado, esse jovem, cooptado pela cultura ou pelo esporte ou na educação, ele é cooptado pelo crime organizado, pelo bandido. Então, assim, o esporte, o paraesporte, eles são fundamentais nesse processo, né? De inclusão, de cuidar da pessoa com deficiência também, que a gente sabe o quanto que se retira, né? Não só da questão da vulnerabilidade, da questão social, mas a questão emocional, a questão familiar, o quanto que essas duas vertentes do nosso esporte, elas agregam e são fundamentais para um país próspero, para um país saudável e, acima de tudo, para um país que quer realmente progredir. A gente sabe da importância do esporte em toda a sua capacidade, né? O desporte e o paraesporte. Então, é um prazer ter todos vocês aqui, todo o movimento. Vejo grandes figuras aqui do paradesporto nacional, e que depois eu vou ter oportunidade, eu queria até depois de toda a explanação, né, que a gente tenha pelo menos um ou dois para-atletas que possam falar um pouquinho também das suas experiências e do quanto o trabalho do CBCP tem sido importante e impactado o trabalho de vocês, a preparação de vocês para as grandes competições. Que a gente sabe que o paradesporto, o brasileiro, é uma potência mundial, está entre os 5 melhores e maiores do mundo. E isso, para nós, é um grande orgulho, né? Então, eu queria uma salva de palmas, por favor, para o nosso paradesporto. Bom, então, vamos na votação do requerimento, que eu não tive a oportunidade de finalizar. Ele trata, o objetivo é debater as políticas públicas voltadas ao desenvolvimento do paradesporto no âmbito do Comitê Brasileiro de Clubes Paralímpicos, resultados já obtidos e ações futuras. E a votação ela será simbólica. Em votação, o requerimento, as senhoras senadoras e senhores senadores que concordam com o requerimento permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Bom, vamos para a segunda parte. Essa segunda parte destina-se à realização da audiência pública com o objetivo de debater as políticas públicas voltadas ao desenvolvimento do paradesporto no âmbito do Comitê Brasileiro de Clubes Paralímpicos, o CBCP, resultados já obtidos e ações futuras em atenção ao requerimento 5 CESP de autoria desta presidência. Eu convido para tomar lugar à mesa os seguintes convidados: o senhor João Batista Carvalho e Silva, presidente do Comitê Brasileiro de Clubes Paralímpicos; o senhor Fábio Augusto de Araújo, secretário nacional de Paradesporto do Ministério do Esporte. Ei, João. Seja bem-vindo, João. O senhor Natanael Pereira Barros, diretor executivo e de projetos da Associação Petrolinense de Atletismo.
A senhora Natália Cavalcante de Araújo, gestora técnica e social na Associação do Centro de Treinamento de Educação Física Especial, CETEF. Grande trabalho, CETEF. Bem-vindos. Bem-vindos. E o senhor Antônio Manuel Pereira, presidente da Associação Esportiva e Cultural Brasília Quad Rugby, que está representando o senhor José Higino Oliveira Souza, presidente da Associação Brasileira de Rugby em Cadeira de Rodas. Antes de passar a palavra aos nossos convidados, eu comunico que esta reunião ela será interativa, transmitida ao vivo e aberta à participação dos interessados pelo portal do E-Cidadania na internet, no endereço senado.leg.br/e-cidadania ou pelo telefone 0800 061 2211, 0800 061 2211. O relatório completo com todas as manifestações ele estará disponível no portal, assim como as apresentações que foram utilizadas pelos expositores. Ao fim das exposições, as palavras serão concedidas aos parlamentares inscritos para fazerem as suas perguntas ou comentários. Quero agradecer a participação de todos e vamos passar para as exposições iniciais. Eu gostaria de passar a palavra ao senhor João Batista Carvalho e Silva, que é presidente do Comitê Brasileiro de Clubes Paralímpicos. Seja bem-vindo, João Batista. Bom, primeiramente, senador, eu queria agradecer o convite para estar aqui hoje falando desse tema tão importante, que é o esporte das pessoas com deficiência, o esporte paralímpico, para o desporto nacional. Fico feliz também com a ida da senhora, do senador Chico Rodrigues, ao Centro de Treinamento do Comitê Paralímpico Brasileiro, que acaba de completar 10 anos. E todas as vezes que lá vou também, me enche o coração de orgulho pelo desenvolvimento do esporte paralímpico aqui no nosso país. Eu hoje estou presidente do CBCP, do Comitê Brasileiro de Clubes Paralímpicos, o mais novo integrante do Sistema Nacional de Esporte, mas fui também o primeiro presidente do Comitê Paralímpico Brasileiro entre 1995 e 2001. Depois fui organizar o voleibol sentado aqui no nosso país. Já tinha organizado o futebol de amputados e hoje estou no CBCP e cumprindo aqui com o meu papel de militante convicto da causa das pessoas com deficiência. Muitas vezes eu fui instado a me pronunciar sobre o que fazia eu no movimento de pessoas com deficiência, sem portar ou sem possuir uma deficiência. Eu fui casado por 48 anos com uma pessoa com deficiência. Acabei de perder aqui minha esposa recentemente, que ao longo desses anos todos foi não somente também militante, mas incentivadora, né, da minha inclusão nesse movimento de esporte, que seguramente é a melhor ferramenta de inclusão para as pessoas com deficiência na sociedade. Agradecer também aqui os companheiros aqui de mesa que fazem com que o esporte aconteça na base, proporcionando, né, aqui mais e mais pessoas com deficiência possam encontrar caminho para suas vidas pelo esporte. Agradecer também ao secretário Fábio,
que hoje dirige a Secretaria Nacional do Paradesporto, é uma conquista também do movimento, né, das pessoas com deficiência, e com maestria dirige lá a Secretaria Nacional. Queria agradecer aqui aos colaboradores do CBCP que aqui estão, ex-deputada Rosinha da Defal, Andresa, Isis e Arthur, e em nome deles agradeço a todos que fazem com que o Comitê Paralímpico Brasileiro possa, a cada dia, oportunizar condições adequadas para que os atletas paralímpicos possam participar de competições no âmbito nacional. Agradecer também aqui ao Coronel Pavalec e ao Coronel Amaro, vindos do Paradesporto Militar, que também tem um papel extremamente importante para militares que se acidentam na atividade e passam a fazer do esporte também um instrumento de inclusão em suas vidas. A todos os atletas que aqui estão, também o meu agradecimento. Eu tenho uma apresentação, se puder. Sejam muito bem-vindos os citados aqui pelo João Batista, na nossa comissão. De inclusão em suas vidas. A todos os atletas que aqui estão, também o meu agradecimento. Eu tenho uma apresentação, se puder. Bom, então, para falar de esporte de pessoas com deficiência, de esporte paralímpico, aqui pelo João Batista, não há possibilidade de excluir de inclusão em o Congresso Nacional. A todos os atletas que aqui estão, também o meu agradecimento. Eu tenho uma apresentação, se puder. Bom, então, para falar de esporte de pessoas com deficiência, de esporte paralímpico, aqui pelo João Batista, não há possibilidade de excluir entendia, né, gente? O Congresso Nacional. A todos os Bom, então, voltando aqui, retomando, não há como se falar, né, de esporte paralímpico, de paradesporto, de centro de treinamento que a senhora e o senador Chico Rodrigues visitaram recentemente, não fosse o Congresso Nacional. O Congresso Nacional oportunizou que o esporte de pessoas com deficiência pudesse viver aqui momentos gloriosos pela aprovação de leis que proporcionam essas condições que o Brasil tem hoje para sair lá da criação do Comitê Paralímpico Brasileiro do 37º lugar na Paralimpíada de Atlanta para o 5º lugar em Paris 2024. E não é só a posição do país no quadro de medalhas, mas também nós produzimos lá em Paris o atleta da Paralimpíada, Gabrielzinho, considerado o atleta da Paralimpíada, premiado com laureus, o segundo atleta paralímpico a ser premiado com laureus, e o Gabrielzinho é a expressão mais concreta de como o esporte pode transformar a vida das pessoas com deficiência. Bom, eu vou começar pela Lei 9615 de 1998, mais conhecida como Lei Pelé, e vai ser substituída, né, pela Lei Geral do Esporte. Mas eu também, senador, acho que a Lei Geral do Esporte não poderia excluir o nome de Pelé da legislação desportiva. Pelé foi... eu acho que seria assim de bom tom, né, que a Lei Geral do Esporte fosse Lei Edson Arantes do Nascimento, né, nosso rei Pelé. Mas a Lei 9615, ela inseriu, depois de 40 anos, o Comitê Paralímpico Brasileiro no Sistema Nacional do Desporto, em 1998. Depois dela,
outras legislações e o desenvolvimento, né, do esporte. Não fosse ela, a senhora não teria tido a oportunidade de conhecer o centro de treinamento do Comitê Paralímpico Brasileiro, nem nós teríamos tantos atletas com deficiência hoje aqui e em tantos rincões do nosso país. Então, a Lei 9615, ela é a semente, né, que frutificou por conta que deu condições a que o esporte paralímpico, que era considerado esporte de manifestação cultural, antes dela, passasse a ser considerado também esporte. Opa! Agora um problema aqui com o passador. Depois a Lei 10.264 de 2001. A Lei 10.264 de 2001 nasce aqui no Senado Federal, por iniciativa do então senador Pedro Piva, e infelizmente nada naquele momento, né, contemplava o Comitê Paralímpico Brasileiro. O Comitê Paralímpico Brasileiro ficava com os recursos que já tinha obtido com a Lei Pelé, mas estava excluído, né, da Lei Agnello Piva, até que a lei chega no Senado, no Congresso, na Câmara dos Deputados, depois da Paralimpíada de Sydney, e transforma-se na Lei Agnello Piva, destinando 15% dos recursos provenientes de loterias para o Comitê Paralímpico Brasileiro. Eu chamo a lei de alforria financeira, né? Foi a alforria financeira que deu oportunidade para que o Brasil se desenvolvesse como se desenvolveu nesses anos. Depois a gente tem a Lei Brasileira de Inclusão, votada aqui no Senado Federal, que dá ao Comitê Paralímpico Brasileiro novos recursos. Os 15% transforma-se em 37% dos 2% que havia destinados para o COB e para o Comitê Paralímpico Brasileiro. E a lei, para além, né, de ser uma lei que tem importância fundamental para a vida das pessoas com deficiência, atletas ou não atletas, ela também dá ao Comitê Paralímpico Brasileiro as condições para que pudesse se desenvolver mais e mais ainda. Depois a Lei 14.073, de outubro de 2020, que reconhece o CBCP como integrante do Sistema Nacional do Desporto, dando vida a uma nova, né, organização para cuidar de clubes, né, de pessoas com deficiência. E a Lei 14.294, de 4 de janeiro de 2022, que determina oficialmente um percentual da arrecadação das loterias federais destinados ao CBCP. Num acordo com o CBC, né, com o Comitê Brasileiro de Clubes, o CBCP passa a receber recursos a partir de janeiro de 2022 para desenvolver todo o trabalho que a gente tem feito. Aí a gente tem a evolução do número de filiadas, né, ao CBCP. Em 2020, quando nasce o CBCP, nós éramos 11 entidades filiadas, que são consideradas filiadas natas. Em 2022, fizemos um cadastro nacional de entidades, abrimos a filiação e naquele ano fechamos o ano com 88 filiadas. Em 2024 já éramos 143 e agora em 2026 203 filiadas. Tem ali também a distribuição pelas regiões do nosso país. A região sudeste concentra, né, o maior número de entidades, seguido pela região sul, nordeste, centro-oeste, e a região norte, infelizmente, é a região com menos clubes e associações de pessoas com deficiência, apesar do seu território, né, imenso. Mas a gente tem feito, né, um trabalho para que a gente possa aumentar o número de entidades na região norte.
Nós, ao longo desses 4 anos em que recebemos recursos, nós já colocamos, né, à disposição dos clubes de pessoas com deficiência 4 editais. Estamos finalizando o 5º edital, que deve sair agora. O edital número 1 foi para nossos filiados natos, e para equipamentos, né? Então, a gente teve a oportunidade de comprar canoas para o Naves, para o CETEF, nós aquecemos a piscina, né, do CETEF, cadeiras de rodas, academia, fizemos uma quadra lá em São José do Rio Preto para o CAD, e o edital, ele despendeu R$1.458.275 reais para o edital. Ele teve 2 fases, a primeira fase com 7 projetos aprovados e a segunda fase com 5 projetos aprovados. Depois o edital número 2, o edital número 2, hoje é um edital, depois sucedeu a ele o 3, e o 4, ele é um edital perene, né? Ele cumpre esse prazo do ciclo, né, paralímpico para Los Angeles 2022. No edital 2, é uma questão aí. Todas as atividades do CBCP são executadas diretamente pelo comitê, porque nós temos uma quantidade muito pequena de clubes com certificação 18A, dos 203, 50 apenas tem a certificação, e a gente tem trabalhado bastante também no aprimoramento da gestão desses clubes, para que a gente possa trabalhar com a descentralização de recursos também. Então, para que a gente não tenha 2 sistemas, a gente hoje optou por fazermos a aplicação direta dos nossos recursos. No edital número 2, para as entidades que se habilitaram, as 111 entidades, 109 instrumentos assinados, a gente destinou 113 mil para cada uma delas, e para as confederações, porque as confederações também é importante para o esporte paralímpico, para o desenvolvimento dessas modalidades. As confederações, elas são também beneficiadas com recursos do CPB, do Comitê Paralímpico Brasileiro. Mas a gente, para aumentar o número de possibilidades de competição, a gente tem feito acordos de cooperação com as confederações desde 2024. Aí é um pouco do resultado do edital número 2. A gente tem ali o selinho, né, de clube apoiado pelo CBCP. Hoje, o CBCP transformou-se na mola propulsora, né, para a participação de atletas com deficiência nas competições oficiais das confederações e também do Comitê Paralímpico Brasileiro. O edital número 3, nós tivemos adesão de 154 entidades, foram apresentados 122 projetos por clubes, 12 por confederações. Nós tivemos executados 305 projetos em 6 meses apenas, né? O valor investido, para as entidades filiadas, 15 milhões. O valor para cada entidade ficou em R$ 97.402 e para as confederações, 333 mil. As modalidades, né, que nós contemplamos ali com o edital, e ali a gente tem uma foto do Palmeiras, né, aquilo que eu falei ainda há pouco. Nós temos clubes, né, muito organizados, e temos também, infelizmente ainda, clubes muito pequenos, né, que precisam ainda de melhorar a sua gestão para poderem fazer um trabalho melhor em benefício das pessoas com deficiência.
O edital número 3 é 20 milhões, e os recursos oriundos da Lei 13756 de 2020 e 14294 de 2022. Hoje, o CBCP ele tem também se aprimorado bastante com a tecnologia, né? A gente tem hoje uma equipe de 50 colaboradores, metade deles aqui em Brasília, né? Temos uma subsede aqui no Niterói, no Brasília Shopping, no 11º andar. Fica aqui o convite, né, para que a senhora faça também uma visita aqui ao CBCP. E a nossa sede lá em Niterói. Hoje a gente já tem, né, um BI em que a gente semanalmente atualiza, prestando conta, está no site disponível, para quem queira ver quanto a gente já aplicou dos recursos para o edital, quantas pessoas foram beneficiadas, quantos são atletas masculinos, quantos são femininos, né, e assim sucessivamente. Então, aqueles que tiverem depois interesse, acessar o site do Comitê Brasileiro de Clubes Paralímpicos e tem lá à disposição o BI. A evolução também da aplicação de recursos nos editais, o edital número 1, 2,5 milhões, executamos 1,5, né, 1,4 milhões, o edital 2, 15 milhões que estavam disponíveis, nós executamos 7 milhões 461, e o edital 3, 20 milhões, sendo aplicado 10 milhões. Esse também é um problema que a gente tem por conta, inclusive, da gestão e do calendário do esporte paralímpico aqui no nosso país, né? A gente tem poucas atividades no primeiro semestre, uma concentração de muitas atividades no segundo semestre. Então, a gente precisa também, eu tenho conversado bastante com o Comitê Paralímpico Brasileiro, né, com o Zé Antônio, o Jonas, Misael, né, para que a gente possa tentar equilibrar, né, as competições ao longo do ano, porque senão a gente também fica sobrecarregado nos finais de ano por conta do volume, né, de projetos que a gente recebe. Ali tem a evolução do número, né, de entidades beneficiadas, saímos de 7 no edital 1 para 305 no edital número 3, e o número também de beneficiários, né, saímos de 528 para 3.901 beneficiários no edital 3. Bom, agora eu tenho aqui um vídeo, né, de alguns clubes, né, que são beneficiados com recursos do CBCP, para encerrar aqui essa minha apresentação. Dá para soltar? O CBCP, ele proporciona a gente coisas que os recursos que a gente ofere, consegue, não nos permitem isso, tipo um auxílio para fazer um estatuto, por exemplo, um auxílio para hospedagem, por exemplo. Até eu comparo com o Bombril, 1.001 utilidades, né? Um lugar onde que a gente pode conseguir quase que tudo. Teve, ano passado, 117 atletas contemplados pelo CBCP. É uma ajuda enorme demais para a nossa associação. Hoje a gente considera o nosso pai do esporte lá dentro do departamento. A gente tem como trazer o atleta para o departamento e falar assim, ó, você vai andar de avião esse ano, viu que você nunca andou de avião? Você vai ter condição de dormir num hotel bom, numa cama boa. Então, assim, só quero agradecer a todos que fez esse trabalho aí. Temos o apoio do CBCP há 2 anos e é uma equipe pequena e que faz muita diferença esse apoio, de ter a segurança de treinar e pensar que, sim, a gente vai ter a condição de participar de uma competição, né? Nós, atletas, somos movidos por competir. Então, ter essa segurança de poder competir com passagem aérea garantida, hospedagem garantida. Eu falo que para o atleta treinar bem, ele tem que ter tranquilidade. E isso faz toda a diferença para nós. Em que isso continue crescendo e
cada vez mais melhorando e evoluindo e abrangendo novos atletas e novos clubes. Bom, então eu queria agradecer a senadora mais uma vez, né, pela oportunidade de falar um pouquinho aqui do CBCP e dizer que nós, para além dos editais, o edital 4 que é perene, né, vai até 2028, abrindo grades, né, a cada semestre. Nós temos também um edital sendo gestado para fornecimento de uniformes, né, que também não é uma dificuldade para os grandes clubes, mas para os clubes pequenos é sempre uma coisa muito difícil. Então, o CBCP, preocupado, né, com essa questão, está lançando um edital para que a gente possa ter uniformes de passeio, de pódio, de competição. Dizer também, senadora, que nós, em 2023, preocupados com essa questão da gestão, nós rodamos o Brasil com formação, fazendo formação de gestores com o CBCP em ação. E depois o resultado, o desdobramento disso foi um summit que fizemos aqui no final de 2023 e agora, nesse ano, novamente, vamos fazer aqui em Brasília o segundo summit, já com muito mais gente participando em novembro, na primeira semana de novembro, aqui no CICB. Então, estão todos convidados ao summit. Agradecer à senhora mais uma vez pela oportunidade. Fico aqui também à disposição para perguntas e muito obrigado a todos. Eu gostei de CBCP, dar oportunidade a algumas figuras que eu já conheço. O professor Gastão, a gente apoia, né, o projeto, a Jade também. A gente teve a oportunidade de apoiar, enfim, CETEF, nós somos parceiros, enfim, o movimento na cidade do Paradesporto, assim, eu tenho uma ligação, né, tanto eu quanto o Ricardo, que é minha chefe de gabinete, são muito próximas. E fico feliz, porque essa era uma pergunta que eu iria te fazer, né, porque a gente fala dos recursos, os recursos estão aí quando a gente vê o valor do que tem, né, para os clubes, e aí vê que a execução, né, tem ali de 20 milhões, só metade foi executada, né? Então, a gente sabe que, de fato, não é a boa vontade da entidade. Na verdade, é a dificuldade do acesso e também dessa gestão, que é fundamental realmente, que o CBCP ele entre nesse front para preparar, para ajudar, dar esse suporte a esses gestores. E que bom que vai ter esse summit aí, eu vou acompanhar, eu vou lá nesse summit para ver. Vai, Rosinha. Oi. Porque a diferença também das regiões é algo preocupante, né? 7% região norte, né? E o sudeste a gente sabe que está que a gente sabe que está nata. Então, como equilibrar? Claro que isso é desafiador para todos nós, né? Principalmente para o CBCP, o CPB. Como equilibrar esse acesso dos recursos, a melhoria, né, da oferta do serviço para esses jovens, para as pessoas com deficiência dessas regiões mais distantes, né? É um grande desafio, né, João? É bastante, é muito grande. Nós temos hoje no CBCP, quer dizer, já temos desde o início, né, de nossas atividades, um departamento de mentoria, né, em que o departamento ele tem procurado ajudar clubes com documentação, melhora da qualidade dos seus estatutos, em busca da certificação 18A. A gente deu um salto grande. Eu disse que aqui que a gente tinha 50 agora atualmente, mas a gente saltou. No início do CBCP nós éramos menos de 20. Então eu acho que foi um trabalho bastante assim profícuo, né, para a melhoria da gestão. E agora nós vamos também com o Departamento de Gestão,
fazer com que os clubes entendam o processo de apresentação de um bom projeto. Que façam uma boa execução e depois também uma prestação de contas, né? Nós usamos uma plataforma que não é uma plataforma adequada, né, às necessidades do CBCP, chama-se o Andoc. A gente foi aos pouquinhos modulando essa plataforma para o atendimento dos nossos clubes, mas a gente está construindo agora internamente, lá dentro do CBCP mesmo, criamos um núcleo de inovação de sistemas e estamos criando uma plataforma que vai estar disponível agora, já a partir da segunda fase do edital número 4, para que os clubes possam ter condições, né, de ter uma melhor informação sobre a apresentação de... O João Batista, que é o presidente do Comitê Brasileiro de Clubes Paralímpicos. Eu vou passar a palavra agora para o senhor Fábio Augusto Lima de Araújo, que é o secretário nacional de Paradesportos do Ministério do Esporte. Seja muito bem-vindo, Fábio. Obrigado, senadora Leila. Quero agradecer aqui em nome do ministro Paulo o convite para participar dessa audiência pública. Saúdo o nosso querido presidente do CBCP, João Batista, a Natália, o Emanuel e o Antônio Manuel. E, em nome dele, quero saudar todos os nossos atletas. Quero saudar também o pessoal do Ministério da Defesa, CDMB e todos aqui presentes que nos acompanham pela internet. Senador, eu acho que a gente não pode deixar de fazer uma relação entre o início dos trabalhos do CPB e o início dos trabalhos do CBCP, porque a gente tem uma pessoa em comum nesses dois eventos, que é o João Batista. O João é uma pessoa que dedicou boa parte de sua vida ao esporte para a pessoa, não só ao esporte para a pessoa com deficiência, mas também na defesa dos direitos da pessoa com deficiência. E eu tenho a alegria de ter acompanhado desde 21, quase que no nascimento do CBCP, todo o trabalho que ele e a equipe vem fazendo. Ninguém faz nada sozinho. Está aqui a equipe do CBCP com alguns dos seus 50 membros, que fazem um trabalho magnífico. Como eu disse, eu tenho acompanhado de muito perto o trabalho do CBCP. Foi a primeira entidade ao qual eu tive o prazer de receber quando tomei posse como secretário lá em 23. E desde então a gente tem uma relação muito próxima em termos institucional e pessoal. Então, institucional muito importante, porque o movimento clubístico paradesportivo precisa muito do apoio, né, do Congresso, do Executivo, precisa muito do apoio de pessoas como o João e a equipe para poder alavancar o nosso paradesporto, para desenvolver o nosso paradesporto. Eu, em 23, como mencionou o João, a gente assinou um acordo de cooperação para poder participar desses momentos de capacitação das entidades paradesportivas. Muito se fala que por que o paradesporto, o esporte paralímpico brasileiro é tão vitorioso. Existem inúmeras teorias, mas eu acho que a teoria mais forte é que quem trabalha com paradesporto trabalha com amor. E eu acho que isso faz toda a diferença quando lá na quadra. Então, eu tenho essa relação muito próxima com todas as entidades, eu acredito, porque a gente, quando trabalha com paradesporto, a gente se envolve. E estou vendo aqui, a gente tem inúmeros parceiros. Agradeço publicamente também a senhora, que a gente no Brasil também tem 2 eventos certos: Carnaval e emenda da senadora Leila para o paradesporto. Então, é isso. Agradeço, senadora. A Natália está aqui, que é nossa parceira via emenda, né, do CETEF. A gente vai fazer um teativo e um CMA. Então, o Natanael também é muito parceiro. Oi?
Oh, que boa notícia, ótima notícia. Desculpa, senadora, é com muito prazer que eu estou aqui hoje para a gente poder debater o CBCP como entidade essencial para o desenvolvimento do paradesporto no país, para que a pessoa com deficiência possa exercer seu direito, porque não é favor, é direito. Está na Constituição, está na Lei Brasileira de Inclusão, está na Lei Geral do Esporte. A pessoa com deficiência, o esporte para a pessoa com deficiência o Estado tem o dever de fomentar, apoiar o esporte para a pessoa com deficiência com prioridade. Está lá, artigo 3º, parágrafo 1º da lei que a senhora foi relatora. Então, tem sido uma jornada muito boa junto com essas entidades, com esses parceiros, para a gente desenvolver o paradesporto. Eu também tenho uma apresentação rápida, porque a Secretaria Nacional de Paradesporto, ela analisa os gastos realizados pelo CBCP, pelo CPB também, mas pelo CBCP, dos recursos oriundos da Lei Agnello Piva. Desde 23, a gente tem acompanhado as contas da entidade e esse relatório foi aprovado há 2 semanas pelo CNE, pelo Conselho Nacional do Esporte. Então, eu gostaria de, só para a gente ter uma ideia de como os recursos são gastos, né? Então, o quadro de resumo de valores arrecadados em 25, né, que a gente faz a gente faz análise em relação à transparência e ao mérito esportivo. O CBCP, em 2025, arrecadou cerca de 17,3 milhões de reais de loterias. A gente não fez ainda a análise dos gastos dos recursos recebidos em virtude da lei das bets, porque ainda, né, não foi utilizado. Exatamente. Categorias de despesa, né, que faz parte do 2º anexo da portaria MESP 92, que regulamenta os gastos, né, oriundos desses recursos. Cerca de 656 mil foram gastos em programas, projetos, desenvolvimento e manutenção do paradesporto, 12 milhões em programas de projetos de preparação técnica, manutenção, locomoção de atleta. Não foram executadas ações, programas e projetos de formação de recursos humanos, nem em programas e projetos de participação em eventos esportivos. Despesas administrativas, aqui eu gostaria de fazer um parêntese, porque o João Batista fez uma observação muito importante. Existem muitas entidades paradesportivas que precisam de um apoio maior para que elas possam se ajustar ao que a lei determina, para que elas possam ter a certificação, que elas possam ter acesso ao recurso público. Então, a gente, junto com o CBCP, a Secretaria Nacional de Paradesporto, junto com o CBCP, conversamos e finalmente entendemos que as despesas administrativas dentro desse ciclo paralímpico, elas poderiam ir um pouco além do que determina os 25%, né, da lei. Hoje, o CBCP tem, por conta da portaria, pode utilizar até 40% dos recursos recebidos para despesas administrativas. Eu tive a oportunidade de visitar a Andef há cerca de 3 semanas e é importante a gente fazer essas visitas porque a gente vê em loco como os recursos vêm sendo gastos, né? Então, o João me apresentou o sistema de inovação que eles estão desenvolvendo para que os clubes, dentro dessa mentoria que eles fazem com as entidades, um sistema de inovação magnífico, que vai facilitar o trabalho do CBCP, vai facilitar aí as entidades para que elas possam
obter recursos públicos. Então, e eu quero que não só sistemas, mas você também precisa de pessoal qualificado para fazer essa mentoria. Não adianta uma entidade que visa o desenvolvimento do paradesporto não investir em pessoal, porque as entidades lá na ponta precisam desse apoio. Então, é importantíssimo o trabalho que o CBCP faz em relação a isso também. Hoje, cerca de 34,9%, 35% mais ou menos, o CBCP faz esses gastos administrativos dentro do que determina a portaria. Vale dizer que essa prestação de contas foi devidamente apresentada no CNE e foi aprovada pelo Conselho. Aqui, senadora, eu queria falar um pouco sobre o programa Vencer pelo Esporte, que tem um vínculo direto com o CBCP, porque a gente está planejando, a gente já está planejando, não, a gente já colocou, a gente já está nos trâmites administrativos dentro do Ministério do Esporte a assinatura desse acordo de cooperação com o CBCP, que tem muito a ver com esse programa Vencer pelo Esporte. O programa Vencer pelo Esporte, ele visa fomentar, apoiar e implementar ações estratégicas de formação e oferta de atividades físicas, esporte adaptado, utilizando a atividade física e o esporte como instrumento para a reabilitação funcional, promoção da saúde e inclusão social da pessoa com deficiência. Isso, senadora, para mim, vai ser a grande virada não só do paradesporto no Brasil, mas também a grande virada em relação ao acesso da pessoa com deficiência à atividade esportiva. Por quê? Porque ele é um programa que acontece dentro do SUS, dentro dos centros especializados de reabilitação do SUS. Então, esse programa, ele tem... eu fiz aí um gráfico, saúde e MEC. Então, a gente são dois instrumentos diferentes que permitem essa atividade física e o esporte dentro dos centros especializados em reabilitação, né, que é o ACT do MESP com o Ministério da Saúde, que tem como meta implementar o paradesporto em 10% dos centros especializados em habilitação. Parece pouco, mas eu acho que a gente tem que começar pequeno também para que a coisa seja feita com eficácia e com cuidado. A gente está lidando com um processo de reabilitação que deve ser feito dentro de uma linha de cuidados específica para que a gente, na ânsia de fazer, não acabe prejudicando a pessoa com deficiência. Hoje, no Brasil, são cerca de 370 centros especializados em reabilitação. E a meta 2, capacitar 60% dos profissionais de educação física do SES. Uma coisa interessante, senadora, é que, em virtude desse acordo de cooperação técnica, a gente conseguiu quebrar a bolha, né, do Ministério da Saúde em relação ao esporte. Eles, agora, via norma técnica, estabeleceram que os profissionais de educação física são obrigatórios dentro dos centros especializados em reabilitação. Antes você podia contratar, mas não era obrigatório. Hoje já é obrigatório. E os projetos de novos centros especializados em reabilitação dentro do PAC já vêm obrigatoriamente também com infraestrutura esportiva no seu projeto original. Então, é um avanço imensurável. Exatamente. E onde é que entra o MEC? O MEC entra, o Ministério do Esporte entrou como interveniente num contrato de gestão que o MEC tem com o Instituto Santos Dumont. O Instituto Santos Dumont é um instituto de pesquisa em neurociência, é também centro especializado em reabilitação. Então, os profissionais ali entendem desse processo de reabilitação e a gente achou que era o parceiro ideal para realizar as capacitações e o monitoramento da política pública
dentro dos centros especializados em reabilitação. Então, o MESP entra com o programa Vencer pelo Esporte e com os recursos. A gente vai destinar cerca de 6,37 milhões de reais para essa capacitação, monitoramento e fornecimento de equipamentos esportivos para os centros especializados. O MS entra com os profissionais e a estrutura dentro dos centros especializados em reabilitação. E eu acho que era o grande sonho, eu acho, da equipe da SNPar, fazer esse programa andar. A gente já fez a capacitação, já temos, esse semestre a gente já vai começar o atendimento em 12 centros especializados em reabilitação. A gente fez um chamamento público com alguns critérios. Por exemplo, o centro tinha que ter pelo menos 2 profissionais de educação física para que a gente não capacitasse e, se de repente ele saísse do centro, o centro ia ficar sem o professor e sem o programa. A gente adotou o critério também que teria que ser um SER 4, né, que atende 4 deficiências: a física, a sensorial, a intelectual e física, sensorial, intelectual e visual, desculpa. Então, esse programa, ele já está, são 12 centros especializados já tiveram essa capacitação junto ao ISD e agora estão implementando o esporte dentro dos centros especializados. Eu não vou ter aqui E todas as regiões serão atendidas? Todas as regiões já estão sendo atendidas. Isso também foi um dos critérios que a gente utilizou. Perfeito. É que a gente colocasse em todas as regiões do país. Então, por que a gente... Tem um outro aspecto, senadora, que eu acho que é muito importante. Em virtude desse acordo de cooperação com o Ministério da Saúde, existe hoje, dentro da Secretaria de Atendimentos Especializados do Ministério da Saúde, uma ação específica para aplicação de recursos nesse programa, no esporte, dentro dos centros especializados em reabilitação. Então, os deputados e senadores poderão destinar recurso da saúde, dentro daqueles 50% que são obrigados, para fazer esporte dentro dos centros especializados em reabilitação. Isso é uma vitória muito grande, muda a vida. E a gente precisa, senadora, que o Congresso pegue essa causa pelo braço e patrocine e divulgue por aí, porque a gente vai ter uma virada de chave muito grande. Certamente aqui você já tem uma apoiadora, agora vamos ter que correr atrás dos demais. Mas assim, excelente, parabéns pela iniciativa. Nossa, isso aqui vai ser fundamental, essa parceria do Ministério do Esporte, né, da Saúde, da Educação, e a gente tem uma rubrica ali que a gente vai poder, de fato, direcionar daquele recurso dos 50 para a saúde. Está lá dentro. Sensacional. E é uma ação, senadora, que não cai naquele recurso que é destinado, que cai num fundo, não. Essa é uma ação específica, já vai direto para o centro especializado em reabilitação. É muito bom. Então, qual a importância do CBCP nisso tudo? A gente, como eu falei, já estamos fazendo um acordo de cooperação, né? E a gente vai, junto com o CBCP, capacitar, fortalecer essas entidades paradesportivas no Brasil, fazendo promoção de educação, treinamento, habilitação, com foco na qualidade técnica, né? E o que é que isso vai... E o CBCP também vai nos ajudar nesse programa Vencer pelo Esporte, para que a gente possa, uma vez que o paciente tenha... seja dado a ele, durante a transição de cuidado, antes se chamava alta qualificada, agora eles estão chamando de transição de cuidado, que a pessoa com deficiência que sai do centro especializado em reabilitação possa ser direcionada
para um clube, uma entidade paradesportiva, vai deixar de ser paciente, vai deixar de ser atleta. E o que é que a gente espera mudar com isso? A gente espera mudar... O objetivo, eu acho que a missão da Secretaria Nacional de Paradesporto não é formar atletas de alto rendimento, é dar acesso à pessoa com deficiência à atividade física. Mas isso, o programa vai, junto com o CBCP, ajudar que as pessoas com deficiência possam ser atletas. É uma escolha muito pessoal. A senhora foi atleta... A gente dá as ferramentas e oportuniza. Exato. A gente sabe que nesse mar, 1 ou 2 serão atletas, mas não interessa, assim, a gente está atendendo a todos, aqueles que querem ter acesso à atividade física e aqueles que, porventura, têm a capacidade, a habilidade e a aptidão para se tornar um paratleta. Não, sensacional. Muito boa, muito boa. Parabéns, Fábio. Obrigado, senador. Então, essa mensagem que eu queria deixar hoje aqui com vocês, agradecer o convite, agradecer a presença de todo mundo e dizer que a Secretaria está à disposição. Obrigada. Grata pela participação e mande meu abraço ao ministro Paulo Henrique, viu? Um carinho por ele, por vocês. Eu vou passar a palavra agora para o Natanael Pereira Barros, que é o diretor executivo de projetos da Associação Petrolinense de Atletismo. Seja bem-vindo, Natanael. Bom dia a todos. Cumprimentar a todos os presentes em nome da senadora Leila Barros. Levo o meu sobrenome aqui, né, de Natanael Barros. E é um prazer muito grande estar aqui e falar dessa instituição no qual eu carrego com muito orgulho e que representa muito para a gente do sertão nordestino, da cidade de Petrolina, e que tem gerado um impacto muito grande em todo o sertão nordestino. Então, é um prazer imenso, mais uma vez, agradecer a João, que tem nos dado o apoio, né, ao CBCP, que tem caminhado conosco nessa jornada. Durante a apresentação falarei aqui dos workshops, que para a gente contribuiu muito para a gente ampliar nossas ações na gestão do clube e transformar o que vem transformando na APA o que ela é hoje, né? Um grande símbolo de transformação social que acontece lá no sertão pernambucano. Antes de começar a apresentação, tem uma apresentação minha aí, pode colocar, por favor. E é muito bom, Leila, estar aqui nesse momento, porque te escutar, né, falar, né, uma pessoa que foi do esporte, viveu o esporte, né, que fala com a alma, que fala com o coração, para a gente que é da área de educação física, é de uma felicidade muito grande tê-la aqui nesse espaço de voz, viu? E para mim é um prazer muito grande estar aqui. E falar aqui desse clube que vem fazendo uma grande transformação no sertão. Opa, deixa eu saber aqui. Só me habituar aqui ao... Pronto, ok. Esse clube que está situado lá no sertão pernambucano, a gente tem uma atuação fortemente no segmento paralímpico, mas atuamos também no segmento olímpico, né? E desde que a gente iniciou o nosso trabalho lá em 2003, a gente teve que fazer uma reformulação administrativa ao longo do ano, né, dos anos, porque a gente teve que entender, né, que é como acontece com a maioria dos clubes esportivos e paradesportivos, né, que são o professor, é o presidente, que é o tesoureiro, que é o diretor. E a gente entendeu naquele momento que a gente precisava dar um passo atrás para a gente se reorganizar e se reestruturar. E foi a partir daí que a gente sentou durante o período da pandemia, né? A pandemia impactou diretamente todos os clubes, né? E o mundo inteiro, mas naquele momento para a gente foi um momento muito importante, porque a gente disse, não, a gente precisa se reorganizar, senão a gente vai passar a vida inteira aqui tentando ir atrás de recurso, de investimento, mas a gente não sabe como fazer isso, né? Então foi num momento que a gente parou para refletir e a gente passou a distribuir nossas funções internas, né? E aí eu trago aqui como é que a gente está posicionado lá no
no Nordeste, né? Então a gente está localizado na cidade de Petrolina, né? A cidade banhada pelo Rio São Francisco, ali Petrolina e Juazeiro. No entanto, hoje a gente já expandiu nossas ações para o entorno ali das cidades, né? Então a gente está hoje no estado de Pernambuco e na Bahia, e aí eu coloquei ali as cidades que a gente está, com cada um com um pontinho, né? Petrolina, Lagoa Grande, Uricuri, Bodocó, Santa Maria, Juazeiro e Remanso. E por que eu coloquei somente esses municípios? Porque nesses locais é onde a gente está atuando formalmente. Nesses locais, a APA Petrolina tem hoje um professor e um estagiário desenvolvendo essas atividades, tá? Um pouco. Deixa eu passar. Isso. E aí eu trago um pouquinho dessa nossa trajetória ao longo dos anos para saber, né, como foi que a gente chegou nesse momento atual. A entidade, ela inicia no ano de 2003, né, sua organização, né, de fundação, nasce em 2006 juridicamente, né? E a partir de 2016, a gente começa a fazer um trabalho de gestão um pouco mais forte, onde foi potencializada a partir da pandemia. E aí a entidade ela passa a ser utilidade pública municipal, passa a receber prêmios, né? E em 2023 foi o momento que, em conversa com o João, a gente ainda nem se conhecia pessoalmente, acredito, e João disse: Natanael, gostaria que a APA tivesse conosco nos workshops, levando um pouco da experiência que vocês têm aí do sertão nordestino. E aí é importante a gente lembrar, porque até aquele momento, Leila, em 2023, a APA tinha acabado de conquistar o título nacional de atletismo paralímpico. Então, a gente está falando de uma entidade do sertão pernambucano, sem infraestrutura adequada e que conseguiu conquistar o título nacional de esporte paralímpico. E aí, respeitando, né, as devidas proporções, é como se eu tivesse uma equipe de voleibol treinando no campinho de areia, ganhando a Liga Nacional de Voleibol. E a gente conseguiu essa conquista do título nacional. E aí a gente viajou o Brasil todo junto com o João, passando um pouco dessa experiência e como foi que a gente conseguiu chegar até esse ponto, né? Então a APA, durante esses 23 anos de história, já impactou mais de 4.500 pessoas, né? Estamos em 7 municípios e em 2 estados. E a gente tem trabalhado muito na ação de gerar oportunidades, que é o que o Fábio acabou de falar e Leila aí reforçou, né? Então, a gente tem ampliado nossa pirâmide com os projetos incentivados, é importante falar isso. Hoje são 7 projetos incentivados e 11 escolinhas esportivas na região. Então, hoje nós estamos diretamente só com atletismo, com 880 crianças sendo atendidas, fora as outras modalidades de projetos sociais que a gente passou a evoluir. Então, a gente entende que é preciso massificar, gerar oportunidades para essas crianças e aqueles que têm a potencialidade, né, que queiram entrar no esporte de alto rendimento, a gente tem feito essa migração para o esporte de alto rendimento. Isso. E aí eu vou chegar nesse ponto ainda da pista, né? Porque a gente entende, né, que nesse caso a medalha ela começa antes, né? Ela começa no acesso. A gente precisa dar o acesso para que essas crianças possam praticar o esporte. E durante esse processo, aqueles que tenham a habilidade, né, e que tenham as condições necessárias possam migrar para o esporte. Então, por isso que a gente está aumentando essa nossa pirâmide, né, gerando mais oportunidades, levando núcleos para cidades do entorno da nossa cidade. E com isso a gente tem conseguido grandes resultados, no qual eu vou falar aqui na frente, né? Então, a gente tem lá, né, a iniciação acolhedora, né, gerando oportunidades, fazendo com que essas crianças, tanto com deficiência como sem deficiência, tenham acesso, e aí os professores dessas escolinhas, eles vão fazendo esse filtro para poder a gente trazer para as modalidades esportivas. Aqui são crianças de polos que a gente tem no entorno, né, da cidade de Remanso, né, um aluno com síndrome de Down, um aluno com deficiência visual, que é a atual campeã brasileira escolar. E aí a gente, quando chega na comunidade, né, que a mãe relata: nossa, eu não tinha perspectiva, estou com a minha filha aqui que hoje é campeã brasileira escolar, né? Então a gente
tem trabalhado muito essa ampliação das nossas escolinhas esportivas, né? E hoje é um quadro, esse dado é o dado que tem aí no relatório de gestão, né? Mas nós já estamos hoje com 880 crianças, aumentamos mais um núcleo de atletismo paralímpico. Tem todo um processo aí de quando nós começamos com os projetos das escolinhas, que primeiro foram 2 núcleos com 160 crianças sendo atendidas somente na cidade de Petrolina. Hoje nós estamos com 11 polos, né, e são 880 crianças somente com aulas de atletismo. E o que isso representa? E o que vem representando? Deixa eu passar, acho que não foi aqui. Opa, deixa eu só voltar. Vem representando que essa base que a gente vem trabalhando no entorno tem atingido esses resultados, que foi possível graças ao apoio do CBCP, que foi por lá que a gente adquiriu as passagens para que a gente pudesse levar esses jovens para o Campeonato Brasileiro. E aí é um dado muito importante também, Leila, porque geralmente o clube ou ele é muito bom na base ou ele é muito bom no alto rendimento. Eu estou falando aqui da equipe campeã brasileira Sub-17, da equipe campeã brasileira Sub-20, da equipe campeã brasileira Sub-23 e que serviu também de apoio para a equipe que é hoje a atual tetracampeã brasileira de atletismo paralímpico. Então, isso é um feito muito, muito importante para a gente, que tem um significado muito importante para a nossa região. E a partir desses dados, dessas informações... Deixa eu ir aqui. Que podem ser encontrados aí no relatório de gestão, a gente fez um mapa dessa nossa evolução, né? E aí os 3 últimos anos ali que a gente tem o apoio do CBCP, a gente vê esse quadro de medalhas, né, subindo, saindo de 19 medalhas de ouro para 30 medalhas de ouro, né? E aí a gente fez também um levantamento de pontuação. Da pontuação APA, aquela de verdinho ali, né, dos últimos anos, né, 2022, 2023, 2024 e 2025. Então, a gente deu um salto na pontuação, né, muito alto. Então, a gente está falando aqui de 140, 150 clubes em disputa. E a APA Petrolina vem nessa crescente e trabalhando fortemente para manter essa hegemonia no atletismo paralímpico. E o que chama a atenção de todo esse processo, né? A APA Petrolina vem há 5 anos renovando sua certificação, viu? Então a gente tem um cuidado muito grande com toda a nossa transparência. Então a certificação é um documento que a gente tem um cuidado, tá? E o que chama a atenção, voltando aí, o local de treinamento dos nossos atletas. Então, ainda estou falando que aqui é um dos melhores locais, que é o de Petrolina. Então, quando a gente pega todo o nosso entorno, a gente não tem infraestrutura. Então, todo o treinamento é feito nessa localidade, né? Então, o que a gente precisa nesse momento é descentralizar a infraestrutura, né? Então, a infraestrutura ela ainda está localizada nos grandes centros e no litoral. Então, a gente precisa olhar agora para o sertão. E aí a gente traz, né? Porque a APA recebeu agora da Prefeitura do município de Petrolina uma área de 31 mil metros quadrados. Então, hoje a gente está nessa caminhada e aí a gente está aqui pedindo o seu apoio. Quando tiver com senadores do estado de Pernambuco, né, conversar com senadores do nosso estado para que a gente possa ter esse complexo no sertão, lá na cidade de Petrolina, que a gente possa acolher esses meninos, que esses meninos que lá estão não precisem se deslocar para outros grandes centros. A pista de atletismo mais próxima que a gente tem fica a 600 quilômetros de Petrolina, né? Outros atletas precisam estar no centro de treinamento para poder fazer seu treinamento. E a Leila passou por isso quando jovem, né, Leila? Que de sua cidade, para se deslocar, para ir para BH. Então, a gente vem hoje trabalhando para poder construir esse nosso complexo esportivo, que vai atender não só Petrolina, mas toda uma região. Não há, no sertão nordestino, uma pista de atletismo oficial.
Já temos o projeto, já temos o orçamento, estamos prontos e preparados para que esse complexo saia do papel, tá? E antes de encerrar, deixa eu passar aqui. Então, isso aqui fica a minha mensagem, né, e o meu pedido institucional para essa comissão, né, que a APA ela apresenta evidência de que o paradesporto cresce quando o território, governança e investimentos caminham juntos. A APA é uma prova viva disso, né? A gente tem trabalhado dia após dia para poder conseguir hoje essa estrutura, para que a gente possa dar uma qualidade maior aos atletas paralímpicos de nossa região. E aí o pedido que aí fica é fortalecer o CBCP, porque fortalecendo o CBCP também fortalece os clubes, né? E criar um apoio permanente aos centros regionais, para que a gente tenha essa descentralização dos complexos esportivos ou dos centros esportivos. E eu agradeço aqui esse momento. Tem um vídeo aí que eu deixei de 50 segundos, é um vídeo curto que fala da conquista do tetracampeonato brasileiro, né, de 2025, que foi conquistado pela APA, né, uma trilha sonora do nosso conterrâneo João Gomes, e que representa muito para os atletas paralímpicos e também para a APA Petrolina. Então, pode passar o vídeo, por favor. E obrigado, pessoal. Você só me passa esse vídeo aí que eu vou passar para os senadores de Pernambuco rapidinho. Lindo vídeo, parabéns pelo trabalho, Natanael. Mande meu abraço a todos os atletas, enfim, todos da associação lá da APA, viu? Que belo trabalho. Quem sabe eu quero ter a oportunidade, quem sabe em breve com os meus colegas senadores, de visitar o espaço, viu? Parabéns, parabéns. Eu vou passar a palavra agora para a senhora Natália Cavalcante de Araújo, gestora técnica e social na Associação de Centro de Treinamento de Educação Física Especial, o CETEF aqui, nosso CETEF, por favor, Natália. Seja bem-vinda. Olá, bom dia. Agradeço o convite de estar aqui presente hoje, principalmente aos nossos atletas que estão aqui, nossos beneficiários, a essa grande mesa. É uma honra estar podendo falar sobre a nossa instituição e falar sobre todo o apoio que a CBCP tem nos oferecido, né? Hoje, conversar sobre essa entidade, né, que é tão importante para o desporto brasileiro. Atualmente, eu atuo na gestão técnica e social da CETEF, sou uma mulher branca, cabelos longos, tenho 1,59 e meio de altura, eu acho esse meio muito importante, que eu quase tenho 1,60. Então, eu hoje estou vestindo um blazer branco com riscas pretas e uniforme da CETEF. E agradeço mais uma vez pelo convite.
Atualmente, a CETEF desenvolve, né, aqui em Brasília, as suas atividades desportivas, né, paradesportivas de reabilitação. Então, hoje, este ano, fizemos 36 anos, né, um grande número. Desenvolvemos de forma totalmente gratuita as nossas atividades, ações e serviços para pessoas com deficiência e seu núcleo familiar. O que hoje é muito importante, a gente vê o núcleo familiar como parte desse processo, né? A família está ali junto, são eles que levam os nossos beneficiários, são eles que estão dando suporte desde a reabilitação. Hoje a gente tem em nossa instituição mais de 1.700 beneficiários, né? Sendo desses 1.700, 520 praticantes de modalidades paradesportivas e de reabilitação. A CETEF é uma das entidades, né, fundadoras da CBCP. A gente participou ativamente dessa grande mudança na gestão dos recursos públicos e na mentoria das associações e clubes que atuam hoje no paradesporto. Hoje, o CPCP é muito mais que um apoio para a nossa instituição. Ele é fundamental para a nossa gestão, capacitação de recursos, reestruturação, participação em editais, eventos e competições. Uma grande equipe sempre está à disposição para nos auxiliar. E é à disposição mesmo. Se eu mandar uma mensagem aqui neste minuto, eles me respondem. Não importa qual seja a sua dúvida, igual o nosso colega, né, de profissão falou, o Gastão, realmente é 1001 utilidades. Eu nunca tive uma negativa, eu nunca tive uma falta de resposta, uma dúvida nunca foi pequena para a CBCP. Eles sempre estavam lá, dia após dia, para nos apoiar. Acredito que 2 dos grandes requisitos, vou até perguntar para o João se isso é verdade, para contratar lá na CBCP, para ser colaborador na CBCP, é a paciência e prestatividade. Pois nunca houve um momento sequer em que os nossos questionamentos não fossem esclarecidos. A CETEF hoje participa ativamente de muitos campeonatos. A gente participa de muitas audiências, muitas reuniões, justamente para poder transformar, ajudar, auxiliar o esporte, né? O paradesporto parece meio clichê, mas ele realmente é transformador. Ele é uma ferramenta de conduta, é uma ferramenta de inclusão e estar à frente de instituições, estar ao lado de instituições que prestam esse serviço é um orgulho para todos nós. Hoje, a CBCP ela é fundamental para a nossa gestão, né, para a nossa captação de recursos, para a participação nos editais que ela oferece. Acredito que peço desculpa. Acredito que um dos veículos transformadores é justamente poder oportunizar pessoas com deficiência o acesso ao esporte, o acesso a uma reabilitação de qualidade. No ano passado, eu tinha um sonho que foi realizado, né? Eu estou na CETEF laboralmente há 20 anos, mas eu nasci, né, na CETEF. E o meu sonho e o sonho de muitos beneficiários, muitos colaboradores da CETEF foi realizado pela CBCP, que foi a gente ter uma piscina aquecida. Neste mesmo período, agora em maio, nossas atividades com certeza estariam interrompidas pelo frio, né? Porque muitas pessoas com deficiência não suportam, né, devido à deficiência, a água fria. E hoje é o primeiro ano nosso que a gente não vai interromper as nossas atividades na piscina. Nossos atletas treinam a pleno vapor e nós que somos do esporte sabendo o tanto que isso é efetivo, não ter o seu ciclo esportivo interrompido, né? Porque a gente gera anualmente um ciclo, né, de treinamento para os nossos beneficiários e ele não foi interrompido. Dentro desse processo,
também estão os nossos beneficiários da área de reabilitação, que futuramente vão estar no esporte. E eles utilizam essa mesma piscina para poder fazer a sua atividade de reabilitação. Utilizando a piscina todo ano, faça frio ou faça sol, o que é o primordial para o nosso desenvolvimento e continuidade. E saltando do treino para as competições, quem é atleta e uma parcela percentual que está aqui hoje dos nossos atletas, sabem da importância que é um transporte, sabem da importância que é você ter uma hospedagem. E hoje, do ano passado, vou contar do ano passado para cá, mais de 200 atletas foram beneficiados pelas passagens aéreas da CBCP, oferecidas pela CBCP. Isso é um marco muito importante, porque os nossos beneficiários passavam 2 dias aí na estrada para ir numa competição no Nordeste, ou às vezes numa competição aqui mesmo no Centro-Oeste, né? Em Cuiabá, por exemplo, é 1 dia e meio de viagem, e hoje eles vão de transporte aéreo. Tem muitos atletas que nunca tinham andado, né, de avião. E poder você levar uma equipe com mais de 20 pessoas, todas de avião, a gente lota hoje os aviões, né, porque realmente a gente usa e abusa desse recurso, né? A gente não tem palavras para definir o nosso agradecimento. Atualmente, esse é um dos recursos mais essenciais que a gente tem oferecido pela CBCP. Todos os atletas que estão aqui hoje, todos já viajaram pela CBCP, né? E de 520, 200, só desse último edital já foram beneficiados. Eu aproveito essa oportunidade de fala, na qual eu represento as instituições, né, apoiadas. A gente está aqui com entidades que são potências no paradesporto, inclusive a APA, né, dá trabalho para a gente, dá trabalho, mas ela tem o mesmo propósito, de desenvolver o esporte. Então, nas pistas, somos adversários, mas na vida, a gente está em conjunto para desenvolver o esporte paralímpico e o paradesporto para quem não tem esse acesso. Então, hoje, representar uma dessas instituições apoiadas, né, pelo CPB, com valores que geram impacto social, inclusão, propósito, conectando o presente que antes ou parecia ser inalcançável, porque os recursos estavam lá. Mas era difícil para nós, gestores, alcançar esses recursos. E a gente carrega no nosso uniforme a marca, né, do CBCP, como um clube apoiado. Mas mais que o CBCP proporciona, ele transcende a palavra apoio. Ele potencializa e promove as entidades rumo à autonomia e ao desenvolvimento e transformação. Né? E em nome dos nossos beneficiários, em nome da comissão técnica, o nosso muito obrigado para essa instituição que vem a cada ano transformando o esporte, o paradesporto. Eu estou na CETEF, como eu falei, há muitos anos, né? Então, eu tive um exemplo muito grande que foi do fundador da CETEF, tenho até hoje, o fundador, o professor Dr. Ulisses de Araújo. E desde que eu me conheço por gente, que ele me mostra a importância de poder auxiliar, ajudar. Antes mesmo da Lei Brasileira de Inclusão, ele já tinha esse propósito de incluir, de mostrar que o esporte ele está para todos. A gente não pode discriminar classe, deficiência, cultura. E a CETEF tem esse propósito. Hoje, há 36 anos, a gente desenvolve, sem nenhum tipo de discriminação, o esporte e a reabilitação para pessoas com deficiência. Isso não há preço, né? Tudo que a gente faz, que a gente transforma, as dificuldades, o nosso crescimento foi a base de promover para nós, os nossos beneficiários, uma qualidade de vida.
e hoje, através de leis, os seus direitos. Porque a gente hoje não luta por conseguir mais um transporte aéreo, por conseguir uma piscina aquecida. Hoje a gente luta para mais recursos como instituições da CBCP, para que elas possam nos transformar as nossas instituições, seja ela pequena, seja ela grande, em grandes potências paradesportivas. Como a senadora falou, às vezes 1 ou 2 atletas são campeões, mas o grupo, o ciclo, todos se beneficiam. Quem está nessa profissão, quem é professor de educação física, quem é gestor da área paradesportiva, quem é atleta, está ali por amor, está desenvolvendo o seu trabalho por uma missão. Então, todos que eles estão ali por uma missão. A missão justamente poder oportunizar a pessoas que antes não tinham acesso, que antes não era direito ao esporte. Vou me estender um pouco mais para contar uma história de uma pessoa que eu escutei há pouco, a história completa, mas que eu estou com essa pessoa desde que ela era criança. Ele hoje está aqui, que é o nosso presidente, o vice-presidente, o Diego Lima. E a história dele é uma história que eu sei que essa palavra não é muito utilizada, mas é sim uma história de superação. Eu conheci ele criança, sem denunciar aqui a minha idade, mas conheci ele criança, ele apareceu na pista, na nossa pista de atletismo, com uma criança muito contida, muito tímida, e que foi transformado pelo esporte. Na pista, eu me recordo, porque eu sempre ia, Eu confesso que meu pai me levava para todos os locais, final de semana. Dia de semana, estava lá eu, junto com ele, desenvolvendo o esporte. E o Diego chegou através de um professor nosso, na época que hoje ele está com basquete paralímpico, e ele chegou justamente para poder mostrar para a gente como a transformação é feita pelo esporte. Com 7 anos, ele estava lá nessa pista de atletismo, e quando esse professor contou a história de vida dele, eu peço até licença aqui, Diego, para contar, de uma família totalmente desestruturada, uma família envolvida no crime, e não tinha nenhum propósito de vida. Ele não tinha nenhum propósito, ele tinha todos os motivos para ele ir para um caminho que poderia parecer fácil, mas que futuramente ia cobrar dele. E hoje, o Diego, ele é um dos campeões brasileiros na sua categoria no atletismo. E vem sendo uma grande ferramenta de exemplo aos nossos beneficiários que são crianças, aos nossos beneficiários que acabaram de se transformar em pessoas com deficiência por algum motivo, aos pais, aos responsáveis, mostrando que o veículo do esporte, a transformação que nós fizemos na vida dele, que o esporte fez na vida dele, não tem preço. Então, hoje, ele nos agradece. Não tem um dia que ele não me encontre e não fale um pouco da CETEF, não fale como a CETEF transformou a vida dele, mas eu que agradeço pela transformação que ele fez em nossas vidas, e em mostrar que toda pessoa tem a oportunidade de crescer, toda pessoa tem uma possibilidade de mudar de vida. Hoje, o Diego tem família, tem o trabalho, tem tudo isso. Hoje, professor de educação física, ele seguindo o exemplo dos nossos professores, do seu grande, igual ele fala, o seu grande pai, seu grande mestre Ulisses. Ulisses tem muitos filhos, e eu tenho muitos irmãos, porque ele mostrou para a gente que realmente a CETEF e qualquer instituição que apoia a pessoa com deficiência tem um papel fundamental de transformação. E você acordar todos os dias e poder possibilitar, através de políticas públicas, a melhoria para os nossos beneficiários, para as pessoas que praticam esporte, não tem como você definir em palavras,
não tem como você dimensionar. Hoje o João, à frente, né, da presidência da CBCP, mas ele sempre esteve à frente. Desde que eu me conheço por gente, ele está lá. Desde que ele entrou no CPB, junto lá da sua instituição, da sua associação, ele sempre esteve presente no papel de transformação. E hoje eu estou aqui para agradecê-lo, agradecer o CBCP, agradecer todos os colaboradores, agradecer a senadora Leila, que sempre está ao nosso lado, sempre apoiando o esporte para a pessoa com deficiência. Não poderia esquecer também de agradecer os nossos apoiadores que estão sempre nesse processo, onde a gente faz as nossas atividades, realiza todas as atividades, que é a INAP, é um órgão do governo, estamos lá gratuitamente, desenvolvendo nossas atividades. Temos apoio das secretarias, Secretaria de Educação, Secretaria de Esporte, Secretaria Nacional de Paradesporto, para desenvolver o nosso trabalho. E a gente vai continuar nessa luta, porque ainda é a luta, né? Eu quero um dia sentar e poder informar que a luta se foi. Hoje a gente só colhe os frutos, mas ainda é uma luta. E, não menos importante, agradecer todos os representantes aqui da CETEF, os nossos beneficiários, né? Que sem vocês, o que seria da CETEF, né? Vocês mostram para a gente a cada dia o papel transformador. Agradecer também como mãe, que hoje eu sou mãe de uma filha com deficiência, ela tem autismo, e ela é uma das beneficiárias da CETEF. E eu sei o papel, agora falando realmente como mãe, o papel que é transformador na vida de uma criança com deficiência do esporte. Hoje ela pratica as atividades do jeitinho dela, da maneira dela, mas com muita paciência dos nossos colaboradores, nossos professores, que estão lá a cada dia para que ela se desenvolva e tenha autonomia, porque é isso que a gente quer. É isso que a CETEF quer, a autonomia para que qualquer pessoa, qualquer cidadão, qualquer família consiga ter os seus direitos adquiridos. Muito obrigada. Obrigada, Natália, pela sua participação, pela fala. Realmente, a CETEF faz um belo trabalho e a gente... Todo o movimento paralímpico de Brasília, em especial, deve muito ao trabalho do CETEF, trabalho do Ulisses, professor Ulisses, que realmente é uma referência para todos nós. E aproveitar e mandar meu abraço para ele, que ele faz falta, né, presencialmente. E agradecer a todos vocês, essa parceria e todo esse trabalho lindo que vocês fazem aqui em prol da pessoa com deficiência, em especial aqui do Distrito Federal, viu? Obrigada pela sua participação. Vou passar a palavra agora para o nosso último expositor, que é o senhor Antônio Manuel Pereira, presidente da Associação Esportiva e Cultural Brasília Quad Rugby. Seja bem-vindo, Antônio. Tá ligado? Tá ligado? Tá ligado. Não, desligou. Desligou. Aí, tá ligado. Bom dia. Em primeiro lugar, eu quero cumprimentar a senadora Leila, né? O seu João, né? Como eu chamo ele, seu João Batista, presidente do CPB, Rosinha e o pessoal do CBCP, né? O professor Fábio, né? A quem eu conheço antes de ser secretário, né? Por uma ocasião bacana, né? Que foi uma apresentação que o nosso time foi fazer em uma atividade. Eu conheci o professor Fábio, né? O professor Rodrigo, que é o vice-presidente administrativo da BRC, né? Que se encontra na plateia, né? Uma das pessoas que tem incentivado bastante o rugby em cadeira de roda, a modalidade a qual eu represento, né? A professora Natália, né? A gente foi contemporâneo de curso também de Educação Física na Católica, né? Direcionado pelo professor Ulisses. Eu também já fiz parte do CETEF, eu fui um atleta do CETEF, né? E tem até uma história peculiar com o professor Ulisses, que eu cheguei para ele e falei: professor, eu estou sendo convidado para trabalhar com rugby em cadeira de rodas, né? Isso em 2003.
2014, mais ou menos. E aí ele pegou e me falou, você tem certeza absoluta que você quer fazer isso? Porque eu era atleta de tiro com arco do CETEF e eu abandonei o tiro com arco para me dedicar ao rugby em cadeira de rodas, né? E foi uma atividade que eu conheci no SARA, né? na rede de hospitais SARAs aqui em Brasília, e me apaixonei pelo rugby em cadeira de rodas, né? Eu vou falar um pouco sobre a nossa instituição, que é o BSB, né? Que é uma associação. Ela é uma associação formada por pessoas com deficiência e a gente fazia parte de uma outra associação que tinha outras modalidades, mas a ideia do rugby em cadeira de rodas é montar clubes, né? Então a gente não tem acaba não tendo, a gente acaba não conseguindo captar muitos atletas para outras modalidades, porque a nossa modalidade em si é só o rugby em cadeira de rodas, né? E aí, desde 2011, que foi quando a gente formou essa equipe de rugby em cadeira de rodas, a gente vem trabalhando, né, no desenvolvimento da modalidade, porque a modalidade ela é muito nova aqui no Brasil. Ela veio para o Brasil em 2008 pela primeira vez, né? A gente montou a nossa equipe em 2011 e aí a história das equipes se misturam com o processo de crescimento da própria modalidade, né? Então, eu estou aqui representando o presidente da Associação Brasileira de Rugby em Cadeira de Rodas, que é o José Higino, que é um dos atletas da minha equipe, né? E eu também já fui, além de técnico dele no próprio clube, eu também fui técnico dele na Seleção Brasileira de Rugby no ciclo de 2016 a 2020, né? E hoje o José Higino, ele faz um trabalho de excelência, né? Ele cumpriu um mandato agora de 4 anos e está no segundo mandato, mas a gente, como atleta e como pessoa com deficiência, vendo as dificuldades do esporte, a gente conversava muito sobre o que a gente precisava mudar e precisava fazer para que essa nossa modalidade ela se perpetuasse ou que ela desse um avanço. E a gente chegou em um momento em que a gente, em muitas viagens e de muita observação com as outras equipes e com outras nessas competições, a gente viu que o que a gente precisava melhorar era a nossa parte administrativa. A parte administrativa, ela é muito importante para que a nossa modalidade ela funcione, né? E que a gente atenda as pessoas na ponta, né? Então, a importância de uma parte administrativa do trabalho que o José Higino vem fazendo à frente da BRC, ela é muito importante, assim como o trabalho que o CBCP também vem desenvolvendo com os clubes, principalmente com os clubes menores, né? Então, a partir desse momento, do pensamento que a parte administrativa ela é bem melhor, ela tem que ser bem melhor, bem mais trabalhada e com seriedade, dividindo papéis, como o Natanael falou aqui, dividir papéis, saber quem faz, quem capta, quem administra, isso é muito importante para que a gente chegue aqui e consiga pedir mais recursos, né? Então, a nossa associação ela é uma das contempladas desde o segundo edital, né, do CBCP. A gente participou do primeiro edital. Uma das coisas importantes que o CBCP também nos ajudou bastante foi na mentoria, né, na captação, nas certificações, no desenvolvimento da documentação da associação, a importância da documentação da instituição, ela está toda em dia para que a gente consiga captar recursos e para que a gente consiga fazer a atividade na ponta, né? Que é atender aos nossos atletas, né?
queria parabenizar o seu João, que é uma pessoa que eu conheço já há muito tempo, desde das minhas atividades na Seleção Brasileira de Rugby, né, no CBCP, na Andef, né? Então, conheci o seu João lá atrás. Admiro muito a história. É muito importante que todos nós aqui, principalmente os atletas, eles entendam a história, né? A nossa história. Sem conhecer a nossa história, a gente não consegue projetar um futuro e nem consegue se desenvolver, né? Então, é muito importante que a gente saiba de onde a gente veio, né? Com quem a gente está e para onde a gente vai, né? E eu acredito que o seu João tenha feito um trabalho de excelência. Eu admiro muito. Umas 3 semanas atrás eu estive lá na Andef, né, numa atividade, e me deparei com muitas histórias bonitas, inclusive as histórias do seu João, a história dos atletas, a história da Rosinha, né? Isso me deixa muito feliz de fazer parte desse movimento, como o professor Ulisses me falou lá atrás, você tem certeza que você quer trabalhar com isso? E eu estou lá desde 2016, aos trancos e barrancos, né? Tira dinheiro do bolso, corre atrás de alguém. A própria senadora já ajudou a gente quando secretária do esporte aqui no DF. Agradeço muito pelo tempo que a senhora esteve à frente da pasta e que sempre atendeu a gente da melhor forma possível. Então, agradecer pelo trabalho do CBCP, dizer para o seu João que a gente está junto, né, para fazer uma luta forte, né, falar com os atletas que é muito importante que vocês, além de atletas, também se interessem pelo desenvolvimento da modalidade e pelo desenvolvimento da própria entidade, né? No futuro, é a gente que tem que cuidar desse nosso desenvolvimento, né? Hoje a gente tem o seu João, tem a Natália, tem o Ulisses, a senadora Leila, tem outras pessoas que ajudam bastante, mas eu acho que a luta, ela é nossa. A gente não pode deixar de fazer essa luta. A gente tem que representar, a gente tem que ser representado por um de nós, né? E até conversei bastante com a Rosinha sobre isso. Eu acho que ela é uma das pessoas que representaram a gente. Talvez, tem muitos atletas, Rosinha, que não te conhecem, que não sabem da sua história, mas ela é uma das pessoas que fizeram muitas coisas acontecer e a gente talvez nem saiba disso. Eu acho que é muito importante a participação de vocês aqui, né? A participação em todos os eventos que a gente tiver a oportunidade de vir, vamos ocupar, vamos falar, vamos perguntar, vamos pedir para participar, porque eu acho que o interesse é nosso. Eu vi muitas falas aqui e tal, e eu acho que... E uma coisa que está aqui, cravada aqui, que é o seguinte: nós atletas e, né, as instituições, a gente precisa muito... senadora, da ajuda não, né? Da contribuição do CBCP para essas atividades que a gente tem, mas que poucas pessoas vão aproveitar isso, como está demonstrado no gráfico ali, né, seu João? As entidades, elas não conseguem se organizar, ou existe uma dificuldade, por exemplo, de trazer atletas novos por conta de material, né? Então, por exemplo, eu acho que o acesso para o atleta é o material. Eu não consigo fazer nenhuma atividade física se eu não tiver uma cadeira, se eu não tiver esse material é a porta de entrada para que eu seja um atleta. Muitas vezes, eu acho que talvez até a Natália já passou por isso, de chegar alguém lá na sua instituição e você ter que dar uma cadeira que não está na medida adequada da pessoa, corre o risco dela se machucar e depois não conseguir mais fazer a atividade. Então, é muito importante que a gente pense nisso, pense que o material, ele para mim, correr na rua só por prática esportiva de lazer, eu preciso de uma cadeira, né?
eu preciso ter esse material em mãos. Então, tipo, é uma coisa que fica sempre marcada, porque é isso que eu acho que é a maior dificuldade que eu vejo no acesso hoje, porque eu consigo levar o meu atleta para a competição, porque o CBCP desenvolve ali as passagens, a hospedagem, mas às vezes o meu atleta não tem uma cadeira adequada para competir, um material adequado para competir. Então é uma coisa muito importante, eu acho que esse é o próximo salto, né? Eu acho que a gente já tem até na saúde, né? A gente disponibiliza cadeira, a gente tem cadeira usual disponibilizado pelo SUS para cadeira usual e cadeira de banho, né? Eu acho que seria muito importante que a gente conseguisse isso de uma maneira mais fácil, né? Uma maneira mais que, se eu quiser fazer a prática do esporte, eu conseguir adquirir uma cadeira com mais tranquilidade e, de repente, tá no CETEF, tá na APA, tá no BSB, com o meu material em dias e com uma facilidade de praticar o esporte, né? No mais, eu queria agradecer, né? Agradecer a Rosinha, o pessoal do CBCP, o seu João, parceiro, a senadora Leila, convidá-la para conhecer o nosso projeto. A gente continua no Centro Olímpico do Gama, né? Desde que o Centro Olímpico inaugurou, a gente é assíduo lá, segunda, quarta e sexta, sempre de 18 às 20 horas, porque os nossos atletas, eles trabalham durante o dia e treinam durante a noite, então, tipo, é jornada dupla, né? Mas a gente está lá firme e forte, né? E estão todos convidados que queiram participar como voluntário ou como ouvinte lá, né? É isso. Obrigado e até mais. Muito pertinente a sua fala, Antônio, porque se o movimento ainda tem muito que avançar, lembre-se que antes de vocês estarem aqui, outros vieram e passaram muito mais dificuldades, inúmeras dificuldades, sem leis da loteria, sem estatuto da pessoa com deficiência. Enfim, gente, olha, esses avanços a gente tem que... Porque brasileiro tem memória curta. Eu sei disso porque eu sou a primeira geração a ganhar uma medalha no voleibol feminino do Brasil. Então, mas tudo bem, isso aí... Mas as pessoas, o público, não esquece, isso aqui é o barato. Mas, assim, é muito importante que a gente deixe viva, que a gente possa deixar viva essa memória, né, daqueles que construíram, que chegaram em situações muito mais precárias, sem nenhum tipo de infraestrutura, de legislação, para que hoje, né, tanto o movimento olímpico como o paralímpico tivessem esses avanços. Então, nós temos figuras aqui que são as percursoras, são as pioneiras, para que hoje vocês, enquanto atletas, tivessem a estrutura que antes era muito pior e era muito precária, e a gente sabe que foram essas pessoas que estiveram nesse fronte, muito travando aqui batalhas dentro dessa casa, né, Rosinha? Vou dar a palavra para a Rosinha, porque a Rosinha acho que é muito importante que ela fale também, ex-deputada federal, que tem todo um trabalho direcionado para a pessoa com deficiência aqui dentro dessa casa. A Rosinha foi uma pessoa muito determinante nesse processo. E aí, aproveitar a sua fala também, Antônio, a questão dos equipamentos, para quem não sabe, a Lei Geral do Esporte tinha essa questão das isenções para os equipamentos, principalmente para o movimento paralímpico, que foi vetado. E nós conseguimos reverter essa situação. Nós conseguimos reverter, né, junto ao governo federal, esse veto vai ser derrubado e nós vamos conseguir as isenções que vocês precisam para as cadeiras, enfim, para canoagem, para paracanoagem. Assim, tem vários outros esportes que precisam de equipamentos, e esses equipamentos não se tem no Brasil, são equipamentos importados caríssimos. Então, é até difícil a gente cobrar de qualquer instituição, de um ministério, sendo que esses equipamentos, a gente está falando em dólar, né? Então, é muito caro. E que a gente conseguiu, junto com a Receita Federal, com o secretário Barreirinha, e com o trabalho, eu tenho que falar isso, do senador Jacques Wagner do Randolph, junto ao Ministério da Economia e do Planejamento também,
que mais... E da Fazenda, na verdade, a gente conseguiu a derrubada desse veto. Agora nós estamos aqui ansiosamente esperando a convocação para a sessão do Congresso e nele constar na pauta esse veto. Mas é só para anunciar a vocês que já tem um acordo e que nós vamos ter essas exceções em breve, tá? É isso. Vou passar a palavra agora para a Rosinha. Senadora, eu confesso que eu estou aqui numa mistura de emoção, de orgulho. Passa um filme na minha cabeça, assim, da época que eu era atleta, né? Que eu me descobri como pessoa com deficiência por conta do esporte. Até então eu era só a filhinha super protegida da minha mãe, da minha família. E aí o esporte me mostrou a vida, me mostrou o mundo de verdade real. E o esporte tem isso, traz a gente para a realidade. E a gente consegue crescer da melhor maneira possível, a melhor forma de inclusão. Eu vou falar um pouquinho assim de cada coisa, vou tentar lembrar cada fala de uns e vou pontuar. Manuel tem uma história de vida como muitos aqui, porque adquiriu a deficiência já adulto, né? E tem uma grande diferença nisso, porque eu tive pólio aos 2 anos de idade, então a minha vida toda foi pautada de outra forma. Eu já enfrentei as limitações desde sempre. E ele não se depara com uma pessoa com deficiência, como a maioria dos brasileiros, sem muito recurso financeiro. Então, são 2 dificuldades a enfrentar, né? E que a gente não seja olhado, né, pelo mundo só por esse lado de superação, mas nem todos têm essa capacidade de resiliência que você teve. E hoje é exemplo para muitos atletas no Gama e no país, né? Então, isso é um motivo de orgulho, estar dirigindo a instituição e fazendo um trabalho maravilhoso, junto, inclusive, com a BRC, que também o rugby, senadora, saiu de um patamar de não existir para, em 10 anos, já estar disputando a medalha de ouro na Paralimpíada, se Deus quiser, né? Então, é um orgulho para a gente saber disso. E tem um bocado do trabalho de vocês, né? Do Higino, seu, que o rugby começou aí, fortaleceu aqui em Brasília, e a gente também tem muito orgulho disso. O João vai dizer, mas eu já vou soltar. E como é que a gente diz? Spoiler, né? Spoiler. Tá no forno, não é, João? O material, o edital do material tá no forno. Aguardem, já chega. E a gente sabe que parece que o nosso dinheiro é muito, mas não é. E o João tinha que decidir por onde começar a fazer com que os atletas tivessem acesso ao recurso das loterias através do CBCP. E ele, sabiamente, buscou a questão de beneficiar os atletas através de participação em competições. Porque a gente sabe que até com cabo de vassoura a gente arremessa lá e ganha a medalha no atletismo, né? Mas sem chegar na competição não adianta, porque a senadora sabe que ser atleta, realmente a gente se motiva a cada marca que a gente vence. E participar das competições é imprescindível, né? Então foi por esse caminho, mas todos os outros já estão no plano de ação estratégica que já desde sempre a gente vem melhorando a cada ano. E aí eu, inclusive, parabenizo toda a equipe através do trabalho de Andresa, que o plano estratégico aí tem um bocado da cabeça dela e de toda a equipe, claro, né? E a gente tem melhorado a cada ano, né? Eita, faltou isso. A capacitação dos gestores, a capacitação dos técnicos. Então, toda hora a gente vem aperfeiçoando e vai, né, seguindo. A equipe da APA é uma referência para o país, realmente, porque a gente sabe das dificuldades que o povo nordestino, em especial os sertanejos, né, tem que conviver. E lá, especialmente, porque a distância é muito grande. Então, não é só a falta de recurso, a dificuldade do clima, da terra e tudo mais, mas é a distância que tem que se vencer para você ter acesso a qualquer coisa, né? A saúde, a educação e ainda mais o esporte. E eu fiz questão de gritar aqui, como é que a gente ganha medalha de corrida sem pista? Porque faz uma diferença, né? Aí a gente volta aí para o equipamento. O equipamento do corredor é a pista boa. E correr numa pista de barro, de chão, de terra, não é a mesma coisa de correr numa pista
oficial, né? A gente sabe que faz uma grande diferença. Então, para a gente é um orgulho. O João também, sabiamente, quando levou a APA como uma referência de organização e de conquistas para a gente mostrar às outras instituições, muita gente olha para a APA e fica, vou copiar. Que é isso, a gente tem que copiar os bons exemplos. E eu só sossego quando vê aquela pista, vou até correr. Vou até correr naquela pista, já chega. E assim, o João faz questão, inclusive, de trazer a APA toda vez que a gente está com a oportunidade de falar, senadora, que é exatamente para mostrar e deixar a sementinha lá plantada. Ó, a senadora agora já tem outra visão, né? E vai se engajar nessa luta, tenho certeza. O CETEF, meu Deus do céu. E essa mulher, então, ela é a cópia melhorada do professor Ulisses. Né? A cópia feminina do professor Ulisses, que já é o que é maravilhoso. Está fazendo trabalho agora lá pelo Rio. Né? Tudo que foi feito aqui por ele na frente, aí ele deixou a melhor parte dele, que é a Natália, tomando conta aqui agora, e ele está abrindo campos lá no Rio, desbravando outras terras, né? Com esse... E aí não só com esporte, porque a gente sabe que a inclusão passa por N caminhos, e a inclusão através do trabalho também como é que a gente diz? É a sobrevivência, né? É muita gente que não tem aptidão para o esporte, não consegue sobreviver através do esporte, mas a inclusão através do trabalho, dos contratos, dos convênios, dos caminhos abertos pelo CETEF, tirou da marginalidade que eu falo não é só do crime, não, é de viver à margem, né, das oportunidades. E isso faz uma grande diferença. E assim, aqui em Brasília é o nosso braço direito. A gente tem quase uma salinha lá no CETEF, tudo que a gente precisa do CBCP, a gente corre lá. Natália, a gente precisa disso, e a Natália resolve, o CETEF resolve. A gente vai fazer uma mobilização. Natália, a gente tem uma audiência pública, a gente precisa ir para uma passeata, e ela chama a galera toda. Não só ela, né? Porque aí digo que todos os nossos filiados aqui do CBCP, o Gastão, o BSB Quaid, o pessoal do para a capital, e eu vou esquecer os nomes de todos, mas enfim, são 5, 6 filiados que a gente tem aqui, e a gente chama, a galera vem junto rapidinho. O Fábio, tu tem mais uma oportunidade, secretário, de abrir outro caminho através da rede SUS, da rede saúde, que são os equipamentos. Porque para a prática esportiva, né, saindo só da vida do paciente naquele... como é que a gente fala? Ginásio de fisioterapia para um ginásio de atividades esportivas, vai precisar de equipamentos. E ali vão nascer, com certeza, mais clubes, mais filiados do CBCP, mais pessoas que vão precisar da nossa orientação para ter uma gestão organizada, da nossa orientação para ter acesso a recursos públicos, e a gente está aqui como grandes parceiros, mas aí fica mais esse alerta. Senadora, eu quando conheci o esporte aos 15 anos, realmente foi uma transformação de vida, né? Primeira medalha, primeira viagem, eu não tomava nem banho sozinha, então foi o esporte que me ensinou a tomar banho sozinha, imagina. Autonomia, primeiro beijo, primeiro namorado, né? Primeira viagem sozinha, sem a mãe. Então, assim, é uma autonomia, é uma evolução como pessoa, como tudo. Então, a gente sabe que o esporte proporciona isso. E aí, eu também acabei me tornando gestora da ADEFAL, que é a Associação dos Deficientes Físicos de Alagoas. Nós fomos, no Nordeste, o primeiro a habilitar a instituição como um SER, né? Como ser, a gente é SER 4 hoje, SER 3. E aí sempre ficava aquele incômodo, e eu participava dos conselhos, reclamava isso, porque enquanto não fosse obrigação ter na equipe um profissional da educação física, enquanto fosse só opção, a coisa não ia acontecer.
Agora, como obrigação, daqui a pouco já vem a obrigação de também investir recurso no material esportivo, né? É uma consequência que vai surgindo. E como eu nasci... Quando tem no texto poderá, a gente já sabe. Eu luto diariamente com os meus textos. Esse poderá, esquece. Esse poderá não tem muito poder, né? Aí a coisa muda. E eu nasci isso, eu deixei de fazer a fisioterapia porque eu me encontrei na natação a possibilidade de fazer as duas coisas sem estar naquele ginásio chato que cansa, que é imprescindível para nosso crescimento, mas que chega uma hora que qualquer ser humano fica enjoado, né? A Natália, fisioterapeuta, sabe como é isso também, né? Isso. Então tem uma hora que, assim, não dá. E o esporte traz isso. E essa possibilidade de estar dentro do SUS, fazendo uma atividade de reabilitação. E, claro, como a senadora falou, nem todo mundo vai ser atleta de alto rendimento. Vai poder ser atleta por um período, mas vai descobrir o mundo como eu descobri. Eu não tenho uma medalha paralímpica, nunca fui na Paralimpíada como atleta, mas eu tenho a medalha de cidadã, né? Então, isso, para mim, foi tão importante quanto ter a medalha paralímpica. Como dizia o meu pai, de onde eu não esperava foi de onde mais saiu, dos 5 filhos deles. E o bom, sabe, a gente ouvir, Manuel, e vocês aí, de uma criança de 10, 12 anos, quando eu já estava presidente da DEFAL, nem imaginava ser parlamentar, nem nada, mas a criança chegar a ver eu dirigindo o carro, chegando lá, pedindo ajuda para tirar a cadeira de roda, ela disse assim, mamãe, quando eu crescer, eu quero ser presidente da DEFAL igual a tia Rosinha, e eu também vou dirigir o meu carro. Então, a gente ser esse bom exemplo é a melhor coisa do mundo. E hoje eu tenho um bom exemplo, que é o João, né? Que eu conheço há mais de 30 anos, mas que só agora com o CBCP, que a gente tem uma vida próxima, de convívio mesmo, de troca de experiência. E ele tem sido amigo, tem sido conselhos de pai, que se preocupa com a saúde. Você está gorda, tem que fazer a cirurgia do seio, porque a sua coluna não vai aguentar, não sei o quê. Isso é conselho de pai, né? Porque nem todo mundo tem essa preocupação, esse cuidado, essa coisa assim. Dizer que eu estou gorda, mas é a preocupação, é querer o bem-estar, é dar um conselho mesmo. Enfim, de tudo. E como um chefe, imagine, né? Tem horas que dá vontade de mandar para PQP. Mas aí passa a raiva, a gente diz, e não é que ele está certo, e não é que ele estava certo, né? E não é que ele estava certo. Eu sou fichinha e já tenho um bocado de estrada, mas ele tem muito mais na minha frente. Então, conhece muito mais. Eu me calo, aí peço desculpa para o meu pensamento e depois sigo em frente aí, de mãos dadas, porque tenho certeza que a gente fez muito e, ao mesmo tempo, muito pouco daquilo que a gente ainda precisa fazer, daquilo que os atletas, as pessoas com deficiência, precisam e merecem, que são a frase que, para mim, como é que a gente diz? Resume o que o CBCP é, uma nova janela de oportunidades para as pessoas com deficiência, né? Então, Paradesporto vai desenvolver muito mais do que já desenvolveu, porque agora a gente tem já a possibilidade de participar de competições, a gente já tem a possibilidade de ter os espaços de treinamento melhorados através dos equipamentos, a gente vai ter uma roupa mais arrumada para ir, não só para os treinos, para as competições, enfim, é um monte de coisa que a gente precisa fazer. Mas aí só o último recado. Tudo no mundo acontece só com dinheiro, mas para ter dinheiro a gente tem que estar organizado. E aí não foi à toa que a gente trouxe o CETEF e a APA e o BSB, eu sempre não, Quaid. Por quê? Porque são estruturas, são instituições que já estão, são exemplos de gestão. E as outras instituições precisam ter isso, porque senão vai ficar a vida inteira, né, tendo que transportar atleta como eu transportava. Eu andava de Kombis, saía de Maceió para Fortaleza, 18 horas andando de Kombis. E mesmo que fosse de ônibus,
A gente não conseguia descer do ônibus, a gente não conseguia ir para o banheiro, porque na estrada não tinha banheiro acessível. Né? Fazia xixi no copinho. Do número 2 não dava. Mas era assim mesmo. E hoje em dia a gente tem possibilidade de ir. Olha, os atletas, não era verdade não, gente. Não dava de onde fazer xixi no copinho. E hoje a gente consegue ir. Quê? Fazia... Então, assim, ter essas referências é importante. Assim como a gente sabe que a senadora é uma referência para a gente no esporte. É uma referência para mim como mulher. É uma referência para a gente como parlamentar, né? E Deus queira que isso continue ainda. Né? Não pare, não. Porque a gente precisa de todas essas referências para a gente continuar crescendo enquanto cidadão. Porque eu sei que é isso que tu busca como parlamentar aqui. A melhor qualidade de vida para o nosso povo brasileiro. Então, muito obrigada pela oportunidade. Obrigada pela fala, Rosinha. Eu adoro te ouvir. A gente sabe, eu como atleta olímpico e vocês aqui, nós temos tantos para-atletas olímpicos. A gente sabe da nossa luta, cada um na sua posição. A gente sabe que para chegar no nível de excelência é muita entrega, é muito treino, é abdicar de família, de lazer, enfim. Às vezes do estudo também, de muitas dificuldades. Hoje não, hoje tem o estudo online, ainda bem, mas na nossa época, minha época, eu tenho 54 anos, era outra realidade. Mas é isso, eu faço aqui, a minha experiência aqui no Congresso, ela tem um propósito muito claro, sabe? Primeiro, agradecimento por tudo que o esporte fez na minha vida. E toda vez que eu olho para um atleta ou para um dirigente, assim, a gente sai do esporte, mas ele não sai da gente. Eu serei eternamente do esporte, porque eu fui criada ali dentro do esporte. Eu me formei, me forjei, me tornei a mulher, a mãe, a parlamentar, com os pilares que o esporte me deu. Nós não somos da turma do jeitinho. Ninguém chega à excelência sem muita dedicação. Você pode ter 15 minutos de fama, mas ser um atleta que disputa como eu 3 Olimpíadas, ser melhor em vários momentos, ter suas medalhas, a gente sabe que isso é fruto de dedicação e de meritocracia. Nós não chegamos à excelência ou por alguém que indicou ou por alguém que te pôs lá. Você se colocou lá. Você chegou àquela condição porque você lutou com a sua comissão técnica, com as pessoas que te dão suporte, com a sua família e, acima de tudo, você poderia ter tudo isso, mas se você não tivesse a sua vontade, o seu lado competitivo, a sua autoconfiança, né, e a sua dedicação, não chegaria a lugar nenhum. Então, assim, o que eu faço hoje, Rosinha, digo a todos vocês, eu faço por agradecimento, porque eu sei que o esporte não transformou só a minha vida, mas transformou todos ao meu entorno, da minha família, o meu irmão. A gente sabe o que o esporte, o para-esporte trouxe para todos nós enquanto pessoas, cidadãos e cidadãs. É muito mais do que competir e ganhar medalha. É muito mais. É preparar mentes para as frustrações, é lidar com frustração, é ter resiliência, é ter empatia e se sustentar todo dia num propósito. É isso que faz a gente continuar mesmo com todas as dificuldades. Vocês sabem que eu sei que todos aqui se identificam comigo assim como eu me identifico com vocês. E é muito tranquilo a gente fazer esse diálogo aqui. Creiam que aqui dentro dessa casa tem outros parlamentares que se identificam com a causa, mas talvez pela minha trajetória, por tudo que eu tenha vivido, eu não só me identifico, eu pertenço. Só isso que eu queria dizer isso a vocês, tá? E assim, já me cobraram aqui, eu queria tanto ouvir um para-atleta, alguém gostaria de falar a respeito desse impacto do CBCP, do trabalho aqui das entidades, das instituições, que eu acho tão bacana que nós temos 3 representantes de 2 acho que o João foi muito assertivo, né? Eu quero agradecer mais uma vez o Fábio representando aqui o Ministério. Foi tão assertivo em trazer exemplos de sucesso na gestão dos recursos. Isso é muito bacana. Tem que ser sempre assim, a gente pedir às instituições quando vierem, traga os exemplos, para que eles possam dizer o que de fato esses recursos, isso que a gente
todo ano aprova aqui, né? Prova orçamento, debate toda hora, porque lei, gente, ela nunca é perfeita, mas a gente está sempre revisitando. A gente está sendo sempre provocado por vocês, pela sociedade civil, mas a gente está sempre revisitando. Então, é muito importante isso que você, viu, João, fez. Não, vou levar as entidades, as instituições que são símbolo, né? Que são um símbolo de... Está aqui o recurso que você me deu, Congresso Nacional, né? Governos, mas o dinheiro, essa confiança que vocês me deram está aqui, ó. O trabalho, de alguma forma, realizado, reverberado e impactando outras vidas. É isso que é o barato, assim, eu digo para vocês. De ser parlamentar é isso, assim, da gente poder fazer esse debate, não só focado em um ou outro, não, mas assim, trazer e dar voz àqueles que, de fato... Que aqui a gente decide a vida das pessoas, mas a gente não traz as pessoas para o debate. Eu tive uma roda de juventude essa semana, cara, eu tomei foi assim, um tapa na cara. Né? Porque os jovens hoje, eles estão antenados. A gente acha que são tudo, não estão antenados, estão sim. Teve que uma jovem falou para mim, senadora, vocês falam sobre pé de meia, sobre Bolsa Família, enfim, falam sobre tantas políticas, mas o que vocês tratam sobre a minha saúde mental? Você sabe o impacto da inteligência artificial na minha vida, das redes sociais? Eu fiquei assim, né? Eu falei assim, vocês não levam a juventude para tratar, para conversar o que de fato é para mim importante. E é verdade. Às vezes a gente se fecha numa realidade e que a gente muitas vezes não tem essa capacidade de fazer esse debate se não trouxer as pessoas, trouxer a sociedade, os setores para fazer esse debate. Então, assim, cada vez mais eu agradeço a Deus, primeira oportunidade de dar isso a gente, né? Porque o esporte me deu e eu fui atleta do esporte mais coletivo de todos. Eu não me tornei a melhor atleta na minha modalidade se não fosse a força das minhas colegas, uma para passar, outra para levantar e o time todo para cobrir. Então, eu sempre entendi muito que ninguém é nada e ninguém constrói nada, né, sem a força do coletivo. Ninguém é nada e não faz nada e não constrói nada e não é nada sem o poder e a força, o apoio do outro. Então, eu só agradeço a Deus essa oportunidade de todo o debate que é feito, como nós vamos ter do PND. Nós vamos ter o debate do PND aqui. E eu serei a relatora. Nós vamos chamar setor por setor. Movimento Paralímpico, Movimento Olímpico, os clubes, as instituições, as organizações o terceiro setor, as organizações sociais. A gente realmente tem que dividir, né, por setores o que o PND vai trazer de fortalecimento para o movimento esportivo. E aí não dá para fazer só, só chamar o Ministério, chamar o CBCP, o COBA, não. Nós temos que fazer esse movimento, ele reverberar e a gente poder debater movimento por movimento, para que ele seja justo para todos. Fazemos parte de um só corpo. Então tem que ser importante para todos. Gente, eu já vi que ninguém quer falar. Quer falar? Ah, nós temos um. Por favor, você se identifica e, por favor, à vontade. Bom dia. Eu sou o Júlio César Godoy, eu sou atleta do Parabadminton, eu faço parte da seleção brasileira. E eu acho muito importante tudo que todos nós estamos assistindo aqui. Tem vários atletas aqui de várias modalidades, de vários clubes, várias entidades, mas é muito bom a gente como atleta. Eu sou do esporte desde 2012, entendeu? Então eu peguei da época que a Rosinha falou, que a gente fretava ônibus, ia para as competições, dormia em colchão no chão, e você vê que tudo que a gente fez não foi em vão, porque hoje a gente vê que está tendo resultado. A galera que está chegando agora para o esporte está tendo uma opção de escolher poder ser atleta ou não, entendeu? Ah, eu quero praticar tal modalidade, hoje ele tem acesso e cada vez isso está aumentando mais. Então, eu como atleta fico muito feliz de ver esse movimento, porque eu falo que esses movimentos eles se transformam em ações. E a gente está vendo hoje aí, tem atleta do rugby representando, tem uma Rosinha que já foi atleta, tem atletas do CETEF, entendeu? Tem a atleta do CID-CETEF, que é o nosso parceiro, com a Natália, que sem comentários, a gente é muito agradecido por tudo que você faz.
agradecer a Leila pelo trabalho excelente à frente ao esporte, por tudo que você representa para a gente. Ao João, o João sabe o tanto que é importante tudo que ele vem fazendo, entendeu? Agradecer muito ao secretário Fábio. O Fábio é um cara que veste a camisa mesmo. Às vezes eu escuto assim, mas o Fábio não tem deficiência. Falo, cara, mas ele veste a camisa muito mais que muito deficiente que eu conheço. Entendeu? A mesma coisa da senadora Leila, entendeu? Vocês vestem a camisa, vocês não precisam ter uma deficiência para falar assim, a pessoa defende aquela causa, não. A pessoa, ela veste a camisa e defende a causa. Então, não precisa nem colocar aqui tudo que vem vindo feito, entendeu? É muito bom ver isso, todas essas ações. E como atleta, eu acho, como posso falar como a maioria aqui, vocês só não estão transformando a vida das pessoas com deficiência, vocês estão transformando famílias através do esporte. Entendeu? Porque quando eu entrei no esporte, pela minha família não tinha entrada. Porque minha mãe queria embaixo da asa dela. E eu me sentia seguro ali, em volta da minha família, em volta dos meus amigos, do meu mundinho ali. Eu não gostava de lugar movimentado, eu não gostava de ir em shopping, eu não gostava de sair de casa. Entendeu? A partir do momento que eu conheci o esporte não abriu portas, ele abriu fronteiras. Hoje eu já viajei o mundo, eu não sei nem mencionar para você o tanto de países que eu conheço. Entendeu? Vou dar um exemplo agora, dia 14, ele é meu parceiro, a gente joga simples, joga dupla, a gente vai para a França, da França a gente vai para a Irlanda e volta para jogar o Internacional do Brasil. Entendeu? Então, assim, sem o esporte eu nem me imaginaria o que estaria fazendo da vida hoje. Entendeu? E o esporte, ele transforma mesmo, porque assim, se você pegar encher essa sala aqui de atletas, não precisa nem encher, se você pegar hoje aqui alguns atletas e perguntar o que o esporte fez da vida, ele transformou. Entendeu? Você vai pegar pessoas que têm problema de depressão, problema com drogas, problema com bebida, pessoas que ficavam dentro de casa, não queria ser vista, entendeu? E o esporte mudou. O esporte é transformador, gente. Eu sou muito suspeito para falar. Então, eu agradeço por tudo que vocês têm feito mesmo e peço uma salva de palmas por os trabalhos que vocês vêm executando. Não, você não é suspeito, não. Você é um exemplo. É isso, entendeu? Gente, obrigada pelo seu depoimento. Assim, eu já estou sendo obrigada a terminar aqui. Eu acho que os meninos também, eu acho, não sei se vocês têm treino também. Eu falei, olha, todo mundo aqui é atleta, para-atleta, todo mundo tem treino, tem uma rotina estabelecida. Mas, assim, quero agradecer a todos vocês, a todo o movimento, na pessoa, com todo respeito ao Fábio, do João Batista, entendeu? João, obrigada por essa oportunidade de você poder trazer um pouco do trabalho do CBCP, né, do trabalho da sua equipe, dessas entidades aqui, dessas instituições que vieram aqui e deram, né, os seus depoimentos, falaram dos seus trabalhos, algumas eu conheço como o CETEF, mas o BSB, né, Rugby, Quad Rugby, eu vou lá assistir o treino lá no Gama. Tá? E a APA, assim, eu já vou me prontificar, claro, conversar com os senadores aqui na casa, os que representam, né, o estado de Pernambuco, para que a gente possa, né, você vai vender o seu peixe. Eu vou fazer a ponte para que eles possam conhecer esse trabalho lindo que é desenvolvido no sertão de Pernambuco e que, cara, uma fábrica de campeões que faz um trabalho lindo, que impacta não socialmente, mas também no alto rendimento, nessa pirâmide do paradesporto e que está ali, essa joia está ali no sertão nordestino e que a gente, de alguma forma, tem que ter um olhar diferenciado, assim como em todas as regiões. A região norte ali, a gente vê que é um grande desafio, mas, ao mesmo tempo, eu fico feliz que eu sei que a instituição, a entidade está em boas mãos. O paradesporto hoje, no Brasil, ele está em boas mãos, seja no Comitê Paralímpico, seja no Comitê Paralímpico de Clubes, assim, o setor, o paradesporto brasileiro está em boas mãos, e isso nos dá muita tranquilidade. E, olha, estamos aqui à disposição, só quero dizer isso a vocês, tá? Estamos à disposição de mãos juntas e vamos encerrar, gente. Você quer finalizar, João? Eu só queria dizer o seguinte. Bom, eu, como disse, tive a oportunidade de dirigir muitas organizações, né, do esporte, de pessoas com deficiência, mas eu queria dizer aqui o seguinte, eu vou me envolver como nunca me envolvi para fazer de Rosinha a futura presidente do CBCP.
Meu mandato termina agora em 2028, 31 de dezembro de 2028, e eu vou me esforçar ao máximo para que Rosinha me substitua, como o Vital me substituiu lá no CPB, uma pessoa com deficiência, para que a gente prossiga com esse trabalho. Eu queria, senadora, pedir permissão à senhora também para dizer que aonde ela esteja, eu acabo de perder minha esposa, que foi sempre a minha fonte de inspiração. Todos os dias eu acordava, ela estava ali, né, deitadinha do meu lado, e a gente trocava um beijinho e dizia: mozinho, eu vou em busca daquilo que você me ensinou, né? E queria deixar aqui registrado, aonde ela esteja, que a gente continua aqui com o legado dela e com a luta dela. Muito obrigado, Tânia. É isso. Obrigada a todos, gente. Obrigada por esse momento. Agradecer aos para-atletas aqui, nem todos puderam ter a oportunidade de fala, mas eu quero agradecer a todos vocês que estiveram aqui conosco, ao João pela emoção e pela pessoa que e é isso. Nada mais havendo a tratar, eu agradeço a presença de todos e declaro encerrada a presente reunião. Boa quarta, pessoal. Obrigada. No Rio Grande do Sul. Vejam aqui a questão da prescrição de opioides. Já é preocupante que ela vem subindo, certo? Não para de subir, certo? Parece que vai estar gerando um cenário similar ao que teve nos Estados Unidos, de uma superprescrição de opioides com uma grave crise em saúde pública. No momento 4, né? Ali, ó. Vamos ver se a gente consegue apontar. Fica claro que, por falta de acesso, as pessoas não podem usar, né? No que elas conseguem usar, aí tem uma subida exponencial, né? Então, isso com os opioides. Agora vejamos atendimentos em saúde mental. Vejam como o padrão é similar. Bem no momento da enchente, o sistema está em choque, a sociedade em choque, em colapso, e diminui a procura. Eles estão tratando de coisas muito mais importantes, como a preservação de suas casas. E em seguida, o que acontece? Em Porto Alegre, vejam que dispara, né? Exponencialmente também, certo? E isso, então, é algo que eu acho que já sai daqui como coisas, tema de casa para a gente fazer, que é preparação da rede de apoio psicossocial, que já existe em todo o Brasil, 3.000 CAPs nós temos, e facilmente eles podem ser municiados para lidar com essas situações, caso recebam informações de boa qualidade. Em municípios com menos de 20 mil habitantes, a situação ainda é mais problemática. Eles têm muito menos recursos, né, do que numa metrópole, e ali, de fato, vocês vejam que a corrida pelo CAPES fica realmente, né, uma anomalia, como diz aqui a turma da engenharia, né? O número de atendimento para situações de crise, evidentemente, dispara, né, após a enchente. Então, essa preparação prévia, né, que terá que ser feita necessariamente via SUS, certo? Isso aqui é Ministério da Saúde, tá? Porque o sistema capilarizado que nós temos para a saúde é o SUS mesmo, e é ali que nós temos que fazer essa capacitação, tá? Diferente de outras coisas aqui que foram tratadas, por exemplo, o clima, né? O clima, como mudar o clima? Muito complicado, né? O Turgenev já dizia, a natureza no fim sempre vence, tá?
Então, nessa parte aqui, nós podemos vencer. Nós podemos melhorar o sistema de saúde e dar esse atendimento melhor, né? As consultas em psiquiatria, vejam ali em Porto Alegre como é que ficou, né? Obviamente faltou psiquiatra, né? Não tem como atender esse grande número de busca de profissionais. Mas temos também uma solução já implantada no Rio Grande do Sul e que eventualmente a URGS também pode auxiliar, estava discutindo com a nossa reitora, o telesaúde. Podemos ter um telesaúde mental. Não precisa ter um psiquiatra e um psicólogo em todos os postos de saúde. Isso nem é viável. Mas se eles tiverem um telefone, que eles possam consultar uma central, tirarem suas dúvidas ali em tempo real, certo? Eles receberão a melhor evidência e o que é para ser feito. Está mais que bom, né? Não é nada tão complicado, certo? E seria algo muito interessante da gente refletir, né, Dr. Marcelo Morales. Então, assim, resumindo a ópera, em primeiro momento, né, quando nós temos essas crises, existe um colapso, então tem até tem uma estagnação, não muda muito as coisas. Num segundo momento tem a crise e aí há uma diminuição da busca a atendimentos, porque as pessoas estão tratando de questões muito mais essenciais. Em dias a semanas, aí atingimos o pico, certo? Depois, passado o tempo, em meses, volta uma média. Entretanto, nos meses seguintes, 6 meses a 1 ano, o que vai acontecer? Uma sobrecarga, tá? Então, eu queria lembrar para vocês que nós estamos tratando do clima, certo? Que vai afetar as plantações, vai afetar as cidades, mas ele vai afetar a saúde das pessoas. E onde ele mais afeta, por incrível que pareça, é na saúde mental, mais que qualquer outra coisa, certo? As pandemias de cólera e outros elementos infecciosos têm um combate muito mais eficaz hoje em dia, e a doença mental ela vem sendo pouco estudada, até que com o Covid, né, o Covid deu realmente um start para uma preocupação mundial, não é só Brasil, de que a saúde mental entrou no mapa. Esse nosso estudo pioneiro que eu relatei, conduzido ali na nossa universidade, ele não examina somente a população do Brasil como um todo, certo? São do Oiapoque ao Chuí, nós estamos mapeando tudo. Entretanto, nós mapeamos também os estudantes universitários, na verdade a comunidade, professores, alunos e técnicos, certo? Porque havia uma ideia de uma grande crise. Não temos o dado publicado, mas aqui eu acho que é uma audiência muito qualificada, e o que a gente pode dizer até o momento é que existe uma crise, mas ela não é muito diferente da crise que tem no Brasil como um todo, certo? O Brasil está muito afetado por essas questões. Bom, aí então, uma outra consequência que a gente não está acostumado a pensar, tá? Violência todo mundo atribui a crime organizado, atribui também a gangues, mas a violência, sobretudo, ela ocorre nos lares. A maior violência é doméstica e ela é um resultado de uma má saúde mental. E aqui, então, nós fizemos um modelo com redes neurais, certo? E juntamos dados da Secretaria de Segurança, da produção ambulatorial, violência interpessoal ou autoprovocada, mortalidade por causas externas. Colocamos toda essa massa de dados em sistemas de redes neurais. E aí, então, aplicamos no período pré e pós-enchente. Tem que treinar o sistema, evidentemente, no pré-enchente e ver que anomalias ocorrem no pós, tá? E aí o que acontece? Ali tem enchente com a barra azul e ali, 1 ano depois, um pico, né, de violência, certo? Que não tem uma explicação plausível senão o próprio evento fundador ali, que é a enchente.
E onde que está essa violência? Pena que a Damares não está aqui, que eu sei que é um tema que interessa a ela. Tentativa de feminicídio, certo? Ocorre ali, ó, 1 ano depois, tá? Estupro no mesmo mês, certo? Vulnerabilidade, né? Estupro. Feminicídio consumado 6 meses depois, né? Violência sexual contra as mulheres aparece 2 meses depois e os atendimentos em CAPs 2 meses depois. Aqui estão, né, os componentes dessa rede neural, então é tentativa de suicídio, estupro, feminicídio consumado. Esses são os componentes de aumento de violência no nosso estado pós-enchente. Não foi gangue, não foi crime organizado, é violência doméstica mesmo, né? E ela vem, esse dado não está aqui, mas o maior fator de risco para a violência doméstica é o uso abusivo de álcool pelo homem da casa. Esse é o ponto. Aí que está toda a questão. Bom, feminicídio, tá? Onde que dá o pico? É 1 ano depois, certo? É depois que todos os problemas já se mostraram como insolúveis, a casa foi perdida, não conseguiu recuperar, tentou aqui, tentou ali, e isso gera tensão no ambiente doméstico e vai acabar gerando justamente feminicídio ou ameaça de feminicídio esse tempo todo depois. Então, eu acho que eu quero trazer o seguinte: nós temos os mapas meteorológicos, o El Niño, etc., e os sistemas de predição precisam ser muito mais sofisticados. Precisamos desse observatório que a Márcia e o Oswaldo estão capitaneando lá no Rio Grande do Sul, porque talvez medindo a temperatura da água a gente consiga melhorar a organização do SUS para esses anos difíceis, como será esse ano agora, né? Taxa de suicídio, ela cai exatamente na hora do desastre e sobe 1 mês depois. Tem um pico, né? O pico é de 60% a mais, certo? Então, depois que a crise está instalada e as perdas estão documentadas, aí então vem o desespero e vem o suicídio. Todo esse estudo, né, ele vem desse projeto, Interação entre Mudança Climática, Saúde Mental e Violência, uma análise global de multinível. Eu coordeno e eu trouxe aqui até a foto do nosso diretor da nossa FAP, o Odir Delagostin, porque naqueles tempos de escassez e de terror, né, o Odir saiu batalhando, batendo de porta em porta e levantou 30 milhões, né? A gente ganhou uma parte desse primeiro aporte e depois ele conseguiu dobrar e elevou a 60 milhões, um pouco mais. Em suma, obrigado pela atenção de todos e lembrem que quando o clima muda, tá? A saúde muda. Quando a saúde muda, saúde mental muda por longos tempos com muitas consequências. Obrigado pela atenção. Muito obrigado, Flávio Kapezinski, pró-reitor de pesquisa na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Aliás, um ponto só para citar aqui, né? É comum, fazendo uma comparação, tanto estranho, mas é comum o pessoal falar em termos de voo espacial, na preparação das tripulações. Fala da preparação técnica, que obviamente a gente tem que ter para a operação dos sistemas, manutenção dos sistemas e tudo mais. Fala da preparação fisiológica, né, com relação à saúde e tudo mais, que vai ser afetado no espaço. A preparação física, né, condicionamento físico também, não é a parte mais importante, mas também é feito isso. Mas uma coisa, quando eu falo, pessoal, às vezes, que a parte mais difícil é a preparação emocional, porque você vai ficar num ambiente fechado, confinado, situação de risco e estresse com outras pessoas. Se olhar, essa situação ela acontece durante uma pandemia, por exemplo, todo mundo fechado, numa situação semelhante. Numa situação como essa, numa enchente em que existem todas as preocupações com relação ao que vai acontecer no futuro próximo, no futuro depois vem a confirmação daquilo, que você perdeu a casa, vai ter que
recuperar o seu emprego, sua empresa foi destruída e agora como é que você vai fazer? E tudo isso acaba refletindo nas interações das pessoas. Isso é um ponto muito importante. Obrigado de trazer esse ponto aqui, né? Realmente tem que se pensar nisso. Afinal de contas, né? Somos humanos e a gente tem essa emoção, a gente precisa ser tratado dessa forma. Muito obrigado. Vou passar a palavra aqui para o senador Wellington Fagundes. Senador, posso fazer uma observação rapidinho? Nós vamos pedir licença, Márcia, eu e o Flávio, porque nós temos voo, nós temos que embarcar daqui a 25 minutos. Sem problema. Então nós vamos ter que, lamentamos, mas mais uma vez agradecemos a oportunidade. Sem problema. Eu que agradeço muito a participação, muito enriquecedor, né, a participação. Eu conto com vocês, porque não fica só por aqui, né? Porque agora a gente discute aqui, mas isso aí vai se transformar num relatório que depois tem que se transformar em algo, ações, né, efetivas. Então, o Dr. Marcelo Moraes está coordenando essa parte também, aqui a nossa secretaria também. Então, para transformar isso aí realmente em ação efetiva, eu contar com vocês para nos ajudarem a montar esse plano de ação. Obrigado e boa viagem para vocês. Mas antes de sair, eu não posso deixar de cumprimentar em nome do Ministério da Ciência e Tecnologia, Oswaldo Luiz, e a nossa reitora Márcia Barbosa. A importância de todos vocês que estão aqui, o Mozart, José Antônio, Flávio, que acabou de falar muito bem, um assunto tão importante, né? E o Walter também. Eu gostaria de registrar, até para que fique nos anais dessa audiência pública, meu posicionamento também. A senadora Damares também é proponente, junto com o nosso senador astronauta Marcos Pontes. Registrando aqui a importância, senador, dessa audiência pública, todos que estão nos assistindo também. E aqui já começo agradecendo a Vossa Excelência, principalmente pelo papel como ministro da Ciência e Tecnologia também, deixar sua marca no Mato Grosso, quando lá implantamos o Instituto Nacional de Pesquisa do Pantanal. Vossa Excelência, depois de ter sido eleito o senador mais votado do Brasil, da história do Brasil, e lá esteve também na minha diplomação, e onde fizemos a instalação do Instituto Nacional de Pesquisa do Pantanal, que hoje já está em pleno funcionamento. Colocamos recursos lá e também coloquei emendas, equipamentos, tudo que para se funcionar. Morales também aqui, cumprimento. E eu quero aqui cumprimentar então essa iniciativa, porque discutir o El Niño de 2026 não é apenas falar do clima, é falar da vida humana, produção, meio ambiente, segurança alimentar, prevenção de desastres e também responsabilidade pública. E aqui eu faço questão de trazer uma preocupação muito direta. Mato Grosso, meu estado, precisa estar no centro desse debate. Mato Grosso é o maior produtor rural do Brasil. É líder na produção de grãos, carne, algodão e tantas cadeias que alimentam o Brasil e ajudam a alimentar o mundo. Mas Mato Grosso também abriga riquezas ambientais fundamentais para o Brasil e para o mundo. Temos o Pantanal Mato-Grossense, uma das áreas úmidas maiores do planeta. E temos também a região amazônica mato-grossense, especialmente no norte do estado, com floresta, rios, biodiversidade, cidades importantes, comunidades, gente e produção. Por isso, o nosso estado vive uma responsabilidade dupla: produzir com eficiência e proteger nossos biomas, nossas águas e a vida das pessoas. E é importante aqui lembrar que o fogo não faz parte da dinâmica natural, principalmente da floresta preservada. Na Amazônia úmida, o incêndio natural é raro, mas quando vem a seca extrema, como a possibilidade do El Niño, a degradação ambiental e a ação humana, aquilo que era raro pode virar tragédia ambiental, econômica e social. No Pantanal Mato-Grossense também já vimos o sofrimento de famílias pantaneiras, dos produtores, dos ribeirinhos, das comunidades tradicionais, dos indígenas e quilombolas, do turismo, dos bombeiros, dos brigadistas e da fauna diante de grandes queimadas. Mais de 4 milhões de hectares, moça, foi praticamente dizimado numa queimada há 6 anos atrás. Por isso, a prevenção precisa começar antes da fumaça, antes do fogo, antes da emergência. Prevenir, portanto, é mais barato, mais inteligente e mais humano do que remediar depois da tragédia. Por isso eu defendo a preparação
para que agora, em 2026, e claro, o governo do estado, o Corpo de Bombeiros de Mato Grosso, já tem, inclusive, uma sala de situação instalada há muitos anos. Eu tenho colocado recursos, aqui registro também o senador Jaime Campos, meu companheiro do estado, para que o Pantanal possa ter equipamentos, a implantação do Corpo de Bombeiros. Fizemos lá perfuração de poços artesianos estratégicos para ter bebedouros naturais para os animais. Isso, um projeto junto com a Universidade Federal e a Associação Mato Grossense dos Municípios. Portanto, eu defendo que a preparação para 2026 realmente comece agora, com ciência, monitoramento, presença do poder público e também a integração entre União, estados e municípios, além dos produtores rurais, universidades, institutos de pesquisa, o Corpo de Bombeiro, Defesa Civil, IBAMA, que é muito importante, o ICMBio, chegar antes, o INPE, o CEMADEM, a SEMA e todos os órgãos envolvidos. Porque o fogo não respeita a divisa de município. A seca não espera a burocracia. E quem vive no Pantanal, na Amazônia Mato-Grossense e nas regiões produtivas, não pode ficar sozinho na hora da crise. Por isso, considero fundamental que essa audiência ajude a construir um plano preventivo nacional, com atenção especial aí ao nosso Pantanal e à Amazônia Mato-Grossense. Por isso eu quero dizer que precisamos de alertas antecipados, mapas de riscos, brigadas estruturadas, equipamentos, aeronaves, comunicação eficiente, aceiros, o fogo controlado, a capacitação local e os recursos garantidos antes da emergência. Eu quero dizer também aqui o papel da Marinha do Brasil, hoje do Exército Brasileiro e até da Aeronáutica, que também tem sido extremamente presente através do 6º Comando da Marinha do Brasil, lá em Ladário. Por isso eu quero dizer também que precisamos tratar o produtor rural como parceiro da prevenção. O produtor que cumpre a lei, que preserva, que mantém a reserva legal, que cuida da água e da terra. Ele precisa ser ouvido, principalmente o pantaneiro, e além de tudo respeitado. O debate climático não pode ser usado para criminalizar quem produz dentro da lei. E ele deve servir para proteger vidas, orientar políticas públicas e fortalecer a produção sustentável. Produtor rural e preservação ambiental não são inimigos. Por isso defendemos muito aqui o Estatuto do Pantanal. Precisamos fazer o desenvolvimento socioeconômico do nosso Pantanal. E em Mato Grosso, tudo isso precisa caminhar juntos. Não existe solução para o Pantanal feita de gabinete sem ouvir quem vive lá. Essa é a grande reclamação do pantaneiro. Quando a senadora Tereza Cristina falou aqui do boi bombeiro, isso foi ironizado, foi satirizado pela imprensa nacional e até mundial. E é provado que a pecuária ela convive e é necessária para o pisoteio da macega do Pantanal. Por isso, quero dizer que também não existe solução para a Amazônia Mato-Grossense sem ouvir os municípios, os produtores, as comunidades locais, os pesquisadores e também os trabalhadores que conhecem aquela localidade e aquela região. Mato Grosso produz para o Brasil e para o mundo. Mas para continuar produzindo, precisa de estrada, de energia, de tecnologia, seguro rural, assistência técnica, previsibilidade climática, segurança jurídica e ainda políticas ambientais construídas com responsabilidade. Por isso defendo, senador Marcos Pontes, a retomada da subcomissão do Pantanal no âmbito da Comissão do Meio Ambiente, com um plano de trabalho preventivo até o período crítico após 26, talvez mais ainda, né? E defendo também que esse trabalho tenha diálogo com a realidade da Amazônia Mato-Grossense. A prevenção climática em Mato Grosso não pode olhar apenas para o bioma. Ela precisa enxergar o estado como um todo. Precisamos sair daqui com encaminhamentos práticos, calendário, responsabilidade definida, orçamento principalmente, e monitoramento e ainda a cobrança. Por isso, quero dizer que Mato Grosso quer produzir, Mato Grosso quer preservar, Mato Grosso quer desenvolvimento, mas também quer respeito à sua realidade. Quem conhece o Pantanal sabe que ele exige presença, cuidado e planejamento. Eu estou concluindo aqui, senhor presidente, e quero deixar todo o meu pronunciamento como lido. Tenho aqui algumas perguntas feitas, vou deixar aqui ao presidente, se ele achar prudente fazer a pergunta por causa do tempo.
né? Mas as perguntas que não forem possíveis aqui ser respondidas, eu queria que também fosse aqui pela Secretaria, dirigido aqui aos nossos técnicos, para que ele possa fazê-lo em outro momento mais adequado. Mas eu concluo aqui agradecendo imensamente e sabendo que a ciência e tecnologia é fundamental para tudo que aqui estamos fazendo. Muito obrigado. Muito obrigado, senador Wellington Fagundes, um parceiro lá do Ministério de Ciência e Tecnologia, da implantação do Instituto Nacional de Pesquisas do Pantanal e também da rede, né, de estudos do Pantanal, que espero que retorne a funcionar, que isso é extremamente importante. Obrigado pela participação. Eu anuncio também a presença da senadora Damares Alves, aqui conosco. Inclusive, nós tivemos uma fala, agora há pouco, do pró-reitor de pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, falando sobre os problemas mentais, vamos dizer assim, problemas psicológicos que acontecem, né, dentro dessa situação como um todo. Muito interessante a fala. Se a senhora quiser usar a palavra, por favor. Senador, só para cumprimentar pela iniciativa, e que bom a gente ter tantos órgãos aqui que são os que podem nos dar as respostas. Assim que eu soube dos possíveis danos desse El Niño, eu fiz requerimentos de informações ao ministro de Ciência e Tecnologia e também ao ministro de Desenvolvimento Regional. Eu queria saber as providências que o governo está fazendo já de prevenção. Eu tenho uma preocupação muito grande com as crianças. Se a gente tiver grandes danos como estão previstos, como é que nós estamos vendo a questão do acolhimento de crianças que serão alcançadas, famílias que serão alcançadas, sem causar pânico na sociedade, mas a gente vai ter que ter medidas preventivas, né? E de contenção também. Então, essa audiência eu acho que vai nos dar muito norte. E a gente vai continuar debatendo amanhã também, o Senado vai continuar se debruçando sobre o assunto, mas mostrar para o Brasil que o parlamento está se antecipando. E pelo que eu estou vendo aqui, vieram preocupações, mas também já vieram algumas respostas que a gente estava precisando. Então, parabéns pela audiência. Eu quero me colocar à disposição do senhor para a gente fazer esse enfrentamento junto, para a gente estar juntos, tá? Assim como o senador Wellington, nossa preocupação com o agro. O que aconteceu no Rio Grande do Sul, com aquela grande enchente, a fatura está posta hoje. O endividamento por causa daquela grande enchente está sendo posto hoje. Inclusive agora, daqui a pouquinho, uma hora, a gente vai ter que votar um projeto de lei sobre o acolhimento, o atendimento ao agricultor que foi tão prejudicado no Rio Grande do Sul e no Brasil inteiro. Então, a gente sabe que o El Niño vai nos trazer, inclusive, danos econômicos. Então, a gente precisa também se antecipar com o pessoal do agro, o pessoal das áreas urbanas, a preocupação com as vidas, com as famílias. Então, estamos fazendo o nosso papel como parlamento muito tempo antes para a gente encontrar respostas. Então, parabéns, senador. Eu não esperava nada diferente do senhor. O senhor que é um cientista e que sabe que a ciência pode prever e pode ajudar na contenção dos danos. Parabéns, senador Wellington, sua preocupação com o seu estado. Imagina o agro do seu estado, como vai ser alcançado com tudo isso. O seu estado que vive em torno do agro. Eu fico aqui muito incomodada, mas se a gente já puder ter medidas de contenção agora, a gente vai ter que tomar todas elas. Talvez parar tudo no Brasil, parar as brigas. É um bom momento para a gente parar de brigar, esquecer as diferenças políticas e a gente agora se unir em torno das prevenções e contenções. Parabéns, senadores, por esse debate. Senador Marcos Pontes, pela ordem, eu acho essa nossa audiência tão importante que eu gostaria de que a gente pudesse entregar aqui um resumo para o presidente Davi. Porque essa alerta do El Niño é algo que ontem eu vi um programa numa rede de televisão, a gravidade que está aí, e muitos subestimam, né? Porque nós podemos prejudicar, como a senadora colocou, a produção nacional, né? Além de vidas humanas também, porque o que nós vivemos no Pantanal há 6 anos atrás é inacreditável, né? Que aquilo poderia acontecer, o Pantanal está seco,
faltar água para os animais, faltar água para as pessoas. Então, eu acho que essa audiência nós poderíamos tirar daqui um resumo, sei lá, aí Vossa Excelência com a sua competência para que a gente entregue oficialmente ao presidente Davi. Obrigado, senador Wellington Fagundes, senadora Damares Alves. Na verdade, eu tinha acabado de falar também sobre a necessidade, nós fazemos aqui um relatório, e não só um relatório explicando o que foi discutido aqui, mas um relatório com uma área, para quem lembra de mim no Ministério, é exatamente isso, não adianta só a discussão, a gente precisa ter ação. Então, um relatório que trazendo uma lista de ações, tanto aqui para o Legislativo quanto para o Executivo também, e chegar até os estados, né, de forma que a gente possa estar mais preparados para esses eventos que possivelmente virão com o El Niño. E um outro ponto, senadora Damares, eu até quero fazer uma proposta que nós tenhamos na Comissão de Direitos Humanos também uma discussão mais aprofundada sobre a parte dos efeitos psicológicos disso aí. Porque uma coisa que foi demonstrada pelo professor Flávio Kapezinski aqui foi que as mulheres acabam sendo as maiores vítimas da violência que é gerada depois desses eventos. Não durante o evento, que durante a preocupação é salvar a vida em si, mas depois todas as consequências psicológicas advindas dos resultados negativos disso acabam refletindo na mulher, em número de aumento de feminicídio e uma série de coisas. Então, acho que seria muito interessante ter essa discussão. Muito bom. Inclusive, senador, 52% dos lares no Brasil hoje são liderados por mulheres. Então, assim, quem vai ser diretamente afetada vai ser a mulher. Eu acolho e a gente continuar o debate, inclusive trazendo ele de volta, para a gente fazer esse debate especificamente e o que a gente já pode, junto com o Ministério da Mulher, Ministério dos Direitos Humanos, a Secretaria da Mulher, a Secretaria da Criança, o que a gente pode fazer já agora para a gente fazer a prevenção nesse grande evento que a gente vai ter, que é o El Niño. Excelente. Obrigado. Eu passo a palavra agora, continuando as apresentações, a senhora Andréia Bento Carvalho, professora adjunta do Instituto de Ciências Econômicas, Administrativas e Contábeis da Universidade Federal do Rio Grande. Eu peço para controlar o tempo por lá, nos 10 minutos. Obrigado. Estão me ouvindo? Agora sim. Ok, está no visual aqui, André. 5x5 a voz também. Estão me escutando, então, né? Sim, alto e claro. Obrigado. Obrigada. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, primeiramente eu agradeço o convite para participar dessa audiência pública da Comissão de Ciência e Tecnologia. Sou Andréia Bento Carvalho, professora da Universidade Federal do Rio Grande, pesquisadora do Núcleo de Economia Regional e Urbana da Universidade de São Paulo e integro a rede de pesquisa do INCT ONCE Adapta. Hoje eu vim tratar de um fenômeno, o El Niño, que costuma ser mais discutido como questão ambiental, mas que também deve ser tratado como um choque macroeconômico. Então, é trazer um olhar, uma visão econômica do fenômeno climático. Bom, de acordo com o NOAA, cerca de 82% de probabilidade de ocorrência do El Niño. Então, há pontos que tem que se destacar nessa questão. É um choque previsível, que se monitora com antecedência. Ao contrário de um choque inesperado, uma crise econômica inesperada, um choque financeiro súbito, não eliminamos a incerteza da ocorrência, enfim, dos efeitos, mas temos uma informação antecipada sobre a sua probabilidade, padrões típicos de impacto, que é o que o mapa à direita simplificadamente mostra. Então, o que podemos observar? Os efeitos eles não são uniformes no território. Então, a resposta pública ela também não pode ser uniforme, ela precisa ser territorializada. Aqui eu fiz uma pergunta retórica, por que tratar o El Niño como um tema econômico? Os efeitos do El Niño, eles não se restringem ao clima.
eles avançam e atingem uma imensa, né, variáveis econômicas, tais como como eu elenquei, preços, renda, produção. Então, quando o regime de chuvas ele se altera, o que é uma característica do El Niño, alteram-se safras, o custo dos alimentos, geração de energia, e esses impactos, como eu já citei ali anteriormente, esses impactos eles não são homogêneos. Eles variam conforme a exposição de cada região ao risco, né, e a sua natureza inerente, conforme a estrutura produtiva e econômica e conforme a sua capacidade de adaptação pré-existente. Então, o El Niño ou outro fenômeno climático, quando previsíveis ou parcialmente previsíveis, né, eles, além de uma informação ambiental, eles são uma poderosa informação econômica para o planejamento público, né? E nesse sentido é interessante nós apontarmos e entendermos como que esses fenômenos, esses efeitos dessas anomalias chegam na economia, né? São através de canais, né, que, enfim, eu resumidamente coloquei aqui nesse slide, e é importante frisar que esses canais, eles não estão restritos ao efeito do El Niño, é o efeito de anomalias climáticas, entre eles o El Niño, né? Então, são variações de chuva, temperatura, disponibilidade hídrica, são basicamente 4 canais, né? Que somados, né, transformam uma anomalia física em uma perturbação econômica, em um problema econômico. O primeiro canal produtivo, aqui que está logo à esquerda, né, está ligado à produtividade e à oferta, né? Então, como é que esse canal ele tem o start, né? Então, primeiro nós temos o choque físico, né, de precipitação, aumento e diminuição, enfim, disponibilidade de água, né, que se traduz em quebras de safra, em perdas na pesca, né? Isso é algo, rapidamente aqui, é algo muito latente, né? Até pela fala anterior do senador, mas é algo latente também no meu estado, no Rio Grande do Sul, né? Que nós temos quebras de safra, tanto pela questão da cheia quanto pela seca. E já tem estudos também que associam, né, o El Niño, né, com o El Niño uma magnitude mais expressiva, ele provoca uma menor salinização da Lagoa dos Patos e isso afeta diretamente a pesca do camarão, né? Então, aí afetando renda de famílias inteiras de pescadores. Então, outro fator, restrições hídricas e energéticas, ainda mais contando com a matriz energética brasileira que está fortemente associada à água, né? Então, economicamente, o que isso significa? É menor produtividade, redução de oferta de bens essenciais, né, como alimentos e energia. E aí, logo ao lado, um canal de preços e custo de vida, né? Então, anteriormente, se quebras de safra, perda de pesca, enfim, né? A restrição na oferta de alimentos e de energia, os preços sobem. E isso chega ao consumidor, né, aumentando o custo de vida, com um impacto mais forte, logicamente, né, porque ele tem um efeito regressivo sobre famílias que têm um orçamento mais restrito, né. No terceiro, então, canal, ali o canal de renda e crescimento, a gente observa que a renda ela pode cair por vários caminhos, mas trazendo as informações que nós vínhamos tratando, quebra de safra, enfim, né, nós podemos, né, ter perda de produção no campo, então, perda de renda no campo, redução de produtividade do trabalho, né, queda de faturamento de setor afetados, que isso é uma coisa que nós observamos muito no Rio Grande do Sul, né, vários setores que ficaram meses sem poder exercer suas atividades, então, menor produção, menor renda, emprego e investimento também são afetados, né? E aí, por fim, um quarto canal, que reúne ali custos públicos e privados. Então, assim, qualquer perda e dano, né, em infraestrutura, moradia, estrada, portos, aeroportos, né, depois são sucedidos por gastos de reconstrução, de indenizações de seguros, necessidade de crédito, tanto para firmas quanto para famílias. Então, e aí qual é o significado econômico disso, né? Uma pressão sobre o orçamento público e também sobre os custos privados, né? Então, aqui especificamente nesse slide eu trouxe a questão do El Niño e a economia, né? O que diz a literatura, né? Então eu vou passar mais rápido aqui pela questão do tempo. Especificamente aqui nós temos um estudo do FMI que coloca o seguinte, ó, inflação de curto prazo, ou seja,
o evento acontece e rapidamente já os preços tendem a subir e essa inflação, já na grande maioria dos países, ela já ocorre. O segundo estudo, né, na revista Science, ele já coloca um fenômeno de longo prazo. Então, né, economias globais que estão mais associadas ali a países tropicais, né, estão mais associadas ao efeito do El Niño. Então, pode ter uma duração desses efeitos econômicos, dessa perda de crescimento e renda, por até 8 anos e de repente até mais. E aí um estudo nacional do Banco do Brasil, do Banco Central do Brasil, que ele acoplaram, né, uma variável climática, o El Niño, no modelo de contribuição da inflação e encontraram esse valor. E esse valor de 11,3 pontos percentuais, ele está atrelado à alimentação no domicílio. Então, assim, como o El Niño explica, 11,3 pontos percentuais na inflação daquele alimento que nós, por exemplo, adquirimos no supermercado e cozinhamos em casa. Não é alimentação no restaurante nem o delivery. É aquele alimento, é o arroz, é o feijão, é a batata. Tá? Então, aqui são 4 canais também, 4 recortes, na verdade, recentes, todos do Brasil. E o que esses números, não vou detalhar um por um, mas o que esses números tendem a nos mostrar, né? O custo, ele não é abstrato, ele é um custo recente, porque, né, nos 2 quadros ao lado nós observamos os impactos da enchente do Rio Grande do Sul. Ele é nacional, atinge ao mesmo tempo a produção de alimentos, tem uma quebra de safra de milho, o orçamento público, o setor privado. E nessa atoada, eu trouxe aqui um exemplo de impacto, né, das enchentes do Rio Grande do Sul em 2 portos, 2 portos no Rio Grande do Sul, que é o Porto de Porto Alegre e o Porto de Rio Grande. E aí, né, à esquerda aqui nós temos o Porto de Porto Alegre, que ficou mais de um mês com a sua estrutura totalmente submersa, né? E depois que a água baixa, não é rapidamente que o processo começa, né? As atividades começam a ser desenvolvidas. Não, tem toda uma fase de avaliação de danos e de reparos para aí sim retomar a operação. Já no lado direito, o Porto do Rio Grande... 60 segundos. É um complexo importante, é o único porto marítimo, né? E a enchente assoreou o canal. E o que isso reflete, né? Navios saindo com menos carga. Então, é uma logística travada, processos mais caros. Então, aqui são alguns canais problemáticos, e agora eu vou passar mais rapidamente pela questão de onde nós podemos encontrar soluções, né? Aqui eu coloquei a equação da resiliência pública. O que é? A ideia central é que existe uma combinação. Previsão climática é um primeiro passo e muito importante. E aí deve ser combinado com o mapeamento econômico setorial. Quais setores, quais regiões, quais cadeias produtivas, quais infraestruturas estão mais expostas, né? Essa combinação, ela vai permitir nós sairmos de uma posição mais reativa e avançarmos para uma política econômica preventiva. Então, é ter variáveis climáticas, né, partícipes do planejamento de ações. E finalizando, aqui é o meu último slide, né, 3 compilados de estratégias operacionais, né, o planejamento antecipado, que é a tônica aí da minha apresentação, mapeamento de exposição, né, que permite uma resposta diferenciada, porque entendemos a vulnerabilidade dos lugares, né. E então a mensagem geral que eu gostaria de deixar é que para um choque previsível, como é o El Niño, né, antecipar custa muito menos do que remediar, né? Então, eu quero agradecer mais uma vez a atenção das senhoras e dos senhores senadores, parabenizar a comissão por trazer esse tema em debate, e aí coloco-me inteiramente à disposição para as perguntas, né? Muito obrigada. E desculpe se eu extrapolei o tempo. Não, muito obrigado a senhora Andréia Bento Carvalho, professora adjunta do Instituto de Ciências Econômicas, Administrativas e Contábeis da Universidade Federal do Rio Grande. Parabéns pela apresentação, obrigado de ter mantido o tempo, também é importante. E agora, para a última apresentação, né, eu convido o senhor Walter Colichon, professor titular de Hidrologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, por seus 10 minutos. Obrigado. Obrigado pelo convite. Agradeço a oportunidade de estar aqui presente nessa comissão e trazer algumas informações adicionais, né? Muito já foi dito aqui. Bom, meu nome é Walter Colichon, eu sou professor do Instituto de Pesquisas Hidráulicas, que é uma unidade da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, né, em Porto Alegre.
Nosso instituto é uma unidade da universidade que é 100% voltada para a questão da água, né? A gente trabalha desde questão de saneamento ambiental, tratamento de água, até questões hidráulicas e pesquisas relacionadas a estruturas hidráulicas, como barragens, por exemplo, e também softwares e desenvolvimento na parte de previsão, por exemplo, de cheias, que é uma área que eu pessoalmente trabalho, né? E uma das pesquisas que a gente fez recentemente foi sobre o impacto do El Niño sobre as cheias, né, nos rios da América do Sul. E a gente identificou as regiões em que os anos de El Niño coincidem com os anos que a gente tem vazões muito altas e possíveis cheias, né? E esse mapa não poderia ser diferente, ele coincide com os mapas que o pessoal do INEMET, o professor Marengo apresentou também com relação à chuva, mas a gente identifica nos locais em que tem monitoramento de rios, aqueles pontos azuis são os pontos em que se intensificam as cheias, né? Aumenta a probabilidade de haver uma cheia, né? Na prática, a gente poderia dizer que dobra a probabilidade de acontecer uma cheia, uma vazão muito alta no rio, quando a gente tem o El Niño. Mas não é uma certeza de que vai acontecer uma cheia nesses lugares, né? Então, todos os pontos azuis têm essa tendência de aumentar a frequência. Isso vai desde a região do sul de São Paulo até o Rio Grande do Sul, mas também pega a parte da Argentina e do Paraguai, né? Não é só no Brasil que isso afeta, né? Então, a probabilidade de inundações, ela aumenta, mas não tem uma certeza de que essas inundações vão acontecer, né? Outro estudo recente, ele mostra mais ou menos a mesma coisa, mas ele detalha um pouquinho mais. A gente separou em cheias pequenas e cheias maiores, né? E a diferença entre anos neutros e anos de laninha e anos de El Niño, ela se acentua quanto maior a cheia que a gente analisa. Então, o El Niño, ele tem uma influência maior nas grandes cheias do que nas pequenas cheias na região sul do Brasil, né? Isso é importante, embora nem todo El Niño cause cheias, muitas vezes, quando há El Niño, as cheias são cheias de grandes proporções, né? Um exemplo assim histórico no Brasil, na parte hidrológica e formação de cheias, né, foi o ano de 1983, que houve El Niño entre 1982 e 83, e nesse El Niño de 83 houve chuvas bastante acima da média, né, em toda essa região, e a gente vê no mapa ao lado todos os rios com pontos vermelhos ali, eles registraram em 1983 a maior cheia da sua história, né? E os pontos amarelos são locais em que a cheia de 83 é a segunda maior, portanto também é uma cheia muito, muito importante. Então isso trouxe um impacto generalizado no Brasil, né? O senador Espiridião Amin, ele mencionou o impacto em Santa Catarina, né? Então, isso levou a uma preocupação nacional com esse assunto, né? E desde então, na verdade, o El Niño apareceu com mais força, né, nos estudos científicos, né? Desde essa cheia de 1983, né? O desastre do Rio Grande do Sul de maio de 2024, né? Ele aconteceu já no final do período de El Niño, quando já estava entrando em condições neutras, né? E a gente estudou esse assunto também, a gente vem estudando ele com muita intensidade lá. E o que aconteceu lá, a gente demonstrou que foi a maior chuva que já aconteceu no Brasil, né? Em áreas grandes, mais de 2.000 km², e em vários dias. Quer dizer, não foi a maior chuva em um dia, ou 24 horas, em um único ponto, mas foi numa grande área abrangida, a maior chuva que já aconteceu no Brasil, e leva a um questionamento. Ela é tão maior do que as outras que já aconteceram no Brasil, que nos preocupa no sentido de pensar, será que a gente atingiu um novo patamar de chuvas extremas, né? E ali aconteceu o seguinte, a gente teve muitos prejuízos e muitas vítimas fatais
em parte por insuficiência de alertas, né? As pessoas que estão em cima da casa naquela fotografia, elas sabiam que havia uma cheia, mas elas não sabiam que havia uma cheia que ia cobrir a casa delas, né? Elas estavam acostumadas a lidar com cheias, elas eventualmente moravam numa casa de 2 andares e se acostumaram a, durante uma inundação, subir os móveis para o 2º andar e ficar refugiados na sua própria casa esperando a cheia baixar. O que aconteceu é que o nível da água foi muito mais alto do que nas cheias anteriores e essas pessoas elas foram vítimas de uma armadilha, né, que elas mesmas criaram. Depois que o nível da água subiu tanto, não era mais possível acessar aqueles locais com barco e foi necessário o resgate de helicóptero, que nem sempre estava disponível naquele momento crítico, né? Então, o que a gente entende como fundamental nesse processo é assim, relacionado a inundações, mas também outros desastres hidrológicos, como escorregamento de encostas, é aprimorar monitoramento e alerta, né? Através de monitoramento e alerta, previsão, a gente vai poder reduzir os impactos econômicos, né? Avisar as pessoas antecipadamente, de forma que elas podem diminuir os bens expostos ao risco e principalmente diminuir a perda de vidas, né? Então esse é um ponto importante, tá? Uma demonstração a gente fez durante o próprio evento de 2024, né? Não havia em Porto Alegre um sistema de previsão dos níveis do Guaíba, né? E a gente, dentro do Instituto de Pesquisas Hidráulicas, organizou isso, né, a partir de observações hidrológicas, previsão meteorológica, ferramentas de modelagem hidrológica, que são softwares que calculam os níveis da água e os resultados nos rios, né? A gente teve uma previsão de impactos lançando mapas do que poderia ser inundado, por exemplo, caso o sistema de proteção contra cheias não suportasse, né, a cheia que estava por vir, né? E isso trouxe benefícios, né? Porque no dia 2 de maio, né, 3 dias antes do pico da cheia, a gente conseguiu prever que o nível da água chegaria próximo de 5 metros, ou eventualmente passaria de 5 metros, né? Usando dados de chuva medida, nível e vazão dos rios e também previsão meteorológica. Então, fundamental nesse processo é o monitoramento, a observação para a gente ter esse tipo de resultado, né? Claro que não é nossa função, dentro da universidade, prover esse tipo de informação. Nós não somos uma organização operacional, né? O que a gente pode prover são as tecnologias, as ferramentas que devem ser utilizadas em outros órgãos, outros núcleos, né? Isso foi disseminado e resultou em redução de impactos lá na região, né? Inclusive, um caso interessante é a empresa de trens urbanos que retirou os trens da zona inundável, as oficinas dos trens ficavam todas nessa zona próxima ao aeroporto e foram retirados quase todos os trens que poderiam andar, eles foram deslocados para regiões mais altas, né? E aqui, para finalizar, vou trazer assim, um ponto de vista mais pessoal meu sobre a questão assim, como se preparar melhor. E eu penso mais no longo prazo. O que eu observo, particularmente na questão de previsão de inundações, é que a gente passa aqui no Brasil por uma situação de fragmentação institucional, né? A gente tem muitos órgãos relacionados com o assunto, né? Vários deles estiveram aqui representados, INEMET, Agência Nacional de Águas, o Serviço Geológico do Brasil, o CEMADEM, a Defesa Civil, órgãos estaduais de Defesa Civil ou de Meio Ambiente e a ANEEL, né? Mas, para mim, me parece que há uma fragmentação institucional no sentido de que não fica bem claro, né, dentro das instituições a quem cabe monitorar a chuva, a quem cabe monitorar os rios, a quem cabe fazer as previsões de inundações e a quem cabe divulgar as previsões e emitir os alertas, né? A gente tem várias instituições trabalhando sobre os mesmos assuntos, mas nenhuma delas cuida completamente do assunto. Por exemplo, monitoramento de chuva é uma coisa que é feita pelo INEMET, é feito pelo CEMADEM, é feito pela ANA, é feito pela Defesa Civil e todo mundo tem poucos recursos para fazer a mesma coisa, né? Então, me parece que é uma situação de... o ditado aquele do cachorro que tem 2 donos, né? Que ele acaba morrendo de fome. Ninguém sabe quem vai dar comida para o cachorro, né? Então, muito obrigado pela atenção. Muito obrigado, senhor Walter Colichon,
professor titular de Hidrologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Parabéns aí pela apresentação. E agora, terminadas as apresentações, eu vou, como combinamos no início, eu vou retornar a palavra para todos os apresentadores que estão ainda presentes e conectados, lembrando das perguntas que foram enviadas, né, que cada um já tem as perguntas, para suas considerações finais e responder uma ou outra pergunta que achar conveniente, né, que não foram respondidas ainda. Então, eu retorno a palavra inicialmente ao senhor Tiago Schnorr, coordenador-geral de monitoramento e alerta do Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres, o SENADE, né, para suas considerações finais com 2 minutos. Obrigado. Muito obrigado, senador. Muito obrigado também a todos os colegas que sucederam nas falas, a todas as pessoas que estão acompanhando, que estarão acompanhando nos próximos dias essa importante discussão. Novamente agradecer a participação, em nome do convite de estar aqui participando, em nome do nosso ministro Valdez Góes, em nome do nosso secretário nacional de Proteção e Defesa Civil, Ronei Wolf. Acho que muito foi discutido aqui, eu acho que a gente sai deste evento com um panorama bastante qualificado em relação ao que o El Niño pode tratar. Acho que essa visão das áreas de agricultura, essa visão da área de economia, expandindo impactos com os quais a gente da Defesa Civil costuma tratar mais, que são aqueles impactos diretos para a população. Acho que esse conjunto de informações nos traz um panorama muito bom e, a partir daí, subsidiando cada vez mais a tomada de ações de planejamento. A gente permanece acompanhando todas essas informações, permanece o nosso trabalho constante de monitoramento, alerta, de contato com as defesas civis estaduais, municipais, o nosso planejamento de preparação, para que a gente esteja cada vez mais bem preparado se tivermos eventos críticos, e a gente sabe, né, que os eventos críticos estão cada vez mais intensos, então esse trabalho ele não pode parar. Então, a Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil fica desde já à disposição para as outras conversas que vão se iniciar a partir de agora, relacionada à questão de direitos humanos, a outras pastas. A gente vai estar sempre à disposição para contribuir e para gerar essas informações qualificadas. Então, agradeço o convite e retorno a palavra para o senador. Muito obrigado. Muito obrigado, senhor Tiago Schnorr, coordenador-geral de monitoramento e alerta do Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres. Eu passo agora para as suas considerações finais a palavra ao senhor José Antônio Marengo Orsini, coordenador-geral de Pesquisa e Desenvolvimento do Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais, o CEMADEM, para 2 minutos. Sim. Bom, em relação às perguntas que foram submetidas, são perguntas gerais que realmente são interessantes. Por quê? Porque isso mostra realmente a necessidade que a população mostra em termos de informação. Mas uma das coisas que nós temos percebido, que justamente o Walter menciona, é que as pessoas não têm essa percepção de risco de desastre. Ninguém sabia que o rio ia subir e cobrir a casa, porque não tem alerta meteorológico e hidrológico que diga o rio vai subir, tanto metro vai cobrir na sua casa. Em outros lugares, em outros países, as pessoas teriam saído da casa. E quando eles tentaram sair à tarde demais, me lembro dessa imagem porque eu acho que as pessoas morreram, a correnteza levou e só uma pessoa foi resgatada pelo helicóptero. Então, eu acho que nesse ponto podemos investir em tecnologias complexas, supercomputadores, mas o importante aqui é o lado social, a percepção de risco de desastre. E essa percepção parte da população, parte também da defesa civil e, obviamente, parte do governo. Sem essa percepção de risco que um desastre pode matar, a gente vai continuar fazendo previsões e vai continuar morrendo pessoas. Concordo, 100%. Isso é muito importante. Muito obrigado pela participação, senhor José Antônio Marengo Orsini, coordenador-geral de Pesquisa e Desenvolvimento do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, o CEMADEM.
Eu passo a palavra agora para seus 2 minutos de considerações finais ao senhor Eduardo Monteiro, pesquisador da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, Embrapa. Ok. Aproveitando uma questão que foi colocada ali pela plateia, né? Quais medidas o Brasil deve priorizar em relação à segurança alimentar e os prejuízos na agricultura? Olha, eu diria que o tema é bastante amplo, mas de uma maneira geral, para ser sucinto, nós precisamos reforçar as ações de prevenção de riscos, redução de impactos, essas duas que tradicionalmente se aplicam dentro do ambiente da porteira, né, ou no campo, né, na área de produção agrícola, com reforço a ações de divulgação, capacitação, extensão rural, justamente para promoção aí de sistemas de produção mais resilientes, mais preparados para lidar com adversidades climáticas, e também reforçando as políticas agrícolas que têm um papel fundamental nisso. Hoje, o crédito rural, o programa de seguro rural e o programa do Proagro, todos eles têm iniciativas 60 segundos. De fomento, né, e de incentivo à adoção de boas práticas e de sistemas mais resilientes. É uma estratégia interessante porque esses programas de política agrícola têm um alcance extraordinário, né? Em seguro rural e Proagro são 400 mil contratos por ano, e quando a gente vai para o crédito rural, são mais de 2 milhões de contratos por ano. É uma forma muito eficiente, muito efetiva de tentar induzir e promover adaptação na agricultura brasileira. Muito obrigado, senhor Eduardo Monteiro, pesquisador da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. E, na sequência, eu passo a palavra para os seus 2 minutos de considerações finais ao senhor Moser de Araújo Salvador, coordenador de monitoramento e previsão climática do Instituto Nacional de Meteorologia, do IMET. Bom, com relação aos questionamentos da população que foram enviados, eu resumiria aqui 2 perguntas aqui, elas sintetizam todas as questões. Uma do Diego, de Mato Grosso, que ele questiona sobre como melhorar os sistemas de alerta e resposta diante de enchentes, secas, ondas de calor, etc. E a Ani, do Rio Grande do Sul, como o Brasil pode usar ciência e tecnologia para reduzir os impactos do El Niño na agricultura e nas cidades, eu acredito que em diversos setores em geral. Eu acredito que uma das coisas, aí o professor levantou uma questão muito interessante, a questão da fragmentação. Nós temos muitas instituições competentes, com pessoas capacitadas, mas um trabalho fragmentado, usando o mesmo termo que foi apresentado. Juntar essas instituições, isso já está sendo feito, mas precisa ser aprimorado constantemente. Alguns trabalhos já são feitos em conjunto, associados, para somar forças e não dividir recursos, né? Então, essa é uma das ações importantes. E um segundo elemento uma vez fazendo um trabalho de excelência, esse trabalho tem que ser transformado em uma comunicação efetiva para a população, uma linguagem cidadã e que chegue de forma ágil, de maneira precoce, para que a população tenha as informações meteorológicas numa linguagem que ela entenda e que ela possa, de fato, agir. Então, em resumo, eu diria que são essas questões importantes. Muito obrigado, senhor Moser de Araújo Salvador, coordenador de monitoramento e previsão climática do Instituto Nacional de Meteorologia. Agora, para suas considerações finais, eu passo a palavra à senhora Andréia Bento Carvalho, professora adjunta do Instituto de Ciências Econômicas, Administrativas e Contábeis da Universidade Federal do Rio Grande. Obrigada. Então, um primeiro elemento que eu poderia apontar é que a previsão climática oficial seja tratada como um insumo regular do planejamento setorial, e não como uma informação avulsa. Uma combinação desses fatores. Segundo, que já foi comentado também, é que se institucionalize o canal entre os órgãos que produzem a previsão e os que planejam, e aí, como estou tratando de economia, que tratem essa questão do planejamento da ação econômica. E, por fim, um terceiro, que nunca vai finalizar totalmente, mas, enfim, uma terceira colocação, é que o mapeamento de exposição econômica regional seja feito antes do choque.
Então, antes do evento e não depois. Isso aí seria o mais importante, porque evitaria danos e, principalmente, né, a perda de vidas. Então, a lógica não é eliminar a incerteza, né, porque ela é inerente, mas é reduzir perdas evitáveis. Né? 60 segundos. Estão medidas de método, de coordenação que estão plenamente ao alcance do Estado. E, rapidamente, para abordar uma questão que foi falada sobre as soluções baseadas na natureza, elas são essenciais, sim, porque elas reduzem o risco climático, né, com muitos benefícios, né, protege solo, água, produção, moradia, mas elas precisam estar integradas a obras, né, ao planejamento urbano e ao orçamento público, né? Não deve haver uma substituição do Estado, mas é uma qualificação, digamos assim, né, de políticas adaptativas, tá? Mais uma vez, muito obrigada pelo convite, foi muito importante estar nesse momento aqui com todos vocês. Muito obrigada, senhora Andréia Bento Carvalho, professora adjunta do Instituto de Ciências Econômicas, Administrativas e Contábeis da Universidade Federal do Rio Grande. E agora, finalmente, eu passo a palavra ao senhor Walter Colichon, professor titular de Hidrologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, para suas considerações finais. Muito obrigado. Eu vou considerar aqui uma pergunta da Débora, de Mato Grosso, que ela perguntou se o poder público tem investido o suficiente em prevenção e monitoramento climático, né? Especificamente da questão do monitoramento, né? Vou falar da experiência analisando os dados que a gente tinha disponíveis durante as chuvas de 2024. E das mais de 200 estações pluviométricas que medem chuva, que constam e existem na região que foi atingida, né, a gente tinha menos de 70 que realmente mediram adequadamente. E quando a gente vai perguntar para as pessoas por que aconteceu isso, é porque não tinha recursos para mantê-las em operação. Às vezes não tinha o pessoal para manter em operação, não tinha orçamento para manter em operação. Então, ou a gente não tem investido o suficiente, ou, de alguma forma, a gente investe de uma forma desorganizada e não consegue manter. Então, a gente vê muitas iniciativas nessa época, depois de uma cheia, a comprar equipamento, mas pouca iniciativa de manter o equipamento funcionando, né? Muito obrigado, senhor Walter Colichon, professor titular de Hidrologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Concordo também 100% com essa observação. Era um dos problemas que a gente tratávamos no Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações, dentro das universidades, por exemplo, nos centros de pesquisa, nos laboratórios. Sempre precisa de um equipamento novo. E o problema é a manutenção desse equipamento e muitas vezes a distribuição também. Às vezes, há duas universidades ou dois laboratórios próximos que querem o mesmo equipamento, sendo que você consegue utilizar no vizinho, vamos dizer assim, né? E a gente criou até um programa de manutenção de equipamentos feito pela FINEP, né? Que é justamente para isso. No término agora, né, nós passamos aqui praticamente 3 horas, né, nessa audiência pública, não é à toa, porque o tema é muito importante. Eu gostaria de começar agradecendo. Nós tratamos aqui do tema do El Niño, da ciência, tecnologia ligada e como que a gente pode, através, né, do conhecimento, reduzir as nossas perdas. E isso envolve gerenciamento de riscos, isso envolve infraestrutura. Nós falamos aqui de monitoramento, falamos de análise de riscos, de análise de cenários, falamos de análise de riscos, de psicologia ligada ao assunto, hidrologia, economia, o agronegócio, a agropecuária como um todo. Você vê que esse é um tema que envolve muitas áreas. E por isso que a gente precisa prestar atenção aqui nesse congresso, em trabalhar com seriedade, não esperar acontecer o problema de novo antes de tomar providências. E a providência nossa aqui é a legislação, essa legislação que afeta o executivo de cada um dos estados, afeta o executivo também federal, os municípios, de forma que as providências possam ser tomadas de forma, vamos dizer assim, sincronizada, de forma inteligente, e que com isso nós temos economia de recursos antes e depois, né? E principalmente salvar vidas. Eu quero aproveitar e agradecer então a todos aqueles que participaram, né? Relembrando
foi o senhor Oswaldo Luiz Leal de Moraes, do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações, o senhor José Antônio Marengo Orsini, aqui do CEMADEM, a senhora Márcia Barbosa, reitora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, o Mozart de Araújo Salvador, do INMET, aqui conosco também, do Instituto Nacional de Meteorologia, o professor Flávio Kapczynski, pró-reitor também de pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, professor Walter Colichon, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul também, o senhor Tiago Schnorr, coordenador de monitoramento e alerta do SENAD, o senhor Eduardo Monteiro, pesquisador da Embrapa, senhora Ima Célia Guimarães Vieira, do Museu Paranaense Emílio Guild, a senhora Andréia Bento Carvalho, professora da Universidade Federal do Rio Grande. A todos vocês, muito obrigado. Da população, já que nós falamos aqui em nome da população do Brasil, muito obrigado em nome da população do Brasil. E eu quero aproveitar e agradecer a todos também que participaram presencialmente e que nos acompanharam pelas redes do Senado e pela TV Senado, e também a nossa mesa, né, que coordenou durante esse tempo todo o funcionamento perfeito aqui dos sistemas. Muito obrigado a todos vocês, e não havendo mais nada a tratar, eu declaro encerrada essa audiência pública, mas continuamos com as ações. Estou contando com a participação de todos, para que nós tenhamos aí um relatório, né, que traga ações e que a gente possa ter soluções. Obrigado a todos. Olá, boa tarde. Agora são quase 14 horas, 13 horas e 50 minutos. Você acompanhou aí a Comissão de Ciência e Tecnologia e agora nós começamos a transmitir a Comissão de Assuntos Econômicos. Acompanhe. Como exigir de vocês ações com relação ao El Niño se a gente não entrega o que eles estão precisando? E daquela comissão vai sair encaminhamentos e amanhã vai ter um outro debate. O caos está profetizado. E é um caos anunciado com a ciência dessa vez. Então, senadora Tereza, indo para a Câmara, os encaminhamentos da comissão que está ali, é o governo que está ali falando o caos que está previsto. E do resultado do debate amanhã, juntar isso lá na Câmara e dizer que é mais do que necessário o atendimento ao nosso agro. Eu estou preocupadíssima, especialmente com a mulher do agro, que vai ser a mais alcançada nos próximos dias com relação ao El Niño. Então, esse fator tem que vir para a mesa. Governo, por favor, a gente entende todas as iniciativas, a boa vontade de sentar, conversar. Foi um trabalho lindo, de maturidade, todo mundo, lindo, Câmara, Senado, senador Renan, Tereza, tu é guerreira. Mas eu preciso dizer que o mesmo governo que agora não quis aceitar a urgência é o mesmo que está ali agora dizendo que vocês vão viver um caos daqui a pouco. Isso precisa ser considerado a partir de hoje, quando o projeto ir para o plenário e voltar para a Câmara. Que Deus abençoe o agro brasileiro. Muito obrigada, Damares. Muito obrigada, senadora Damares. Foi muito boa a sua colocação, mas nós falamos isso para o ministro Dario na primeira reunião que nós tivemos, que, além de tudo, ainda tínhamos o El Niño, que se concretizasse as previsões, ia ser um caos. Pedro Lupion. Deixa eu falar Alceu Moreira. Meu querido senador Renan Calheiros, da onde eu venho, a gente aprendeu que onde tem bispo, coroinha não fala. Tá? Então, como o Pedro é o presidente da FPA, eu vou falar primeiro, né? Primeiro, senão eu não falo. Eu queria primeiro fazer um agradecimento a meu querido senador Renan Calheiros. Sabe que a vida nos dá alguns trechos que poucos podem executar. Neste caso, na relação entre o projeto, a vontade do projeto 5122 e o que o governo desejaria, tinha uma fresta estreita para exercitar politicamente para fazer isto. Enquanto nós estávamos aqui falando noites e madrugadas discutindo isto, alguns do Rio Grande do Sul, de maneira absolutamente irresponsável, estavam acusando a Tereza Cristina, a mim, como se nós estivéssemos fazendo negociatas com o governo para vender o interesse do agro brasileiro. É dolorido isso. A gente dedica de corpo e alma aqui para defender a nossa causa,
com a maior lealdade possível, vocês são testemunha, para depois ouvir um irresponsável dizer bobagem boca fora, sem ter informação nenhuma, sem nada. A política não é um belo espaço para irresponsabilidades. A política é um espaço para composições. A sílaba que eu não disse é o meu adversário que completa a minha palavra. A gente precisa ter a compreensão com relação a isso. E eu queria agradecer primeiro todos, Tereza, os técnicos, que foram fundamentais na composição desse texto. Eles estão me olhando agora. Quantas vezes discutimos isso, e é preciso juntar as palavras para dar lógica nesse processo. Mas hoje nós aprovamos um projeto de lei, que eu volto a dizer aqui, ele não é um projeto de lei para resolver este episódio que nós estamos vivendo da agricultura brasileira. O senador Renan Calheiros acaba de ser relator de um projeto que inaugura um outro modelo de financiamento com outros fundos para o agro brasileiro. Definitivamente acabamos com o Banco Safra, que estava sob domínio de banqueiros. Nós agora vamos ter recursos das fontes mais diversas para poder financiar o plano Safra sem o prazo de vencimento rígido, porque como serão papéis adquiridos dos fundos, e eu queria deixar isso claro, por acaso eu estava naquela sala lá da CAI com o senador Renan, ele estava recebendo uma pilha de projetos de denúncia da Previdência, e aí previdências municipais ou estaduais comprando o título do Master. Esta falcatrua gigante, mas eles estão proibidos de comprar títulos do agro. Para financiar nossos produtores não pode usar dinheiro dos fundos, para comprar título do Master pode, não tem problema. Este projeto libera para que o governo possa usar de todos os fundos que nós temos disponíveis para colocar financiamento de acordo com a vontade dos administradores do fundo nos papéis do agro. Tire então da despesa primária orçamentária do Estado, do país. Tira os pesos das costas do plano Safra. Plantamos milhos há 500 anos e continuamos fazendo plano Safra. Que plano Safra, meu padre? Todo mundo sabe exatamente quanto plantar e quanto colher. Ah, não precisa plano Safra. Precisa ter um modelo de financiamento com um projeto de seguro bem feito para reduzir o risco e um modelo de financiamento que tenha fontes claras, que venha da sociedade, dos fundos nacionais ou internacionais para financiar um agro que tem 40% do PIB brasileiro. É preciso ter noção do que nós estamos falando. O PIB brasileiro é 8 trilhões de reais. O agro é 40%, de 3 trilhões e 200 bilhões de reais. Do dia 1º de janeiro a 31 de dezembro, entra nas terras brasileiras, nascido do solo, 3 trilhões e 200 bilhões de reais. Isso é o que representa para a economia. Não permitir que esse produtor funcione humilhado porque não pode produzir pela seca ou pela cheia é um crime. Tudo que nós queremos fazer é readmitir o produtor brasileiro, permitir que ele se reabilite e possa produzir com dignidade. Não tem favor nenhum nisso. Mas era preciso ter um projeto que pudesse expressar, em cada sílaba, cada palavra, tudo isso que estou falando aqui. Estou feliz por isso. Sei que nós não teremos consequências práticas imediatas, porque é meramente autorizativo. Ainda vai plenário da Câmara, do Senado, depois vai para a Câmara. Mas quero dizer que na caminhada, os passos que eram possíveis ser dados foram dados com zelo, responsabilidade, sem demagogia e com precisão. E eu preciso agradecer a senadora Tereza Cristina, meu querido companheiro e amigo Renan Calheiros. Sua presença foi fundamental. Poucos têm coragem e tamanho para poder defender o que o senhor defendeu aqui agora, para dizer sim quando é sim, quando é não. Eu estou muito orgulhoso disso e muito orgulhoso por poder representar uma classe que luta tanto, que é os meus produtores rurais do Rio Grande do Sul do Brasil. Obrigado, meu Deus, por me dar essa oportunidade. Muito obrigado, deputado Alceu Moreira. Pedro Lupion, último inscrito, e depois encerramos a sessão. Ministra Tereza Cristina, senador Renan Calheiros, vejo aqui meu amigo senador Wilder, obrigado pelo pedido de urgência, senador. E a cada uma das senadoras, senadores e os nossos deputados federais aqui presentes. Falo aqui como parlamentar, mas como presidente da FPA, mas principalmente como produtor rural, presidente. Esse é um tema que tomou conta do debate do agro do Brasil inteiro. Não é uma questão específica do Rio Grande do Sul em que pese o infeliz problema do Rio Grande do Sul e a tragédia da produção agropecuária do Rio Grande do Sul acabou suscitando a necessidade de termos um debate como esse. Mas esse é um problema que não está apenas no sul do país. Está em vários locais, está em vários lugares. E realmente a gente precisa encontrar um novo método, um novo caminho de financiamento para o setor. Ao mesmo tempo que nós estamos aqui debatendo e tendo esse avanço super importante hoje, ministra,
Nós estamos lá na Câmara com a previsão de votar no plenário hoje um novo projeto de seguros, de votarmos uma nova lei para o Profert, um programa de desenvolvimento de fertilizantes no país. Nós estamos elaborando e pensando numa nova maneira de financiar o agro, de criar uma nova modalidade para o Plano Safra. Plano Safra pensado há décadas atrás, planejado no meio do ano, que hoje não soma, presidente Mourão, não soma 20% do montante total do financiamento da safra. O resto vem os títulos privados, vem as alternativas que criamos aqui no Congresso, mas de nada adianta a gente criar os caminhos se o nosso produtor não conseguir acessá-los. Se o nosso produtor estiver num nível de endividamento, num nível de insegurança, que ele não consegue simplesmente dar o próximo passo, fazer a próxima safra e se reerguer. Quando eu vejo as meninas do SOS chorando aqui dentro do plenário, quando eu vejo as nossas entidades lá do Rio Grande do Sul falando, ou os nossos parlamentares, e muito difícil seguir o tom emotivo e extremamente racional do deputado Alceu Moreira, a gente está vendo um momento de alento e de tranquilidade de um passo que nós temos, de uma caminhada que demos apenas um passo. Eu já estou e o seguro morreu de velho. O do agro morreu faz tempo, infelizmente, mas o seguro em geral morreu de velho, senadora Tereza Cristina. E fica aqui o alerta desse presidente da FPA ao senador Renan Calheiros que nos auxilie mais ainda, senador, na sua capacidade de articulação junto ao governo, porque o zum, zum, zum já começou, ministra. Já se fala dentro desse corredor, há poucos minutos atrás, a possibilidade de desqualificar os recursos do Plano Safra para pagar essa conta do que acabamos de aprovar. Tirar o planejamento de safra dos produtores para fazer o auxílio agora, que seria essa renegociação de dívidas. O governo fala de novo em mandar uma medida provisória. Ela passa a valer a partir do momento da publicação, ou seja, impede o nosso trabalho aqui dentro do Congresso. Eu faço esse alerta, senadora Tereza, para que a gente não tenha aqueles presságios do apocalipse, daqueles que criam as tempestades e plantam os problemas para a gente descascar depois, de que essa coisa não vai funcionar e que essa coisa não vai dar certo. Nós demos um passo extremamente importante. Estamos alertando aqui hoje que não aceitaremos de maneira nenhuma que isso seja desqualificado ou desmontado. Vamos correr para a votação no Senado, vamos correr para a votação na Câmara, vamos aprovar na Câmara o texto aprovado aqui no Senado, para que a gente consiga dar o alento e a solução para o endividamento dos nossos produtores. E aí sim, fazer o enfrentamento quando necessário, se tentarem enviar medida provisória para desqualificar esse trabalho, se tentarem tirar o dinheiro do Plano Safra para pagar essa conta, se desqualificarem o trabalho do seguro rural por causa dessa solução, a gente não pode desvestir um santo para vestir outro. A gente não pode criar um problema para solucionar outro. O que nós queremos é a solução do problema dos produtores rurais do Brasil e é isso que nós estamos alcançando aqui hoje, presidente. Muito obrigada, deputado presidente da FPA, Pedro Lupion. Nada havendo mais a se tratar, agradeço a presença de todos e declaro encerrada a presente reunião. Muito obrigada. Projeto aprovado preserva incentivos fiscais da Lei do Bem. Senado comemora 475 anos da Diocese de Salvador. E Comissão de Esporte discute políticas públicas para o esporte de pessoas com deficiência. Olá, boa tarde. Agora são 14 horas e 7 minutos e o Senado Notícias está no ar. Pode passar. A gente ia direto para o túnel do tempo para conversar com a nossa repórter Carla Benevides, que estava lá acompanhando a Comissão de Assuntos Econômicos, mas essa comissão acabou de encerrar agora e a gente vai falar sobre a Comissão de Ciência e Tecnologia, que aprovou nessa quarta-feira a proposta que exclui os incentivos fiscais da Lei do Bem do corte linear determinado por lei complementar aprovada pelo Congresso. O texto vai ser analisado pela Comissão de Assuntos Econômicos. A chamada Lei do Bem, em vigor desde 2005, é um dos principais instrumentos de política pública para estimular a inovação tecnológica no setor produtivo. A lei concede incentivos fiscais às empresas que investem em pesquisa, desenvolvimento e inovação tecnológica no país,
uma forma de reduzir custos com inovação e aumentar o investimento empresarial em tecnologia. Dados do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação mostram que em 2024, a renúncia fiscal de 12 bilhões, associada à Lei do Bem, resultou em cerca de 51,6 bilhões em investimentos em inovação, superando em mais de 4 vezes o total dos benefícios. Uma lei complementar aprovada pelo Congresso e sancionada em dezembro do ano passado estabeleceu, entre outros pontos, uma redução linear de 10% nos benefícios fiscais concedidos pelo governo. A lei trouxe uma lista de exceções, mas as isenções previstas na Lei do Bem não estão nessa lista. E é isso que faz a proposta aprovada pela Comissão de Ciência e Tecnologia. O texto, que será analisado agora pela Comissão de Assuntos Econômicos, deixa claro que os incentivos previstos na Lei do Bem não serão submetidos à política de redução de benefícios. São incentivos que precisam ser preservados, portanto, esse primeiro item que foi votado, de autoria do senador Isalci, que eu fui o relator, tem uma importância muito grande também para o Brasil como um todo, para o desenvolvimento econômico e social do país. Em reunião nesta quarta-feira, a Comissão de Esporte aprovou o projeto com as medidas para preparar o Brasil como sede da Copa do Mundo de Futebol Feminino. O dia na comissão também foi de audiência pública. O debate do dia na Comissão de Esporte foi sobre políticas públicas voltadas para o desporto de pessoas com deficiência, os paraatletas. O secretário da área no Ministério do Esporte detalhou os diversos programas e políticas voltados para o esporte de pessoas com deficiência. Não é favor, é direito. Está na Constituição, está na Lei Brasileira de Inclusão, está na Lei Geral do Esporte. A pessoa com deficiência, o esporte para a pessoa com deficiência o Estado tem o dever de fomentar, apoiar o esporte para a pessoa com deficiência com prioridade. Por que que o paradesporto, o esporte paralímpico brasileiro é tão vitorioso? Existem inúmeras teorias, mas eu acho que a teoria mais forte é que quem trabalha com paradesporto trabalha com amor. E eu acho que isso faz toda a diferença quando lá na quadra. O poder público vem procurando fazer a parte que lhe cabe, mas a sociedade mesma não fica atrás. A gente disse, não, a gente precisa se reorganizar, senão a gente vai passar a vida inteira aqui tentando ir atrás de recurso, de investimento, mas a gente não sabe como fazer isso. A gente está falando de uma entidade do sertão pernambucano, sem infraestrutura adequada e que conseguiu conquistar o título nacional de esporte paralímpico. Não há como se falar, né, de esporte paralímpico, de paradesporto, de centro de treinamento que a senhora e o senador Chico Rodrigues visitaram recentemente, não fosse o Congresso Nacional. O Congresso Nacional oportunizou que o esporte de pessoas com deficiência pudesse viver aqui momentos gloriosos, do 37º lugar na Paralimpíada de Atlanta para o 5º lugar em Paris 2024. E não é só a posição do país no quadro de medalhas, mas também nós produzimos lá em Paris o atleta da Paralimpíada, Gabrielzinho. Desenvolvemos de forma totalmente gratuita as nossas atividades, ações e serviços para pessoas com deficiência e seu núcleo familiar. O que hoje é muito importante, a gente vê o núcleo familiar como parte desse processo, né? A família está ali junto, são eles que levam os nossos beneficiários, são eles que estão dando suporte desde a reabilitação. Na primeira parte da reunião, a comissão examinou e aprovou o projeto que concede um prêmio em dinheiro às atletas brasileiras de futebol que conquistaram medalha de bronze nas Olimpíadas de 1988 e aquelas que participaram da primeira Copa Feminina de 1991. O projeto também prevê as medidas para preparar o Brasil para a realização da Copa do Mundo Feminina de Futebol no próximo ano. Trata-se de proposição da mais alta relevância para o país, voltada a viabilizar
a realização da Copa Feminina em território nacional, evento que, pela primeira vez, será sediado em um país sul-americano. A competição ocorrerá em 24 de junho a 25 de julho de 2027, em 8 cidades sedes: Belo Horizonte, Brasília, Fortaleza, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo. As regras facilitam a logística internacional do evento, sem afastar os mecanismos ordinários de controle migratório, resultando num conjunto normativo eficiente e respeitoso à nossa soberania. E o Senado Notícias fica por aqui. Nós vamos agora exibir a Comissão de Infraestrutura, que acabou de começar. Há projetos de processamento e transformação mineral realizados no Brasil. Projeto o qual, em conversa com o presidente Davi Alcolumbre, já solicitei a sua relatoria. O mundo vive hoje uma profunda reorganização das cadeias globais de suprimentos. Minerais como lídio, grafita, níquel, cobre, cobalto, nióbio, já ocupa posições estratégicas para o setor como mobilidade elétrica, fertilizantes, defesa, semicondutores, infraestrutura digital e transição energética. Os minerais oriundos das terras raras reforçam essa tendência de uma nova ordem mineral mundial. Nesse cenário, o Brasil possui uma oportunidade histórica, somos uma das maiores potências minerais do planeta e precisamos discutir não apenas a expansão da atividade mineral, mas principalmente como transformar a riqueza geológica em desenvolvimento industrial, inovação tecnológica e agregação de valores no território nacional. O debate legislativo em curso traz temas relevantes como a rastreabilidade mineral, segurança do suprimento, verticalização das cadeias produtivas, financiamento à inovação, pesquisa mineral, licenciamento, governança regulatória e inserção estratégica do Brasil nas cadeias globais de valor. Também é importante refletir sobre o equilíbrio entre as competitividade, sustentabilidade ambiental e segurança jurídica, garantindo um ambiente regulatório moderno, eficiente e capaz de atrair investimento de longo prazo. Os projetos em discussão no Senado e na Câmara demonstram que existe um consenso quanto à necessidade de uma política nacional estruturada para minerais críticos e estratégicos. O debate agora passa pela definição dos instrumentos mais adequados para fortalecer o setor mineral brasileiro de maneira sustentável e estratégica. Havendo número regimental, declaro aberta a 8ª reunião da Comissão de Serviços de Infraestrutura da 4ª Sessão Legislativa Ordinária da 57ª Legislatura, que se realiza nessa data, dia 27 de maio de 2026. Eu gostaria, a sequência de quem está aqui. Aqui, eu só fazer esse comunicado da comissão. Isso aqui a gente faz depois. Aqui, ó. É só o senhor seguir aqui. Tá bom. A presente reunião destina a realização de audiência pública com o objetivo de instruir o PL 4.443 de 2025, que dispõe sobre políticas nacional de minérios críticos e estratégicos. Em atenção aos requerimentos, requerimento número 4 de 2026 da CI, requerimento 11 de 2026 da CI, requerimento 15 de 2026 da CI, o requerimento também 22 de 26 da CI, todos de autoria do senador Uder Moraes, e o requerimento 23 de 2026 da CI, de autoria do senador Marcos Pontes. Convido para tomar posse à mesa os seguintes convidados. Frederico Bedrão Oliveira, diretor da Associação de Minerais Críticos, AMC. Também convido Maria Tereza Almeida Cunha de Castro, especialista em políticas e indústria da Confederação Nacional da Indústria, CNI. Convido também Enio Rodrigues, diretor executivo do Sindicato da Indústria de Condutores Elétricos,
Telefaço e Laminação de Metais Não Ferrosos do Estado de São Paulo, Sindicel. Convido também Silvia Cristina Alves França, diretora do Centro de Tecnologia Mineral, CETEM, que participará por videoconferência. Antes de passar a palavra aos nossos convidados, comunico que essa reunião será interativa, transmitida ao vivo e aberta à participação dos interessados por meio do portal E-Cidadania e na internet, no endereço do Senado, senado.leg.br/E-Cidadania e pelo telefone 0800 061 2211. O relatório completo para todas as manifestações estará disponível no portal, assim como as apresentações que foram utilizadas pelos expositores. Na exposição inicial, cada convidado poderá fazer uso da palavra por, vamos colocar aqui 30 minutos, ou um pouco mais. 10 minutos. Então vamos colocar aqui 10 minutos e a gente estende aqui para o debate. Ao fim da exposição, a palavra será concedida aos parlamentares inscritos para fazer suas perguntas ou comentário. Com a palavra, Federico Bedrão Oliveira, diretor da Associação de Minerais Críticos, AMC. Bom, 10 minutos. Boa tarde a todos e a todas. Senador Hilder, eu queria agradecer, em nome da Associação de Minerais Críticos, o convite em participar desse debate tão importante, um debate tão importante para o Estado brasileiro e para a sociedade brasileira. Só antes de iniciar minha fala, falar um pouco da AMC, Associação de Minerais Críticos, senador. Foi criada no final do ano passado, hoje congrega mais de 30 empresas, com foco nos diversos minerais, lítio, cobre, nióbio, grafita, terras raras, entre outros, níquel, entre outros. Então, é um grupo pujante, um grupo de empresas operacionais e pré-operacionais, com investimentos significativos sendo desenvolvidos no território nacional. Tendo em vista esse cenário, né, um cenário em que o Brasil é um potencial player, na verdade é um grande player para a cadeia global de minerais críticos, acho que é importante a gente tecer alguns comentários, né, sobre, não somente sobre o PL 4443, né, cujo o senhor é o relator, mas também do PL 2780, né, que ambos tratam aí da política nacional de minerais críticos estratégicos, um tema tão relevante, um tema tão atual, né, dentro do cenário da geopolítica. E aí, nesse contexto, assim, é destacar que essa política ela não se refere somente à mineração, se refere também à questão da tecnologia, questão da agregação de valor, se refere a toda a questão do desenvolvimento local, regional e nacional, com vistas, né, ao posicionamento brasileiro na geopolítica global. Nesse cenário, a gente destacando aqui tanto o 443 quanto o 2780, né, eu acho que foi muito salutar a autoria, né, do senador Renan Calheiros, cujo tema é relevante, sim, e agora o senhor relatando, destacar também o papel no âmbito do PL 2780, da autoria do deputado Zé Silva e da brilhante relatoria, né, do deputado Arnaldo Jardim, foi fundamental para aprovar a matéria que está hoje também no Senado para discussão. Então, o Senado brasileiro está com um papel hoje muito importante, né, de destravar essa pauta, né, de discutir a política nacional de minerais críticos, discutir com cautela, discutir com parcimônia, na defesa da promoção de um Estado forte, de um Estado que olha para a tecnologia e olha para a indústria mineral, não só nacional, quanto vista global. Quando a gente olha para a questão do PL 4443, tem um ponto que é bastante interessante, que é esse olhar para a industrialização, né? Que é esse olhar para a agregação de valor. Quando se discute soberania nacional voltada para a questão dos minerais críticos, a industrialização é o tema que emerge, né, em todos os discursos e até mesmo da sociedade brasileira.
E aí, senador, um ponto que está colocado no PL 4443 é extremamente relevante, que é a questão das zonas de processamento e transformação mineral. Essas zonas, elas são... o conceito das EPTMs, ele é interessante, né, por congregar ali em determinadas regiões diversos incentivos e mecanismos que possam promover promover o desenvolvimento de cadeias e projetos estratégicos no Brasil. Não obstante a isso, nós temos também, já existe, né, no arcabouço jurídico nacional, a questão das ZPS, que são as zonas de processamento, as zonas de exportação. E essas ZPS, elas já têm um formato jurídico posto, já tem uma regulamentação adequada, que pode muito bem tratar desse tema e substituindo as EPTMs. Então a gente vê com bons olhos, né, essa discussão do Senado, quer seja via ZPTM, ainda a ser regulamentado, quer seja utilizando o ZPE, mas com foco na agregação de valor. Isso é extremamente relevante para o setor, na medida em que a gente possa, sim, alçar cada vez mais novas etapas do midstream e do downstream, que é o objetivo de todos, é o objetivo da sociedade brasileira e o objetivo também das empresas que desenvolvem projetos minerais críticos no país. E aí, nessa linha, agora entrando um pouco mais no PL 2780, se me permite, tendo em vista, né, a similaridade e a complementaridade desses dois PLs, né, o PL 2780 ele tem vários avanços importantes, né. Cabe aqui a gente destacar a questão do Fundo Garantidor, dos incentivos fiscais, dos incentivos para agregação de valor, né. Cabe aqui destacar a questão das debêntures incentivadas de infraestrutura, do REID. Então, esse olhar que a Câmara teve em relação à política de minerais críticos estratégicos foi muito interessante e o setor vê com bons olhos, né, essas medidas que foram ali colocadas. Não obstante a isso, nos causa preocupação um arranjo institucional sugerido no âmbito do PL 2780. O PL que chegou aqui no Senado, ele traz a proposição de criação de um conselho esse com poderes, né, de controle, né, de transações societárias. E esse conselho, ele pode ser visto, ele deve ser visto, na verdade, como uma anomalia. Por que a gente diz isso, né? É uma anomalia institucional e jurídica dentro do cenário brasileiro. Se nós pegarmos hoje setores como de energia, óleo e gás, infraestrutura, nenhum desses setores tem um conselho dessa natureza. Um conselho que está acima do poder concedente, os ministérios, acima dos órgãos reguladores, que são as agências reguladoras, o que faz com que esse conselho seja aí tratado como não uma anomalia geológica, como é que a gente está acostumado, mas uma anomalia, né, institucional e jurídica, o que nos causa preocupação. E nos causa preocupação, ainda mais, é a questão do poder, de como vai ser exercido, né, esse poder do Conselho, na medida em que foi proposto, né, ato de homologação. O que se trata disso, né? Todas essas transações, todo esse controle, né, acionário seria feito por parte desse Conselho. Mas cabe aqui destacar que todas essas transações societárias, senador, tem um número aí entre 4.000 a 5.000 transações por ano no Brasil. Somente de sessões aprovadas, averbadas no âmbito da Agência Nacional de Mineração, são 2.500 por ano. Então, nesse contexto, né, a gente está falando de algo que já existe no âmbito do arcabouço jurídico, que é a questão de cessão, incorporação, fusão e por aí vai, serem aprovadas e averbadas no âmbito da Agência Nacional de Mineração, que é o órgão regulador competente para tal. Estamos criando um conselho acima desse status, né, acima da competência da agência para homologar, ou homologar entendendo aqui com poder discricionário, né, para tanto posterior às transações, o que traz uma insegurança jurídica, né, uma falta de previsibilidade enorme para o setor.
senador e demais. É importante destacar que a mineração ela é de alto custo, exige investimentos de altíssimo vulto, com tempo de maturação significativo, o que exige uma previsibilidade para todos os players. E não custa lembrar que boa parte dos investimentos em mineração no Brasil, principalmente para as commodities, para os minerais críticos, são investimentos estrangeiros. Investimentos esses de origem de capital australiano, canadense, chinês, Londres e por aí vai. E por que é importante destacar isso, né? Essa diversidade de fontes de recurso no cenário atual brasileiro. O Brasil é tipicamente um porto seguro para diversos investidores, dada a nossa neutralidade diplomática, dada a nossa abertura para os diferentes players e dada a nossa segurança jurídica. Boa tarde, são 2h29 em Brasília. Você estava acompanhando a Comissão de Infraestrutura, que faz um debate sobre a Política Nacional de Minerais Críticos e passa a acompanhar agora a sessão de votações do plenário do Senado Federal. Entre os itens da pauta está um projeto que estimula a contratação de jovens entre 18 e 29 anos no primeiro emprego. Acompanhe. Sessão deliberativa ordinária semipresencial. A número regimental, declara aberta a sessão. Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. As senadoras e os senadores poderão se inscrever para uso da palavra por meio do aplicativo Senado Digital, por intermédio dos totens disponibilizados na casa ou por solicitação à mesa durante a sessão. Os senadores e as senadoras presentes remotamente inscritos para o uso da palavra poderão fazê-lo através do sistema de videoconferência. A presente sessão deliberativa ordinária semipresencial é destinada à apreciação das seguintes matérias, já disponibilizadas em avulsos eletrônicos e na ordem do dia eletrônica de hoje. Projeto de lei número 1049 de 2026, da deputada Soraya Santos. Projeto de lei complementar número 11 de 2026, do senador Flávio Arnes. Projeto de Lei 591 de 2026, de iniciativa do Conselho Nacional de Justiça. Substituto da Câmara dos Deputados ao Projeto de Lei 5.228 de 2019, do senador Irajá. E Projeto de Decreto Legislativo número 167 de 2025, da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional da Câmara dos Deputados. Passamos aos oradores inscritos, que terão um prazo de 10 minutos para uso da palavra. Em Brasília, 2h30. Você acompanha ao vivo sessão plenária desta quarta-feira na presidência, senadora Roberta Acioli. Vamos ouvir o senador veneziano Vital do Rego. Minha estimada senadora presidente Roberta Acioli, que alegria poder ocupar mais uma vez essa tribuna, tendo-a na condição de nossa presidente. Já tive a oportunidade recentemente de fazer o registro devido ao recepcionarmos a sua presença aqui e renovo todos os votos, o desejo desse período que ainda Vossa Excelência terá da capacidade que tem demonstrado e do envolvimento com as causas que são debatidas em instantes, sejam em comissões ou seja em plenário, uma demonstração do seu comprometimento com o seu amado estado de Roraima, mas também o seu comprometimento com o debate nacional. E Vossa Excelência bem sabe que há uma relação muito forte que foi constituída ao tempo em que o senador Messias de Jesus esteve conosco, e eu dizia quando nós nos despedíamos dele depois de um período que foi tão produtivo e profícuo, diga-se de passagem, e renovo isso, e falei isso ao senador Messias, mas dizia, mais tranquilo nós estávamos, porque quem estaria a assumir seria a senhora, e em razão de todo o seu currículo de dedicação, de envolvimento nas inúmeras causas com as quais e pelas quais a senhora se inscreve como defensora. Então, o meu respeito renovado. Minhas senhoras, meus senhores, os meus cumprimentos. Boa tarde
a todos os que nos acompanharão. Minhas saudações aos companheiros de trabalho. Presidenta, eu trago como primeiro item a ser abordado um tema que não estava na nossa pauta do dia, mas que se tornou atual em razão da importância que teve para todos nós brasileiros, que foi o anúncio por parte da ONU, Vossa Excelência, de certo, tomou conhecimento, da inclusão do nosso país em um novo patamar, levando-se em conta o Índice de Desenvolvimento Humano, o IDH. Ontem tornou-se pública a informação de que a ONU, através do PNUD, reposicionava o Brasil em uma outra realidade, em um outro patamar. Patamar este que reconhece os investimentos em todas as áreas que são levadas em consideração para a apreciação e a análise dos países e das suas políticas que alcançam em benefícios as suas respectivas populações. E o Brasil chega a esse patamar, a esse nível, a ponto de 0,805. Até para explicar pedagogicamente a quem nos acompanha, a quem está a nos ouvir e a nos ver. Quanto mais próximo do 1, nessa escala de 0 a 1, o país tem demonstrações de investimentos e de um índice de desenvolvimento humano reconhecidamente satisfatório. O Brasil tem conquistado, e nesses últimos anos, notadamente pelas políticas desenvolvidas, pelas ações entregues, sejam estas na saúde, que é um dos itens apreciados, seja na educação, seja na distribuição de renda, tudo fazendo parte de um conjunto de iniciativas, de um conjunto comportamental de políticas públicas levada à consecução por parte de um governo que tenha essa sensibilidade. Isso é muito bom, porque independente de quem esteja a participar desta ou daquela corrente política, e todos os senhores bem sabem, presidenta, eu me afirmo aqui como defensor daquilo que nós temos trazido de volta ao povo brasileiro através das ações do presidente Lula. Sou eleitor do presidente Lula, defendo nesta casa as ações trazidas, debatidas, deliberadas, sejam estas por iniciativa do próprio governo, sejam estas por iniciativa de outros membros que o integram, tenham essa posição, e é uma posição por convicção, e é uma posição que eu afundamento aqui, ou no meu amado estado da Paraíba, mas essa conquista, ela é relevante para mim, para a senhora, para quem está em casa, porque, afinal de contas, significa melhorar a vida dos mais de 212 milhões de brasileiros. Então, todos nós estamos de parabéns. Eu quero crer que nas próximas avaliações e nos próximos anúncios por parte da ONU e do PNUD, nós tenhamos crescido ainda mais, minha querida senadora Zenaide Maia. Mas também, presidenta, nesses minutos que remanescem nessa minha passagem da tribuna, eu quero anunciar com muita alegria uma conquista, senador Eduardo Girão, que nós passaremos a gozar delas. Investimento considerável, um investimento forte no programa Agora Tem Especialistas. Em 2025, o presidente Lula se predispunha a combater uma das maiores chagas relacionadas à saúde pública nacional. Senadora Zenaide, muito melhor do que eu, com muito mais percussiência, sensibilidade pela condição profissional de médica norte-riograndense, bem sabe que um dos maiores problemas que nós tínhamos era o de termos filas aonde os pacientes, aonde o cidadão, a cidadã, teria que esperar meses com infortúnios até realizar os exames, ter diagnósticos, e com esses diagnósticos a necessidade de um tratamento também era tardio. E nesse período, nesse ato da realização de um exame,
até a consecução e o acompanhamento de tratamentos prescritos, muitos milhares de brasileiros perderam as suas vidas. O presidente Lula se determinou a implementar uma política e, através do ministro Alexandre Padilha e dos que integram o Ministério da Saúde, tecnicamente, lançaram o programa Agora Tem Especialistas, para zerar as filas. E zerar as filas através de ações como as que nós temos visto em todos os estados, e não deve ser diferentemente o que a senhora observa no estado de Roraima, com as carretas da saúde, carretas de saúde da mulher, para a realização de exames de imagem. Esse final de semana mesmo eu fazia questão de participar das entregas de 3 delas, para o Cariri paraibano, cidade de Sumé, cidade de Queimadas e a cidade de Assunção. Pois bem, amanhã, corrijo-me, na próxima sexta-feira nós teremos mais um grandioso investimento. Desta feita, as entregas para mais de 115 municípios do nosso estado de micro-ônibus, de vans, que serão responsáveis pelo levar daqueles pacientes que não fazem os respectivos tratamentos em seus domicílios, que têm que fazê-los em outros locais, como, por exemplo, a capital do nosso estado, João Pessoa, ou na minha amada Campina Grande, ou em outros centros que regulam esses serviços especializados. Serão micro-ônibus, vans, nós teremos entregas também de unidades odontológicas móveis, e aí eu quero saudar a todas as gestoras, a todos os gestores que conosco compartilharam desse instante. E Vossa Excelência poderia dizer, senador veneziano, o senhor, você participou diretamente, sim, me dou ao direito aqui de poder expressar essa alegria ainda maior, porque fomos responsáveis, ao lado dos companheiros, pela relatoria da saúde para o ano de 2026. E um dos pedidos que o ministro Alexandre Padilha me fazia era exatamente para que nós pudéssemos fazer as devidas indicações e reservar os recursos necessários para que esses investimentos eles pudessem ser concretizados resolutivamente. E assim o fizemos. E muitas destas cidades, muitos desses municípios passaram ou passarão a ter o acesso ao micro-ônibus, às vans, a unidades odontológicas móveis, através de indicações que o mandato nosso aqui no Senado Federal se permitiu a fazer. Isso nos alimenta porque, afinal de contas, o mesmo sentimento que tenho eu, tem a senhora, tem os demais outros companheiros, deve ter todos os agentes políticos, que é o de servir-se dos instrumentos que os nossos mandatos nos conferem para realizar pelo outrem. E eu fico muito à vontade, muito feliz, muito regozijado, porque em nome do nosso Estado, o Estado da Paraíba, em nome de uma política municipalista efetiva, com resultados concretos entregues, nós estamos aqui a prestar contas da nossa atuação parlamentar. Presidenta, muito obrigado pela sua atenção, peço as devidas e necessárias escusas por ter me alongado além dos 10 minutos, mas quero crer que os assuntos assim sugeririam. Muito obrigado a todos. Eu que agradeço, meu amigo, senador veneziano, da minha amada Paraíba. Para quem não sabe, eu sou paulista, nasci em Santo André, mas eu fui criada na Paraíba, Guarabira, João Pessoa. Depois que eu fui para Roraima, então toda a minha infância e juventude foi na minha amada Paraíba. Então, muito grata pelas palavras. Chamo agora a nossa senadora Zenaide Maia para o uso da palavra. Agora em Brasília, 2h41, você acompanha ao vivo pela Rádio e TV Senado a sessão plenária desta quarta-feira, 27 de maio. Na presidência, a senadora do estado de Roraima, Roberta Cioli. Senhores parlamentares, minhas colegas parlamentares e a todos que estão nos assistindo pelos meios de comunicação, TV Senado, Rádio Senado. Eu queria aqui falar sobre celebração de 126 anos da Fiocruz, completados ontem, no último dia 25 de maio, não, foi antes de ontem. E celebrar a Fiocruz é celebrar uma instituição que atravessou governos, crises
epidemias e ataques à ciência sem nunca abandonar o povo brasileiro. E eu falo isso como médica do serviço público, alguém que nunca cobrou por uma consulta médica e que acredita profundamente que saúde não pode ser privilégio de quem pode pagar. Saúde é direito do povo. Por isso eu digo sem medo de errar, a Fiocruz é um dos maiores patrimônios públicos do Brasil. A Fiocruz carrega no próprio nome o legado de Oswaldo Cruz, que enfrentou epidemias, campanhas de desinformação e fortes resistências políticas num Brasil que ainda começava a estruturar sua saúde pública. E Oswaldo Cruz costumava dizer: não esmorecer para não desmerecer. Era mais do que uma frase, era uma postura diante daqueles que tentavam desacreditar a ciência e impedir o avanço da saúde pública brasileira. Mais de um século depois, a Fiocruz continua honrando esse mesmo compromisso, permanecer firme ao lado da ciência, da vacina, do SUS e da vida do povo brasileiro. A Fiocruz não é apenas um conjunto de prédios históricos, não é apenas o belíssimo Castelo de Manguinhos, que se tornou símbolo da saúde pública brasileira. A Fiocruz é, sobretudo, feita de gente que dedica a vida à pesquisa, à produção de vacinas, ao enfrentamento das epidemias, ao fortalecimento do SUS e ao cuidado com a população brasileira. Depois de mais de um século de existência, a Fiocruz continua viva, pulsando, se reinventando e olhando para frente. Porque a ciência, que não acompanha o sofrimento do povo, perde o sentido. E a Fiocruz nunca perdeu o rumo do povo brasileiro. Como médica, deixo aqui o meu testemunho sobre o papel da Fiocruz durante a pandemia da Covid-19 no Brasil. Nós enfrentamos, naquele período, o negacionismo instalado em partes do Estado brasileiro, mas a Fiocruz permaneceu de pé, como um verdadeiro bastião de resistência contra os desmandos que tentavam ignorar a ciência, desacreditar a vacina e colocar a vida da população em risco. Foi a ciência que salvou vidas, gente. A Fiocruz honrou sua história mais uma vez ao lado do povo brasileiro, defendendo a saúde pública, a pesquisa e o SUS em um dos momentos mais difíceis da nossa história recente. E eu quero aproveitar esta homenagem para fazer também um alerta ao Brasil. Não existe ciência forte sem investimento público contínuo. Não existe soberania sanitária sem orçamento. Não existe futuro para um país que abandona seus pesquisadores. Infelizmente, nós ainda vemos muitos talentos da ciência brasileira deixando o país por falta de oportunidade, de estrutura, de financiamento e de valorização. Jovens brilhantes, pesquisadores altamente qualificados e profissionais formados nas universidades públicas brasileiras, sendo obrigados a buscar fora aquilo que deveriam encontrar aqui, condições dignas para pesquisar, inovar e contribuir com o desenvolvimento nacional. Isso é uma perda muito grande para o Brasil. Investir em ciência não é gasto. Investir em saúde pública não é despesa. Isso é construção de soberania, desenvolvimento econômico e proteção da vida do povo brasileiro. Quando se corta recursos da ciência, o país não está economizando, o país atrasa. Por isso, defender instituições como a Fiocruz
também significa defender orçamento para a pesquisa, para as universidades públicas, para os institutos científicos e para a formação de novos pesquisadores, porque nenhum país se torna grande destruindo sua própria inteligência. E eu quero aqui fazer uma homenagem muito especial aos trabalhadores e trabalhadoras que construíram e constroem essa fundação ao longo de décadas, ao que dedicaram 30, 40, 50 anos de suas vidas ao serviço público, à ciência e à saúde coletiva deste país. A história da Fiocruz, inclusive, se confunde com a própria construção do Sistema Único de Saúde e com a luta pela redemocratização do Brasil. E é impossível falar dessa trajetória sem lembrar de Sérgio Aroca, médico sanitarista, ex-presidente da Fiocruz, que presidiu a histórica 8ª Conferência Nacional de Saúde em 1986. Foi ali que profissionais de saúde, pesquisadores, movimentos sociais e a população brasileira ajudaram a construir uma ideia revolucionária para a época, a de que saúde não podia ser privilégio. Tinha que ser direito de todos. Daquela mobilização nasceu a base do SUS, que foi garantido na Constituição de 1988. E quando o Sérgio Aroca dizia que democracia é saúde, ele nos ensinava que não existe cidadania sem plena dignidade, sem acesso à saúde e sem justiça social. Esse legado continua vivo, porque defender a Fiocruz é defender a ciência brasileira, é defender o SUS, é defender a vida. E num mundo marcado por desigualdade, pelas mudanças climáticas e por novos desafios sanitários, instituições públicas fortes serão cada vez mais necessárias, gente. Por isso, celebrar 126 anos da Fiocruz não é apenas olhar para trás com orgulho, é olhar para frente com responsabilidade e coragem. Por que eu estou abordando isso além dos mais de 100 anos da Fiocruz? Porque a gente está vendo todos os dias os prontos-socorros cheios de crianças e idosos com viroses, porque se transformando graves, precisando até de leitos de UTI, porque os pais ou os responsáveis não estão vacinando seus filhos, gente. Quem mais fez a vida média aumentar no mundo, não é só no Brasil, foram vacinas e água tratada. Então, por favor, você pai, mãe, avó ou responsável, leve seus idosos e suas crianças aos postos de vacina. Não é possível que a gente tenha que retroceder. Temos um país que tem um calendário de vacina gratuito mais completo do mundo. E a gente ainda precisa botar o carro de som e convencer. Eu costumo dizer, se o pai, a mãe ou o responsável, mesmo sabendo que sua criança não tomando a vacina, ela pode morrer ou ficar com sequelas por resto da vida. E mesmo assim, ele opta por não vacinar. Eu chamo isso de abandono de incapaz. Muito obrigada, senhora presidente. Nós agradecemos, senadora, suas palavras de extrema importância. Agora, nosso ilustre senador, meu amigo Éder Girão. Obrigado, querida. Só pela ordem, rapidamente. Em primeiro lugar, cumprimentando a senadora Zenaide, que é do meu estado, vizinho do Rio Grande do Norte. Nós temos muitas pautas em comum. Apesar de pensarmos, temos visões diferentes, isso faz parte da democracia. Mas defendemos a vida em várias questões, contra a Bet, contra a jogatina, contra muitas outras pautas. Só essa questão da vacina que eu concordo plenamente com ela sabe disso. Agora, da Covid para crianças, segundo, aí a gente tem que pegar
organismos internacionais também, né? Não existe consenso em relação a isso. O Brasil é o único país do mundo que obriga crianças, que não é foco do coronavírus, a vacinar. Então, médicos dão alertas em relação a isso, por isso que eu tenho cautela. Agora, as outras vacinas, perfeito. Agora, essa que o Brasil está impondo, que pais, inclusive com perseguição do Estado, isso é gravíssimo, eu não concordo e a gente tem que ter muita serenidade, porque aqui não é ditadura. Aqui no Brasil é democracia. Então, está aberto para quem quiser, o que é recomendável, ok. Agora, não pode deixar de matricular as crianças por uma imposição de um governo. Só aqui no Brasil que se impõe isso, os Estados Unidos deixou liberado, várias outras nações não recomendam, inclusive, que dê vacinas para crianças de Covid, vacinas de outro com relação a isso. Eu queria aproveitar e aqui fazer uma saudação com muito carinho. Eu tive a oportunidade de estudar na Unifor, né? Então, na minha época, aqui nós temos só jovens, né, que estão nos visitando aqui, os alunos de Direito da pós-graduação, da Unifor, Universidade de Fortaleza, mas na minha época só tinham 3 universidades. Era a UFC, era a US e a Unifor, na época que eu fiz vestibular. E eu tive o privilégio de passar nas 3 na época e entrei na Federal, em Economia, e depois consegui também desenvolver na Unifor, né? Fiz também uma parte lá. Então, o meu carinho aqui ao professor, que é Francisco Medina, está aqui conosco no plenário centenário, bicentenário do Senado Federal. Também aqui, junto com ele, o Adriano Bento da Silva, o Alan Wilker Xavier Pinheiro, Daniel Gomes Lima Filho, Felipe Santos Queiroga, Gisele Long de Souza, Gisleide Vieira Pinheiro, Isadora Teles Nunes Félix, Luiz Wagner Mota Salles, Mariana Moura dos Santos, Matheus Henrique de Abreu Silva, Rebeca Alves Rodrigues Cabral, Francisco, eu já falei dele, do nosso professor Francisco Medina, né? Paulo Roberto Meyer Pinheiro e o João Henrique Sampaio. Sejam muito bem-vindos aqui à Casa Revisora da República. Daqui a pouco vão lá no nosso gabinete, que é um gabinete que não é meu, é do Senado, é do Ceará. É um pedacinho do Ceará aqui para a gente representar. E minha querida presidente Roberta Acioli, nobre senadora, que chegando aqui na casa com boas pautas. Eu queria aproveitar, tem um ex-funcionário aqui da casa, aposentado, que lançou esse livro, né? Então, ele fez o lançamento do livro Da Planície ao Planalto, Crônicas de uma Travessia, é o Romeu Arruda. E eu queria saudar, porque foi publicado recentemente esse livro, uma coletânea de crônicas de autoria do ex-servidor do Senado, Romeu Arruda. Arruda, natural de Surubim, Pernambuco, e hoje com 87 anos, foi pioneiro de Brasília e funcionário do Senado desde 1961, onde ele exerceu, dentre outros, o cargo de diretor da Secretaria de Patrimônio, quando se aposentou. Funcionário dedicado, contribuiu sobremodo com os processos de estruturação e funcionamento desta casa, quando da transferência de sua sede para o Rio de Janeiro, para a nova capital Brasília, recém-inaugurada. Nessa coletânea de crônicas, Romeu Arruda registra uma trajetória marcada por valores, memórias e experiências que representam não apenas o registro de sua caminhada e permanência em Brasília, da minha querida irmã senadora Damares Alves, que aqui está no plenário, mas um tributo às suas origens nordestinas, como eu sou, como a Damares também é. Ela é de Sergipe, eu sou do Ceará, né, da planície pernambucana ao Planalto Central. Então, ele fez uma dedicatória com muito carinho aqui. Muito obrigado, Romeu Arruda, está registrado. Aqui eu vou agora subir, com a sua permissão, minha querida presidente, para fazer o meu pronunciamento. Senhor senador, pela ordem, eu concedo a palavra ao senador Augusto.
se encontra em remoto. Presidente, está me ouvindo? Sim. Tá. Posso, então, usar a palavra, depois o Girão fala? Pode sim. Então tá bom. Senhora presidente, é um prazer tê-la aí presidindo essa sessão e quero lhe dar os parabéns pela sua chegada ao Senado e pela sua atuação. E quero também aproveitar esse momento para falar, não com os meus colegas senadores, que eu sei que estamos em reunião virtual, a maioria não se faz presente, mas a TV Senado tem a sua audiência. E é efetivamente com o povo, com os nossos eleitores do Brasil todo, de todos os estados, é que eu queria fazer esse pronunciamento e quero fazer esse pronunciamento. Senhora presidente, eu quero estabelecer aqui a diferença entre bondade com responsabilidade e bondade sem responsabilidade. A bondade sem responsabilidade é causa do mal, é causa da pobreza, é causa do desastre, é causa da euforia momentânea ou do crescimento não sustentável. A bondade com responsabilidade é causa do bem, é desenvolvimento, progresso, é futuro melhor. As duas são bondades, mas uma leva a um crescimento sustentado, contínuo. A outra leva a um desastre. As duas têm um período de euforia. A bondade irresponsável dá mais euforia do que a bondade com responsabilidade. Olha, eu acho muito importante que a nossa população entenda esses dois conceitos. Isso é fundamental. Nós estamos nos aproximando de uma eleição. Eu quero ainda fazer uma pequena comparação. Imagina uma empresa que tenha 1.000 funcionários. Mais fácil de entender. E aí o dono dessa empresa resolve ser bondoso sem responsabilidade. Então, sem responsabilidade, ele consegue empréstimos, paga juros, vai endividando a empresa e cada vez dá mais benefício aos funcionários. Cada vez concede um salário maior, concede privilégios para financiamento, concede bolsa de estudo para todos os filhos de funcionário, resolve subsidiar a conta de energia, ou dá uma verba para ele colocar gasolina no carro, e vai fazendo bondades. Só que a empresa não tem lucro para isso, não tem receita para isso. O que acontece com a empresa? Ele quer ser um patrão bom, ele quer ser o provedor de todos, e ele toma mais dinheiro emprestado. E a empresa deve cada vez mais. E aí os bancos, percebendo que essa empresa não tem fundamento lógico, começam a cobrar um juro cada vez maior dessa empresa. O juro vai para 10, vai para 15, vai para 20, e isso vira uma bola de neve, e a empresa quebra, e todos os funcionários perdem o emprego. Esse seria o exemplo clássico de bondade sem responsabilidade. Levou ao quê? A uma euforia momentânea e depois a um desastre, ao desemprego. O que seria a bondade com responsabilidade? Um patrão ou um dono dessa empresa que concedesse algum benefício aos funcionários, sem dúvida, mas sempre observando que a empresa fosse saudável, que ela não fizesse muita dívida, que ela tivesse dinheiro para comprar maquinários mais novos e não ser ultrapassada pela concorrência, que ela pudesse investir mais para exportar mais, que ela criasse mais empregos. Isso demoraria mais tempo, demandaria mais esforços, talvez ele enfrentasse até algumas greves de gente querendo imediatamente benefício, mais aumento de salário, mas isso levaria a uma empresa maior, a empregos mais garantidos, a salários melhores, uma empresa sustentável, que se tivesse que tomar dinheiro para fazer algum investimento, tomaria juros mais baratos. Então, é importante notar claramente esses dois caminhos.
bondade irresponsável e bondade com responsabilidade. Uma leva ao desastre, outra leva ao sucesso. Eu estou fazendo essa comparação para explicar um pouco do nosso governo, principalmente nessa época de eleição. Olha o que o governo brasileiro, olha o que Lula tem feito. Nós temos no Brasil o Bolsa Família, que não é de hoje, só que agora com valor mais alto do que nunca. Nós temos também um auxílio gás. Nós temos um benefício de prestação continuada. Nós já tivemos um Desenrola Brasil 1. Você está devendo? Deixa comigo, eu vou arrumar um jeito de você pagar só 10% do que você deve e tudo vai ficar bem. Não deu muito certo. Estamos tendo agora o Desenrola Brasil 2. Nós temos o Pé de Meia. Nós temos o FIES e o ProUni. Nós temos Minha Casa Minha Vida. Nós temos farmácia popular. Nós temos financiamento especial para a reforma da casa. Agora nós temos uma medida provisória que cria um subsídio para a gasolina de 44 centavos por litro. Então, senhora presidente, se a senhora por acaso for proprietária de uma BMW, vai no posto e enche o tanque do seu carro com gasolina subsidiada com dinheiro do governo federal em 44 centavos por litro. Isso é irresponsabilidade. Nós temos o programa Luz para o Povo, nós temos o salário-desemprego e agora nós temos a joia da coroa. O patrão da nossa empresa Brasil, o senhor Lula da Silva, diz assim, você vai continuar ganhando o mesmo salário, mas vai trabalhar menos. Você trabalhava em escala 6x1 e agora vai trabalhar em escala 5x2. Todo mundo bate palma, que maravilha, vamos trabalhar menos e ganhar a mesma coisa. Só que isso é irreal, isso é irresponsável. Não houve aumento de produtividade, investimento em máquinas que justificasse isso. As consequências são terríveis. Só para pensar no descanso semanal remunerado. Imagina alguém que ganhasse 30 por mês, 30 mil ou qualquer coisa que o valha. No descanso, na escala 6x1, se ele é horista, ou se ele é radialista, ou se ele é jornalista, uma série de profissões que ganham baseado num salário hora, como professor e outros, como é que se calcula o descanso semanal remunerado? Ora, se eu trabalho 6 dias e descanso 1, eu pego o salário do mês e divido por 6. Então, se o meu salário era 30, divido por 6, o meu descanso semanal remunerado vai ser 5. Se eu continuo ganhando o mesmo 30 e passo por uma escala 5x2, eu vou ter que remunerar 2 dias de descanso e não 1. Então, eu vou dividir por 5 e multiplicar por 2. Olha, se eu dividir por 5, 30 por 5 dá 6, multiplicando por 2 dá 12. Percebe? O descanso semanal remunerado pula imediatamente de 5 para 12. Isso tem um efeito devastador em escola privada e muitas prefeituras e estados que remuneram por hora, que contratam por CLT. Ninguém para pensar nisso. O que interessa agora é simplesmente o seguinte, vai ter eleição, eu tenho que ficar bem na fotografia. Isso é irresponsabilidade. Nós estamos diante de um governo que claramente quer comprar votos fazendo benesses irresponsáveis. É o fim do mundo. E a maioria da população, me parece, mesmo entre os parlamentares, não percebe essas contas óbvias, não diferencia crescimento sustentável de crescimento que não é crescimento. 60 segundos. Estou terminando, senhor presidente. Muito obrigado. Não diferenciam uma coisa da outra. E o Brasil fica se debatendo entre dois polos totalmente superados. De um lado, temos alguém que já mostrou que não dá certo em 3 governos. De outro lado, temos alguém que tenta se explicar com o Vorcaro. E ex-governadores, 2 pelo menos, Zema e Caiado, governadores bem-sucedidos, com histórico bonito, fazem traço nas pesquisas, não têm conhecimento. O Brasil está num caminho muito ruim.
E o povo, só o povo com mais consciência é que pode mudar esse país. Muito obrigado, senhor presidente. De nada, senhor senador. Concedo a palavra, meu amigo, senador Eduardo Girão, que hoje está feliz da vida, né? Aí acompanhado. O pessoal é dos conterrâneos. Sejam muito bem-vindos aqui do meu amado Ceará. Paz e bem, minha querida irmã, senadora Roberta Acioli, do nosso querido abençoado estado de Roraima. Inclusive, gosta muito de Fortaleza, ela, viu? Ela já me falou que adora a nossa terrinha. Mas quero mais uma vez cumprimentar aqui os alunos da pós-graduação de Direito da Unifor, Universidade de Fortaleza, brasileiras e brasileiros que nos acompanham nessa tarde. O grupo Prerrogativas, formado por advogados vinculados ao PT, em conjunto com deputado federal aqui da casa, entraram com uma ação no TSE, Tribunal Superior Eleitoral, com o objetivo, atenção, de proibir a estreia e veiculação de um filme antes das eleições, independente de quem seja o filme. Se é do candidato A, do candidato B, do político D, do político C, não importa. Isso é censura. Então eles entraram ontem para proibir a exibição de um filme. Esse filme eu já vi há pouco tempo, em 2022, que o TSE censurou um documentário do Brasil Paralelo, contando a mesma história. Agora ficcional, o outro era um documentário. Quem mandou matar Jair Bolsonaro? Esse tipo de coisa me lembra, eu sou espírita, senadora, tento ser, e me lembra o Auto de Fé de Barcelona, senador Iovisto, quando lá atrás, em Barcelona, não sei a data exatamente, mas foi no século passado, retrasado, houve um carregamento de livros. E o senhor, como educador, imagina o que é que eu vou falar. Um carregamento de livros, trazendo livros espíritas, lá na Europa, foi parado por quem não queria que aquela mensagem fosse adiante e mandou queimar os livros de Allan Kardec. Então, aquela fogueira, aquilo tudo ali, gerou uma curiosidade muito grande na população de alguns países ali da Europa, que fez o espiritismo avançar. E olha, nós estamos voltando à Idade Média aqui no Brasil com a proibição de censura prévia que estão querendo normalizar no nosso país de documentários e de filmes. Isso é muito grave. Por uma mera disputa política. Estão se aproveitando daquele precedente perigoso praticado no mesmo tribunal em 2022, através do parecer do ministro Alexandre de Moraes. Eu fico imaginando aqui os alunos da Unifor estudando já na pós-graduação, mas eu já ouvi de alunos de várias universidades do meu Ceará e do Brasil, dizendo que estava estudando no primeiro, segundo semestre e não está entendendo nada. Porque o STF tem rasgado o ordenamento jurídico, a Constituição do país e muitas decisões que colocam uma dúvida na cabeça de quem está estudando direito. Isso chama-se insegurança jurídica, esse caos institucional que a gente vive no Brasil. Então, o ministro Alexandre de Moraes proibiu aquele lançamento do documentário em 2022. Pior do que o parecer do Moraes foi o voto envergonhado da ministra Carmen Lúcia ao utilizar por 3 vezes a expressão
abro aspas, em caráter excepcionalíssimo, fecho aspas. Não é para rir, não, mas é um negócio assim escandaloso que está acontecendo no Brasil. O que essa turma faz só com um lado. Quem é de direita, quem é conservador. Do outro, pode fazer o que quiser, pode pintar e bordar. Está errado. Não é para fazer nem com um nem com o outro. Mas eles são mais políticos do que nós, que fomos eleitos pela população. Os ministros, com raríssimas exceções, uma delas é André Mendonça, o único que eu votei a favor, os outros eu votei publicamente contra. Ele tem se mostrado técnico, falando nos autos, e não ficando dando entrevista, fazendo ativismo político, judicial. Desde os primeiros dias desse governo, que Lula vem buscando como obsessão completa formas de promover o controle das redes sociais. Ou seja, o exemplo definitivamente não vem de cima. Não vem de cima, porque censura é absolutamente inconstitucional. Na Secretaria de Comunicação foi criada a Secretaria de Políticas Digitais. Pior ainda, fez a AGU, criando a Procuradoria Nacional da Defesa da Democracia. Nome bonito, né? Nome lindo, mas tem pegadinha aí, é para censurar. É isso que eles estão fazendo. Ambas foram denominadas como as bases da criação de um verdadeiro Ministério da Verdade. O Brasil passou a viver sobre um regime totalitário, disfarçado de democracia e formado por Lula e alguns ministros ativistas do STF. Para dar cumprimento à estratégia de aplicar a censura em 2019, o Supremo deu início ao famigerado inquérito das fake news. Quando chega em ministro do Supremo, começa lá, Toffoli, abre para a revista Cruzoé ser censurada. Ali, naquele momento, o inquérito que rasga completamente as leis do país. Que na época, e os alunos aqui do curso de pós-graduação de Direito sabem, na época nós tínhamos a PGR dizendo contra, dizendo que deveria arquivar esse inquérito, que está aberto até hoje. 8 anos, praticamente, esse inquérito está aberto no Brasil, uma espada na cabeça de quem critica esse regime. Como é que a gente pode se calar diante de um absurdo desse? Não dá. Não dá. E aí, senhora presidente, o Toffoli era o presidente da época e ficou muito incomodado com a forte repercussão nas redes sociais da colaboração premiada de Marcelo Odebrecht, da Operação Lava Jato, identificando numa planilha de controle de propinas com o ministro que tinha o codinome o amigo do meu pai. Ali começou a esculhambação de vez, a inversão de valores, o desrespeito à nossa Carta Magna, foi ali. E muita gente fala, mas esse negócio de filme hoje em dia, né, esses escândalos, esses valores astronômicos que tem aí de filmes, muita gente fala, mas isso é dinheiro privado. Ora, a Odebrecht era dinheiro privado também? Ou não era? O problema são as relações desse dinheiro com agentes públicos, seja lá para o que for. Precisa ser investigado. Precisa ser investigado. É dinheiro privado também, esse negócio do Vorcaro, com relação à esposa do ministro Alexandre de Moraes. 129 milhões. Ou não? Dinheiro privado. Por isso a gente vai fazer de conta que não existe? Dinheiro privado do Toffoli, da família do Toffoli, do Resort Itaiaia, dos 35 milhões. Enfim, a gente precisa ter noção das coisas, minha querida senadora Roberta Acioli. Mas olha só, e eu lhe peço, se a senhora puder me dar 2 minutos, eu termino esse discurso. Em junho de 2025,
o STF declarou como parcialmente inconstitucional, entre aspas, o artigo 19 do Marco Civil da Internet, aprovado praticamente por unanimidade pelo Congresso Nacional em 2014. Vários senadores, deputados debateram por tempos. Teve um presidente que sancionou. Essa decisão ampliou a responsabilidade das plataformas, mesmo sem decisão judicial, no controle de conteúdos relacionados a racismo, violência, terrorismo, pornografia infantil, discurso de ódio e ataques à democracia. Lula acabou de publicar 2 decretos escabrosos, regulamentando a atuação das plataformas, responsabilizando as empresas de tecnologia para a retirada imediata de conteúdos considerados impróprios. Ele faz isso às vésperas da eleição. Só não vê quem não quer, que isso é politicagem. E quem é que vai fiscalizar isso? O próprio governo dele. Pelo amor de Deus. A gente já viu esse filme. O que é que vai dar esse filme? É censura de um lado, claro. O governo usa como justificativa que são medidas que visam combater a violência contra mulheres e inibir a possibilidade de crimes virtuais. Essa justificativa formal esconde o real objetivo de praticar censura nas redes sociais. O decreto define que a fiscalização ficará a cargo da ANPD, Agência Nacional de Proteção de Dados. Ora, esse órgão já existia e foi elevado à categoria de agência nacional agora, em 2026, ou seja, mais uma peça importante do tabuleiro de organização do chamado Ministério da Verdade. Cabe ao Congresso Nacional cumprir seu dever de fiscalização e aprovar um decreto legislativo, um PDL, para anular os efeitos de censura dos decretos de Lula. Eu, inclusive, apoiei publicamente, presidente, o decreto do senador Espiridião Amin, que está entrando hoje com esse decreto aqui. Eu encerro com o pensamento do poeta norte-americano Charles Bukowski. Se a senhora me der 1 minuto, eu fecho. Menos de que 1 minuto. Olha só o que o poeta norte-americano falou. Abro aspas. A censura é a ferramenta usada por aqueles que têm a necessidade de esconder verdades de si mesmo e dos outros. 39 segundos eu vou falar de novo. A censura é a ferramenta usada por aqueles que têm a necessidade de esconder verdades de si mesmo e dos outros. O Senado tem o dever, junto com a Câmara, de anular esses decretos de perseguição, de censura do Lula por causa das eleições. Muito obrigado, que Deus abençoe a nossa tarde. Mais uma vez, sejam muito bem-vindos os alunos aqui da pós-graduação da Unifor, curso de Direito. Obrigada, nobre senador. Gostaria de convidá-lo para presidir a sessão, dar continuidade. Por gentileza. Em Brasília, 3h20, você acompanha ao vivo pela Rádio e TV Senado a sessão plenária desta quarta-feira, 27 de maio. Senador Eduardo Girão assumindo agora a presidência desta sessão. Agradecendo a transmissão aqui da presidência da Casa pela senadora Roberta Accioli, eu já imediatamente chamo a senadora também brilhante, que eu conheço há muito tempo, só não vou revelar aqui, porque aí tem que entregar a idade da gente, senadora Damares Alves, né, que representa aqui o Distrito Federal, ela que é do Partido Republicano. A senhora tem 10 minutos com a tolerância da Casa, senadora Damares Alves. Presidente, obrigada. Nós estamos no Maio Laranja, eu acho que é a minha última fala no maio, aqui na tribuna, que amanhã nós vamos ter uma sessão especial sobre El Ninho, e sexta-feira eu estou fora. E eu vim aqui, presidente, nessa minha última fala do Maio Laranja, trazer um dado bem preocupante.
E está todo mundo falando de furos e vazamento da PF. Eu vou trazer agora um vazamento da Polícia Federal. Atenção, colegas, senadores, é muito sério. E esse vazamento da Polícia Federal que eu vou trazer para a tribuna, se não mudar os nossos rumos nesse plenário e no Senado, eu não sei mais o que muda. E o vazamento é muito sério. E eu quero que vocês olhem para essa imagem aqui, vazada da Polícia Federal. Especificamente essa imagem aqui, senador Girão. E esse vazamento a Polícia Federal fez questão de fazer ao vivo, segunda-feira passada, aqui no Senado, e ninguém se deu conta, na Comissão de Direitos Humanos do Senado. Ô, senadora Damares, o senador Iovisto está tentando ver lá, mas nem eu consigo daqui, imagine ele lá de longe. É grave, senador. Essa é grave, senador Iovisto. Foi essa imagem e essa outra imagem. Eu vou explicar as duas. A Polícia Federal veio ao Senado Federal, segunda-feira passada, senadora Roberta, numa audiência, e nos deu a seguinte informação que vai ter que fazer a gente repensar o Brasil daqui para frente. Está todo mundo querendo ver vídeos de festa de Trancoso, de propina, de corrupção, mas eu tenho uma informação muito grave. É o seguinte, senador. A Polícia Federal mostrou a foto de um menino, o menino mais jovem do mundo, estuprado. Eu subi nessa tribuna o mês de maio inteiro falando que o Brasil tinha batido o recorde, Roberta, que a menina mais jovem do mundo, com um boletim de ocorrência, estuprada, foi no Brasil, na cidade de Tapauá, e a menina tinha 5 dias de vida. Já falei sobre isso, que inclusive eu conheci a menina. No dia que eu fui visitar a menina, em 24, ela estava com 16 dias, não morreu por um grande milagre. O agressor era o marido da avó, tinha 41 anos, e a avó 39 anos, e a mãe 16. Aí a Polícia Federal vem segunda-feira no Senado e esfrega isso aqui na nossa cara. O menino mais jovem do Brasil, estuprado. A Polícia Federal com ele no colo. Sabe que idade ele tem, presidente? Essa é a bomba da Polícia Federal. Se isso aqui não mudar, o Senado nada mais muda. 4. A menininha tinha que dia? Quantos dias? 5. Essa criança tem 4 horas de vida. Senador Iovisto, senador Girão, senadora Roberta. A Polícia Federal trouxe para o Senado a foto de um menino. Claro que está protegido. O menino mais jovem do mundo, 4 horas de vida, e foi estuprado no Brasil. O menino foi estuprado logo após o parto. Se isso não fizer a gente rever as nossas prioridades, nada mais faz. Não vai ser vídeo de Trancoso, não. Essa é a informação mais séria que a Polícia Federal poderia entregar para o Brasil este mês, este ano, essa década. Senador Girão, e outro documento que a Polícia Federal exibiu foi esse aqui, ó. A Polícia Federal do Lula. Porque quando Damares falam, acho que é a Damares conservadora. Olha que a Polícia Federal apresentou. Para minha tristeza, olha o slide. Brasil, o país do estupro de crianças. Eu não vou me demorar aqui na tribuna, não. Porque eu quero mesmo incomodar. Será que eu vou precisar andar com o meu celular de banca em banca e mostrar o vídeo do estupro? Acho que eu não vou precisar fazer isso. Acho que isso aqui basta. Porque eu recebo vídeos. Encaminho imediatamente à Polícia Federal. Eu tive que assistir um vídeo sem querer. A criança mais jovem que o vídeo chegou no meu celular e eu abri sem querer, tinha 29 dias. Mas agora a gente tem um caso de 4 horas. Senhores que estão nos visitando, e a Polícia Federal interceptou uma conversa de 2 pais, inclusive um era médico.
Um falava com o pai médico, que é um grupo fechado de pais que estupram recém-nascidos e bebês. Um dizia assim para o outro se chamava Flávio, eu li a transcrição. Então, Flávio, ela ainda está grávida, mas eu já faço planos. As mães gerando o bebê e os pais olhando para o ventre, desejando o bebê no ventre. E ele perguntava, você pode me dar um nome de anestésicos e pomada para assaduras? Porque eu sei que eu posso, com tal idade, fazer sem matá-lo. Aí a gente recebe um outro vídeo de um homem que foi ao consultório com a suposta companheira. Mentira, ele tinha pago uma gravidez. E ela fazendo a ultrassom. E ele gravou de longe a ultrassom, o Girão. E eu escutei ele falando aqui, quando o bebê apareceu, a última ultrassom, aquela ultrassom 3D, que aparece o bebê prontinho, a última ultrassom, ele já compartilhando com o grupo. Olha por trás como é bonitinho. E todo mundo no grupo vendo o bebê na barriga da mulher que ele estava pagando, e todo mundo no grupo desejando o bebê daquela mulher. E todo mundo achava que era exagero de minha parte. 4 horas de vida e bebês no ventre sendo desejados. E a gente vai continuar brigando por besteira aqui nesse plenário? Eu vou ficar todos os dias subindo, e eu vou subir, Girão, trazendo dados e chamando meus colegas para uma reflexão. Hoje tem uma notícia, uma menina de 12 anos, uma menina deficiente, com deficiência intelectual, uma menina de 12 anos estuprada por 12 agressores. Ultimamente é estupro coletivo. 12 agressores, 6 agressores, e a minha preocupação, senador, muitos dos estupradores são adolescentes. Nós estamos com meninos de 15 anos estuprando crianças de 12, de 10 anos. A idade do agressor está diminuindo. Então, eu vim aqui dizer que ou a gente leva isso aqui a sério, ou logo, logo nós vamos ter grávidas na rua, tendo seus ventres abertos por estupradores, para estuprar fetos. Quando eu dizia que tinha estupro de recém-nascido, diziam que eu era louca. Quando eu fui ministra do Brasil e tive que abrir algumas caixinhas no Ministério dos Direitos Humanos, inclusive abrir informações do Disque 100, que não tinha nem um marcador para bebê, eu que coloquei o marcador para recém-nascidos, diziam que eu era a profetisa do caos. Essa senadora conservadora é radical. Ela é fantasiosa. O presidente Lula disse que é inimaginável alguém fazer o que Damares fala. Aqui, Lula, sua Polícia Federal. Não foi a Polícia Federal de um governo conservador. Graças a Deus que temos homens comprometidos dentro da Polícia Federal. Os diretores da Polícia Federal, homens concursados, delegados, pais, indignados, no limite, porque nós vamos ter que cuidar da saúde mental desses homens também. Então, eu subo na tribuna, no meu último dia do Maio Laranja, para dizer, é pior do que vocês imaginam. E a gente vai ter que rever prioridades. Nós vamos ter que rever, inclusive, a legislação. Inclusive, senador, eu sou uma senadora cristã, eu sou uma senadora pastora, mas eu já mudei muito com relação à prisão perpétua. Eu já penso em prisão perpétua no Brasil, já quero fazer essa discussão. Aí tem gente falando assim, mas não adianta só prender. Mas se eu deixar na cadeia, no mínimo 12 crianças eu salvarei. Por quê? Não tem predador de criança única. Todos os predadores que eu conheço têm no mínimo 12 vítimas. No mínimo. Não venham achar que foi só um deslize que aconteceu. Nós que trabalhamos com o tema sabemos que eles são reincidentes, são predadores, incontroláveis. E eles precisam passar a vida trancados. Trago aqui a minha indignação e cumprimento a Polícia Federal pela coragem de ter vindo ao Senado Federal nos confrontar.
Esse é meu último discurso no Maio Laranja. Mas, para mim, todos os dias são laranja e eu vou continuar subindo na tribuna. E desculpe, colegas, se eu incomodo, mas eu fui eleita para incomodar. E se for preciso, vou sentar ao lado de vocês e mostrar a imagem. Se só dados, estatísticas e relato das polícias não está adiantando nada, talvez eu tenha que mostrar algumas imagens. Que Deus tenha piedade do Brasil. Que Deus tenha piedade das crianças brasileiras. E hoje, senador, a gente pode virar esse jogo também. Há uma resolução do CONANDA, que diz que a menina que chegar grávida, com menos de 14, poderá fazer o aborto sem boletim de ocorrência. Quer dizer que não é nem mais para fazer boletim de ocorrência? CONANDA, o conselho que era para proteger criança? Então, nós vamos discutir isso. Quero pedir ao senador Davi Alcolumbre que no último dia do Maio Laranja coloque na pauta. Não é uma briga contra o governo, não é uma briga contra partido, é uma decisão de um conselho que se diz defensor da criança. Aí você pega lá, vê os membros do conselho, vai lá ver. CUT. O que CUT entende de criança? Desculpa, CONANDA. Posso dizer o nome de todas as associações que fazem parte do CONANDA. A CONANDA errou nessa resolução. E a gente tem a chance hoje de rever essa resolução. Que Deus tenha piedade do Brasil. Eu só quero lembrar para vocês a idade do menino. 4 horas de vida. Obrigada, presidente. Senadora Damares Alves, a senhora fazendo esse relato aí, e é uma causa que a senhora tem há muitos anos, e tudo que a senhora dizia de Marajó, da ilha de Marajó, foi se confirmando. E eu tenho certeza que a senadora Roberta também, horrorizada como eu aqui, a senhora conta com a gente, tá? Conte com a gente, porque isso aí não é algo humano, é algo diabólico. Esse tipo de situação é realmente algo que nós precisamos fazer alguma coisa muito firme, forte, e para que esse tipo de coisa não prospere. As pessoas saibam que leis vão ser muito duras, as mais duras possíveis, para esse tipo de crime hediondo. Então, que Deus te abençoe, parabéns pelo seu trabalho, você é uma referência para nós. Eu quero suspender essa sessão, porque não tem mais oradores inscritos, tenho que suspender. Então, não havendo mais oradores presentes, a presidência suspende a sessão deliberativa, que será reaberta logo mais, a partir das 4 e pouco, para apreciação das matérias constantes na ordem do dia, que foram previamente divulgadas. Agradecendo à mesa, todos que fazem parte desse trabalho da mesa, pessoal da TV Senado, da Rádio Senado, da Agência Senado, deliberamos aqui a suspensão da sessão. Muito obrigado. Até mais. Muito obrigada. Alguém fez uma pergunta, não me lembro o nome da pessoa, sobre se o país não precisaria ter uma Embrapa para minerais críticos e estratégicos. O deputado Zé Silva já verbalizou algumas vezes que o CETEM é a Embrapa da mineração. A Sara, eu queria fazer essa colocação que encaixou muito com você. Então, é a Sara do Mato Grosso que fez essa pergunta. Então, pronto, já tem CETEM barra Embrapa, então, da mineração. Pronto. Pois é, então, o deputado Zé Silva algumas vezes já verbalizou que o CETEM é a Embrapa da mineração. Né? Nós temos um histórico de trabalho no desenvolvimento tecnológico para a mineração brasileira e o nosso perfil é muito de trabalhar com o setor industrial. Mas eu gostaria de deixar um ponto aqui que é de extrema importância. O CETEM ele tem direito a 1,8% dos royalties da mineração para aplicar em pesquisa, desenvolvimento e inovação para a indústria mineral brasileira. Mas esse orçamento não chega para nós, assim como também não chega completamente para a Agência Nacional de Mineração. E a gente está perdendo uma grande oportunidade de, ao invés de criar novos centros de pesquisa, potencializar os centros de pesquisa que já existem e que conhecem bem o setor mineral brasileiro, para que a gente, então, faça esse papel da Embrapa da mineração no desenvolvimento da nossa cadeia produtiva.
Esse é um ponto que eu não poderia deixar de passar. Os institutos estão à disposição, não é, para isso, mas, para tanto, nós precisamos ter um incentivo financeiro para que a gente monte equipes, para que a gente faça redes de pesquisa e inovação em todo o país, especialmente nos estados produtores, que são geradores da Cefem. Tá? Muito obrigada. E gostaria também, antes de encerrar a nossa audiência pública, eu gostaria de passar a palavra a cada um dos participantes por 1 minuto para fazer suas considerações finais. Então, eu passo a palavra ao Frederico Beltrão Oliveira para que possa fazer também suas considerações finais nessa audiência pública. Bom, senador e demais ouvintes que estão acompanhando aí e presentes aqui, que estão acompanhando a nossa audiência pública, eu acho que ficou claro, né, senador, as falas da Silvia, né, e da secretária Ana Paula foram bastante pertinentes, da necessidade de uma política de Estado com foco em minerais críticos e estratégicos. O Estado precisa responder a esse momento, mas com cautela, com clareza e com muita eficiência técnica, com um olhar de longo prazo, que é o que exige a mineração brasileira. Mas esse olhar de longo prazo é para estruturar, né, a cadeia como um todo. Não obstante, é importante destacar que a nossa janela de mercado ela é curta, assim como falou muito bem a Silvia. Então, senador, para que a gente não perca essa janela de mercado, nós temos que começar a minerar. Sem mineração, a gente não consegue alcançar outras etapas da cadeia, como o midstream, como o downstream. Então, nesse cenário, qualquer medida restritiva, qualquer medida que impacte a atração de investimentos sim, estrangeiros, né, que são responsáveis pelo desenvolvimento da cadeia, principalmente a cadeia de mineração para minerais críticos no Brasil, a gente poderá perder uma oportunidade enorme. Daí a importância de uma discussão, mais uma vez, repito, de Estado em relação à política de minerais críticos estratégicos no âmbito do Senado Federal. Obrigado, Frederico. E eu passo a palavra também para as considerações finais, Ana Paula Lima Vieira Bittencourt. Obrigada, senador. Obrigada pela oportunidade, eu reitero o agradecimento. Eu faço coro a uma das questões que o Frederico colocou. O Brasil não estaria sob foco se nós não tivéssemos recursos, se nós não tivéssemos um potencial para produzir minerais. Então, nós precisamos conseguir produzir esses minerais, nós precisamos da mineração, e a mineração segura, a mineração alinhada com os principais estándares de sustentabilidade, não é qualquer mineração, nós somos capazes de fazer isso. Nós precisamos entender que, ao se falar em minerais críticos estratégicos, não tem como simplificar essa discussão. São muitos, o processo produtivo de cada um deles é distinto, a maturidade da cadeia em cada um deles é distinta, os desafios que costumam ser de tecnologia são distintos e complexos em cada um deles, é por isso que essa discussão está sendo maturada há um certo tempo, e as decisões têm que ser tomadas olhando a complexidade e a distinção em cada uma dessas cadeias. Por isso a importância de projetos como esses que estão sendo discutidos aqui, com essa robustez, com um conjunto de ferramentas grandes, tem que ser utilizado a depender do desafio de cada uma dessas cadeias. O Ministério de Minas e Energia está à disposição, participando ativamente dessas discussões, na busca de criar esse ambiente favorável para uma mineração que se desenvolva a contento dentro desses patamares de responsabilidade e segurança, e defende a importância de não se perder a oportunidade de fazer essa transformação desses minerais que venham a ser produzidos em escala aqui no Brasil, e entende e defende a importância dos investimentos e de se criar um ambiente seguro e atrativo para que eles sejam feitos. Então, a gente fica à disposição para debater esse assunto, que é de extrema importância, e parabeniza pela iniciativa do ambiente que foi criado aqui para poder fazer essa conversa. Eu passo a palavra para Maria Tereza Almeida Cunha de Castro, também para suas considerações finais. A minha consideração final vai focar uma discussão aqui, ou melhor, focar um termo que foi usado aqui não só na mesa, mas também
numa pergunta específica que foi respondida, que é relativa à soberania. Então, eu disse na minha fala que constato que hoje nós estamos num contexto diferenciado e privilegiado em relação à percepção da sociedade sobre a importância da mineração. E acho que é o momento oportuno, indispensável, para que essa mesma sociedade abra suas perspectivas e o seu conhecimento, que agora oportunizado, em relação ao conceito de soberania. Então, eu estava ainda na faculdade, quando estava sendo discutido o conceito de empresa brasileira de capital nacional, e, na época, estava sendo muito debatido o conceito de soberania. Foi adotado em virtude de um conceito muito restritivo, o conceito teve que ser alargado por uma emenda constitucional. Então, quando a gente pensa em soberania, eu incito aqui os ouvintes e os participantes desse encontro a refletirem sobre soberania nacional, que todos nós queremos, mas sob a perspectiva da soberania econômica, que é, em última instância, a condição para que, de fato, aconteça a soberania do Estado brasileiro. É isso. E, como mineira, também não posso deixar de dizer que eu sinto, eu venho da terra das minas, que a gente não pode perder, foi aqui muitas vezes explicitado o contexto favorável que a gente se encontra para o desenvolvimento desses minerais, que a gente não perca o trem da história no desenvolvimento das cadeias produtivas. Eu agradeço a Maria Tereza Almeida Cunha pelas suas palavras finais e também concordo com toda a sua colocação. E eu convido também o Enio Rodrigues para as suas considerações finais também. Bom, primeiro obrigado pela oportunidade de colocar o exemplo do cobre aqui como uma referência. A gente estava conversando com a Maria Tereza aqui. E é interessante como o exemplo para nós é tão claro, mas para a sociedade ninguém tem ideia do que acontece dentro de um setor tão importante. Eu vejo a minha colega do CETEM falando, a dificuldade de recurso para fazer pesquisa, desenvolvimento. Olho centros de desenvolvimento extremamente avançados, como a Embrapa, que a gente está falando. Falo do caso da Petrobras, com todo o seu desenvolvimento de tecnologia, modernidade, inovação. Quer dizer, num setor como a área de minerais, é fundamental que a gente direcione recurso, recurso pesado, presidente, para que se faça um trabalho sólido, de longo prazo e que dê uma sustentabilidade para recursos e a gente pare de ser um mero exportador de commodity para uma indústria de transformação que agrega valor para o país. Obrigado, uma boa tarde. Eu agradeço também a participação do Enio Rodrigues e coloco também, para as considerações finais, a Silvia Cristina Alfrança, diretora do Centro Tecnológico Mineral CETEM/Embrapa da Mineração. Excelente, senador. Muito obrigada. Isso aí já dá uma força. É preciso que o parlamento entenda a importância dos centros de pesquisa do Brasil. Eu acho que, só para complementar os meus colegas, que fizeram considerações extremamente importantes, o Brasil tem potencial, agora a gente precisa saber onde a gente quer chegar e como. Nós estamos discutindo muito e as ações estão demorando a acontecer. Então, como já a Tereza colocou que o trem pode passar, os outros colegas colocaram a janela da oportunidade. Essa janela pode se fechar para nós. E não vai adiantar a gente dizer que tem reservas se a gente não tem produção e tecnologia para agregar valor. Então, esse é o grande ponto. Onde queremos chegar e como chegaremos nesse ponto de desenvolvimento e de protagonismo. Para isso, a gente, então, precisa fortalecer a cadeia de minerais críticos e estratégicos, ela precisa ser ambientalmente sustentável, precisa ter responsabilidade social e precisa ser competitiva para que a gente tenha, então, um papel internacional importante, como é o nosso desejo. Muito obrigada. E convido para vir fazer uma visita ao CETEM.
tá? Aqui no Rio de Janeiro, dentro do campus da cidade universitária. Muito obrigada. O convite aceito. Quero fazer sim a visita. Eu queria agradecer a todos os participantes dessa audiência pública, dizer do meu compromisso como relator dessa matéria. Eu sou empresário, estou emprestado pela política, entendo todo este anseio aí do setor mineral, também a preocupação do Ministério de Minas e Energia. Agradeço aqui a presença da Ana Paula. E precisamos, também aproveitando aqui o gancho que a Maria Tereza, também o Enio e o Frederico diz, nós não podemos perder esse trem. A gente nota hoje, apesar de ser citada aqui a Petrobras, a questão do petróleo, a gente vê hoje que com todo esse esforço a gente ainda depende ainda do petróleo externo, que a gente não fez ainda o dever de casa de ser autossuficiente. A mesma coisa acontece com a mineração. Eu ouvi aqui da Tereza Cristina dizer, todas as riquezas minerais que estão no nosso subsolo, ele tem como uma segurança de uma soberania por ter esse volume de minérios de nosso, vamos dizer, do povo brasileiro, mas se nós não agregarmos valor, se nós não produzirmos, a gente pode, inclusive, perder a oportunidade que essa geração, que a gente precisa agora fazer com que o Brasil, é um país ainda que estamos muito atrasados em relação a outros países do mundo e que temos hoje uma oportunidade ímpar de que a gente possa, nesse momento tão difícil, hoje a gente nota que a produção do nosso produto interno bruto é muito aquém ainda dos países desenvolvidos e talvez sejamos aí um dos países que tem a maior riqueza mineral do mundo e que a gente poderia ter uma participação muito mais relevante, muito mais importante e que poderíamos ter nesse setor, talvez, uma área que poderia se alavancar através da mineração, a gente poder produzir e aí sim a gente fazer todo esse trabalho que o Brasil precisa na área social, na geração de emprego e renda. Esse setor, com toda certeza, eu agradeço muito a participação de cada um de vocês para que a gente possa ter um relatório e coloque o setor de mineração aonde deveria estar, que a gente possa produzir cada vez mais dentro da sustentabilidade, cuidando do meio ambiente, mas que a gente não possa perder o trem lá de Minas Gerais e nem do meu estado de Goiás. Eu queria agradecer a cada um de vocês e obrigado aí pela participação e amanhã de manhã nós continuamos mais um dia com audiência pública aqui nessa comissão. A sessão está encerrada. É um Brasil que precisa cada vez mais voltar a se reconhecer como nação, como força, como chão, como base, como umbigo. Nós temos que nos ouvir para saber quem somos. Que Brasil é este? Hoje, 20h, aqui na TV Senado. Eunice Miquiles foi a primeira senadora a romper a barreira da exclusividade masculina no Senado. A gente acompanha esse dia da articulação, onde ela vai conseguir emplacar a ministra da Educação, mas a gente acompanha também como elas viviam nessa época, né? Esse projeto, ele tem a função de fazer as pessoas que vêm visitar o Congresso conhecerem um pouco mais da história do Parlamento. No filme de realidade virtual, você tem uma câmera que capta 360 e não tem cortes. A gente nunca gravou dentro de um carro em realidade virtual, então a gente conseguiu esse carro que era maior do que os outros, para a gente fazer uma cena onde a pessoa vai se sentir teletransportada para dentro de um carro daquele período, e um carro muito lindo que os senadores usavam, aquele tipo de carro. A visita, ela deixa de ser só uma visita turística e ela vira uma visita também, de alguma forma, emocional. Cidade de São Paulo cria cadastro único de violência doméstica para fortalecer atendimento. Em Roraima, Legislativo e comunidade juntos na ação Trilhas Limpas Natureza Viva. Prestação de serviços comunitários em abrigos de animais, proposta em análise na Câmara dos Deputados.
Parlamento Brasil, toda sexta, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. Neste mês, a TV Senado exibe documentários que retratam o mundo do trabalho e suas muitas transformações. Hasta la aparición del proceso de globalización, el trabajo ha sido el elemento central de estructuración de las sociedades modernas, de la modernidad. Mostra Senadoc. Toda sexta, a partir das 9 horas da noite, aqui na TV Senado. Acessibilidade é o quê? É permitir que os ambientes na web, os sites, os aplicativos, estejam prontos para serem acessados por todas as pessoas. Não adianta você fazer um projeto dizer que é acessível, um produto dizer que é acessível e esse produto não está adequado para a pessoa com deficiência. O importante seria ser validado por alguém que tenha deficiência, né? Em discussão, nesta quinta, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. Você, mulher que quer entrar para a política, agora pode contar com o Guia da Candidata. Um manual prático, feito pela Procuradoria da Mulher do Senado para ajudar em cada passo da sua jornada. A publicação mostra o que você precisa para começar. Estar em dia com a Justiça Eleitoral, garantir sua filiação a um partido e o domicílio eleitoral 6 meses antes da eleição. Lá, você descobre como garantir os recursos para sua campanha, como os 30% do fundo eleitoral e do tempo de rádio e TV, que são seus por direito. O material também ensina a organizar a campanha, cuidar da segurança na internet e o que fazer em casos de violência política. Acesse o guia na página da Procuradoria do Senado na internet. Basta clicar em Publicações no alto da página e selecionar o Guia da Candidata. É informação rápida e segura para você ocupar o seu lugar na política, porque não existe democracia sem a sua participação. Cassete bunulia tu palahana. Sim. Ah? Ajá. Jorge. Como? Jorge. Senadoc, neste sábado, 9 horas da noite, aqui na TV Senado. Olá, eu sou a Carla Benevides e está começando mais um programa Argumento. Mais de 20 anos depois da última grande reforma do Judiciário, mudanças no sistema da Justiça voltam a ser discutidas aqui no Congresso Nacional. Entre os temas estão mudanças na indicação de ministros do Supremo, transparência, limites para a atuação entre os poderes e também limites para decisões monocráticas. Nosso convidado para o argumento de hoje é o senador Eduardo Girão, do Novo do Ceará. Senador, muito obrigada pela sua presença. Carlinha Benevides, paz e bem, estamos aqui às ordens. Senador, a última reforma do Judiciário foi em 2004. O senhor acha que está na hora de fazer uma atualização? Já passou da hora, né? O Brasil hoje está, nesse momento que a gente está conversando aqui, parado, acredito, porque existe um poder que está esmagando os demais, justamente porque a gente não fez essa reforma, né? A próprio critério para a escolha de ministros do Supremo, tem vários projetos aqui de vários senadores de direita, de esquerda, de espectros ideológicos diferentes, que não andam, né? Não anda sequer, por exemplo, a decisão monocrática, que é o fim delas, né? Que a gente está vendo aí, a gente debate durante décadas às vezes, Senado e Câmara, e aí um ministro que não teve voto do povo vai lá e cancela algo que nós fizemos, construímos uma lei sancionada por um presidente da República. Então o Brasil está de cabeça para baixo em relação a esses abusos e o Senado já fez esse papel, né? O Senado, nesse aspecto, cumpriu o seu dever, que foi há 2 anos, quando a gente aprovou
o fim, né, das decisões monocráticas. Pelo menos fizemos ali uma limitação muito forte com relação a esse tema. Mas está parado na Câmara, está parado há 2 anos e meio. A mesma coisa é o fim do foro privilegiado, né, que o Senado aprovou por unanimidade, acabar essa blindagem de parlamentares, né, porque tem um foro privilegiado, aí fica na mão dos ministros do Supremo. Né? E aí os ministros do Supremo, quando são criticados, quando são incomodados pelo Senado, por exemplo, quando tem pedidos de impeachment que sequer são analisados, já puxa algum processo de um parlamentar ou do seu correligionário, uma espécie de chantagem. Né? Então, a gente tem que acabar com isso e nós acabamos aqui no Senado. Mas está parado na Câmara dos Deputados o fim do foro há 8 anos. Né? Então, assim, parece até um jogo combinado. Vamos aprovar no Senado, deixa na Câmara. E a gente precisa da sociedade. A sociedade precisa realmente cobrar, fazer campanhas via aqui, né, instituições organizadas da sociedade civil, porque muitas vezes precisa de um empurrãozinho, certos parlamentares aqui, que nas redes sociais falam, mas na hora do pega para capar, não se movimentam para a coisa acontecer. Só tocou num ponto interessante, o senador astronauta Marcos Pontes falou isso. Tem que acabar com essa relação de que o Senado julga o Supremo julga os parlamentares, porque fica uma relação de ameaça e também de favor. Né? E o senhor acha que existe espaço para uma proposta andar sozinha ou teria que ser num grande pacote? Olha, eu acho que precisa andar sozinha, porque se for esperar um grande pacote, aí é uma casa de maribondo. A gente precisa fazer, tem vários projetos que estão na boquinha para serem votados. Sabe uma coisa que eu acredito que coloca uma limitação nisso tudo, no meu modo de entender? O fim da reeleição. O fim da reeleição, que é uma PEC que já foi aprovada na CCJ. E eu consegui emplacar um dispositivo que muitos caciques aqui da política que estão no Senado não gostaram do que a gente propôs, mas nós aprovamos por unanimidade, que foi senador da República que iria passar para 10 anos o mandato. Sim. Já é muito grande 8. Já é um absurdo 8. Iriam passar para 10 anos, com o objetivo de deixar unificado, né, o mandato de 5 anos para deputados, 10 para senadores, 5 para governador, 5 para prefeito, 5 para presidente da República. Mas eles dobraram, né, fizeram o senador para 10. E a minha emenda foi trazer para 5. Para 5, igual os deputados federais. E nós aprovamos por unanimidade na principal comissão, que é a Constituição e Justiça, essa nossa emenda. E aí, a presidência do Senado, em vez de debater no plenário, engaveta, de forma solene, essa PEC que está pronta para votar. E já poderíamos ter votado para que nas próximas, não nessa, mas nas outras disputas presidenciais, termos uma unificação. No dia que fosse votar para presidente, votava para prefeito, para governador, você acabava com essa história de parar o Brasil para a eleição a cada 2 anos. O custo disso é alto, não tem previsibilidade que aguente, planejamento que se sustente. Então, é bom sob todos os aspectos. Mas aí, sabe qual foi o problema? E eu digo para você nos bastidores aqui, né? Foi porque a gente diminuiu o mandato de senador. E a turma não gosta de diminuir o mandato de senador. Né? Então, vai ter que botar digital, tá? Para tirar a emenda que a gente colocou. Então, não sei se estão esperando que eu saia daqui, mas vão vir outros, que mesmo eu não estando aqui para defender a emenda que eu aprovei, outros senadores vão chegar, se Deus quiser, para conseguirem aplicar a efetivação dessa PEC do fim da reeleição, que vai dar um salto. Em vez de politicagem, nós temos uma política de melhor qualidade. Senador, um outro tema que foi colocado recentemente na tribuna por outro senador foi a necessidade de um código de ética para os magistrados, né? E aí ele cita aquela situação de ministros que andam em aviões, de empresários e tal. O senhor acha que falta é uma coisa que realmente precisa acontecer? Olha, já que não vem de lá, né, você vê que o próprio STF, que hoje é quem dá as cartas no Brasil, né, o STF, né, e que é uma instituição importante, tá? Eu nunca questionei a importância como pilar da nossa democracia. Mas esses ministros que não se acham deuses, eles têm certeza que o são, eles estão completamente sem limites hoje no Brasil.
né? Tanto é que a gente tem preso político em pleno século XXI, né? A caçada é sempre por um lado, para quem é conservador de direita. Então, eu acredito muito que nós temos que avançar com um código de ética aqui para eles. Mesmo que eles cheguem lá e dizem, não, quem tem que dizer somos nós. Mas não dá para segurar, para tapar o sol com a peneira, né? Eles não se movimentam no sentido da autocontenção. Falam bonito, dão mais entrevista do que a gente que é político, para todo lugar, fora dos autos é que eles se manifestam, né? E está errado, está tudo invertido. Nós vamos precisar, Carlinha, infelizmente, eu gostaria de que fosse aqui no nosso mandato, né? O que vai até o final do ano. Eu tenho 11 pedidos de impeachment, se eu não me engano, apoiei outros tantos, e no dia que o Senado analisar, dando todo o direito da ampla defesa contraditória para o ministro, mas tem uma série de abusos em vários aspectos, até no caso do Banco Master, que é o escândalo do momento. No dia que o Senado tiver a coragem, e vai ter, de analisar um pedido de impeachment, eu acho que todo mundo volta para o seu quadrado. Aí a gente vai ter o quê? Verdadeiramente a separação, a independência entre os poderes da República. Aí sim. Mas enquanto isso, eles estão invadindo, eles estão fazendo aquele ativismo judicial em temas que nós fomos eleitos para isso. Questão de aborto, questão de droga, né? A lei das estatais, eles entram em simplesmente tudo, isso tem que acabar, né? Então, por isso que eu acho que a renovação do Senado é chave para a República Brasileira. Eu sou contra a reeleição e não falo, eu pratico, tá lá, né? Desde que eu cheguei aqui, eu deixei claro que era contra, votei para que a gente acabasse com a reeleição no Executivo e estou dando o meu exemplo no Legislativo também. Mas eu acredito que outros senadores que vão vir, trocando boa parte deles, a gente vai conseguir o Brasil que a gente quer. Senador, essa relação Congresso-STF está bem desgastada. Um dos argumentos que eles falam em relação a essa questão do ativismo judicial é porque eles agem quando são provocados e que o Congresso não tem atuado. Eles são muito engraçados. Eu queria saber como resolver essa relação e tentar equacionar esse chamado ativismo judicial. Isso é falácia deles, é porque eles não se aguentam, eles querem fazer política, eles deviam tirar aquela toga deles, né, e se colocar para ver se o povo vota neles. Mas não, é muito fácil. Tá com a caneta ali, tá em jatinho de Vorcaro, viajando para eventos em Lisboa, não sei aonde, e fazendo chacota com a gente, fazendo chacota com o brasileiro. Não é com o parlamentar, é com o brasileiro que votou na gente. Então, essa história, não, mas o Senado, o Congresso não age, a gente tem que agir. Que história é essa? Às vezes... Você estava acompanhando a nossa programação. Voltamos a transmitir agora a sessão plenária do Senado Federal desta quarta-feira, agora a parte deliberativa, a chamada ordem do dia. Na pauta, vários projetos, entre eles o contrato do primeiro emprego e também acompanhe a sessão. Vamos iniciar a deliberação a partir do item 4, que é um projeto de lei que foi solicitado pelo senador Irajá, que é relatado pelo senador Fernando Dueire, que trata sobre o contrato de trabalho, o primeiro emprego de recolocação profissional. Como esse texto há consenso, nós vamos iniciar a deliberação da tarde de hoje por este item da pauta, que é o item número 4. Substitutivo da Câmara dos Deputados ao projeto de lei número 5.228 de 2019, de autoria do senador Irajá. Esta matéria já foi deliberada no Senado, porque ela é de iniciativa de um senador, foi para a Câmara dos Deputados. Na Câmara dos Deputados sofreu alteração no texto apresentado no Senado, por isso retorna ao Senado Federal na tarde de hoje. Projeto de lei, como disse, de autoria do senador Irajá, que altera a consolidação das leis do trabalho para instituir o contrato de primeiro emprego e o contrato de recolocação profissional.
Parecer 58 de 2025 da Comissão de Assuntos Sociais. O relator foi o senador, nosso presidente Renan Calheiros, e o relator ad hoc na comissão foi o senador Fernando Dueire. Foi favorável ao substitutivo da Câmara dos Deputados com as adequações redacionais que apresenta e pela supressão dos artigos 441-N a 441-Y, constantes do artigo 2º do substitutivo. Passamos à discussão da matéria. Não temos senadores inscritos para discutir a matéria, está encerrada a discussão. Em votação. A presidência submeterá a matéria à votação simbólica. Votação do substitutivo da Câmara dos Deputados em turno único, com adequações redacionais e supressões nos termos do parecer apresentado. As senadoras e os senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. Presidente Mourão, está aprovado parcialmente o substitutivo da Câmara dos Deputados, com as adequações redacionais e as devidas supressões. O parecer da comissão diretora oferecendo a redação final será publicado na forma regimental. Em discussão, a redação final, encerrada a discussão e votação. As senadoras e os senadores que aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovada a redação final. A matéria vai à sanção presidencial e será feita a devida comunicação à Câmara dos Deputados. Agora em Brasília, 4:08. A relatora dos dois projetos iniciais da pauta, nós vamos prosseguir com a deliberação das matérias que não têm divergência. Projeto de Decreto Legislativo número 167 de 2025, da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional da Câmara dos Deputados, que aprova os textos do Protocolo de 1992, a Convenção Internacional sobre Responsabilidade Civil em Danos Causados por Poluição por Óleo, CLC-PROT 1992, e das emendas ao CLC-PROT 1992, adotadas pela Resolução LEG.1/82, líder Wagner, de 18 de outubro de 2000. Parecer favorável número 19 de 2026, apresentado na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. O relator desta matéria foi o presidente senador Hamilton Mourão. Passamos à discussão da matéria. Não temos senadores inscritos para discutir a matéria, está encerrada a discussão. Passamos imediatamente à sua apreciação. A presidência submeterá a matéria à votação simbólica, votação do projeto em turno único, nos termos do parecer. As senadoras e os senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado o projeto, a matéria vai à promulgação e será feita a devida comunicação à Câmara dos Deputados. O líder... Assim. Agora em Brasília, 4:10. Você acompanha ao vivo sessão plenária desta quarta-feira, 27 de maio. Este é o período destinado à votação dos projetos que estão na pauta desta sessão plenária. Os senadores aprovaram agora há pouco o projeto de decreto legislativo 167 de 2025. Que trata da adesão do Brasil às regras internacionais que pagam indenizações mais amplas aos prejudicados por derramamento de óleo no meio ambiente. Me permitam fazer apenas um esclarecimento ao plenário, senador veneziano Vital do Rego. Ontem nós fizemos uma conversa de uma solicitação feita há algum tempo pelas lideranças partidárias, de maneira muito especial, também a senadora Leila Barros, também o governo, o senador Jacques Wagner, a líder Tereza Leitão, vários colegas senadores,
e senadoras têm solicitado da presidência para que a gente possa liberar a votação do projeto de lei 1315 de 2026, que trata da Copa do Mundo Feminina. Só um minuto, Vossas Excelências, que eu vou fazer a leitura do arrazoado do projeto de lei. Vou antecipar que ontem nós fizemos um acordo com a Câmara dos Deputados. Essa é uma demanda, naturalmente, de todos os brasileiros também, porque diz respeito à Copa do Mundo de futebol feminino. E nós fizemos um acordo com a Câmara dos Deputados, com o governo. Presidente, me permita... Pois não, líder. É porque entre ontem, a conversa que nós tivemos em plenário, que impunha a votação imediata na Câmara dos Deputados, nós conseguimos evoluir. E a senadora Leila aprovou o 1315, ipsis literi, o da Câmara. Então, ele vai para a sanção. O que se fez? A emenda do senador Eduardo Gomes foi transformada num PL à parte, que também foi apresentado como PL da Comissão de Esporte e foi aprovado lá, que era para atender aquelas 8 atletas para serem premiadas também. Então, isso foi construído hoje pela manhã, por isso é que eu estou fazendo questão de esclarecer a Vossa Excelência. O que Vossa Excelência estava encaminhando era o acordo de ontem, conseguimos evoluir. Foi votado 1315 como veio da Câmara, para a Copa do Mundo Feminina. Esse não vai voltar para a Câmara, vai para a sanção. E tem o PL, que premia as jogadoras da Copa de 1991, que apareceu como projeto da Comissão de Esporte, não da senadora Leila, que também foi aprovado. Se Vossa Excelência entender que é possível, a gente aprovaria o 1315 para a sanção e o outro da premiação para ir para a Câmara dos Deputados. Me permita, líder Jacques Wagner, eu queria cumprimentar Vossa Excelência pela construção política, no meu ponto de vista, perfeita. Porque a discussão desse projeto de lei, que era uma demanda, o impasse estava sendo pautado na premiação das jogadoras da Copa do Mundo. E quando Vossa Excelência constrói o entendimento de uma votação de um projeto autônomo da comissão, a gente resolve o problema principal do prazo da aprovação da Copa do Mundo Feminina, que é o PL 1315, e eu me comprometo agora, na sessão de hoje, votar o projeto de lei autônomo da Comissão do Esporte e encaminhar para a Câmara dos Deputados. Em Brasília, 4h15. Informado pela Secretaria da Mesa, senador Cleitinho, que como os projetos já foram relatados, nós podemos imediatamente iniciar a deliberação de ambos. Então, eu já vou incluir na pauta a deliberação de ambos os projetos, fruto do entendimento em relação ao projeto de lei 2653 de 2026, que dispõe sobre a concessão de prêmio às jogadoras da Seleção Brasileira da Copa do Mundo Feminina FIFA de 1995, que era digamos assim, a polêmica que restava em relação à votação deste projeto. Então, como houve o entendimento, nós vamos iniciar a deliberação imediatamente como item extra-pauta. A emenda do senador Eduardo Gomes. E esta emenda, a mesa informa a presidência que era uma solicitação do nosso primeiro vice-presidente do Senado Federal, senador Eduardo Gomes, que fez um apelo à relatora, ao governo e esta presidência para que nós pudéssemos atender esta demanda da Copa do Mundo de 1995 relacionada à premiação das jogadoras. Então foi feito o acordo, naturalmente apoiado por todos, e nós vamos incluir. Aí o senhor vai votar esse agora, que é o 1315. Então nós vamos votar o projeto prioritário relatado pela senadora Leila e em seguida um novo projeto, já que este aqui vai imediatamente à sanção presidencial. E esse irá
enviado à Câmara dos Deputados. Projeto de Lei 1315 de 2026, peço a atenção de Vossas Excelências, de iniciativa da Presidência da República, que dispõe sobre as medidas relativas à realização da Copa do Mundo Feminina FIFA de 2027 na República Federativa do Brasil e sobre a concessão de prêmio às jogadoras da seleção brasileira do torneio feminino FIFA de 1988 e a Copa do Mundo Feminina FIFA de 1991. Parecer número 10 de 2026 da Comissão de Esporte. A relatora, como disse, foi a senadora Leila Barros. Foi favorável ao projeto pela rejeição da emenda número 1 e pela apresentação do projeto de lei número 2653 de 2026. Foi apresentado o requerimento número 6 de 2026 da Comissão de Esporte, que solicita urgência para a deliberação da matéria. Submeto à votação o requerimento de urgência. As senadoras e os senadores que aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado a urgência da matéria. Passamos imediatamente à discussão da matéria. Não temos senadores inscritos para discutir. Está encerrada a discussão. Em votação, a matéria. A presidência submeterá a matéria à votação simbólica. Votação do projeto e da emenda em turno único nos termos do parecer. As senadoras e os senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado o projeto e fica rejeitada a emenda número 1. A matéria segue ainda hoje, imediatamente, a sanção presidencial e será feita a devida comunicação à Câmara dos Deputados. Item extra pauta, que é o complemento do acordo feito em relação à Copa do Mundo de Futebol Feminina que vai ocorrer no Brasil em 2027. Projeto de Lei número 2653 de 2026, de autoria da Comissão do Esporte, que dispõe sobre a concessão de prêmio às jogadoras da Seleção Brasileira da Copa do Mundo Feminina FIFA de 1995, apresentado como conclusão do parecer número 10 de 2026 da Comissão de Esporte sobre o projeto de lei número 1315 de 2026. Foi apresentado o requerimento número 7 de 2026 da Comissão de Esporte, solicitando a urgência para apreciação da matéria. Submeto ao plenário a votação requerimento. As senadoras e os senadores que aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado o requerimento de urgência. Passamos à discussão da matéria. Não temos senadores inscritos para discutir. Está encerrada a discussão. Passamos à apreciação da matéria. A presidência submeterá a matéria à votação simbólica. Votação do projeto em turno único. As senadoras e os senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado o projeto. O parecer da comissão diretora, oferecendo a redação final, será publicado na forma regimental. Em discussão, a redação final, encerrada a discussão e votação. As senadoras e os senadores que aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovada a redação final. A matéria segue à Câmara dos Deputados. Líder Rogério Carvalho, Vossa Excelência pediu a palavra? Senador Wagner? Conceda a palavra ao senador Jacques Wagner, líder do governo. Não, é só para parabenizar pela aprovação dos dois projetos que Vossa Excelência acaba de aprovar, um da Copa Feminina e o outro da premiação, que pelo menos foi fruto de um acordo que conseguimos fazer hoje. Então, agradeço a Vossa Excelência a aprovação das duas matérias, o 1315 e o que veio da Comissão de Esporte. Eu também queria fazer um registro, senador Wagner. Vossa Excelência tem há algum tempo solicitado que nós pudéssemos deliberar essa matéria. Então, eu queria registrar que estou muito satisfeito de ter colocado em deliberação esta matéria para que a gente pudesse apreciar no dia de hoje pela importância e pelo significado do que estamos tratando em relação à realização da Copa do Mundo Feminina no nosso país. Senador Alan Rick,
Nós temos um projeto, senador Cleitinho, Vossa Excelência está inscrito. Eu estou aguardando a senadora Dorinha, que está chegando para relatar os 2 projetos. A senadora Tereza Cristina solicitou a palavra também. Vossas Excelências me permitem eu fazer a designação do senador Alan Rick. Tem um projeto que eu fiz a leitura ontem do requerimento apresentado à mesa do Senado, de iniciativa do CNJ. Este projeto já foi votado na Câmara, ele trata apenas de nós termos um organismo dentro do Conselho Nacional de Justiça que possa cumprir as decisões do Tribunal Penal Internacional no Brasil. Ou seja, nós estamos organizando o judiciário brasileiro para que decisões do Tribunal Penal Internacional sejam cumpridas no Brasil e sejam como órgão de correção para essas decisões o Conselho Nacional de Justiça. Por isso que eu incluí ontem o requerimento de urgência e queria pedir para o senador Alan Rick que ele pudesse relatar rapidamente a deliberação desta matéria, que foi um pedido do Poder Judiciário Brasileiro ao Senado Federal. Projeto de Lei número 591 de 2026, de iniciativa do Conselho Nacional de Justiça. Me permitam fazer a leitura novamente do projeto, que cria, no âmbito do Conselho Nacional de Justiça, o Departamento de Monitoramento e Fiscalização das Decisões dos Sistemas Internacionais de Direitos Humanos, DDH. A matéria tramita em regime de urgência, nos termos do requerimento 408 de 2026, aprovado na sessão deliberativa do dia de ontem no plenário do Senado Federal. A matéria depende de parecer, faço a designação do senador Alan Rick para proferir o seu parecer em plenário imediatamente. Senhor presidente, vamos direto à análise. Nos termos do artigo 345 do Regimento Interno do Senado Federal, cabe ao plenário, em substituição às comissões, a apreciação da presente matéria em regime de urgência. Inicialmente, considera-se que a matéria é constitucional, juridicamente adequada e compatível com os princípios da dignidade da pessoa humana, da prevalência dos direitos humanos e das competências do CNJ. A matéria oriunda do Poder Judiciário, em atenção ao artigo 96.2 da Constituição Federal. O texto possui as características de inovação do ordenamento, generalidade, abstração, imperatividade e coercibilidade da norma. Observa os princípios gerais do direito e a organicidade do sistema jurídico. Sua tramitação ocorre em observância às regras regimentais desta Casa. O texto é vazado, segundo a boa técnica legislativa, em atenção aos projetos, aos preceitos da Lei Complementar número 95, de 26 de fevereiro de 1998, que dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das leis. Sobre o mérito do projeto, a proposição cria, no âmbito do Conselho Nacional de Justiça, o DDH, com a finalidade de acompanhar e promover o cumprimento pelo Estado brasileiro das decisões, recomendações e parâmetros emanados dos sistemas universal e interamericano de proteção dos direitos humanos, especialmente aqueles vinculados à Organização das Nações Unidas, a ONU, e Organização dos Estados Americanos, OEA. Cite-se entre os órgãos internacionais de proteção dos direitos humanos, especialmente a Comissão Interamericana de Proteção dos Direitos Humanos e a Corte Interamericana de Direitos Humanos, vinculadas à OEA, bem como os comitês de tratados de direitos humanos da Organização das Nações Unidas, entre os quais o Comitê de Direitos Humanos, o Comitê contra a Tortura, o Comitê para a Eliminação da Discriminação contra a Mulher e o Comitê dos Direitos da Criança, responsável por monitorar o cumprimento pelos Estados das obrigações assumidas em tratados internacionais de direitos humanos, mediante a emissão de decisões, recomendações, pareceres e medidas de proteção.
Entre as atribuições do DDH, destacam-se o monitoramento da implementação de decisões internacionais relativas ao Brasil, a promoção do controle de convencionalidade no âmbito do Poder Judiciário, a coordenação de unidades de fiscalização em todo o Judiciário, a emissão de orientações técnicas e o incentivo a políticas judiciárias de direitos humanos, inclusive com o uso de tecnologias digitais e inteligência artificial compatíveis com padrões internacionais. A iniciativa reforça a institucionalização do diálogo entre o direito interno e os compromissos internacionais assumidos pelo país, consolidando prática que já encontrou precedente relevante no próprio CNJ, quando da implementação das audiências de custódia, ocasião em que o Conselho exerceu papel inovador ao incorporar diretamente parâmetros da Convenção Americana sobre Direitos Humanos e da jurisprudência interamericana, promovendo verdadeiro controle de convencionalidade na atuação judicial brasileira. Além disso, a iniciativa, de um lado, auxilia no devido cumprimento de decisões que responsabilizaram internacionalmente o Estado brasileiro, não só quanto às indenizações, mas igualmente restituições, reabilitações, medidas de não repetição, reparação simbólica, dever de responsabilização penal, elaboração legislativa, dentre outras medidas. De outro lado, a proposição indica que o CNJ, pelo DDH, envidará esforços para que se evite novas responsabilizações e reprimendas internacionais em matéria de direitos humanos, o que impacta na imagem do Estado brasileiro, na economia, quanto à reparação de danos e na maior qualidade de vida do cidadão ao terem seus direitos humanos respeitados. A título de exemplo, muitas vezes a condenação do Estado brasileiro se dá pela demora injustificada da prestação jurisdicional. Em outros termos, justiça lenta é a tentatória dos direitos humanos. Voto. Ante o exposto, nosso voto é pela constitucionalidade, juridicidade, regimentalidade e boa técnica legislativa do projeto de lei 591 de 2026 e no mérito pela sua aprovação. É o voto, senhor presidente. Para discutir, presidente. O parecer é favorável ao projeto. Completada a instrução, passamos à discussão da matéria. Conceda a palavra à senadora Damares Alves. Eu quero cumprimentar o senador Alain pelo voto. Senador Alain, só para esclarecer para os colegas. Nós temos inúmeras condenações internacionais das cortes. Eu vou dar um exemplo. Santo Antônio de Jesus. Lembra aquela explosão, alguns anos atrás, uma explosão da fábrica de fogos de Santo Antônio? Nós fomos condenados ali a fazer grandes reparações na cidade. Quando eu fui ministra de Direitos Humanos, a condenação chegou, a gente começou a cumprir as decisões, a sentença. Veio pandemia, a gente parou. Eu não sei como é que está aquilo. Aquelas pessoas têm direito a tudo que foi decidido na Corte Internacional e a nossa Comissão de Direitos Humanos aqui do Senado aprovou uma diligência. Nós vamos a Santo Antônio para acompanhar. Agora veja, quantas outras não estão sendo cumpridas? Esse órgão de monitoramento dentro do CNJ já deveria ter sido feito há muitos anos. Só quem lida com a pauta que sabe. Deixa eu dar um exemplo, Margarida. Margarida que deu origem à famosa Marcha das Margaridas, aquele caso lá da Paraíba. Fui eu que cumpri a sentença depois de anos. A família merecia uma indenização. Quando Margarida foi assassinada, na frente do filho, ele tinha 4 anos de idade. Eu fui lá cumprir a sentença. Ele tinha 38 anos. Olha só o tempo que passa para se cumprir uma decisão das cortes. Então, vem em bom momento, dentro do CNJ, monitoramento, informando, inclusive, as casas legislativas para a gente fazer o acompanhamento dessas decisões. Que o bom seria a gente não ter nenhuma condenação lá fora. Mas, infelizmente, a gente tem sido condenado inúmeras vezes porque o nosso Poder Judiciário tem falhado, o nosso Executivo tem falhado. Então, parabéns. Eu acho que a gente hoje avança na pauta da proteção dos direitos humanos. Parabéns pelo voto. Cumprimento a senadora Damares, agradeço pela importante interpelação. Lembrando que exatamente por isso esse órgão está sendo criado
para que o direito chegue às pessoas no tempo oportuno e hábil para a devida reparação do dano. Muito obrigado, senador Damares. Parabéns pelo trabalho de Vossa Excelência na defesa dos direitos humanos no Brasil. Queria agradecer o senador Alan Rick e a senadora Damares. Nós não temos mais senadores inscritos. Vossa Excelência quer discutir essa matéria? Não. Vossa Excelência está inscrito também. Nós não temos mais senadores inscritos para discutir a matéria, está encerrada a discussão. Passamos à apreciação da matéria. A presidência submeterá a matéria à votação simbólica. Votação do projeto em turno único nos termos do parecer. As senadoras e os senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado o projeto, a matéria vai à sanção presidencial, será feita a devida comunicação à Câmara dos Deputados. E eu gostaria de agradecer às senadoras e aos senadores, agradecer as ponderações feitas pela senadora Damares, agradecer a disposição do senador Alan Rick, que entendeu a importância do assunto e aceitou relatar em plenário esta matéria na tarde de hoje. Esta matéria, como disse, foi uma solicitação do Conselho Nacional de Justiça e agora a magistratura e o judiciário brasileiro está apto a cumprir todas as decisões relacionadas aos tribunais internacionais no nosso país, inclusive nas questões relacionadas aos direitos humanos. Muito obrigado às senadoras e aos senadores, em nome da presidência, os meus agradecimentos. Antes de passar a palavra aos senadores que estão inscritos, me perdoem, Vossas Excelências, o senador Irajá tinha feito uma inscrição pelo tempo de liderança do PSD para justamente falar sobre o projeto que nós deliberamos, que foi um projeto de iniciativa de Sua Excelência. Peço perdão a Vossas Excelências, mas vou conceder pelo tempo de liderança para o autor do projeto, que logo, logo se transformará em lei, Irajá. Com a palavra, Vossa Excelência, pelo tempo de liderança. Bom, senhor presidente, senhoras e senhores senadoras, senadores, aos tocantinenses que nos acompanham pela rádio e pela TV do Senado Federal, hoje, sem dúvida alguma, presidente, é um dia especial e marcante na vida de mais de 10 milhões de jovens brasileiros que têm entre 18 e 29 anos de idade, que são essa geração conhecida por todos nós, a geração neném, a geração que nem trabalha e que nem estuda no país. São brasileiros sem perspectivas de poder ingressar no mercado de trabalho, de se capacitarem, de crescerem do ponto de vista profissional, acadêmico, e que passa a partir da aprovação dessa lei de minha autoria, a lei número 5828 de 2019, a ter um novo ambiente de estímulo no Brasil para a contratação de jovens sem experiência profissional. É bom relembrar que todos nós aqui hoje, senadoras e senadores que representamos nossos estados, um dia já fomos lá atrás pessoas com perspectivas profissionais, pessoas que foram menores aprendizes, pessoas que foram estagiárias e estagiários, assim como eu também tive a chance, com 11 anos de idade, de ter meu primeiro emprego, orgulhosamente, como office boy no escritório de advocacia. Aos 14 anos, eu tive o privilégio de me tornar o primeiro menor aprendiz do estado do Tocantins. Eu tenho a honraria de ter a carteira 001 do meu estado, senadora Tereza Cristina, uma honra do qual eu me orgulho muito. Mas nós nos lembramos dessa época, o quanto era difícil ingressar no mercado de trabalho. Eu mesmo, com aquela idade de 11 anos, bati a porta de várias empresas à procura de uma oportunidade. E quantas portas se fecharam na minha cara. E é justamente isso que acontece até hoje com a nossa juventude. Os adolescentes, os jovens, que tanto sonham e almejam ter uma profissão, ter a sua independência financeira, de poder ajudar com o orçamento doméstico da sua família em casa, de poder ter um trabalho digno e poder contribuir com as suas famílias, hoje não possuem nenhum tipo de perspectiva, porque o próprio mercado de trabalho
justifica que esses jovens não têm experiência profissional. Ora, é um dilema, porque se ele não tem oportunidade, como é que ele vai ter experiência? Então, esse pioneirismo custa muito caro aos nossos jovens. E todos nós aqui, em algum grau, em algum nível, já passamos por essa situação. Por essa razão, quando cheguei ainda aqui no Senado Federal, no ano de 2019, esse projeto é de 2019. Nós apresentamos esse projeto, que foi aprovado aqui no Senado Federal, sobre a relatoria competente e eficiente do senador veneziano, que está aqui, a quem eu quero agradecê-lo, naquela ocasião, pela sua contribuição fundamental na aprovação dessa matéria. Esse projeto foi encaminhado à Câmara dos Deputados, foi aprovado por aquela casa com modificações de mérito e, por essa razão, o projeto retornou ao Senado Federal e, sobre a relatoria do senador Renan Calheiros, a quem eu quero de público agradecê-lo pelo seu empenho na sua aprovação, nós aprovamos também na Comissão de Assuntos Econômicos e agora, finalmente, no dia de hoje, esse dia histórico, nós estamos aprovando o projeto aqui no plenário do Senado Federal. Uma conquista de mais de 10 milhões de jovens brasileiras e brasileiros, de milhares de centenas de jovens do meu estado, do Tocantins, que esperaram por 6 anos, repito, 6 anos, para que finalmente esse projeto pudesse ser aprovado nas duas casas e agora será encaminhado à Presidência da República para que ele possa finalmente se tornar uma realidade uma vez sancionado. Então, eu queria compartilhar com os meus colegas senadoras e senadores dessa conquista, porque não é uma conquista minha como autor do projeto, é uma conquista de todas as senadoras e senadores que aprovaram e ajudaram na sua aprovação. Mas, acima de tudo, uma conquista dos jovens de cada estado, porque nós vamos criar um novo ambiente muito mais favorável às empresas contratarem os jovens sem experiência profissional. Eu não tenho a menor dúvida disso. Será, senadora Damares, um divisor de águas nesse público tão relevante que nós temos no país, de mais de 10 milhões de jovens. Me permite uma parte? Pois não, a parte é a senadora Damares. Você sabe como eu sou entusiasta com as suas propostas. Eu sou tão feliz de ser sua parceira. Mas a minha preocupação é, nós estamos conversando com o governo para sancionar, está tendo esse diálogo, porque a gente aprovou uma proposta aqui também muito boa, Irajá, de que o estágio fosse considerado como experiência para a contratação de jovem. E o governo vetou. Então, eu vou te dar esse alerta, já que você tem bom diálogo com o governo, o veneziano está aqui, ajudou na matéria, da gente ter a garantia, porque eu quero isso aqui como lei, isso aqui tem que chamar Lei Irajá. Sabe? Porque essa lei aqui ela é extraordinária nesse exato momento, mas o diálogo a gente vai ter que ter com o governo, tá bom? Parabéns por sua iniciativa, Irajá. Muito obrigado, senadora Damares, inclusive pela ótima sugestão, que eu acho que pode contribuir. Eu quero agradecer também o presidente Davi Alcolumbre, aqui de público, que com a sua sensibilidade pautou também esse projeto já aprovado na Comissão de Assuntos Econômicos. E nós estamos, sim, senadora Damares, num constante e permanente diálogo com o governo federal para que a gente possa sancionar essa matéria, porque essa é uma vitória do país, uma pauta extremamente propositiva, né, de incentivo e estímulo à contratação de jovens, milhões de jovens de todo o Brasil. Agora, com relação à homenagem, nós vamos nos lembrar, senador Magno Malta, que é uma homenagem, naquela época, ao ex-prefeito Bruno Covas. Nós atribuímos, até por sugestão de vários colegas, o senador veneziano, relator dessa matéria, acolheu essa ideia de nós homenagearmos ao ex-prefeito Bruno Covas, que foi um grande parlamentar, deputado federal, prefeito de São Paulo, que infelizmente nos deixou, e aí nós homenageamos ele, dando o nome dele a essa lei, a nova lei do primeiro emprego. Senador Irajá. A parte ao senador Magno Malta. Senador Irajá, é de bom tom e de boa saúde social a proposta de Vossa Excelência. Eu me lembro que minha carteira de trabalho foi assinada aos 13 anos de idade. Será o que é que significa minha carteira ter sido assinada aos 13 anos de idade? E se ela não fosse assinada aos 13 anos de idade, que rumo, quem sabe, poderia tomar a minha vida? O estágio ser considerado
Você muitas vezes chega num trabalho, o cara pega, qual é a sua experiência? Ninguém tem experiência sem começar a ter experiência. É verdade. Ninguém chega ao número 2 sem ter o número 1, pelo amor de Deus. Então o estágio, e vou lhe contar, me lembro que eu não me aposentei. Quando acabou meu mandato em 2018, eu abri mão de me aposentar, porque estava fervilhando a reforma tributária, a reforma trabalhista mesmo. E eu botei no meu coração o seguinte: eu vou me aposentar junto com o cidadão brasileiro, porque é coerente com o meu discurso. Eu poderia ter me aposentado em 2018 com uns 25 mil reais. Eu esperei porque o teto seria 5 mil reais. Eu fui juntando meu tempo de aposentadoria e eu fiz um seminário teológico batista do norte do Brasil. E eu trabalhei como seminarista numa cidade chamada Vitória de Santo Antão, em Pernambuco. E também num outro bairro chamado Jardim Brasil. E aquele tempo que eu fui seminarista, eu não era pastor, eu não era o líder, eu não era o comandante, eu só era um auxiliar, um menino de 19 anos de idade. E o INSS reconheceu o documento, o tempo emitido naquela ocasião que eu trabalhei 2 anos ali como auxiliar. Ora, se existe esse reconhecimento, por que você criar tanta dificuldade para que um jovem entre no mercado de trabalho? Porque ele precisa ter uma experiência. Ninguém tem experiência sem antes você realmente receber a oportunidade de fazer estágio, de participar de um estágio, e que o estágio de fato passa a valer como experiência para que o mercado de trabalho se abra para essas pessoas. De boa saúde, de bom tom, parabéns pela sua proposição, que certamente será importante para a vida brasileira. Muito obrigado também, senador Magmalta, pelas palavras. E eu gostaria de aproveitar também o momento e o tempo de liderança para trazer aos colegas senadoras e senadores e a todos que nos acompanham também pela TV Senado, aquilo que é o mais relevante nessa lei. E depois eu gostaria de fazer uma parte ao senador veneziano. Primeiro, que esse projeto tem como público os jovens de 18 a 29 anos para inserção rápida no mercado de trabalho formal em seu primeiro vínculo estável, ou seja, a primeira anotação na carteira de trabalho. Diga-se de passagem. O contrato tem duração máxima de até 24 meses e a jornada normal, conforme prevê a nossa CLT. Os estímulos são basicamente 2. O INSS patronal, aquele em que a empresa precisa pagar mais sobre o salário para o governo, que é de 20%, passa a ter essa isenção nesse período de 24 meses. Ao invés de pagar 20%, na verdade, um subsídio, a empresa passará a pagar 10%. Então, é praticamente 50% de desconto, que é um estímulo bastante relevante. O outro incentivo diz respeito ao FGTS. O FGTS tradicional é 8% sobre o salário do jovem da nova lei do primeiro emprego, como é qualquer seletista. E ele passa a ter o incentivo de 2%, ou seja, de 8% para 2% para as empresas, micro e pequenas empresas e MEI, 4% para as empresas de pequeno porte e 6% para as demais empresas. Então, é outro incentivo para as empresas contratarem, né, o jovem sem experiência profissional. São basicamente esses 2. O foco é totalmente integrado com a educação de jovens e adultos nessa faixa etária, que estejam fazendo ou curso técnico, ou fazendo um curso superior, ou mesmo o segundo grau, mas ele precisa estar estudando, essa é a contrapartida do jovem, para ele usufruir desses incentivos da nova lei do primeiro emprego, ou seja, ele não concorre com os estudos, ele é complementar aos estudos. Essa é uma exigência para que esse jovem possa aderir a esses estímulos da nova lei do primeiro emprego. Portanto, são dados importantes para trazer a público e também uma radiografia do momento que nós estamos vivendo no país. De acordo com o levantamento, do total de jovens de 18 e 29 anos
que estão ocupados no último trimestre de 2024, quase 40% trabalham na informalidade. Na informalidade. Então, aqui você passa a ter um incentivo para trazer esses jovens para a formalidade e assim contribuir também com o governo, com os impostos, né, e com o país. Segundo a OCDE, aponta que 1 em cada 5 jovens não estudam e não trabalham no Brasil, é 20%. Esse percentual de 20%, ele está muito acima da média dos países da OCDE, onde a média é apenas 13%. Olha a situação. A OCDE coloca o Brasil no 5º lugar do ranking de jovens que não estudam e nem trabalham, os NEM. De um total de 37 países analisados, com maior proporção de jovens com idade entre 18 e 24 anos que não estudam e não trabalham, nós ficamos apenas atrás da África do Sul, da Turquia, da Costa Rica e da Colômbia. Até o ano retrasado, 2024, nós éramos o 2º pior país na OCDE. O número de jovens, como eu já havia adiantado, que nem estudam nem trabalham, são de aproximadamente 10 milhões de jovens que estão nessa faixa etária. Portanto, é um projeto extremamente importante e eu gostaria também de dar uma parte ao senador Veneziano do Rego. Brevemente, senador Irajá, eu, com muita alegria, participei desse processo quando, em 2019, Vossa Excelência lembra bem, passados rapidamente 6 anos, já adentrando ao 7º ano, mas, enfim, nós demos um novo passo na expectativa da compreensão plena de um governo que, diga-se de passagem, tem obtido por muitas das suas ações, das suas iniciativas, que incontestavelmente tem nos permitido ao governo, mas acima de tudo ao país, constatarmos os menores números, menor percentual de desemprego na série histórica. Eu não posso imaginar, não creio absolutamente que o presidente Lula deixará de fazer aquilo que, além de óbvio, é justo numa linha que é por ele próprio defendido, que é oferecer oportunidades. E desta feita, com o seu trabalho, sob a sua inspiração jovial, como é, ou seja, Vossa Excelência, que foi eleito o senador mais jovem do Senado Federal há 7 anos, então a sua condição de conhecedor pleno permitiu que Vossa Excelência nos propusesse uma proposta extremamente feliz. E eu me recordo muito bem que, de maneira carinhosa, generosa, Vossa Excelência se dirigia a mim e pedia uma modesta participação na condição de relatá-lo a ele o projeto de lei. E assim o fizemos, nós conseguimos uma vitória no Senado Federal, a discussão ela se alongou além do desejável, mas hoje nós estamos sob a batuta do presidente Davi Alcolumbre, tendo um momento que não é exagero dizermos, essa é a expressão viva de quem o aparteou, senadora Damares, senador Magno Malta e outros que assim o queiram, de referenciar e reverenciar esse instante. Os motivos estão cabalmente expostos na matéria, os motivos e fundamentos para que nós tivéssemos aprovado, Vossa Excelência nos trouxe, e é muito oportuno, porque se nós temos na série histórica de desemprego no país, a menor por uma conquista efetiva das ações do atual governo, estimular a jovens entre 18 e 29 anos, sem comprometer arrecadações da União, pelo contrário, trazendo de forma indireta esses recursos, nós nos sentimos privilegiados em poder aplaudi-lo, em poder mais uma vez registrar a sua feliz participação nesse processo. Então, obrigado pela sua confiança, modestamente tendo participado desse intercurso de 7 anos entre a apresentação e a sua aprovação. Parabéns, senador Irajá. Agradeço a contribuição do senador Veneziano, que foi fundamental como relator dessa matéria aqui no Senado. E o senador Veneziano tocou num aspecto fundamental,
Nós estamos aqui tratando de um universo de mais de 10 milhões de jovens que nem estudam e nem trabalham, ou seja, que não contribuem absolutamente nada com a Previdência, né, com o FGTS, com o INSS, com os impostos, que estão, né, num desalento completo, sem contar aqueles que estão na informalidade. Então, o que nós estamos, na verdade, criando é um ambiente para migrá-los para a formalidade, ou seja, o governo vai passar a arrecadar, né, o INSS e o FGTS de um universo que não existe absolutamente nenhum tipo de contribuição. Então, não há de se dizer aqui de renúncia, né, de que o governo está abrindo mão de arrecadação. Absolutamente, nós vamos ampliar essa arrecadação, porque eles não contribuem. Então, era importante fazer esse esclarecimento e gostaria de fazer também aqui, dar aqui uma parte à nossa senadora Tereza Cristina. Muito obrigada, senador Irajá. E eu acho também o projeto de uma felicidade, né? Ele está sendo aqui votando. Esperamos 7 anos, senador veneziano, mas as coisas às vezes precisam tempo para amadurecer. Então, amadureceu, eu acho que está na hora. E eu tenho certeza que nós incluiremos no mercado formal de trabalho muita gente, no momento que o Brasil passa por uma falta de mão de obra. Nós temos ouvido aí de supermercados, da área de vendas, que nós temos postos no Brasil em aberto que não conseguem ser preenchidos. E esse é um lugar que esses jovens, com certeza, poderão ter o seu primeiro emprego formalizado e em outras atividades onde eles se sentirem melhor, já até achando um caminho para a sua profissão daí para frente. Então, parabéns pelo seu projeto e eu espero que a gente possa aprová-lo aqui hoje, será aprovado com certeza, mas que ele possa ser sancionado o mais rapidamente possível e entrar em vigor para que a gente possa pegar essa juventude que está aí, às vezes desmotivada, e que esse projeto pode motivá-los a ir para o seu primeiro emprego já formalizado. Muito obrigada. Obrigado, senadora Tereza, também pelo apoio, pela sua manifestação. E eu acho que esse é o grande espírito, na verdade, do projeto. Aqui nós estamos criando um plano de incentivos à contratação dos jovens sem experiência, mas que ele tem prazo, são 2 anos. É como se o governo estivesse dando, senadora Tereza, um empurrão nesse jovem, para ele entrar no mercado de trabalho e assim aprender um ofício, né, ter a sua independência financeira, ajudar os pais em casa, seguir a sua carreira profissional, mas depois de 2 anos, ele vira seletista normal, como qualquer seletista. Então, é apenas uma janela de oportunidade que tem prazo para começar e prazo para encerrar, e são os 2 anos. Então, queria, para encerrar minhas palavras, agradecer mais uma vez o apoiamento dos colegas senadoras e senadores, presidente Davi, por ter pautado essa matéria, e dizer que, como foi dito aqui, levou praticamente 7 anos para que esse projeto fosse aprovado no Senado, na Câmara, e retornasse agora ao Senado para, né, concluir com o presidente, na expectativa do presidente sancionar e tornar esse projeto uma lei. Mas eu sempre digo, senadora Tereza, que tem projetos que às vezes levam anos para a gente poder aprovar. E tem causas que levam um mandato inteiro. Então, esse é o belo exemplo de uma causa que levou um mandato de Senado inteiro, praticamente, para se tornar uma realidade, né? Esse sonho se tornar uma realidade. Então, fica aqui o meu eterno agradecimento, a confiança, o apoio a essa matéria, e agora na torcida que esse projeto se torne uma lei e assim o Brasil inteiro, os 10 milhões de jovens do Brasil que esperavam por essa chance, né, de poder ter uma oportunidade no mercado, que eles possam ser contemplados. Muito obrigado, presidente Davi. A senadora professora Dorinha Seabra já se encontra em plenário. Nós fizemos a inversão de pauta e nós vamos retomar a deliberação do primeiro item da pauta do dia de hoje. Projeto de lei número 1049 de 2026, de autoria da deputada federal Soraya Santos, que institui a Política Nacional para estudantes com altas habilidades ou superdotação. Cria o Cadastro Nacional de Estudantes com Altas Habilidades ou Superdotação e altera a Lei número 11.578 de 2007.
Perante a mesa, foram apresentadas as emendas de número 1 a 9. Já foram todas disponibilizadas na tramitação da matéria e que serão encaminhadas à sua publicação. Presidente, pela ordem, presidente. Senador Wilder, Vossa Excelência me permite só um minuto para me concluir aqui a introdução da deliberação do projeto? Foi apresentado o requerimento número 311 de 2026, de autoria da senadora Dorinha Seabra, que solicita a tramitação conjunta do projeto de lei número 1049 de 2026, com o projeto de lei número 1487 de 2026, por tratarem da mesma matéria. Submeto à votação o requerimento. As senadoras e os senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado o requerimento. As matérias passam imediatamente a tramitar em conjunto. Foi apresentado o requerimento 234 de 2026, de autoria dos líderes partidários, solicitando a urgência para as matérias. Submeto à votação o requerimento de urgência. As senadoras e os senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado o requerimento. As matérias dependem de parecer. Faço a designação da senadora professora Dorinha Seabra para proferir seu parecer em plenário. Antes, porém, concedo a palavra ao senador Wilder pela ordem. Presidente, nós votamos lá na CAI hoje um projeto importante, que é o PL 5122, que é o PL que fala sobre aí da dívida dos produtores rurais do nosso país. E nós votamos lá a urgência, para que o senhor pudesse colocar em plenário, para a gente pudesse deliberar hoje ainda. Essa matéria afeta os produtores do nosso todo o país. E foi um trabalho grande lá feito com o relator, nosso senador Renan Calheiros, com a participação de vários senadores. E terminamos de votar há pouco lá a urgência e gostaria que o senhor colocasse na pauta para que a gente pudesse deliberar hoje ainda. Presidente Davi. Pela ordem, senhor presidente. Senadora doutora Eudócia. Eu acho que porque só um minuto, só um minutinho aqui, me permitam vossas excelências. Eu fiz o anúncio da deliberação do projeto e houve uma solicitação pela ordem do senador Wilder. Acaba que agora a senadora Eudócia está na tribuna solicitando pela ordem, a senadora Leila solicita pela ordem, a senadora Tereza solicita pela ordem, o senador Magno Malta solicita pela ordem. Só uma consulta a vossas excelências. Senador... Não, senadora... Doutora Eudócia, só um minutinho. É porque o pela ordem é para tratar do projeto de lei 1049, que trata das altas habilidades e superdotação. Doutora Eudócia, me permita, Vossa Excelência, a relatora está aguardando para fazer a leitura do seu relatório da deliberação da matéria que eu já iniciei a instrução. Se Vossa Excelência não ficar muito incomodada, deixa eu terminar, concluir a votação e eu concedo... Em Brasília, 5 horas. Senadora professora Dorinha, por favor, com a quiescência de Vossa Excelência, conceda a palavra pela ordem à senadora doutora Eudócia. Boa tarde a todos aqui presentes, seu presidente, nossas queridas senadoras, senadores aqui presentes. Quero lhe agradecer, professora Dorinha, por ter me permitido esse momento aqui, uma vez que era a sua vez de falar pela ordem, mas eu quero cumprimentar e colocar para todos aqui presentes, para o povo brasileiro e especialmente para o meu querido povo de Alagoas. O governo de Alagoas torrou 18 milhões de reais em aluguel de jatinho investigado na Operação Carbono Oculto, por ligação com o PCC. Vou oficiar a Polícia Federal
porque precisamos saber quem usou esse avião, quais rotas esse avião fez, para qual finalidade. Dinheiro público exige transparência. Semana que vem, trarei informações com farta documentação sobre o filho da corrupção e as ligações com o governo de Alagoas e o crime organizado. Senhor presidente, era isso, muito grata. Um grande abraço a todos. Obrigado, senadora doutora Eudócia. Obrigado, senadora professora Dorinha. Com palavra, Vossa Excelência, senadora Dorinha, para relatar a matéria. Posso, enquanto a senadora vai pela ordem, só fazer um agradecimento rápido? Ah, pois não, senadora Tereza. O senhor está precisando. E ela tá aqui também, ajudando aqui a construir. Senadora Dorinha, sente aqui na mesa 1 minuto aqui com a gente. Oh, caiu o papel. Caiu o pedaço do papel. Caiu, Dorinha. Com a palavra, a senadora Tereza Cristina. Senador Davi, muito rapidamente, primeiro, agradecê-lo pela sensibilidade de ter resgatado o PL 5122, colocado na pauta, o relator para que fosse designado um relator para que a gente pudesse discutir esse importante projeto para a agricultura brasileira. Então, o nosso muito obrigado, em meu nome, dos deputados e senadores que participaram e dos produtores rurais brasileiros. Quero dizer que, depois de muita conversa com o governo, não foi possível que fizéssemos um acordo amplo como nós gostaríamos, mas colocamos algumas coisas como sugestão do governo federal, do ministro Dario Durin e do Ministério da Fazenda, e hoje aprovamos pela manhã. Então, o nosso agradecimento. Agora, nós precisamos trazê-lo de volta para o plenário para que ele possa ir rapidamente para a Câmara dos Deputados. Então, nós hoje fizemos, o senador Wilder colocou um requerimento de urgência, né, para que venha para o plenário, e nós gostaríamos que ele fosse incluído. Se pudesse ser hoje, ótimo, se não, na terça-feira que vem, para que fizéssemos a discussão aqui e que ele pudesse ir para a Câmara e ser votado. Por quê? Nós temos um tempo muito exíguo. As dívidas dos produtores que vencem a partir de amanhã, existe aí uma inquietação, uma angústia enorme desses produtores. Aqueles que vão poder pagar, muito que bem. Os que estão sem condições vão ficar inadimplentes. Então, nós temos aí uma situação gravíssima, e é por isso que eu peço de novo a sua sensibilidade, já com os nossos agradecimentos, para que a gente possa votar isso o mais rápido possível. Muito obrigado, senhor presidente. Ordem, senhor presidente. Senadora Leila. Não, era só para agradecer. Você pautou, né? Nós aprovamos de manhã o projeto 1315, que viabiliza, né, as ações relativas à realização da Copa do Mundo Feminina o ano que vem, senhor presidente. Então, assim, quero agradecer a compreensão dos colegas que nos ajudaram nessa aprovação, no acordo firmado com a liderança do governo aqui na casa, porque na aprovação de hoje, que era necessária por causa do time, né, das tratativas do governo, existia uma cobrança muito grande do Tribunal de Contas para dar mais celeridade a todo o processo que estava, enfim, os prazos estavam se esgotando. Então, a gente teve que acelerar esse processo. Aprovamos hoje regime de urgência, o 1315, e agradecer também a sua sensibilidade e o acordo da apresentação do projeto e a aprovação dele para inserirmos, além das atletas que foram beneficiadas da geração de 1988, 91, agora, através desse projeto que foi aprovado, nós também iremos contemplar e beneficiar as atletas que atuaram pela seleção brasileira na Copa do Mundo de 1995. Era isso que eu tinha a dizer, senhor presidente. Obrigada mais uma vez. Senadora Zenaide Maia.
Senhor presidente, eu quero aqui registrar a presença de estudantes da escola pública primária da cidade de Mossoró, que tem um programa Partiu Brasil e começar esse conhecimento do Brasil por Brasília. Está aqui os estudantes, já é a segunda turma que vem aqui prestigiar o Congresso Nacional. Sejam todos e todas muito bem-vindos ao Senado da República. Concedo a palavra à relatora, a senadora, professora Dorinha Seabra. Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, eu gostaria de dizer da importância desse projeto. Ele é um projeto de iniciativa da Câmara dos Deputados, deputada Soraya Santos, contando com a audiência, a colaboração de várias entidades preocupadas com a criação de uma política nacional para a superdotação e altas habilidades. Quero também destacar a importância do trabalho realizado pela senadora Damares Alves, que também, interessada no tema, promoveu diversas audiências públicas para tratar de igual tema. O desafio em relação às altas habilidades e à superdotação. O Brasil tem políticas direcionadas às crianças que têm dificuldade de aprendizagem, com a busca de garantir o aprendizado e o desenvolvimento pleno dos nossos estudantes. Mas também a necessidade de criar programas, políticas permanentes para os jovens, crianças e adolescentes que lidam diretamente com as altas habilidades, para que eles possam ter o seu potencial aproveitado, estimulado e, ao mesmo tempo, que seja todo o processo de acompanhamento que hoje o próprio Plano Nacional de Educação. Quero também cumprimentar o senador Bruno Bonetti, que também, preocupado com o tema, apresentou uma proposta legislativa também com a mesma preocupação, e cumprimentar a senhora Euseni, presidente da superdotação no MAPA, e o senhor Lucelmo Lacerda. Dito isso, vou direto ao voto. Todo o relatório e as diferentes contribuições, e foram várias emendas apresentadas, nós tomamos por decisão acolher aquelas emendas que pudessem ser de esclarecimento, de melhoria em relação ao texto, mas sem mexer no mérito, para que não voltasse à Câmara dos Deputados. Entendemos que é uma política que vai ser implementada e, obviamente, ao longo do processo de implementação, ajustes poderão ser necessários, contribuições, e eu sei que o Ministério da Educação vai ouvir as contribuições ao desenhar essa política nacional. Diante do exposto, o nosso voto é pela aprovação do projeto de lei 1049 de 2026, com as emendas de redação a seguir consignadas, pelo acolhimento parcial da emenda número 1 da senadora Tereza Leitão, pela rejeição da emenda número 2 da senadora Damares Alves, pelo acolhimento das emendas 3, 6, 8 e 9, apresentadas pela senadora Mara Gabrilli, pelas rejeições das emendas 4, 5 e 7 da senadora Mara Gabrilli, todas na forma de análise, e pela consequente prejudicialidade do projeto de lei 1487. Desse é o inciso 5 do artigo 2 do projeto de lei 1049, o seguinte redação. Inciso 5, planejamento educacional individualizado, elaboração de documentos individualizados de natureza pedagógica com atualização contínua que organizem objetivos, estratégias, recursos e formas de avaliação específica, com diferenciação pedagógica para os estudantes de altas habilidades ou superdotação, na forma da legislação observada a Política Nacional de Educação Especial Inclusiva. Desse ao inciso 5º, artigo 3º, a seguinte redação. Inciso 5º, a equidade considerando as dimensões socioeconômica, regional, étnico-racial, de gênero, no acesso à identificação e ao atendimento educacional especializado para altas habilidades ou superdotação. Desse é o inciso 10, artigo 4º, a seguinte redação. Inciso 9º, estruturar e fortalecer centros de referência em altas habilidades ou superdotação na forma do disposto do capítulo 5 dessa lei.
Desse é o artigo 6, projeto de lei 1049. Os sistemas de ensino dos entes federativos que aderirem à Política Nacional para Estudantes de Altas Habilidades ou Superdotação realizarão triagem educacional com base em instrumentos pedagógicos validados, inclusive estudo de caso, nos termos da regulamentação da educação especial, observado o disposto no inciso 1º do caput do artigo 20. Desse ao parágrafo 2º do artigo 6º do projeto de lei 1049, parágrafo 2º, a triagem educacional, nos termos da regulamentação de educação especial, utilizará múltiplas fontes de informação. A fim de evitar basear-se exclusivamente em testes cognitivos, poderá incluir, entre outras, as seguintes estratégias. Desse é o artigo, parágrafo 4º do artigo 6º. Quando a triagem educacional indicar a necessidade de investigação complementar, a escola encaminhará o caso para acompanhamento dos diferentes instrumentos, estratégias utilizadas pela equipe responsável pelo AEE, que procederá com a identificação pedagógica dos estudantes nos termos da legislação educacional, quando houver ao Centro de Referência de Altas Habilidades ou Superdotação. Desse ao artigo 7º, projeto de lei, artigo 7º, a formalização da identificação dos estudantes em altas habilidades ou superdotação ocorrerá por meio da avaliação especializada e multidisciplinar produzida por profissionais habilitadas, na forma do regulamento, sem prejuízo do que está no parágrafo 2º do artigo 8º desta lei. A análise do estudante com currículo escolar e eventuais necessidades de enriquecimento curricular e aceleração, quando necessário, de estudos. Desse uma nova redação para o inciso 2, parágrafo 2º. Possuir caráter complementar ao planejamento pedagógico e a finalidade orientadora, produzindo recomendações aplicáveis e articuladas no contexto educacional familiar. A garantia de oferta do AEE, do parágrafo 2º, artigo 8º, ao estudante com altas habilidades ou superdotação não será condicionada à exigência de avaliação especializada e multidisciplinar. Do artigo 7º desta lei, ou diagnóstico, laudo, relatório ou qualquer outro documento emitido por profissional da saúde, tendo como referência o estudo de caso elaborado pela equipe escolar. Parágrafo único. A progressão educacional de que trata o caput deverá ser flexível e compatível com o ritmo de aprendizagem e o nível de desenvolvimento do estudante, cabendo à instituição de ensino, no âmbito do planejamento educacional individualizado, o acompanhamento ou suporte relativo aos aspectos socioemocionais ao longo do processo. Desse uma nova redação ao inciso 9º. Do artigo 15º, acompanhar, avaliar e dar publicidade às atividades desenvolvidas e os resultados dos serviços prestados, bem como disseminar boas práticas e experiências exitosas. No projeto de lei 1049, substituam todas as ocorrências das expressões Centro de Referência em Altas Habilidades ou Superdotação para Centros de Referência em Altas Habilidades ou Superdotação, por, respectivamente, Centro de Referência em Altas Habilidades ou Superdotação. Desse ainda, no artigo 16º, no seu caput, os entes federativos que aderirem à Política Nacional para Estudantes de Altas Habilidades ou Superdotação poderão utilizar estruturas ou espaços já existentes, incluídos nos núcleos de atividades de altas habilidades e superdotação, para implementação dos centros de referência e altas habilidades ou superdotação, promovendo as adequações necessárias para o disposto nessa lei. Caberá à União, em colaboração com os entes federados subnacionais, realizar o monitoramento, a avaliação da política nacional para estudantes com altas habilidades e superdotação em periodicidade bienal, observando o que já está disposto no Plano Nacional de Educação. Esse é o nosso voto e eu queria chamar a atenção da necessidade de que a política pública seja instituída, porque hoje, infelizmente,
em muitos sistemas de ensino, o atendimento e o acolhimento e até a identificação de crianças com altas habilidades e com superdotação tem causado grave prejuízo no desenvolvimento desses alunos. Inclusive, infelizmente, em alguns casos, levando à exclusão desses alunos do sistema educacional. A nossa tarefa é de cuidar igualmente na garantia de aprendizagem e aproveitar, dando condição para que esses alunos que possuam altas habilidades e superdotação possam ter atendimento no sistema público, ainda que paralelo à escolarização regular. Essa é uma forma de garantir e respeitar as diferenças para que elas não se tornem barreiras para que essas crianças e jovens permaneçam nas nossas escolas. Agradeço aos pais, às famílias que contribuíram para que esse texto pudesse ter esse desenho. São famílias que vêm lutando no dia a dia com seus filhos, que em muitos casos não encontram acolhimento nas escolas regulares. Inclusive, em muitos casos, em seminários, foram identificados. Em alguns casos, as escolas convidam os alunos a se afastarem da escola porque eles atrapalham a escola no seu andamento. Eu sei que isso é uma situação de exceção, mas a política pública vai permitir que os profissionais sejam qualificados, preparados e possam apoiar as famílias que têm essa tarefa de lidar com os alunos, estudantes de altas habilidades e superdotação. Esse é o nosso voto e agradeço à deputada Soraya pela iniciativa que aqui se conforma num projeto de lei. Obrigado, senadora. Vossa Excelência está inscrito para discutir a matéria. Obrigado, senadora professora Dorinha. O parecer é favorável ao projeto de lei número 1049 de 2026 e às emendas número 3, 6, 8 e 9 de redação, parcialmente favorável à emenda número 1, esta na forma das emendas número 10 a 25 de redação, que apresenta, e pela rejeição das demais emendas e pela prejudicialidade do projeto de lei 1487 de 2026. Completada a instrução da matéria, passamos à sua discussão. Concedo a palavra como primeiro senador inscrito para discutir a matéria, a Sua Excelência, o senador Magno Malta. Senhor presidente, senadora Dorinha, projeto meritório, parabéns pelo relatório, minucioso de Vossa Excelência, mas eu gostaria que Vossa Excelência considerasse a emenda, embora é uma emenda de redação e que foi rejeitada, dá-se ao início, no artigo 3º do projeto de lei 1049 de 2026, a seguinte redação: equidade, considerando as dimensões socioeconômicas, regional, étnica, racial, de gênero, que essa palavra de gênero, que voltasse, como veio da Câmara, sexo, porque nós estamos tratando de criança. Nós estamos falando de criança, nós não estamos falando de adulto. E o meu argumento com Vossa Excelência é se Vossa Excelência, mesmo de plenário, pudesse considerar voltar a palavra como ela veio da Câmara, porque é o normal. Nós estamos tratando de criança, nós não estamos falando de adulto. Essa questão de gênero é o meu pedido a Vossa Excelência, a minha proposta a Vossa Excelência, e acho que daria, já com a qualidade desse projeto, o mérito desse projeto como um todo, a maneira minuciosa como foi discutida e como ele veio da Câmara, eu acho que colocar gênero aqui tira um pouco esse brilho, porque nós estamos tratando de criança. Então, por isso, eu proponho a Vossa Excelência. Presidente, eu também queria discutir. Senadora Dorinha, a gente pode ouvir os senadores inscritos para discutir, depois Vossa Excelência... para discutir a matéria, conceda a palavra ao líder Eduardo Girão. Obrigado, presidente. Obrigado, presidente. Eu queria cumprimentar a senadora Dorinha pelo maravilhoso relatório. É um relatório feito de forma muito técnica, muito serena. Eu só gostaria de reforçar, senadora professora Dorinha, esse pedido do senador Magno Malta. Eu lhe reforço, porque a própria Câmara dos Deputados já tinha feito essa semântica do sexo.
E quando você abre essa porta de gênero, inclusive para a criança, isso pode ter uma conotação mais ideológica, que é tudo que o seu relatório não é, um relatório técnico. Então eu lhe faço apenas esse pedido, né, para que a gente possa até votar por consenso, essa troca sugerida pelo senador Magno Malta, que é uma referência nossa aqui de muitos anos nessa causa, conhecedor profundo dessa questão, e eu queria fazer também esse apelo pelo nosso mandato. Muito obrigado, professora senadora Dorinha. Consulto se há algum senador ainda que deseja discutir a matéria. Concedo a palavra à relatora, senadora Dorinha Seabra. Senhor presidente, eu compreendo, não vejo em relação à preocupação, para mim, quando a gente trata do termo gênero, eu não vejo com essa preocupação, mas também não vejo nenhum problema em acolher a sugestão, se dá maior segurança em relação ao atendimento. Não compromete o que está construído no texto, então eu posso fazer essa alteração de plenário, porque ela não muda em nada a concepção do que veio da própria Câmara. Como eu disse, o nosso texto recebeu muitas contribuições para esclarecimento e em virtude de ser uma política nova que vai ser construída para que possa dar segurança a todos que lidam diretamente com o tema. Obrigado, embora senadora. Não partilhe da preocupação, mas não lhe vejo... agradeço em nome das crianças do Brasil. Boa tarde, em Brasília, 5h22. Vossa Excelência, que eu estava atendendo a ministra Damares aqui. Qual é, Alex? O relatório de Vossa Excelência aqueceu a solicitação dos senadores... Não, então a mesa vai fazer o registro que Vossa Excelência fez no plenário. Posso fazer a leitura? Pois não. No inciso 5º, artigo 3º, onde trata da equidade, considerando as dimensões socioeconômica, regional, étnico-racial e gênero. Eu estou substituindo por e de sexo. No acesso à identificação ao atendimento educacional especializado nas altas habilidades. Ele volta à concepção do texto que veio da Câmara, mas é essa a correção para registro. Alguém? Feito a manifestação da relatora em plenário, aquecendo a solicitação feita pelo líder Eduardo Girão e pelo senador Magno Malta, cumprimento Vossa Excelência, retoma o texto da Câmara. Neste inciso. Nesse inciso. Fica retirada a emenda número 11, apresentada pela relatora e retirada pela própria relatora, conforme a sua manifestação na tribuna. Não havendo mais quem queira discutir a matéria, está encerrada a discussão. A presidência submeterá a matéria à votação simbólica. Votação dos projetos e das emendas em turno único, nos termos do parecer apresentado em plenário, com a correção feita pela relatora. As senadoras e os senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado o projeto de lei número 1049 de 2026, com as emendas número 3, 6, 8, 9, 10 e 12 a 25, todas de redação. O projeto de lei 1487 de 2026 está prejudicado e vai imediatamente ao arquivo. O parecer da comissão diretora oferecendo a redação final será publicado na forma regimental. Em discussão, a redação final, encerrada a discussão e em votação. As senadoras e os senadores que aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovada a redação final e a matéria vai à sanção presidencial e será feita a devida comunicação à Câmara dos Deputados. Item pela ordem, senador Magno Malta. É só para pedir a Vossa Excelência, bem rapidamente, para colocar essa pauta, que é um pedido do requerimento 4.705 de 2015, que requer urgência para o projeto de resolução que cria a Frente Parlamentar em defesa dos psicólogos de confissão cristã no Brasil.
Senador Magno Malta. Senador Girão é o relator e está pronto. Essa matéria foi votada na Comissão de Assuntos Sociais. O relator da matéria na Comissão de Assuntos Sociais foi o senador líder Eduardo Girão. O relator na Comissão de Assuntos Sociais está em plenário e a mesa atenderá a solicitação de Vossa Excelência e incluirá como item extra-pauta na sessão deliberativa de hoje. Vossa Excelência, com essa gentileza comigo, que Vossa Excelência vem exercendo, Vossa Excelência está me inibindo de ser o brabo que eu sou. Vossa Excelência está fazendo eu falar baixo, pelo amor de Deus. Peço a atenção do plenário. Nós estamos retomando a pauta, o item 2 em deliberação, que estava... Esta matéria estava pautada na sessão deliberativa ordinária de ontem. O senador líder Rogério Carvalho, o líder Jacques Wagner, Vossas Excelências talvez não estavam em plenário, senadora Roberta, senadora Tereza, o líder Jacques Wagner solicitou à relatora que nós pudéssemos retirar da deliberação do dia de ontem este PLP para tentar construir um entendimento com a relatora em relação a algum trecho do relatório apresentado e o governo gostaria de participar da discussão do relatório. Eu fiz um compromisso que eu tiraria de pauta do dia de ontem e retornaria na sessão de hoje. Então, ele está na pauta de hoje pelo acordo de ontem, que era quando nós deveríamos deliberar, na busca do consenso e do entendimento que a senadora Dorinha construiu com o líder do governo. Em Brasília, 5h27. Rádio e TV Senado na transmissão da sessão plenária desta quarta-feira. Consulto Vossa Excelência, porque a informação que eu tenho é que Vossas Excelências ainda estão construindo o entendimento em relação ao texto. Eu posso passar para o requerimento extra-pauta e aguardar um pouco. Pode ser? Senador Girão, eu vou iniciar a deliberação do item extra-pauta, que Vossa Excelência vai relatar no plenário, até chegar a construção do entendimento em relação ao PLP, ao segundo item da pauta, que é o PLP 11. Item extra-pauta. Projeto de resolução número 3 de 2026, de autoria do senador Magno Malta, que institui a Frente Parlamentar Mista em defesa da liberdade religiosa dos psicólogos cristãos. Foi apresentado o requerimento 415 de 2026, de iniciativa dos líderes, que solicita a urgência para a deliberação da matéria. Submeto à votação o requerimento de urgência. As senadoras e os senadores que aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado o requerimento de urgência. A matéria depende de parecer e eu faço a designação do senador líder Eduardo Girão para proferir o parecer em plenário, haja visto que o senador foi o relator na comissão deste projeto. Com a palavra para relatar em plenário o senador Eduardo Girão. Muito obrigado, senhor presidente Davi Alcolumbre. Quero cumprimentar aqui todos os líderes que concordaram, aprovaram essa emergência nessa frente parlamentar. Quero cumprimentar também o senador Magno Malta, que é um baluarte na defesa, de pautas que são sempre causas nobres, causas importantes, de liberdades individuais e do respeito à nossa democracia. Eu peço a sua autorização, presidente, para ir direto aqui da síntese da análise. Claro, perfeitamente. Pronto. Então, Vossa Excelência tem o tempo que for necessário, porque ainda está sendo construído um entendimento em relação ao relatório da professora senadora Dorinha. Perfeito. Obrigado. Sob o prisma da constitucionalidade formal, o projeto de resolução do Senado adota o modelo imposto pela Constituição Federal. Afinal, nos termos do artigo 52(8) de nossa lei fundamental, compete privativamente ao Senado Federal dispor sobre sua organização e funcionamento, matérias reguladas por meio da resolução. Ademais, a proposição pode ser apresentada
por senador individualmente, como foi o caso. Com efeito, esta Casa conta com frentes parlamentares que se dedicam a diferentes áreas. Essas frentes refletem a liberdade de organização política típica do parlamento e tem por objetivo proporcionar foros para a atuação conjunta dos parlamentares em torno de temas de interesse comum e relevantes para a sociedade brasileira. A proposição também atende aos requisitos de juridicidade e regimentalidade, bem como é vazada em boa técnica legislativa. Quanto à constitucionalidade material, não vislumbramos óbices à aprovação da matéria. Pelo contrário, o PRS encontra sólido amparo nos princípios constitucionais consagrados nos artigos 1º, 3 e 5º, incisos 6, 8 da Constituição Federal, que asseguram, respectivamente, a dignidade da pessoa humana e a inviolabilidade da liberdade de consciência e de crença, bem como a vedação de privação de direitos por motivo de convicção religiosa. Ademais, além desses direitos fundamentais inscritos na Carta de 1988, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, em seu artigo 18, estatui que toda pessoa tem direito à liberdade de pensamento, de consciência e de religião, e que tal prerrogativa contempla a liberdade de manifestar a religião sozinho ou em comum, tanto em público como em privado. Assim, a criação da frente parlamentar com a finalidade de promover e acompanhar a observância desses direitos fundamentais insere-se no âmbito legítimo da atuação institucional do Poder Legislativo. Não implica, portanto, restrição de direitos, mas, ao contrário, reforça mecanismos de proteção e promoção de garantias fundamentais. A relevância constitucional da matéria mostra-se ainda mais evidente diante da controvérsia submetida ao Supremo Tribunal Federal por meio da ação direta de inconstitucionalidade, ADI, número 7426, sob relatoria do ministro Alexandre de Moraes, que questiona os incisos 4, 6 e 9 do artigo 3º da Resolução número 7, de 6 de abril de 2023, do Conselho Federal de Psicologia. A norma impugnada pela referida ADI estabelece vedações à manifestação de crenças religiosas por psicólogos no exercício profissional, o que afronta diretamente os direitos fundamentais à liberdade religiosa e à objeção de consciência, além da dignidade da pessoa humana. Como se vê, a controvérsia evidencia a necessidade de adequada compreensão do princípio da laicidade estatal. O modelo brasileiro de caráter colaborativo não autoriza a supressão do fenômeno religioso do espaço público ou profissional, mas impõe neutralidade institucional, com respeito à pluralidade de crenças. Assim, eventuais restrições que impeçam a manifestação legítima de convicções pessoais, sem demonstração de prejuízo concreto a terceiros ou à ética profissional, podem configurar indevida limitação de direitos fundamentais. Nesse contexto, a instituição da Frente Parlamentar se revela instrumento legítimo e constitucional de acompanhamento e debate de questões dessa natureza, contribuindo para o equilíbrio entre a regulação profissional e a preservação das liberdades individuais. De fato, bem como apontado pelo autor do PRS, senador Magno Malta do Espírito Santo,
Na respectiva justificação, a religiosidade constitui dimensão indissociável da identidade do indivíduo, não sendo possível exigir sua dissociação do exercício profissional sem a violação aos direitos da personalidade e da dignidade humana. Nesse cenário, a criação da Frente Parlamentar contribui para o aprofundamento do debate democrático sobre tema sensível e complexo, permitindo o acompanhamento da atuação de órgãos de controle, a identificação de eventuais excessos e a formulação de propostas que conciliem a ética profissional com a proteção dos direitos fundamentais. Dessa forma, o PRS número 3 de 2026 revela-se adequado, necessário e alinhado aos princípios constitucionais, ao instituir mecanismo legítimo de articulação parlamentar voltado à defesa de direitos fundamentais em contexto de controvérsia jurídica relevante. Então, o voto, senhor presidente, já lhe agradecendo por colocar em pauta. Ante o exposto, o voto é pela aprovação do projeto de resolução do Senado Federal número 3 de 2026, o ano corrente. Então, lido o relatório. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, líder Eduardo Girão, por Vossa Excelência estar participando da deliberação em plenário e ter a oportunidade de relatar o projeto que foi relatado na Caixa. O parecer é favorável ao projeto. Completada a instrução, passamos à discussão da matéria. Nós não temos senadores inscritos para discutir a matéria, está encerrada a discussão, passamos à votação da matéria. A presidência submeterá a matéria à votação simbólica. Em votação o projeto, em turno único, nos termos do parecer. As senadoras e os senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado o projeto. O parecer da comissão diretora, oferecendo a redação final, será publicado na forma regimental. Em discussão, a redação final, encerrada a discussão, em votação. As senadoras e os senadores que a aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado a redação final, a matéria vai imediatamente à promulgação. Consulto, pela ordem, concedo a palavra à senadora Damares. Presidente, nós temos um projeto de decreto legislativo que está na mesa com assinaturas de parlamentares. Hoje é o nosso último dia do Maio Laranja e ele diz sobre a proteção da criança. Eu consulto se a gente pode fazer a votação extra pauta desse projeto. Não é um projeto contra nenhum partido, contra governo. É uma resolução de um conselho, uma resolução equivocada, que a Câmara já passou e a gente faria essa discussão aqui hoje, essa votação hoje, presidente. Senadora Damares, me permita, Vossa Excelência, essa matéria já foi discutida na semana passada e na semana retrasada. Vossa Excelência e outros colegas senadores solicitaram da presidência que nós pudéssemos votar esse projeto de decreto legislativo sustando uma decisão de um conselho, uma resolução do CONANDA. Me peço para Vossa Excelência, apenas mais uma semana, eu vou pautar este projeto de decreto legislativo na terça-feira, porque vai dar tempo para todos os envolvidos entenderem o que isso representa e a gente não incluir como item extra pauta, mesmo todos os senadores sabendo que Vossas Excelências já estão cobrando a inclusão dessa matéria há algum tempo. Mas de hoje até a próxima terça vai estar publicado na pauta de sexta-feira para a sessão de terça este projeto que Vossa Excelência solicita. Todo mundo vai ter tempo de saber como vota, se sim ou não, este projeto na próxima terça-feira. A presidência se compromete com Vossa Excelência em colocar na pauta. Conceda a palavra ao senador Espiridião Amin. Presidente, o senhor não sabe com que alegria eu recebo essa sua autorização para falar. Pensei que o senhor tivesse me excluído da sua lista.
de pedintes. Eu estou pedindo a palavra só. Presidente, o senhor tem todo o crédito para o que eu vou pedir. O senhor tem todo o crédito, mas o que eu venho pedir, Vossa Excelência ontem, reconhecendo a importância do impacto do decreto do Presidente da República, o decreto 12.975, que trata da retirada de mensagens em plataformas de internet, mediante decisão da ANPD, a Agência Nacional de Proteção de Dados, eu vou esperar, né? Eu vou esperar. Não, o senador Chirão não teve a oportunidade de falar hoje, por isso ele pode perfeitamente pedir uma parte aí para o senhor. Eu só quero saber uma coisa. O senhor determinou ontem que a consultoria da Casa apreciasse os diversos pedidos de decreto legislativo para assustar. Eu não estou pedindo que o senhor decida, mas peço que o senhor analise a decisão da consultoria legislativa do Senado, porque eu creio que a solução mais adequada é apresentar um projeto de decreto legislativo sustando as partes reconhecidamente inconstitucionais do decreto. É isso que eu queria lhe dizer. Então, eu não acho que todo o decreto seja inconstitucional. Eu acho que ele parcialmente, até me disponho a apresentar uma versão alternativa que retire aquilo que é flagrantemente inconstitucional e ilegal. Eu não sou radical nisso, mas acho que colocar a liberdade de expressão como um gênero da democracia subordinada à retirada por uma agência nacional de proteção de dados, que, por mais reguladora que seja, é nomeada pelo presidente da República no ano de eleição, é nos expor a uma questão muito tumultuada. Então, eu estou falando em nome de um meio termo. Sim? Senador Espiridião, a mim, a consultoria do Senado... Eu estou invocando, presidente, é um meio termo, só isso. Ok? A consultoria do Senado Federal, o doutor Danilo falou agora com os consultores que estão orientando sobre este decreto. Na verdade, são dois decretos. Sim, mas é um só que é verdade. Ilegal. É verdade. 12.975. É verdade. Eu queria dizer a Vossa Excelência que a presidência vai tomar uma decisão em relação a esses decretos. A sugestão da nossa consultoria para a gente tentar fazer um debate civilizado e franco em relação ao que cabe ao presidente da República nas suas atribuições em relação a um decreto e o que, possivelmente, no entendimento dos congressistas, Câmara e Senado, possa ter extrapolado das atribuições presidenciais. Em vez da mesa ficar fazendo essa mediação, eu vou determinar, senador Espiridião, a mim, encaminhar o PDL para a comissão e lá na comissão vai poder ser debatido entre os membros da comissão o que cabe e o que não cabe. E a partir daí a gente tomar uma providência na deliberação do PDL, na comissão e em seguida no plenário. Presidente, o presidente da República presidente, é que não está sendo civilizado. Quero só reiterar o seguinte, eu entendo que há um meio termo possível. É a sustação de partes do decreto que, por consenso, se considere ilegal e inconstitucional. Essa é a minha proposta e eu concordo com a sua decisão. No mesmo rumo, dois meus. Só que quem precisa ser civilizado não é Vossa Excelência, é o presidente da República, porque ele sabe quais são as atribuições dele, ele tem um AGU, ele tem um monte de ministro, de advogado do lado dele. Ele fez sabendo, porque eles têm sido afrontosos com essa casa. E nós sabemos quais são as nossas atribuições. Agora, nós não podemos minimizar. Eu entrei com dois,
O senador Amin entrou também. Eu acho que o caminho certo não é mandar para uma comissão. Eu acho que o caminho certo é Vossa Excelência meter a caneta e mandar respeitar o Senado. Ele que não é civilizado. O incivilizado é ele. Manda ele. Se ele sabe o que ele está fazendo. Ele sabe a quem quer atropelar. Eles estão viciados. Senhor presidente, eles estão viciados em atropelar essa casa. Não manda para comissão nenhuma, não. Responde em nome dessa casa. Para sermos civilizados com ele sabe o que está fazendo. E nós também sabemos quais são as atribuições dessa casa. Nós não precisamos de ir para uma comissão para bater boca. É Vossa Excelência dar uma canetada, como se estivesse dizendo, respeite a casa, que nós vamos respeitar vocês. A gente precisa dirimir essa dúvida em relação a esses decretos. Vossa Excelência e o senador Esperidião Amin foi muito ponderado e equilibrado quando, e é o que eu penso também, em relação ao que cabe e ao que não cabe. Como são decretos longos, decisões do Poder Executivo, e o Poder Executivo, a ele cabe algumas atribuições em relação à regulamentação e à publicação de decretos presidenciais, a mesa prefere tomar uma decisão de encaminhar a comissão vai designar um relator. Isso não vai ser no tempo da comissão o mais rápido possível, porque lá na comissão vai ter o debate de qual artigo, qual parágrafo, qual inciso do decreto é prerrogativa do Executivo e qual extrapolou. E quando vier para o plenário, vai vir essa mediação do que cabe e do que não cabe. Para o PDL, que for votado no plenário como substitutivo ou como relatório da comissão, nós votarmos o que efetivamente extrapolou ou não da sua prerrogativa. Mas o indivíduo que já foi presidente da República 3 vezes, que está cheio de assessores, cheio de advogado, inclusive o Jorge Messias, eles sabem o que estão querendo. Eles sabem onde estão querendo. Só que eles se acostumaram a que essa casa faz isso. Vamos bater neles, que eles vão mandar para a comissão, não vai ter resposta imediata, porque eu sei quais são as atribuições dessa casa. Se Vossa Excelência me perguntar, eu falo agora. Eles é que não sabem quais são as deles. Desculpe, eu acho, não estou querendo que Vossa Excelência, cada um é um, e experiência é igual dentadura, só cabe na boca do dono. A minha é a minha. E a de Vossa Excelência é de Vossa Excelência. Mas eu acho que, em nome dessa casa, Vossa Excelência precisa respeitar, respondê-los, a fim de que eles respeitem a casa. Eles fizeram o decreto sabendo que ia atropelar e que nós chegaríamos num impasse como esse. Vamos mandar para a comissão, e a sociedade fica esperando, pagando o preço de quem quer, de fato, amordaçar a sociedade e ainda quer usar essa casa como instrumento de amordaça. Eu entrei com esses 2 PDL, muito bem estudado, muito bem trabalhado, o senador Esperidião Amin. Então, para mim, o pedido que faço a Vossa Excelência, presidente da minha casa, é que dê uma canetada e devolva, porque eles sabem o que eles estão fazendo. Senador Iovisto Guimarães. Posso falar, senhor presidente? Senador Iovisto, em seguida o senador Esperidião Amin. Tá bom. Com a paciência do Esperidião Amin e com a sua atenção, eu queria lhe fazer um pedido, senhor presidente. Senhor presidente, a Câmara dos Deputados está votando, já votou, o projeto da escala 6x1 e vai mandar para o Senado. Aprovaram lá alguma coisa. Eu não vou falar. Se o Girão vai conversar com o senhor, eu vou esperar. O Girão toma todo o seu tempo. Assim não é possível. Só porque eu estou longe? Em Brasília, 5h49. Rádio e TV Senado na transmissão da sessão plenária desta quarta-feira. O tempo de Vossa Excelência vai ser restabelecido e eu estou dando atenção a Vossa Excelência. Muito obrigado. O Girão, realmente, às vezes eu tenho vontade de pegar ele, mas tudo bem. Não vou fazer nada, até porque eu estou longe. Agora, deixa eu lhe dizer, senhor presidente. Como eu estava dizendo, a Câmara dos Deputados aprovou lá a escala 6x1 e vai mandar para o Senado. Senhor presidente, eu quero lhe fazer um pedido
de quem não é candidato, de quem não vai precisar de voto nas próximas eleições, e que por isso mesmo está muito à vontade para pensar só no bem do Brasil. Senhor presidente, o Brasil já tem o maior Bolsa Família de toda a história, já tem auxílio gás, já tem benefício de prestação continuada, já teve Desenrola 1, agora tem Desenrola 2, porque o Desenrola 1 não deu certo. Tem Pé de Meia, tem FIES, tem ProUni, tem Minha Casa Minha Vida, tem farmácia popular, tem financiamento para a reforma da casa, tem subsídio da gasolina, tem uma medida provisória agora, senhor presidente. Se o senhor tiver uma BMW e for no posto encher o tanque, o senhor enche o tanque com 44 centavos de subsídio do governo federal por litro. Isso é puramente eleitoral. É puramente eleitoral e é irresponsável. Tem programa de luz para o povo, tem salário-desemprego e agora vem a joia da coroa. O nosso Lula está dizendo o seguinte: povo brasileiro, vocês vão trabalhar menos e ganhar a mesma coisa. Vão trabalhar menos e ganhar a mesma coisa. Isso é um absurdo lógico, isso não tem o menor cabimento. Não tem cabimento. Não houve aumento de produtividade, não houve investimento em máquinas, o Brasil não se transformou. E agora querem fazer uma coisa puramente eleitoral. Então, o meu pedido, senhor presidente, é que o senhor não coloque mais esse benefício estúpido para ser votado no Senado antes das eleições. Aliás, que a gente não vote mais nenhum benefício antes das eleições. Esse governo está tentando comprar voto com dinheiro público e com medidas horríveis, com consequências gravíssimas. Se pudéssemos discutir esse assunto com calma, eu poderia explicar as consequências óbvias e danosas que vai existir para quem contrata horista, enfim, até provocar desemprego vai. Então fica aqui o meu pedido e o meu alerta. Essa mudança de escala antes de eleição é uma demagogia sem tamanho que pode causar um mal danado ao Brasil. Esse é o meu pedido, senhor presidente. Não ponha em votação antes das eleições. Com a palavra o senador Espiridião Amin. Presidente, eu só quero concluir o meu assunto. Meu assunto é muito singelo. Vou desagradar os meus dois amigos, Oriovista e Magno Malta. Eu sou a favor que o senhor encaminhe para a Comissão de Justiça. Eu sou escravo dessa frase. O senhor sabe disso. Desde o primeiro dia em que nós chegamos na legislatura anterior, em 2019, que eu digo, nada deve ser votado sem passar pela Comissão de Constituição e Justiça. Por isso, eu sou favorável que o senhor despache imediatamente os PDLs do senador Magno Malta, o meu, do Rogério Marinho, que veio da Câmara, todos para a Comissão de Justiça, onde nós vamos procurar de forma equilibrada e não de forma monocrática ou sem um estudo, vamos retirar do texto aquilo que parecer à Comissão de Justiça e ao plenário do Senado como indevido. Eu concordo com a sua decisão. Agora peço urgência para mandar para a Comissão de Justiça. Lá nós vamos debater e eu tenho certeza que o senador Otto Alencar vai colocar isso em votação rapidamente. Muito obrigado. Muito obrigado. Senador Espiridião Amin, eu vou encaminhar ainda hoje, a Secretaria-Geral da Mesa está aqui, doutor Danilo, doutora Sabrina, doutor Ivan. Hoje eu vou encaminhar todos os PDLs que tratam desse assunto para a CCJ. Senador doutor Irã, senador Rogério Marinho, senador Magno Malta e Vossa Excelência. Os PDLs vão estar amanhã na Comissão de Constituição e Justiça para que os senadores nesta comissão possam debater esse assunto, o que cabe e o que não cabe à Presidência da República na hora da emissão de um decreto presidencial. Muito obrigado. Concedo a palavra ao senador Cleitinho. A senadora Dorinha já está com relatório. Oi? Posso falar em plenário? Posso falar lá? Pode. Presidente, pela ordem. Pela ordem, senador Hamilton Mourão. Presidente, só quero lembrar a Vossa Excelência a questão do PL 5122,
que, conforme já foi falado pela senadora Tereza Cristina, trata da questão da dívida do nosso agro. Foi um processo que vem de negociação longo. Nós entendemos que o governo tem uma posição contrária, mas é uma questão que de vida ou morte, praticamente, presidente. Nós já temos hoje, lá no meu estado do Rio Grande do Sul, 40 pessoas, produtores rurais, que retiraram a própria vida por não conseguir arcar com as suas dívidas. Então, seria importante, né, que Vossa Excelência, com a sensibilidade que tem, com o conhecimento que tem, né, entendesse a necessidade de colocar isso para ser votado. Eu lhe peço isso, presidente. Senador Mourão, na verdade, eu queria registrar o apelo que Vossa Excelência faz. Nós estamos tratando sobre esse assunto há algum tempo. Fizemos várias reuniões, inclusive na presidência do Senado, com o ministro Dario Durigan, com o presidente Renan, com a senadora Tereza, com o senador Reis, muitos senadores participaram. Vossa Excelência tem cobrado. Eu tomei conhecimento que na manhã de hoje a Comissão de Assuntos Econômicos deliberou esse assunto. Nós estamos hoje aqui numa sessão semipresencial com poucos senadores em plenário. Eu reconheço a importância da deliberação deste assunto para os produtores brasileiros. E sei, e sou parte desse assunto, que estou ajudando a tentar construir um entendimento para a votação. Mas ocorre que ainda tenho algumas manifestações em relação ao governo e aos senadores sobre a possibilidade de construir ainda um entendimento em relação deste texto antes da deliberação em plenário. Queria pedir a compreensão de Vossa Excelência para que a gente possa aguardar mais uma semana ou duas, talvez, para a gente deixar os atores envolvidos conversarem sobre esse assunto antes de trazer para a deliberação no plenário com um quórum mais qualificado para os senadores se debruçarem sobre o relatório aprovado na CAI. Presidente, eu só queria deixar claro, o senhor sabe muito bem a forma como eu me comporto aqui dentro, a forma como eu trato a todo mundo. Há 2 anos nós estamos nessa discussão, presidente. Só para deixar claro isso aí, fazem 2 anos que nós estamos nessa discussão. E quanto mais tempo isso for de retardo, pior será a situação. É a bola de neve que aumenta. Eu só deixo claro isso, quero deixar enfaticamente a minha posição a esse respeito. E não é uma questão que eu veja hoje que é de oposição e de governo. É uma questão do Brasil, né? E sempre lembrando, quem dá vantagem comparativa ao nosso país hoje em relação ao concerto das nações é o nosso agronegócio. A gente não pode matar o agronegócio do Brasil. Presidente, só complementando, eu sei que o senador Cleitinho está na tribuna, mas para reforçar esse pedido do senador general Hamilton Mourão, a senadora Tereza Cristina, vários outros aqui, senador Reis, Luiz Carlos Reis, estamos aqui até com a presença do deputado Marcel Van Hatten. O que aflige o coração da gente são vidas perdidas, que estão, presidente Davi Alcolumbre, nós estamos com vidas sendo perdidas. Amanhã já vence e já foram 38 pessoas que se suicidaram. Tem que dar um número, desculpa. Tem que dar um número. Foram 38 pessoas que se suicidaram. Cada vez que chega um número desse aqui, não volta atrás. São famílias destroçadas. Então, eu queria fazer um apelo, já que o senhor não vai votar hoje, que bote na próxima sessão, né, na próxima terça-feira, né, que é a próxima sessão ordinária, pelo menos para dar essa expectativa e esperança para as pessoas. Eu lhe agradeço. Tem outra situação também, apenas o relator da matéria não está presente no plenário, que é o presidente Renan Calheiros. E está chegando emendas, a apresentação de emendas também, é muito difícil passar uma relatoria dessa ad hoc para um relator que não participou desse debate com o governo na comissão. Então, eu vou tentar conversar com todos os atores envolvidos e o mais rápido possível nós nos debruçarmos sobre esse assunto, reconhecendo todas as manifestações de Vossas Excelências quanto à urgência da deliberação dessa matéria para a produção do Brasil. Com a palavra o senador Cleitinho. Senhor presidente, eu queria aqui entrar nessa pauta da questão do fim da escala 6x1, inclusive pedir que Vossa Excelência possa tramitar o mais rápido possível, que a gente possa votar. Essa questão que um nosso senador, que eu tenho muito respeito por ele, acabou de dizer que é um benefício estúpido, tem vários benefícios estúpidos aqui que a classe política e o Poder Judiciário tem. Então, se for para acabar com algum benefício do povo, tem que acabar com o nosso benefício primeiro. A gente aqui tem plano de saúde vitalício, aqui a gente tem direito a carro oficial, aqui a gente tem direito a gasolina, o povo não tem.
Então, eu vou sempre lutar pelo povo. Inclusive, nós temos um benefício hoje de estar trabalhando no home office, enquanto o trabalhador CLT está trabalhando na escala 6x1, pagando imposto para manter essa casa aqui. Inclusive, o próprio senador Girão está implorando para ver se a gente consegue vir aqui sexta-feira para poder abrir a sessão. Então, eu sempre vou ficar do lado do povo. Inclusive, eu queria mostrar para toda a população brasileira aqui, ó, isso aqui é 1 quilo de carne que está aqui. E não é picanha não, viu, gente? Tem 1 quilo de carne exata aqui, passou um pouquinho. Sabe quanto que deu? Deu R$70. Hoje, o dia do trabalhador, o que o trabalhador trabalha, ele recebe R$55. Ele não compra nem 1 quilo de carne. Nem 1 quilo de carne ele compra. Ele tem que trabalhar nessa maldita escala 6x1, o poder de compra dele acabou, o custo de vida dele está lá em cima e ele tem que trabalhar igual um condenado. Inclusive, durante esses quase 4 anos que eu estou aqui, a gente falou só de aumentar imposto, só para ferrar com o povo. Olha que vem um benefício para o povo, não pode. E aí começa, tanto quem é de esquerda e quem é de direita, a brigar. Eu não consigo entender o que passa na cabeça do político. Pode ser de esquerda e de direita. Essa pauta da questão da escala, ela não é uma pauta ideológica, gente. Vai lá na rua, vai no shopping, vai no supermercado e pergunta o trabalhador se ele é de esquerda e de direita. Ele está se lixando para isso. Ele quer ter um pouco de dignidade. E eu tenho propriedade para falar disso, porque a vida inteira eu trabalhei nessa maldita escala, até mais 7x7. Eu estou fazendo isso aqui, lutando, não é só por mim, não. É pelo meu pai, que não teve sossego, que eu vi meu pai morrendo de câncer, sem poder ter sossego, que teve que trabalhar para sustentar a gente. É questão de empatia. E aí essa casa aqui é a revisora, cabe a nós ter responsabilidade aqui e equilibrar, não é chegar e falar que não tem jeito não, o mercado auto-regula, para com esse negócio, teve pandemia aí fechou tudo, o mercado se regulou, e que desespero é esse, que loucura que é essa, aí fica a esquerda e a direita agora brigando, em vez de defender o povo, chega dessa ladainha, gente, pelo amor de Deus. Até quando... Ah, Cleitinho, uma coisa que eu tento ser aqui é menos hipócrita e menos demagogo, que às vezes eu sou, mas eu tento ser menos. Porque se não fosse o Lula que fosse presidente, se fosse o Bolsonaro e estivesse mandando qualquer benefício para o povo aqui, quem é do lado do Bolsonaro igual eu, tá batendo palma. Manda, Bolsonaro, manda. Inclusive, há 4 anos atrás, quando aumentou o auxílio Bolsa Família, que virou Auxílio Brasil, foi para R$600, eu não era senador não, mas estava lá batendo palma. Parabéns, Bolsonaro, você defende o povo. Quem era do Bolsonaro estava defendendo. Agora, porque é do Lula, não pode. Que se exploda, cara. Chega disso. Eu não sou aliado do Lula, mas sou aliado do povo. Eu não quero saber se é o Lula, não. Se fosse o Ciro, se fosse o Bolsonaro, se fosse o Flávio Bolsonaro, se estivesse mandando algo que é a favor do povo, eu vou defender. Que se dane quem seja o presidente da República. É por isso que esse país não anda. Porque está preocupado mesmo com poder. Ah, eleitoreiro, Cleitinho, eleitoreiro. O que for a favor do povo, eu vou votar favorável. O que mais a gente tem aqui, a classe política, o poder judiciário, é benefício. Estamos trabalhando essa semana de home office, que fique claro aqui. Então, o que for para o povo, eu vou defender para o povo. E tem gente fazer, basta querer. Agora fica lá na Câmara brigando, a esquerda e a direita, e não quer resolver. Se unem, meus amigos, toma vergonha na cara, o nosso salário está em dia. Tomem vergonha na cara, para de brigar. Pelo menos nem uma vez que é a favor do povo, vocês não conseguem unir, porque chega na campanha agora, vai bater na casa do povo e vai falar assim, ó, eu estou lá para te defender. Eu estou lá para falar de saúde, segurança e educação. Eu vou defender o povo. Olha que é para defender o povo, fica brigando. Como assim? Eu não consigo entender isso não, ué. Você vai lá pedir voto para o povo. Fala que vai defender o povo, e olha que vai para defender o povo, está defendendo ideologia. A maior ideologia que a gente tem que ter se chama povo. A maior ideologia nossa é a população brasileira. E eu não coloco sempre o povo brasileiro acima de qualquer coisa, acima de governo Lula, acima de qualquer tipo de governo. E eu não estou aqui para exterminar a esquerda, não. Eu estou aqui para exterminar a fome. Eu estou aqui para exterminar a corrupção. Porque se eu sou democrata, como todo mundo fala que é democrata aqui, eu não tenho que exterminar quem pensa diferente de mim, não. Eu tenho que trabalhar mostrar para eles que a forma que eu faço política é a forma mais justa. Esse radicalismo, essa forma de fazer política está acabando com o país. Pode discutir ideias, sim, discute. Você não quer ser aliado do Lula, não seja. Mas para de ficar contra o povo, gente, pelo amor de Deus. Porque eu falo novamente, presidente, se fosse o Bolsonaro aqui, sendo presidente, e mandando benefício, igual era para reduzir a gasolina, igual foi 4 anos atrás, e a turma nossa estava batendo palma, estava todo mundo batendo palma. Agora porque foi o Lula, não pode, é eleitoreiro. Vamos parar de hipocrisia e demagogia. Uma coisa que eu vou tentar ser menos aqui é menos hipócrita e menos demagogo. Eu vi um presidente da República, candidato a presidente, dizendo que quer taxar os estudantes.
que formou em Universidade Federal Pública, que quando começar a trabalhar, taxar 1%. Esse ano tem eleição, viu, gente? Sabe quando vai gastar com político? 6 bilhões. Então, o presidenciável, vocês têm que fazer um projeto de mandar taxar nós aqui. Porque o estudante, quando ele forma, ele vai trabalhar, ele vai ser fonte de riqueza para manter isso aqui. E ele vai pagar imposto. Ele vai pagar muito imposto para manter isso aqui. Enquanto, não estou generalizando, né, alguns políticos recebem fundo eleitoral, recebem financiamento público, depois vai roubar do povo. Igual está aí para todo mundo ver. Aí, como é que faz? Então, a lógica dessa, seu presidenciável, quem tem que ser taxado de verdade é quem for usar fundo eleitoral e fundo partidário agora. Agora. For usar, a hora que ganhar a eleição, vão taxar 10%. Vamos taxar o estudante, não, porque o estudante ainda é futuro. O estudante é fonte de riqueza. Aqui, meus amigos, é fonte de despesa. Todo mundo sabe disso. Então, eu não aguento essa ladainha. É sempre com o intuito de querer ferrar com o povo. É sempre com o intuito de querer prejudicar o povo. Pelo amor de Deus, gente. Coloca o povo em primeiro lugar. A sua campanha, você não fala que vai defender o povo? Agora, se o presidente que ganhou não foi seu presidente, aceite. Tem eleição agora e tire ele. É simples. A democracia é assim. Então, eu espero que nós, senadores aqui, tenham a responsabilidade, e a hora que esse projeto chegar da Câmara, a gente pode se unir, os 81 senadores aqui, independente de lado, de esquerda e de direita, de partido, que eu quero que todos os partidos se explodam, inclusive o meu, e defender o maior partido, que é o povo. Muito obrigado, senhor presidente. Vou levar a carne, viu, senhor presidente? E não é picanha não, viu, presidente? Projeto de Lei Complementar número 11 de 2026, de autoria do senador Flávio Arnes, que altera o artigo 4º, parágrafo 8º, inciso 5º, da Lei Complementar número 224 de 2025. Perante a mesa foram apresentadas as emendas de número 1 a 7, que já foram todas disponibilizadas na tramitação da matéria e que serão encaminhadas para sua publicação. Foi apresentado o requerimento 185 de 2026, de autoria do senador Flávio Arnes e outros senadores, que solicita urgência para a apreciação da matéria. Submeta à votação o requerimento. As senadoras e os senadores que aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado o requerimento de urgência. A matéria depende de parecer de plenário. Faço a designação da senadora professora Dorinha Seabra para proferir o seu parecer em plenário. Vou direto ao voto, senhor presidente. Oportunidade que gostaria de destacar a importância dessa ação do senador Flávio Arnes e de outros senadores que, através de emendas propostas, conseguiram também destacar a importância de políticas direcionadas a várias áreas. Pelo exposto, o voto é pela constitucionalidade, juridicidade, regimentalidade e adequação financeira e orçamentária e boa técnica legislativa ao projeto de lei complementar número 11 de 2026 e no mérito por sua aprovação e das emendas 2, 3 e 4 e pela rejeição das demais. Atribua-se ao projeto de lei complementar número 11 de 2026 a seguinte redação: altera o artigo 4º da Lei Complementar 224, de 26 de dezembro de 2025, para ampliar o rol de situações a que não se aplica a redução linear de incentivos e benefícios fiscais e altera a Lei Complementar número 221, de 18 de novembro de 2025. Inclua-se os incisos 14º e 15º no parágrafo 8º do artigo 4º da Lei Complementar 224, de dezembro de 2025, e na redação conferida pelo artigo 1º do projeto de lei complementar número 11. Inciso 5. Incentivos ou benefícios fruídos por pessoas jurídicas sem fins lucrativos, previstos no artigo 15º da Lei 9.532, de 10 de dezembro de 1997, nos artigos 13, inciso 4º e 14, inciso 10, da medida provisória do 2158-35, de 24 de agosto de 2001. Inciso 14. Incentivos para doações e patrocínios dedutíveis diretamente de impostos de renda devido. Inciso 15º. Benefícios relativos à aquisição de automóveis por pessoas com deficiência. Atribua-se a seguinte redação do projeto de lei complementar número 11.
A lei complementar, no seu artigo 1º, passa a vigorar no parágrafo 4º. Para o exercício de 2026, não será contabilizado na meta de resultado primário estabelecido na Lei 15.321, de 31 de dezembro, e nos limites de despesa de que trata o inciso 1º do artigo 3º da Lei Complementar número 200, de 30 de agosto de 2023, o montante adicional ao limite de que trata os incisos 1 e 2 do caput, equivalente e até 50% do limite de que trata o inciso 2 do caput, referente às despesas com projetos estratégicos em defesa nacional. Parágrafo 5º. As dotações empenhadas que atendam o disposto no parágrafo 4º serão descontadas no limite de que trata o inciso 1º e 2 do caput para o exercício de 2027. Acrescente-se o artigo 3º no projeto de lei complementar número 11, renumerando o atual para o artigo 2º para o artigo 4º. Não se aplica a esta lei complementar os atos do Poder Executivo dela decorrentes, o disposto no artigo 29, inciso 1º da Lei 15.321, de 31 de dezembro, nos artigos 14º e 14º-A da Lei Complementar 101, do parágrafo de 4 de maio de 2000, e no artigo 5º da Lei Complementar 224, de 26 de dezembro de 2025, e no artigo 6º-A, inciso 1º da Lei Complementar número 200, de 30 de agosto de 2023. É esse o nosso voto, senhor presidente. Obrigado, senadora professora Dorinha Seabra. O parecer é favorável ao projeto e às emendas número 2 a 4, na forma das emendas número 8 a 11, que apresenta, e pela rejeição das demais emendas apresentadas. Completada a instrução da matéria, passamos à sua discussão. O primeiro senador inscrito para discutir a matéria é o autor do projeto, senador Flávio Arnes. Com a palavra, Vossa Excelência. Agradeço a Vossa Excelência, senador Davi Alcolumbre, cumprimento os demais senadores e senadoras, e dizer que esta lei que está sendo modificada foi aprovada em 26 de dezembro do ano passado, entre o Natal e o Ano Novo. E muitas injustiças foram colocadas no texto dessa lei, porque o governo federal previa a redução linear de 10% das renúncias, investimentos que fazia em vários setores. No fundo, não há um acompanhamento do governo federal em relação a renúncias que eventualmente faça, incentivos, e isso tem que ser avaliado regularmente. O senador Esperidião Amin é um grande defensor disso, já aprovamos a lei, inclusive, que tem que haver um relatório regular dos impactos daquilo que aquela renúncia ou aquele investimento faz para a sociedade. Então, em primeiro lugar, o que nós mudamos na lei, né, com a proposta que a senadora Dorinha acabou de relatar, as entidades filantrópicas do terceiro setor, santas casas, creches, idosos, doenças raras, entidades sem fins lucrativos, passariam a pagar imposto de renda de pessoa jurídica, quando não existe lucro na atividade. Eventual resultado financeiro positivo tem que ser reinvestido na instituição. Então, elas têm a imunidade, mas deixariam de ter as isenções. Isso acarretaria um grande problema para as entidades. A Receita Federal, na primeira normativa, não viu esse aspecto, mas na segunda normativa reconheceu essa incoerência que havia na Lei 224 e regulamentou de uma maneira diferente, porém a lei tem que ser modificada para que a instrução da Receita fique de acordo com a lei. Segundo aspecto, né, as entidades, as pessoas jurídicas
podem também apresentar, dentro do aspecto de investimento, de deduções do imposto de renda, um certo percentual para crianças, para idosos, para atividades esportivas, para a saúde, e isso estava sendo cortado em 10% também. Ou seja, diminuiria o orçamento para áreas essenciais do Brasil, porque o governo federal ficaria com 10% desses incentivos para essas entidades, e tudo previsto na legislação. Um retrocesso gigantesco para o Brasil que aconteceria aí também. Um terceiro aspecto ainda, nós discutimos a exaustão com, particularmente, o senador Eduardo Braga, a isenção de impostos na aquisição de carros por pessoas com deficiência. A única área em que isto foi aumentado no Brasil, o preço foi aumentado nesse período, foi para a pessoa com deficiência. Cortou-se 10%, né, do que a gente discutiu, a exaustão no Senado Federal. Então, isso está sendo recuperado para que esse corte não aconteça. E há muitas outras incoerências que, infelizmente, não estão, a gente não consegue colocar nesse projeto de lei complementar, mas que todos nós, senadores e senadoras, teremos que dar uma atenção muito especial para os outros aspectos também. Por exemplo, livros. Todos nós achamos correto que o povo, as pessoas, tenham acesso à leitura, ao livro. E os livros, também os benefícios, renúncias que aconteceram no decorrer do tempo, vão ter o corte de 10%. Então, isto tudo prejudica aquilo que todos nós consideramos mais importante. Melhor que armas, melhor que discussão, melhor que isso é livros, livros para as pessoas, política de livros, na educação, na cultura, que é essencial. Então, o que faltou e falta, não só para este governo, mas para os governos de forma geral, é avaliar a política de renúncia e não fazer um corte geral. Certamente há benefícios e renúncias fiscais em áreas que deveriam ter 100% dos benefícios ou da renúncia cortados, mas não em entidades filantrópicas, não no carro da pessoa com deficiência, não no livro que a população tem que ler, tem que comprar, não também naquilo que a pessoa jurídica vai colocar como incentivo no fundo da criança, no fundo do idoso. Não, vamos ficar com 10% como imposto, como renúncia, né? Ficar com esses 10% para que haja uma arrecadação maior. Então, é muito importante esse projeto, é um projeto essencial para a sociedade. Houve o acordo em relação às Forças Armadas para que o texto refletisse de maneira melhor, mas socialmente, né, foi assim, uma tragédia, né, e continuará sendo uma tragédia em várias áreas. A Lei 224, corte linear de tudo. Não queremos saber para quem que o recurso está indo, que investimento que está sendo feito, qual a renúncia que está acontecendo, um corte linear. Isso significa falta de fiscalização, falta de acompanhamento, de verificar o que está sendo feito para a sociedade com essa renúncia ou com esse aporte de recursos que está sendo destinado para uma área. Áreas importantes que contribuem, o poder público deveria estar dizendo, graças a Deus que existe uma Santa Casa, graças a Deus que existe uma PAI, uma Pestalozzi, uma creche, o atendimento em doenças raras, associações e fundações. Deveria haver muito mais benefícios, porque essas entidades fazem aquilo que o poder público não consegue alcançar,
lá no Amazonas, lá no Acre, lá no Pará, em todas as regiões. Então, o projeto de lei complementar procura corrigir algumas das principais dificuldades, mas outras ainda deverão receber o nosso olhar atento para que não sejam prejudicadas. Isso a gente pode pensar e discutir também na sequência. Obrigado, senhor presidente. Para discutir, senhor presidente. Pela ordem. Senadora Leila, Vossa Excelência está inscrita para discutir a matéria, mas a senadora Damares também solicitou a sua inscrição. Tudo bem. Concedo a palavra à senadora Damares Alves para discutir a matéria. Leila, eu sou mais velha. Senadora Dorinha, Vossa Excelência deseja acompanhar sentada na mesa para ajudar? Pode ser. Porque temos vários senadores inscritos para discutir, é mais cômodo para Vossa Excelência ficar aqui sentado. Inclusive, a fotografia vai ser muito mais bonita da mesa. É bom porque aí o Marcel não senta aí de novo. Cadê o deputado Marcel? Cadê ele? Ô, senador Davi Alcolumbre, acho que hoje é uma noite especial para nós que trabalhamos com a pauta da assistência social, a pauta do acolhimento das pessoas com deficiência. Eu me lembro exatamente a reação do senador Flávio Arnes quando a Lei Complementar 224 foi aprovada, a reação, o sentimento que ficamos aqui dentro do Senado, a angústia e a tristeza. Mas ele, sabiamente, apresentou um projeto de lei extraordinário e a Dorinha, sabiamente, fez um voto mais incrível ainda e quero te agradecer, Dorinha, por ter acolhido a minha emenda. A minha emenda que devolve as isenções tributárias para aquisição de automóveis por pessoas com deficiência. É justiça, Dorinha. As pessoas com deficiência, elas têm o direito de passear, mas esses carros é para trabalho. Esses carros, Dorinha, é para a mãe levar a criança para o médico todos os dias. Tem criança que tem que ter terapia todos os dias. Esses carros é, inclusive, para aquela pessoa com deficiência ir trabalhar, se locomover. Detalhe, Dorinha, gerar renda para este país. As pessoas com deficiência também estão gerando renda. Todo mundo fala assim, são os dependentes do BPC. Vai lá no meu gabinete ver as pessoas com deficiência trabalhando, empreendendo, trabalhando. Agora, a isenção do IPI, para muitos deles, é necessário para começar, inclusive, a empreender. Aqueles que estão na faixa de renda que merece a isenção, eles começarem a empreender. Então, aqui, gente, a justiça está sendo feita, Dorinha. Obrigada por ter acolhido. O seu voto ficou maravilhoso. E a gente está modificando agora, maio de 26, uma lei aprovada em final de dezembro de 25, porque todo mundo entendeu que nós cometemos um grande equívoco aqui no Congresso Nacional. Não teve meu voto, mas cometemos um grande equívoco. E agora o senador Flávio Arnes restabelece. Então, as pessoas com deficiência no país, as famílias atípicas, quando olharem para este Senado, entendo que nós temos um grupo de parlamentares extremamente comprometidos com a causa e um presidente que ousa pautar. Davi, aqui eu preciso, de novo, todo mundo diz que eu puxo muito teu saco, mas eu gosto de tu. Aí tu pauta uma matéria deste porte. Como que eu não vou te elogiar, meu presidente? Então, aqui, olha, parlamentares de diversos partidos, partidos diferentes, trazendo hoje, entregando hoje, e eu espero que a Câmara também tenha a mesma motivação de fazer justiça. Parabéns, senador Flávio Arnes, parabéns, Dorinha, e obrigada por ter acolhido a minha emenda. E embora, gente, embora trabalhar e continuar cuidando do nosso povo. Obrigado, senadora Damares, pelas palavras de Vossa Excelência. Continua em discussão a matéria, conceda a palavra ao senador líder Rogério Carvalho, em seguida a senadora Leila Barros. Presidente, quero cumprimentar a senadora Dorinha, relatora do PLP, cumprimentar Vossa Excelência por ter pautado a matéria e dizer que já vou, por economia processual aqui, eu já quero dizer que o governo vai votar a favor e orienta o voto sim a esta matéria. E parabenizar e cumprimentar a professora Dorinha. Obrigado. Obrigado, querido líder, pelas palavras de Vossa Excelência.
Concedo a palavra ainda para discutirmos a matéria e o relatório da senadora Dorinha Seabra, a querida senadora Leila Barros. Senhor presidente, hoje é um dia de alegria. Encerrar a sessão de hoje com a aprovação do projeto, né, de lei complementar, o número 11, de autoria do senador Flávio Arnes, e a relatoria, contamos com a relatoria e a sensibilidade da senadora Dorinha. Quero agradecer ao senador Flávio Arnes, né, por essa iniciativa. Concordo com ele que foi um erro, foi um retrocesso, foi aprovado na calada ali, já finalmente, né, no final do ano. E, enfim, acho que a justiça nesse momento está sendo feita. Presidente, eu sou uma entusiasta, né, do terceiro setor. Eu invisto muito, assim, as emendas, né. Aqui em Brasília eu invisto mais de 500 projetos, e tudo em parceria com o terceiro setor, seja no esporte, seja na cultura, seja para os idosos, a qualificação e capacitação, geração de renda para as mulheres que chefiam as famílias monoparentais. Então, a gente sabe o poder do terceiro setor, como o senador Flávio Arnes falou, o terceiro setor, muitas vezes a atuação dele é tão importante para a sociedade brasileira, porque ele está, muitas vezes, onde o Estado já não tem aquele braço para chegar. Ele executa aquela política que, muitas vezes, o Estado não está ali, e ali tem uma entidade sem fins lucrativos que está doando toda a sua expertise, enfim, toda a sua energia para modificar aquele território, aquelas pessoas em situação de vulnerabilidade. Então, é muito importante o terceiro setor, e esse setor estava muito angustiado, aguardando o relatório da senadora Dorinha. Então, quero agradecer, senadora, porque nós estamos tratando das pessoas com deficiência, nós estamos tratando também da área da assistência social, do esporte, da cultura, que são braços importantíssimos para outros setores da nossa sociedade, como segurança pública, como a área da saúde, como a área da própria educação. Então, isso é uma alegria muito grande. E agradecer, senadora Dorinha, por a senhora ter aceito integralmente a nossa emenda, que agora o terceiro setor, o esporte, comemora, porque não vai ter a redução de 10% dos incentivos ao esporte por meio da dedução do imposto de renda das empresas. Esse corte de 10% certamente iria impactar em vários projetos do esporte. Então, hoje, o esporte celebra, assim como a pessoa com deficiência, a área da cultura, a sua sensibilidade e, acima de tudo, a coragem e a iniciativa do senador Flávio Arnes, que, enfim, vocês dois fizeram história aqui e nós aqui abraçamos essa iniciativa, já agradecendo o presidente. Né, Damares? Tem gente que também fala isso para mim, mas eu também vou ter que me render assim ao seu trabalho e à sua sensibilidade, presidente. Essa pauta estava sendo aguardada com muita expectativa. A senadora Dorinha sabe a pressão que ela sofreu esses dias, porque são diversos interesses. E aí eu vou me somar ao senador Cleitinho, que muitas vezes a gente deixa de debater o povo nessa casa. E o terceiro setor, ele é fundamental para os mais vulneráveis, para a grande parcela da sociedade, que representa o povo do nosso país. Então, muito obrigada, parabéns, senador Flávio Arnes e senadora Dorinha. Senadora Leila, nós não temos mais senadores inscritos para discutir a matéria. Antes de nós continuarmos o processo de deliberação, eu queria agradecer as palavras da senadora Damares e de Vossa Excelência. E dizer a Vossas Excelências que eu sei que eu tenho alguns defeitos, como todos nós. Eu tenho também, como todos nós, algumas virtudes e algumas qualidades. Infelizmente, no último período, as pessoas estão exaltando muito mais os meus defeitos e esquecendo um pouco das minhas qualidades. Por isso que eu fico muito grato pelos elogios de Vossas Excelências. Não temos mais senadores inscritos. Vossa Excelência está para discutir? Não, vou discutir agora.
Eu posso concluir essa votação? Não. Com a palavra, Vossa Excelência. Eu não posso elogiar ele, não? Rogério? Não, eu quero elogiar primeiro. Com a palavra, o senador Magno Malta. Senador Davi, qualquer um pode lhe tecer uma crítica, mesmo crítica direta, e eu sou desses que faço isso, que não faço pelas costas, defendo a casa e a Constituição. Mas uma coisa ninguém pode negar, que a senadora Damares acabou de falar. Vossa Excelência é uma pessoa empática. Vossa Excelência é uma pessoa que sabe ouvir. Mesmo que não concorde, escute, depois toma ação do seu jeito, mas a sua maneira de tratar seus colegas, de respeitar, mesmo aquele mais duro possível, de frente para Vossa Excelência. Vossa Excelência se mantém sereno e respeita. Então, nem a senadora Damares, nem eu estamos fazendo nenhum favor a Vossa Excelência. Nesse sentido, Vossa Excelência é uma pessoa que nós respeitamos, e nós que somos oposição, falamos, comentamos entre nós sobre essa sua empatia e o seu respeito aos seus colegas. Isso ninguém pode negar. Então, por isso que eu não deixei Vossa Excelência votar antes de eu falar. Muito obrigado, senador Magno Malta, pelas palavras de Vossa Excelência. Nós não temos mais senadores inscritos para discutir a matéria, então está encerrada a discussão. Ela quer falar? Passamos à apreciação da matéria. Votação do projeto e das emendas em turno único nos termos do parecer. Informo às senadoras e aos senadores, peço a atenção de Vossas Excelências. Esta matéria é um projeto de lei complementar e esta matéria depende, para a sua aprovação, do voto favorável da maioria absoluta da composição da nossa Casa do Senado Federal. Ou seja, para nós aprovarmos o relatório apresentado pela senadora professora Dorinha Seabra, nós necessitamos de pelo menos 41 votos sim a este relatório. E a votação, nós temos 69 senadores presentes. Solicito à Secretaria-Geral da Mesa que abra o painel para o início da deliberação. As senadoras e os senadores já podem votar. Solicito à Secretaria-Geral da Mesa que entre em contato imediatamente, porque, como disse, nós temos 69 senadores presentes, participando da sessão no modo semipresencial, e que possa informar as lideranças dos partidos políticos. A senadora Damares, que possa informar os Republicanos, o senador Magno Malta, que possa informar o Partido Liberal, o senador Rogério Carvalho, que possa informar o Partido dos Trabalhadores, a senadora Leila, que possa informar o PDT, eu e a senadora professora Dorinha vamos informar o União Brasil, e eu gostaria de pedir o apoio da mesa com os nossos colaboradores para informar as lideranças que esta matéria, como disse, carece de 41 votos favoráveis para a sua aprovação. E o quórum de 70 senadores agora presentes, eu tenho certeza, senador Flávio Arnes, que nós vamos atingir o quórum de deliberação e nós vamos ainda hoje concluirmos esta votação muito importante. E ao tempo, senador Flávio Arnes, me permita cumprimentar Vossa Excelência, cumprimentar a forma atenciosa, a forma delicada, a forma cordial que Vossa Excelência trata a todos os senadores, a todos os servidores, e lhe cumprimentar, na condição de presidente do Senado, pela brilhante iniciativa de trazer a oportunidade ao Senado da República de nós discutirmos e corrigirmos este equívoco, e o Senado hoje corrige em alto nível a possibilidade, como muito foi dito aqui, inclusive pela relatora e pelos senadores que me antecederam, de fazermos hoje justiça a essas categorias que aguardavam há tempo por esta deliberação. Parabéns, Flávio, meu carinho, minha gratidão e meu reconhecimento à sua história. Naturalmente, também, a senadora professora Dorinha,
que foi uma das pessoas que mais encaminhou requerimento à presidência do Senado para que nós deliberássemos esse assunto. Senadora Dorinha, a mesa é cobrada aqui toda semana, todos os dias, para deliberar muitos assuntos. Mas esse, Vossa Excelência, bateu o recorde. Eu acho que por mais de 15 vezes Vossa Excelência entrou em contato comigo, com a mesa, com a presidência, com a Secretaria-Geral da Mesa, solicitando a urgência da deliberação desse assunto. Então, me permita fazer essa confidência, dizer que Vossa Excelência insistiu muito e estou muito feliz de estarmos aqui hoje. Muito obrigada, senhor presidente. Consulto as lideranças partidárias que estão participando do modo semipresencial se desejam orientar as suas bancadas. Eu vou fazer a consulta rapidamente aqui, vou chamar os partidos. O PL, a orientação da bancada do Partido Liberal. Nós estamos com o líder participando virtualmente da reunião. O PSD, senador Omar, está participando. Líder Eduardo Braga, do MDB. Senadora Tereza Cristina, do Progressistas. Senador Cid Gomes, do PSB. Senadora Damares, pelo Republicanos. O Republicano orienta sim, presidente. O PL orienta sim, senhor presidente. O PL orienta sim, o Republicanos orienta sim. O Podemos, temos o senador Viana para orientar. União Brasil, senadora Dorinha. Sim, senhor presidente. Sim. O PDT, senadora Leila. PDT orienta o voto sim. O novo líder Girão. Presidente, o novo orienta o voto sim, agradece aos senadores, já estamos com quórum de 50 e eu acho que vai ser unanimidade. Muito obrigado, líder Girão. O senador Marcos Duval, pelo Avante. Os senadores estão participando e estão votando, então isso que importa. Queria agradecer. Já estamos com a presença de 74 senadores e já 51 já votaram. Senadora professora Dorinha, Vossa Excelência deseja utilizar a palavra agora ou quando concluirmos a votação? Agora. Não, enquanto estamos em processo de votação. Com a palavra, Vossa Excelência. Senhor presidente, só para finalizar, esse encaminhamento e a aprovação desse PLP, ele é importante porque talvez quem esteja acompanhando não tenha essa dimensão. O que nós estamos falando aqui, além de corrigir algumas das incoerências e até injustiças, ele resolve e encaminha em relação às Santa Casas, entidades como a Paz e outras instituições filantrópicas que realizam um trabalho de importância ímpar na garantia do direito, no cuidado com as pessoas que mais precisam. De igual forma, a questão dos carros do PCD, quando foi apresentado, senadora Damares, a sua emenda, na verdade, é uma correção de um absurdo, né? Que quando a concessão foi feita desse benefício, ele é instrumento de garantia de igualdade, de atendimento. De igual forma, a preocupação apresentada pela senadora Leila e várias entidades em relação ao esporte e o senador Portinho em relação à cultura, porque são ações que nós já havíamos construído do ponto de vista da legislação e que toda mudança aqui ela tem um impacto em ações e programas e políticas que atingiriam diretamente as pessoas mais vulneráveis, mais carentes. E eu, inclusive, na minha relatoria, eu acolhi também o do Ministério da Defesa, que foi o fruto da gente ter adiado várias vezes, e tinha acolhido dos livros, porque eu quero dizer que eu também acho que nós devíamos ter, como sempre foi, isento a questão dos livros. O maior consumidor do livro hoje é o FNDE, que compra os livros didáticos, que são distribuídos para mais de 40 milhões de alunos. Na minha opinião, é um equívoco do governo ao
cobrar e aumentar o custo desse material didático extremamente importante para as nossas escolas. Mas foi uma decisão tomada. Em outra oportunidade, de uma outra abordagem de correção, ele deve ser encaminhado. Lógico, sim, nós sofremos muita pressão para que ficássemos só com o texto inicial do senador Flávio Arnes, mas as alterações que foram feitas aqui por mim foram feitas de maneira muito consciente, entendendo que todas nós não estamos caminhando para benefício de nenhum grande grupo econômico, ao contrário, são ações estratégicas importantes e a garantia de justiça. E eu gostaria de falar para o nosso presidente, Davi Alcolumbre, os elogios, as posições realizadas aqui, e, ao mesmo tempo, a fala de Vossa Excelência sobre todos nós temos defeitos, temos posições e escolhas. A vossa posição é uma posição muito desafiadora. Ser presidente do Senado Federal e do Congresso Nacional exige muito mais do que escolhas pessoais. As escolhas pessoais o senhor pode fazer na sua casa, com a sua família. Aqui o senhor tem uma responsabilidade com uma nação, com a condução e a escolha de posições que nem sempre são as mais fáceis de serem tomadas. Daí a importância do seu cuidado ao fazer isso, de enfrentar pautas importantes, pautas muitas vezes que não vão agradar a todo mundo, porque, logicamente, numa diversidade, num país com tanta desigualdade, com tanto desafio, e, inclusive, com um perfil político hoje acho que foi o senador Cleitinho que colocou, de polarização ideológica, em que, em muitas situações, o que você toma como decisão, querem carimbar o tempo inteiro como se nós fôssemos gado, que tivesse que ter carimbo. Se eu tomei tal posição, eu sou do lado A ou do lado B, e não pelo que eu tenho de valor, do que eu acredito, no que eu aprendi com a minha família e na minha postura. E a sua postura, a sua posição lhe exige isso, de ter discernimento e de, às vezes, até posições que talvez o Davi Alcolumbre, senador, tomaria, mas o Davi Alcolumbre, presidente, tem outras implicações e responsabilidades. Vossa Excelência, apesar da pouca idade, faz isso com grande responsabilidade, com cuidado. E eu tenho certeza que o que eu vou falar aqui, cada senador e senadora aqui sabe que nunca o procurou individualmente que não fosse bem acolhido, da sua atenção para cuidar das nossas causas. Hoje ainda eu estive em uma reunião com a ministra Esther Dweck e com a ministra Fernanda para tratar da regularização fundiária do meu estado. É um estado jovem que a grande maioria dos nossos territórios estão na mão da União. E eu lhe fiz esse apelo há cerca de 15 dias, e hoje nós tivemos essa reunião de trabalho. Hoje a situação é que nós temos vários assentamentos no meu estado que não têm documentação, tem grandes produtores rurais, tem médios produtores rurais que, depois de 40 anos da posse da terra, hoje elas foram tomadas e eles não têm segurança jurídica pela natureza do próprio estado. Vossa Excelência viveu isso no seu estado. E, ao falar com o presidente do INCRA, ele disse: o senador me chamou para tratar de alguns temas e fez uma cobrança em relação ao compromisso que nós assumimos com Tocantins. Esse é apenas um dos exemplos, que Vossa Excelência cuida de um tema que o interesse seria do Tocantins. Mas eu lhe fiz um pedido, na hora o senhor fez uma ligação e depois eu soube que tratou do mesmo tema. Isso é comprometimento que vai além da sua responsabilidade e da sua obrigação. Então, é desse senador que eu estou falando e desse presidente. Muito obrigada e parabéns por esse difícil exercício da presidência do Senado. Muito obrigada. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, senador Magno Malta. Senhor presidente, eu gostaria de... Existe um assunto de famílias sofrendo no Brasil e que sensibiliza a todos nós, e um sofrimento que lhes é imposto quando eles fazem o de melhor que existe. O tema homeschooling, ele é antigo. O autor é o deputado Lincoln Portela, em que a senadora Dorinha, quando era deputada, foi relatora na Câmara. E hoje, aqui dorme nas gavetas da Comissão de Educação, até porque esse governo não quer. Já tem um voto de Alexandre de Moraes, mas eu gostaria de me apegar a uma palavra de Gilmar Mendes,
que nós não temos tanta gente, tantos fiscais, para fiscalizar, senador Girão, essas famílias, para ver se realmente essas crianças estão estudando. Para que existe o Conselho Tutelar? Não já temos Conselho Tutelar? Estão falando de 4 paredes, escola, na verdade, é 4 paredes. Essa possibilidade de flexibilidade de um texto muito bem estudado, escrito, hoje é o dia dela, da senadora Dorinha. Ela, hoje, só deu ela no plenário. O texto dela dorme lá na Comissão de Educação. Eu quero ler aqui, senadora Lei, o artigo da Constituição 227 da Constituição Federal, senhor presidente. O senhor que tem filho pequeno, escuta. Determina que é dever da família, isso é a Constituição, que é dever da família, da sociedade e do Estado. O Estado é o último, o Estado quer ser o primeiro. Ora, homeschooling não é invenção da roda. O mundo adota isso. Os Estados Unidos, que é a maior potência do mundo, adota isso com supervisão. Aí diz, não, o menino estuda em casa, a mãe ensina, e depois, como é que ele vai fazer o vestibular? Do mesmo jeito que ele faria estando numa escola com o nome escola na parede. Nós temos caso aqui, e numa audiência pública que foi feita aqui, que essas crianças, aqui, eu publiquei o vídeo do menino, eu tive com o pai hoje, dessas associações que estão por todo o Brasil, eles falam 5 idiomas. Eles aprendem a tocar violino, piano, recebendo aula de pai e mãe ou de professores que são contratados. E o juiz que determinou o recolhimento dessa mãe e desse pai, ele diz que, na justificativa desse inteligente, que eu meti ele lá no Conselho Nacional de Justiça, e o Conselho Nacional de Justiça é votado por isso aqui, cria a sensibilidade de Vossa Excelência, para que o Conselho Nacional de Justiça, que perdeu completamente o seu rumo, né? Aquilo lá foi criado como comissão de ética, e eu estava aqui. Um controle externo do judiciário, mas virou um poder. Mas mesmo assim eles são votados aqui. Esse juiz precisa ser punido. Agora esses pais são punidos porque cuidaram bem dos seus filhos, mas na justifica ele põe que os pais não gostariam que os meninos ouvissem funk. Aí você vai ver a cara do cidadão. Você abre a rede social do cidadão. Um esquerdista para lá de doente. E eu quero dizer a este juiz que eu representei contra você no CNJ, e Deus vai me dar mais forças do que eu tenho, para que você seja punido, porque você afrontou crianças nesse país. Quisera Deus, toda mãe se dispusesse, pai, a fazer homeschool com seus filhos, tivesse tempo para isso. Vossa Excelência sabe que a escola degradou, que a Universidade Federal hoje é um antro, ninguém estuda. É fumando maconha, é pichação, é cartazes, é ideologia, é esquerdismo, é só curso de história, curso de filosofia, e nunca se forma. Nunca se formam. Nunca se formam. E então esse tema, homeschooling, nós estamos colhendo a assinatura dos líderes, e os líderes todos aderindo, porque nós podemos pedir para que ele venha para o plenário. E aí, senador Davi, esses pais que estão processados, e esse juiz zombou da advogada no direct dela e depois apagou. Então essas crianças, estou falando aqui em meu nome e de centenas de outros senadores, dezenas de outros senadores que não estão aqui, está aqui o senador Girão do meu lado, mais uma vez só deu a senadora Dorinha, porque o texto dela é um texto redondo que nós podemos trazer para plenário. Vamos debater aqui, vamos votar aqui e vamos libertar pais e mães que hoje... Porque, na verdade, o que falta é regulamentação. Porque a própria Constituição já reconhece. O que Gilmar falou não interessa. O que Alexandre de Moraes, menos ainda, porque ele, além de não entender de assunto nenhum, Alexandre de Moraes, ele não respeita a Constituição.
Mas o assunto homeschooling, nós temos que estudar. Por que que eles querem todo mundo dentro da sala de aula? Doutrinação. Porque se você ensinar seu filho em casa, não vai ter doutrinação. Não vai ter professor ensinando garotos a se masturbar. Professoras colocando camisinha com a boca no pênis de aluno. Isso é uma prática nefasta, destruindo uma cultura judaico-cristã que é ensinada em casa. Quem dera a Deus. Nós temos boas escolas, temos. Mas o que eles querem é formar militantes e dizer, olha, meus filhos não vão estudar em casa. Isso é uma ofensa. Então, por isso, eu quero me colocar à disposição de todos os pais. Eu tenho aqui a lista daqueles que votam a favor, um trabalho muito bem feito, daqueles que já foram contactados e daqueles que não votam contra o homeschooling. 99% tudo de esquerda. Tudo de esquerda. Por que não? Por que não? Então, eu estou me colocando à disposição, senhor presidente, desse embate que não depende nem de debate, porque ela não anula a escola normal, ela não anula. A escola está lá. O que o governo precisa fazer é cuidar bem de professor, sabe? É dar o teto do professor. Nós não precisamos de escola com partido, ideológicas, essas nós não precisamos. Nós precisamos de escola assim, com professor com a sua remuneração correta. Não sei se é o teto que fala, ou é isso mesmo, né? Teto como é que fala? Não é magistratura. É o piso. Magistratura mesmo. Piso da magistratura, respeitando... Do magistério. Do magistério, né? Do magistério. Isso é que precisa. E escolas onde se tem segurança. Hoje o professor tem medo de ir para a sala de aula que ele apanha. Porque o aluno viciado em droga está lá dentro. Vende droga, entra armado. E o professor tem medo de dar aula. Não tem proteção, não tem segurança, porque não pode ter arma. Não, vamos botar um vigia aqui, mas é com cacetete. Para quê? Vai defender o quê e quem? E aí você tem professoras que vão dar aula sem saber que se vai voltar. Você tem pais de famílias que vão sem saber se vão voltar. E ai dele se discordar do aluno, se mandar o aluno prestar atenção e olhar para frente e soltar o celular. Porque vai ter uma saraivada de palavrões ou soco na cara. Está na internet, está cheio, em todo lugar. Então, nós precisamos fazer um esforço muito grande para que haja esse respeito e, mais do que tudo, a segurança. Porque se o Estado desse segurança, um presidente da República não diria que não tem nada demais roubar um celular para tomar uma cervejinha. Mas ele agora vai enfrentar o crime organizado. Senhor presidente, o presidente da República falou que até semana passada quem cometeu o crime, cometeu, porque a partir de agora não mais, né? Essa semana ia começar uma caçada ao crime organizado. A semana já está na quarta-feira. Eu não vi nada ainda. Que ia começar um enfrentamento ao crime organizado. Quem cometeu o crime, cometeu. A partir da semana que vem não tem mais. Hoje já é quarta-feira. Eu não vi nada. Você viu, Girão? Eu não vi nada. Ladrão continua ladrão, vagabundo continua vagabundo. E nas ruas, roubando, assaltando mulheres, mandando fechar a loja. Vagabundo, traficante dando ordem para fechar o bairro. Mandando fechar a igreja. Ei, seu presidente, não ia começar essa semana? Quem cometeu o crime até a semana passada, tudo bem. Mas a partir dessa semana, já são quarta-feira, pô. Tu não fez nada ainda. Muito pelo contrário. A proteção do crime organizado está com eles. O PCC, o Comando Vermelho, todos são protegidos e proibidos. Uma luta do governo de que eles não se tornem organizações criminosas como o Hamas e o Hezbollah. Mas com fé em Deus, certamente em 2027... com o Flávio, presidente da República, nós vamos tornar essas organizações criminosas e organizações terroristas no Brasil. Nós estamos aguardando alguns colegas senadores que não estão conseguindo votar pelo celular na sessão semipresencial.
Enquanto nós vamos aguardar o senador Carlos Fávaro, senador Fabiano Contarato, senador Wellington Fagundes, senador Carlos Viana, senador Jader Barbalho, senador Rogério Marinho, senador Giordano e senador Irajá, eu vou conceder a palavra, pelo tempo de liderança, à senadora Leila Barros. Obrigado, senhor presidente. Cumprimentos os senhores, senhoras senadoras e senhores senadores. Senhor presidente, eu subo a essa tribuna hoje movida por muita indignação. Uma indignação profunda diante de um dos episódios mais graves da história recente aqui do Distrito Federal. Um escândalo que ameaça o patrimônio dos brasilienses, compromete recursos públicos e expõe, mais uma vez, como decisões irresponsáveis podem transferir para o povo a conta de erros, ou talvez de algo muito pior. Eu estou falando, senhor presidente, caras senadoras e senadores, do caso BRB Master, um banco público, patrimônio da população do Distrito Federal, que foi colocado no centro de uma operação cercada por alertas, suspeitas e sinais evidentes de que algo estava profundamente errado. Ainda assim, insistiu-se. Insistiu-se com a obstinação. Insistiu-se contra alertas técnicos, insistiu-se para salvar interesses privados utilizando uma instituição pública que pertence aos cidadãos do DF. Eu acompanhei esse caso de perto desde o início. Nós atuamos, dialogamos com autoridades, fui ao encontro do presidente do Banco Central em oportunidades decisivas, defendi que o BRB jamais poderia ser transformado em instrumento para socorrer operações suspeitas ou interesses particulares à custa, é claro, da nossa população. O Banco Central vetou a operação e o fez porque havia riscos evidentes. Mas o que vimos depois? Vimos o escândalo crescer. Vimos operações policiais. Vimos suspeitas alcançarem dirigentes de banco, empresários envolvidos e indícios que apontam para relações políticas que precisam ser investigadas profundamente. Vimos notícias sobre possíveis conexões envolvendo autoridades, parlamentares e figuras centrais da política local aqui do Distrito Federal. Vimos a Polícia Federal afirmar que o BRB, através da sua cúpula diretiva, não é vítima das operações do Master, mas sim é cúmplice. Enquanto tudo isso acontece, o cidadão comum, ele continua pagando os impostos, esperando vaga no hospital, aguardando atendimento na assistência social, esperando que o governo do Distrito Federal, ele cumpra o básico. Agora surge uma solução mediada pelo Supremo Tribunal Federal para administrar os efeitos e evitar que o BRB seja liquidado. E aí eu chamo a atenção da população de Brasília para esse absurdo. Um banco que era celebrado e reconhecido como pilar no desenvolvimento econômico da cidade há menos de 2 anos, hoje corre sérios riscos de quebrar e ser liquidado. Senhoras e senhores, senadoras e senadores, é inadmissível que a saída construída para o problema criado por decisões políticas e por possíveis crimes recaia apenas sobre os ombros da população do DF. Discute-se agora um empréstimo ao BRB de cerca de 6,6 bilhões, em que o GDF ofereceria como garantia recursos provenientes do Fundo de Participação dos Estados e do Fundo de Participação dos Municípios, o FPE e o FPM. Nós estamos falando, caros amigos,
de receitas que somam aproximadamente 1,5 bilhão por ano. Dinheiro público, dinheiro que deveria fortalecer as escolas, dinheiro que deveria financiar hospitais, dinheiro que deveria ampliar políticas sociais, dinheiro que deveria garantir assistência aos mais vulneráveis. E essas garantias, aliás, se essas garantias forem executadas, e o risco é enorme, justamente porque o Distrito Federal apresenta baixa capacidade de pagamento. Isso quer dizer que estaremos diante de uma tragédia anunciada. Recursos destinados à população, eles poderão ser utilizados para cobrir, pessoal, prejuízos produzidos pelos demandos e pelas escolhas de poucos. Isso eu quero dizer para vocês que é muito cruel, que é injusto e, é claro, inaceitável. Por causa dos erros, ou se comprovado dos crimes de determinados agentes, toda a sociedade do Distrito Federal é colocada para pagar a conta. A mãe que espera consulta no SUS pagará pelo rombo do BRB. O estudante da escola pública pagará pelo rombo do BRB. O idoso que depende da assistência também pagará pelo rombo do BRB. O trabalhador que recolhe os impostos, esse também pagará. A população vulnerável do Distrito Federal, aqueles que precisam das políticas e dos serviços públicos do DF, todos pagarão. E aqueles que participaram das decisões seguem disputando o poder, mantendo influência ou tentando convencer a sociedade de que possuem as soluções. Eu faço aqui uma pergunta muito simples, senhor presidente. Até quando o Brasil aceitará socializar prejuízos enquanto responsabilidades individuais elas permanecem sem respostas? Até quando autoridades errarão, ou pior, cometerão crimes como esse que nós estamos vendo, e a conta ela será enviada para quem trabalha, para quem paga imposto e depende do Estado? Até quando? O Supremo Tribunal Federal possui um papel essencial para garantir estabilidade institucional. Porém, diante de um escândalo desta magnitude, preocupa ver a energia institucional dedicada do Supremo à construção de acordos financeiros, enquanto permanecem pendentes dentro da própria Corte respostas proporcionais sobre a responsabilidade, as responsabilidades individuais. Porque o centro desse caso, ele deveria ser outro. Afinal, eu gostaria de saber, e tenho certeza que toda a população do Distrito Federal deseja saber, quem decidiu, quem autorizou, quem pressionou, quem se beneficiou, quem ignorou os alertas e quem sabia de tudo isso? Quem? Ninguém traz as respostas. Quem abriu espaço para que um banco público, o Banco Público do Distrito Federal, assumisse riscos incompatíveis com o interesse público coletivo? Quem participou da transformação de uma instituição financeira pública em instrumento de interesse privado? Quem participou dessa transformação? Todos querem saber. Essas perguntas, senhor presidente, caros senadores e todos que nos escutam, essas perguntas elas precisam ser respondidas. E precisam ser respondidas rapidamente. Recentemente, nós vimos investigações avançarem sobre autoridades do Rio de Janeiro e de outros estados, outras unidades da federação. Vimos operações alcançarem figuras influentes, mas aqui no DF parece persistir uma sensação que me preocupa, e ela é muito preocupante, senador Girão, a sensação de blindagem. Existe, para mim, uma clara sensação de blindagem, a sensação de proteção aos poderosos dessa cidade, a sensação de que determinados nomes, eles permanecem intocáveis,
intocáveis para a justiça, intocáveis aos olhos de todos. Isso aqui é um absurdo, é a capital do país. E isso precisa acabar, gente. Isso aqui é um absurdo, não dá mais para ficar calada. A população do Distrito Federal, do DF, merece respostas. E se houver participação de agentes políticos, que seus nomes sejam conhecidos. Afinal, senhoras e senhores, todos sabem que 2026 é um ano eleitoral. E o eleitor do Distrito Federal tem o direito de chegar às urnas sabendo exatamente quem protegeu o patrimônio público e quem participou da sua destruição. Eu estou falando do BRB. Democracia, caros amigos, exige informação. Voto consciente exige verdade. Não se trata de antecipar culpa, mas trata de exigir investigação rápida, profunda e, acima de tudo, nesse caso do BRB Master, transparente. Transparente. Está um absurdo. Então, transparência nós exigimos nessa investigação. Quem foi inocente, claro, deve ser absolvido. Quem for culpado tem que responder. Mas ninguém pode permanecer protegido pelo silêncio. É o que a gente está vendo aqui. A gente está vendo em Brasília isso. Não é aceitável que o mesmo governo, cujas decisões colocaram o BRB sob tamanho risco, tente agora apresentar-se como a solução para uma crise produzida por suas próprias escolhas. Não se provoca uma crise dessa dimensão e depois, gente, se assume o papel de salvador. Olha o que nós estamos assistindo do Distrito Federal. Um governo que coloca a instituição, a principal instituição, o principal banco do Distrito Federal, o banco que tinha finalidade de desenvolvimento, entrar nessa maracutaia, nesse caos, nessa bagunça, nesse crime, e agora esse próprio governo se julga o salvador da pátria. O Distrito Federal, meu povo, poderá conviver por anos, eu quero deixar bem claro para vocês, com consequências fiscais decorrentes desse escândalo. Menos capacidade de investimento, pressão sobre os serviços públicos que já estão caóticos, as contas públicas do Distrito Federal estão caóticas, restrição orçamentária, deteriorização da capacidade do Estado de atender a população, possível retenção ou comprometimento de receitas que pertencem a nós, cidadãos. Olha que loucura que nós estamos vivendo na capital do país. Tudo isso por escolhas políticas, mais uma vez eu reforço, erradas, que colocaram em risco um patrimônio coletivo. Eu faço um apelo, nesse exato momento, ao Supremo Tribunal Federal, ao Ministério Público, à Polícia Federal e a todos os órgãos competentes. Acelerem essa investigação. Acelerem deem os nomes daqueles que estão envolvidos nesse escândalo do BRB Master. Sigam os fatos e protejam o que é missão de vocês, o interesse público. Assegurem à população do Distrito Federal o direito da verdade, da transparência. Não está acontecendo. E ela precisa acontecer. Porque quando crimes de grande magnitude permanecem sem respostas, o dano ultrapassa o aspecto financeiro, meus amigos. A confiança, ela é destruída. A esperança, ela é corroída. E a crença nas instituições, ela é enfraquecida. E nós não podemos aceitar isso. O BRB,
ele pertence ao povo do Distrito Federal. Os recursos que estão sendo negociados agora para pagar essa dívida absurda é da população do Distrito Federal. E quem traz essa confiança, a confiança do eleitor que votou, que acreditou, precisa responder por isso. E sem blindagem. Não o que está acontecendo aqui, que isso é vergonhoso o que está acontecendo aqui. Uma blindagem escancarada de gente muito poderosa, mas que traiu a população do Distrito Federal. Pela ordem. E nos colocou no caos. Pela ordem, não, né? Uma parte, é. Isso não pode e nós não podemos aceitar. Então, eu quero que essas pessoas, e vou trabalhar muito o tempo que eu ficar nesse Senado, para que essas pessoas, esses nomes, essas caras, elas apareçam e que elas paguem por colocar o nome do Distrito Federal nesse absurdo que está acontecendo aqui com relação ao BRB. Colocar o Distrito Federal no caos, as nossas contas públicas e toda a prestação de serviço, inclusive o dinheiro que é nosso, para pagar um rombo que eles que fizeram dentro do Banco BRB, do BRB, o Banco Regional de Distrito de Brasília. Então, assim, senhor presidente, eu peço desculpas aos colegas, porque quem me conhece sabe que eu vou segurando. Chega uma hora que não dá. E o que a gente tem visto é um governo que causou o que causou e que agora se põe de bom samaritano, salvador da pátria, colocando a conta no colo de todos nós do Distrito Federal. Nós não podemos aceitar e não vamos aceitar. Obrigado, senhor presidente. Presidente, só para cumprimentar a senadora Leila. Com a palavra o senador Eduardo Girão. Obrigado, presidente. É só para lhe cumprimentar, tá, senadora Leila? O desabafo dos justos, a indignação dos justos. E eu quero dizer para a senhora que eu me assustei quando vi uma matéria, eu acho que ontem, hoje, dizendo que o STF estava se metendo nessa negociação. Onde é que o STF tem que se meter? Nisso aí? Tem que se meter para fazer logo a investigação e revelar. Aí tudo bem, entendeu? Então, a senhora está coberta de razão, é um negócio escandaloso, esse troço, e não é só o povo de Brasília que quer uma resolução sobre isso, é o povo do Brasil, o povo brasileiro. Porque só o que o Vorcaro deve devolver aí são 60 bi, né? Segundo se fala nas delações. 60 bilhões de reais. Você imagina o que é que isso significa, né? A maior fraude do sistema financeiro do mundo. Isso não dito por mim, não, tá? Isso dito pelo presidente da Comissão de Assuntos Sociais do Senado, que foi presidente da casa aqui, senador Renan Calheiros. Do mundo, 60 bi. Você imagina quem é que vai pagar essa conta? Imagina, é o povo que vai ter taxa de juro maior, que vai ter taxas de banco maior, né? Então, a senhora, eu quero lhe cumprimentar, foi uma das primeiras que assinou a CPI nossa, desde o ano passado, completou 6 meses essa semana, do Banco Master, que está judicializada, né? E a gente está cobrando lá que o ministro, olha só, está na mão de 2 ministros, qualquer um pode deliberar. A minha CPI, a nossa, está nas mãos do Nunes Marques. E a outra, dos senadores e deputados, a CPMI, está na mão de André Mendonça. E já está há muito tempo na mão dos dois. O Nunes Marques já tem quase 2 meses e o ministro André Mendonça já tem 40 dias. Então, eu espero que a gente possa ter a verdade toda vinda à tona. Senadora Leila, eu quero cumprimentar pela coragem, porque, em sendo Vossa Excelência da base do governo, normalmente esse tema, eles se calam. E eles aprenderam aí agora. Eles, para esconder os encontros de Lula com Vorcaro e com a presença do Galípolo antes de assumir o Banco Central, os encontros cabulosos que acabaram por destruir e colocar nessa situação deprimente o BRB, junto com o Master, Vossa Excelência, eu quero louvar a sua coragem de vir e assumir postura diante desse crime e desses criminosos em nome das pessoas que lhe colocaram aqui.
Obrigada, senador. Independente disso. E eu fico olhando para o plenário e olhando com muita tristeza de ver homens e mulheres que sabem do crime, da barbaridade do crime, acobertado por um covil de abutres, que se falar a palavra STF, e se tocar no nome Alexandre de Moraes, tocou no meu nome e está ofendendo a instituição, como se ele fosse uma instituição. Ele pode ser uma instituição de demônio, de outra coisa não é. De outra coisa não é. Sendo acobertado, isso é um conluio nojento que envolve Masta, envolve BRB. E o que Vossa Excelência está querendo dizer é que quem ajudou a destruir e armar todo esse esquema todo, agora se apresenta num processo eleitoral como o cara que pode salvar e pode fechar o buraco que ele mesmo abriu. Então, parabéns pela coragem, sabe? E com bandido é tempo ruim o tempo inteiro. Obrigado, senhor presidente. Senadora Leila, Vossa Excelência deseja ainda? Deixa eu fazer uma consulta aqui. Passa a palavra para mim, Girão. Nós dois falamos, nós dois. Eu vou encerrar a deliberação aqui. Temos alguns senadores que não conseguiram votar. Nós já estamos em processo de votação há mais de 40 minutos. 45 minutos. Há o entendimento de todos os senadores que orientaram e dos líderes partidários de apoiamento. Precisa ter 41 sim, tem 70 votantes. Já esperamos aqui no... Vou encerrar a votação. Está encerrada a votação em turno único. Determina a Secretaria-Geral da Mesa que mostra no painel o resultado. Votaram sim 69 senadores, não nenhum. Está aprovado o projeto com as emendas número 8 a 11. O parecer da comissão diretora oferecendo a redação final será publicado na forma regimental. Em discussão, a redação final. Encerrada a discussão, em votação. As senadoras e os senadores que aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovada a redação final. A matéria vai à Câmara dos Deputados. Item extra-pauta, requerimento 414 de 2026, de iniciativa dos líderes partidários, que solicita a realização de sessão de debates temáticos destinada a discutir os impactos sociais, econômicos e produtivos da proposta de emenda à Constituição número 221 de 2019, que trata da redução da jornada de trabalho e do fim da chamada escala 6x1 no Brasil. Submeto à votação o requerimento. As senadoras e os senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado o requerimento. A sessão será agendada pela Secretaria-Geral da Mesa. Cumprida a finalidade desta sessão deliberativa ordinária semipresencial do Senado Federal, a presidência declara o seu encerramento. Boa noite em Brasília, 7h18. Olá, boa noite. São 19h18 e terminou nesse instante a sessão deliberativa desta quarta-feira aqui no plenário do Senado. Os senadores aprovaram o projeto que estabelece regras para a Copa do Mundo Feminina de 2027, que vai acontecer aqui no Brasil. Também essa proposta prevê um prêmio de R$500 mil para cada jogadora que representou o Brasil nas edições de 1988 e 1991. E logo em seguida, um outro projeto ampliando esse prêmio também para as jogadoras de 1995. Esse texto desse projeto contém algumas regras para o funcionamento dessa Copa do Mundo Feminina. Entre elas, o comércio nos locais dos eventos oficiais, a propaganda de bebidas alcoólicas, eventuais feriados nos dias de jogos da seleção brasileira e também um visto especial para trabalhadoras estrangeiras, além de outras medidas. Essa competição vai acontecer entre os dias 24 de junho e 25 de julho de 2027, em 8 cidades. São elas Belo Horizonte, aqui Brasília, Fortaleza, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo. Essa matéria segue agora, então, para a sanção da Presidência da República. E os senadores aprovaram também
a criação da Política Nacional para estudantes com altas habilidades ou superdotação. Essa proposta prevê a elaboração de um cadastro nacional e a ideia desse texto, desse projeto, é promover uma identificação precoce dessas crianças, dessas pessoas, além de um atendimento educacional especializado e o desenvolvimento integral, então, desses alunos. Essa matéria também segue agora para a sanção da Presidência da República. O plenário também aprovou uma proposta que foi muito discutida aqui, estava há várias semanas na pauta, estava na pauta de ontem, então, e foi adiada para a pauta de hoje, para que fosse feito um acordo com o governo que amplia o alcance das isenções de impostos para todo o terceiro setor. Essa matéria altera a legislação para permitir que as organizações sem fins lucrativos continuem a aprovar incentivos e benefícios tributários, mesmo que não tenham qualificações específicas exigidas por lei. O texto também evita que essas organizações passem a pagar impostos como empresas comuns, mesmo elas não tendo, então, essa finalidade lucrativa. E reverte, então, as mudanças recentes que exigiam condições formais para manter as isenções tributárias. Essa foi mais uma matéria aprovada aqui nesta quarta-feira. Acabou de ser aprovada nesse instante. Eram necessários 41 votos favoráveis, porque era um projeto de lei complementar, e a votação passou disso, então essa matéria foi aprovada. E o plenário aprovou ainda o contrato de primeiro emprego, que vai beneficiar jovens entre 18 e 29 anos que nunca tiveram carteira assinada. Esses jovens poderão ser admitidos, então, por esse contrato do primeiro emprego. Será um contrato de trabalho de 6 a 24 meses, que poderá ser renovado por até 3 meses e também com possibilidade de se tornar um contrato permanente a qualquer momento. Matéria que também seguiu para a sanção da Presidência da República. E uma última matéria aqui, que foi aprovada pelo Senado, é a adesão do Brasil às regras internacionais que pagam indenizações mais amplas aos prejudicados por derramamento de óleo no meio ambiente. Essa cobertura aumenta, inclui a Zona Econômica Exclusiva, que se estende por até 370 quilômetros da costa brasileira. A lei atual limita essa cobertura a 22 quilômetros da costa, então a cobertura foi bastante ampliada. Essa mudança também aumenta de 407 milhões para cerca de 613 milhões, o valor máximo que grandes embarcações têm que arcar com essa indenização também. E a indenização mínima também passa de cerca de 20 milhões e meio para cerca de 30 milhões e 800 mil reais. O projeto vai agora, então, para a promulgação. Esses foram os principais projetos aprovados, então, na tarde e na noite desta quarta-feira, aqui pelo plenário do Senado. Você acompanha outras informações do Senado pelo nosso site, senado.leg.br/TV, pelas nossas redes sociais. E daqui a pouquinho, bem pouquinho mesmo, daqui a 7 minutos, às 19h30, todo o resumo do dia no nosso jornal Senado Notícias. A gente se vê lá, então. Até já. É um Brasil que precisa cada vez mais voltar a se reconhecer como nação, como força, como chão, como base, como umbigo. Nós temos que nos ouvir para saber quem somos. Que Brasil é este? Hoje, 8h da noite, aqui na TV Senado. Você tem ouvido falar em noticiários, jornais, TV, rádio sobre assassinato de homossexuais? Já sim. E o que você pensa disso? Acho que tá certo. Não sei, não é problema que me preocupa. Acho que acabar deve acabar, né? De uma forma ou de outra, prendendo, matando. Toda a questão da homossexualidade era tratada debaixo dos panos, quando isso era admitido. Nós éramos a imoralidade personificada. Tanto que o delegado Riquetti queria mostrar serviço. E como é que ele queria mostrar serviço? Prendendo viado. Então ele ia lá no Lago do Aroche, ele abria os camburões, quem for viado vai entrando!
Um cidadão chamado João Antônio Mascarenhas teve a ideia do jornal e teve a feliz ideia de chamar para fazer um jornal apenas jornalistas homossexuais. Era muito atrevimento. Um jornal de viado na banca, anunciando, contando caso de viado. Se vivia uma liberdade que nunca mais foi alcançada, mesmo com a ditadura, porque havia isso era uma resistência à ditadura. Acessibilidade é o quê? É permitir que os ambientes na web, os sites, os aplicativos, estejam prontos para serem acessados por todas as pessoas. Não adianta você fazer um projeto dizer que é acessível, um produto dizer que é acessível e esse produto não está adequado para a pessoa com deficiência. O importante seria ser validado por alguém que tenha deficiência, né? Em discussão, nesta quinta, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. Calendário Eleitoral 2026. A partir de 7 de abril, servidoras e servidores não podem mais receber aumento salarial. A exceção é o reajuste para repor as perdas provocadas pela inflação. A restrição só termina depois da posse de quem se eleger em outubro, ou seja, em 2027. Neste mês, a TV Senado exibe documentários que retratam o mundo do trabalho y sus muchas transformaciones. Hasta la aparición del proceso de globalización, el trabajo ha sido el elemento central de estructuración de las sociedades modernas, de la modernidad. Mostra Senadoc. Toda sexta, a partir das 9 horas da noite, aqui na TV Senado. Eunice Miquiles foi a primeira senadora a romper a barreira da exclusividade masculina no Senado. A gente acompanha esse dia da articulação, onde ela vai conseguir emplacar a ministra da Educação, mas a gente acompanha também como elas viviam nessa época, né? Esse projeto, ele tem a função de fazer as pessoas que vêm visitar o Congresso conhecerem um pouco mais da história do Parlamento. No filme de realidade virtual, você tem uma câmera que capta 360 e não tem cortes. A gente nunca gravou dentro de um carro em realidade virtual, então a gente conseguiu esse carro que era maior do que os outros, para a gente fazer uma cena onde a pessoa vai se sentir teletransportada para dentro de um carro daquele período, e um carro muito lindo que os senadores usavam, aquele tipo de carro. A visita, ela deixa de ser só uma visita turística e ela vira uma visita também, de alguma forma, emocional. Agora é lei. O programa Luz do Povo vai beneficiar famílias de baixa renda que consomem até 80 kWh. A gratuidade na conta de energia elétrica deve atingir famílias inscritas no Cadastro Único de Programas Sociais com renda familiar mensal por pessoa menor ou igual a meio salário mínimo. O programa também alcança lares de idosos que recebem o benefício da prestação continuada, indígenas e quilombolas. O Senado votou, agora é lei. Cidade de São Paulo cria Cadastro Único de Violência Doméstica para fortalecer atendimento. Em Roraima, Legislativo e comunidade juntos na ação Trilhas Limpas Natureza Viva. Prestação de serviços comunitários em abrigos de animais, proposta em análise na Câmara dos Deputados. Parlamento Brasil, toda sexta, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. Você, mulher que quer entrar para a política, agora pode contar com o Guia da Candidata. Um manual prático, feito pela Procuradoria da Mulher do Senado para ajudar em cada passo da sua jornada. A publicação mostra o que você precisa para começar. Estar em dia com a Justiça Eleitoral, garantir sua filiação a um partido e o domicílio eleitoral 6 meses antes da eleição.
Lá, você descobre como garantir os recursos para a sua campanha, como os 30% do fundo eleitoral e do tempo de rádio e TV, que são seus por direito. O material também ensina a organizar a campanha, cuidar da segurança na internet e o que fazer em casos de violência política. Acesse o guia na página da Procuradoria do Senado na internet. Basta clicar em Publicações no alto da página e selecionar o Guia da Candidata. É informação rápida e segura para você ocupar o seu lugar na política, porque não existe democracia sem a sua participação. – 70% dos casos de agressão contra a mulher são presenciados por outras pessoas. Pessoas próximas, amigas ou mesmo desconhecidas, mas que podem fazer a diferença. Essa violência tem que acabar. Acolha, denuncie, ligue 180. Sou Antônia Márcia Vale, eu sou editora e apresentadora do programa Agenda Econômica. Eu trabalho no núcleo de programas que produz o que a gente chama de programas de grade. A elaboração de um programa nunca é uma coisa tão simples. Por trás das câmeras tem uma equipe enorme. A gente tem o iluminador, a gente tem os câmeras, a gente tem o contra-regra, tem um diretor de gravação. TV não é uma brincadeira individual, é uma brincadeira coletiva. O que eu vislumbro para a TV Senado é que a gente consiga fazer produtos que sejam cada vez mais informativos, que mostrem efetivamente o trabalho dos senadores e o que esse trabalho tem de impacto na vida do cidadão diretamente. Eu pude participar de momentos históricos do país e isso para mim é muito rico, é impagável. Boa noite, hoje é quarta-feira, 27 de maio e o Senado Notícias está no ar. E o mercado de trabalho pode ganhar novas regras para quem está tentando a primeira oportunidade. Os senadores aprovaram hoje em plenário o contrato de primeiro emprego. Pelo projeto, jovens de 18 a 29 anos sem experiência em carteira assinada poderão ser contratados por até 2 anos com chance de efetivação. O texto segue para a sanção do presidente da República. Jovens entre 18 e 29 anos que nunca tiveram carteira assinada poderão ser admitidos pelo contrato de primeiro emprego. O trabalho será de 6 a 24 meses, podendo ser renovado por até 3 vezes e com possibilidade de se tornar permanente a qualquer momento. O texto aprovado é um substitutivo, versão alternativa ao projeto inicial do senador Irajá, modificado pela Câmara dos Deputados. O substitutivo altera a idade mínima de 16 anos e a duração do contrato de 12 meses previstas no projeto original. O foco é totalmente integrado com a educação de jovens e adultos nessa faixa etária, que estejam fazendo ou curso técnico, ou fazendo um curso superior, ou mesmo o segundo grau, mas ele precisa estar estudando, essa é a contrapartida do jovem, para ele usufruir desses incentivos da nova lei do primeiro emprego, ou seja, ele não concorre com os estudos, ele é complementar aos estudos. Essa é uma exigência para que esse jovem possa aderir a esses estímulos da nova lei do primeiro emprego. Os senadores ainda aprovaram a adesão do Brasil a regras internacionais que ampliam as indenizações por derramamento de óleo no mar. Com a mudança,
A área protegida salta de 22 para até 370 quilômetros da costa. Além disso, o valor máximo de indenização pago por grandes embarcações vai subir para cerca de 613 milhões de reais. O texto segue para promulgação. Os senadores aprovaram a adesão do Brasil às regras internacionais que pagam indenizações mais amplas aos prejudicados por derramamento de óleo no meio ambiente. A cobertura incluirá a Zona Econômica Exclusiva, que se estende por até 370 quilômetros da costa. De acordo com o regime adotado hoje pelo Brasil, só são indenizados vazamentos no mar territorial brasileiro a até cerca de 22 quilômetros da costa. A mudança aumenta de 407 milhões para cerca de 613 milhões, o valor máximo que grandes embarcações têm que arcar com a indenização. Já a indenização mínima passa de cerca de 20 milhões e meio para 30 milhões e 800 mil reais. Os valores variam de acordo com o tamanho da embarcação. Mais atenção para quem tem superdotação e está em idade escolar. Outro projeto também aprovado hoje pelo plenário prevê mais treinamento para que os professores auxiliem esses estudantes a avançarem de série com sucesso. A proposta ainda precisa ser sancionada pelo presidente da República. Os senadores aprovaram a criação da Política Nacional para Estudantes com Altas Habilidades ou Superdotação. Será criado um cadastro nacional para esse público e a proposta prevê identificação precoce, atendimento educacional especializado, progressão educacional e criação de centros de referência em todos os estados. O projeto aprovado nesta quarta-feira determina a adesão voluntária de estados e municípios à política, com apoio técnico e financeiro da União, além da formação de profissionais especializados e da elaboração de planejamento educacional individualizado para os estudantes. O Brasil tem políticas direcionadas às crianças que têm dificuldade de aprendizagem, com a busca de garantir o aprendizado e o desenvolvimento pleno dos nossos estudantes. Mas também a necessidade de criar programas, políticas permanentes para os jovens, crianças e adolescentes que lidam diretamente com as altas habilidades, para que eles possam ter o seu potencial aproveitado, estimulado e, ao mesmo tempo, que seja todo o processo de acompanhamento que hoje o próprio Plano Nacional de Educação. Os senadores ainda aprovaram a proposta que autoriza algumas instituições sem fins lucrativos a se beneficiarem com incentivos tributários. O texto segue agora para a Câmara dos Deputados. A proposta aprovada amplia o alcance das isenções de impostos para todo o terceiro setor. Altera a legislação para permitir que as organizações sem fins lucrativos continuem a aproveitar os incentivos e benefícios tributários, mesmo que não tenham qualificações específicas. O projeto reverte mudanças recentes que exigem condições formais para manter as isenções tributárias e ainda evita que as organizações paguem impostos como empresas comuns, mesmo sem ter fins lucrativos. Nós não estamos caminhando para benefício de nenhum grande grupo econômico. Ao contrário, são ações estratégicas importantes e a garantia de justiça. As entidades filantrópicas do terceiro setor, santas casas, creches, idosos, doenças raras, entidades sem fins lucrativos passariam a pagar imposto de renda de pessoa jurídica, quando não existe lucro na atividade. Eventual resultado financeiro positivo tem que ser reinvestido na instituição. Então, elas têm a imunidade, mas deixariam de ter as isenções. O Senado hoje corrige em alto nível a possibilidade, como muito foi dito aqui, inclusive pela relatora e pelos senadores que me antecederam, de fazermos hoje justiça a essas categorias que aguardavam há tempo por esta deliberação.
Outro projeto aprovado hoje em plenário cria o Departamento de Monitoramento e Fiscalização das Decisões dos Sistemas Internacionais de Direitos Humanos. O departamento ligado ao Conselho Nacional de Justiça vai garantir que o Brasil cumpra as decisões e recomendações de órgãos internacionais de direitos humanos, como as Nações Unidas, o que vai evitar que o país sofra novas condenações internacionais. O texto segue para a sanção presidencial. E a Comissão de Esporte discutiu hoje, em uma audiência pública, políticas públicas para pessoas com deficiência que praticam esportes. O debate do dia na Comissão de Esporte foi sobre políticas públicas voltadas para o desporto de pessoas com deficiência, os paraatletas. O secretário da área, no Ministério do Esporte, detalhou os diversos programas e políticas voltados para o esporte de pessoas com deficiência. Não é favor, é direito. Está na Constituição, está na Lei Brasileira de Inclusão, está na Lei Geral do Esporte. A pessoa com deficiência, o esporte para a pessoa com deficiência o Estado tem o dever de fomentar, apoiar o esporte para a pessoa com deficiência com prioridade. Por que o paradesporto, o esporte paralímpico brasileiro é tão vitorioso? Existem inúmeras teorias, mas eu acho que a teoria mais forte é que quem trabalha com paradesporto trabalha com amor. E eu acho que isso faz toda a diferença quando lá na quadra. O poder público vem procurando fazer a parte que lhe cabe, mas a sociedade mesma não fica atrás. A gente disse, não, a gente precisa se reorganizar, senão a gente vai passar a vida inteira aqui tentando ir atrás de recurso, de investimento, mas a gente não sabe como fazer isso. A gente está falando de uma entidade do sertão pernambucano, sem infraestrutura adequada e que conseguiu conquistar o título nacional de esporte paralímpico. Não há como se falar, de esporte paralímpico, de paradesporto, de centro de treinamento que a senhora e o senador Chico Rodrigues visitaram recentemente, não fosse o Congresso Nacional. O Congresso Nacional oportunizou que o esporte de pessoas com deficiência pudesse viver aqui momentos gloriosos, do 37º lugar na Paralimpíada de Atlanta para o 5º lugar em Paris 2024. E não é só a posição do país no quadro de medalhas, mas também nós produzimos lá em Paris o atleta da Paralimpíada, Gabrielzinho. Desenvolvemos de forma totalmente gratuita as nossas atividades, ações e serviços para pessoas com deficiência e seu núcleo familiar. O que hoje é muito importante, a gente vê o núcleo familiar como parte desse processo, né? A família está ali junto, são eles que levam os nossos beneficiários, são eles que estão dando suporte desde a reabilitação. O projeto que trata da Política Nacional de Minerais Críticos e Estratégicos foi debatido hoje em audiência pública na Comissão de Infraestrutura. Os especialistas defendem a importância das terras raras como um fator estratégico para o país. Identificar e monitorar os minerais considerados prioritários é o que determina o projeto que dispõe sobre a Política Nacional de Minerais Críticos e Estratégicos. A proposta debatida na Comissão de Infraestrutura também incentiva a mineração e a pesquisa desses minerais, além da criação de zonas de processamento de transformação mineral. Os minerais oriundos das terras raras reforçam essa tendência de uma nova ordem mineral mundial. Nesse cenário, o Brasil possui uma oportunidade histórica, somos uma das maiores potências minerais do planeta e precisamos discutir não apenas a expansão da atividade mineral, mas principalmente como transformar a riqueza geológica em desenvolvimento industrial. Essa política ela não se refere somente à mineração, se refere também à questão da tecnologia, questão da agregação de valor, se refere a toda a questão do desenvolvimento local, regional e nacional, com vistas ao posicionamento brasileiro na geopolítica global. Nunca antes a gente pôde falar da mineração com tanta tranquilidade, porque nunca antes ela teve tanta visibilidade
sob o olhar da perspectiva de alavancagem de desenvolvimento, negócios produtivos. Na audiência, os especialistas destacaram o papel estratégico dos minerais, considerados essenciais não somente para o desenvolvimento do país, mas também para a segurança nacional. A mineração agora se mostra como um pilar central de segurança nacional e segurança global. Os especialistas enfatizaram a relevância do Brasil como o segundo maior país com terras raras e ainda que a mera extração dos minérios e a venda no mercado internacional nem sempre são vantajosas para o Brasil. É preciso criar uma cadeia produtiva que aumente o valor agregado dos minerais extraídos para a venda no mercado internacional. A mineração hoje já é um componente fundamental da nossa economia. Nós ainda temos a oportunidade que decorre da nossa favorabilidade geológica, com a presença de vários desses minerais, que são considerados indispensáveis nessas cadeias. E, em se tratando de desenvolvimento sustentável, nós temos que ter um papel de indutor desse desenvolvimento tecnológico na cadeia produtiva para agregar valor ao bem mineral. A Comissão de Ciência e Tecnologia aprovou a exclusão de incentivos fiscais da Lei do Bem do corte linear determinado por lei complementar aprovada pelo Congresso Nacional. O texto vai ser analisado agora pela Comissão de Assuntos Econômicos. A chamada Lei do Bem, em vigor desde 2005, é um dos principais instrumentos de política pública para estimular a inovação tecnológica no setor produtivo. A lei concede incentivos fiscais às empresas que investem em pesquisa, desenvolvimento e inovação tecnológica no país, uma forma de reduzir custos com inovação e aumentar o investimento empresarial em tecnologia. Dados do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação mostram que, em 2024, a renúncia fiscal de 12 bilhões, associada à Lei do Bem, resultou em cerca de 51,6 bilhões em investimentos em inovação, superando em mais de 4 vezes o total dos benefícios. Uma lei complementar aprovada pelo Congresso e sancionada em dezembro do ano passado estabeleceu, entre outros pontos, uma redução linear de 10% nos benefícios fiscais concedidos pelo governo. A lei trouxe uma lista de exceções, mas as isenções previstas na Lei do Bem não estão nessa lista. E é isso que faz a proposta aprovada pela Comissão de Ciência e Tecnologia. O texto, que será analisado agora pela Comissão de Assuntos Econômicos, deixa claro que os incentivos previstos na Lei do Bem não serão submetidos à política de redução de benefícios. São incentivos que precisam ser preservados, portanto, esse primeiro item que foi votado, de autoria do senador Isalci, que eu fui o relator, tem uma importância muito grande também para o Brasil como um todo, para o desenvolvimento econômico e social do país. O aquecimento do Oceano Pacífico tem um nome popular, El Niño. O fenômeno ocorre com frequência que varia entre 2 e 7 anos e está previsto para 2026. Geralmente provoca seca na Amazônia, incêndios no Pantanal e temporais no sul. A Comissão de Ciência e Tecnologia debateu como o Brasil pode se preparar para a chegada do El Niño. Agências climáticas globais têm alertado para a alta possibilidade de ocorrência de um super El Niño a partir de junho deste ano e que deverá se estender até o verão de 2027. Especialistas convidados pela Comissão de Ciência e Tecnologia debateram medidas para enfrentar possíveis eventos climáticos provocados pelo El Niño no Brasil. A gente tem observado, não só no Brasil, no planeta como um todo, um aumento da severidade de desastres naturais, severidade de climas, de mudanças climáticas. A gente precisa ter um país preparado para isso. Os especialistas concordaram que é impossível falar em intensidade do fenômeno neste momento. Por isso, é preciso um monitoramento diário. A gente sabe que uma das consequências possíveis, prováveis, quando a gente tem um El Niño,
no nosso país é a diminuição de chuvas na região amazônica, é o aumento de incêndios florestais na região do Pantanal. Então, esse planejamento ele foi feito prevendo ações de preparação, prevendo ações de acompanhamento, de monitoramento das variáveis que são importantes, bem como as ações de resposta coordenada, conjunta em um possível desastre que se configure. Falar de intensidade do Niño agora não faz muito sentido. É perigoso, é complicado e tem muito risco. Podemos criar mais pânico que solução. O diretor do Departamento de Clima e Sustentabilidade do Ministério da Ciência e Tecnologia apontou que o Brasil evoluiu nos últimos anos no sistema de alertas de eventos extremos, mas que apenas isso não é suficiente. Rede observacional inadequada. Não adianta a gente montar rede observacional se eu não faço manutenção de rede observacional. Quer dizer, nós temos que implementar rede observacional e fazer a manutenção delas. Faltam protocolos entre as instituições, porque aquilo que o senhor estava falando, legislação inadequada é vulnerabilidade. E isso é uma questão antrópica, né? Faltam recursos humanos adequados para trabalhar com isso. O Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, que acompanha de perto a ocorrência desses eventos, alerta que a região sul costuma ser a mais afetada e que é preciso tomar medidas para reduzir o impacto deles. Santa Catarina, Rio Grande do Sul já estão declarando situação de observação, ou watch, como disse, não sei se chamar de catástrofe ou de emergência. Mato Grosso do Sul, os agricultores já estão plantando o plantio de soja antes. Mas o que é importante, o Estado e a população devem fazer, o poder público actualizar mapas de áreas de risco municipal, revisar planos de contingência, caso tiver, ou se não tiver, tentar implementar e, obviamente, avisar a população dos alertas de desastres. Moradores em áreas de risco devem identificar rutas de evacuação. Não é só El Niño que nos preocupa. No sul, nos preocupa muito o vento vindo da Antártica, que vem mais fraco. Nos preocupa muito o Oceano Atlântico, que está mais quente e que no estado do Rio Grande do Sul não tem nenhum sensor no oceano. E que, portanto, quando a gente ouve falar que vai vir um vento, ficamos todos com muito medo. Porque vem do oceano e a gente fica só torcendo que ele desvie, que é a torcida que essa reitora faz para que eu não precise fechar a universidade. O pesquisador Eduardo Monteiro, da Embrapa, sugeriu medidas para evitar prejuízos no meio rural, caso as previsões de eventos extremos se concretizem. Nós precisamos elevar o nível médio de resiliência da agricultura brasileira, melhorar as práticas de manejo para redução do impacto, né? Aumentar o percentual da agricultura brasileira com seguro, reduzir ou vedar crédito rural sem seguro. Nós precisaremos, sim, desenvolver e criar capacidades para aumentar uma participação de irrigação na nossa agricultura, que demanda conservação de recursos hídricos, projetos de conservação, mais infraestrutura. O El Niño chega e tem chegado aqui à Amazônia sobre uma Amazônia já enfraquecida por décadas de desmatamento, de degradação, de cicatrizes de secas anteriores. Então, isso nos leva a impactos muito grandes nessas florestas que estão aqui, que estão sofrendo com esses impactos. O plenário deverá votar nos próximos dias o refinanciamento das dívidas dos agricultores. Aprovado hoje pela Comissão de Assuntos Econômicos, o projeto não incluiu todas as sugestões feitas pelo governo. Os senadores mantiveram o Fundo Social do Pré-Sal e outros fundos supervisionados pelo Ministério da Fazenda como fonte do refinanciamento das dívidas agrícolas. Além dos produtores prejudicados por eventos climáticos, o projeto incluiu aqueles afetados economicamente por redução de preços, por exemplo. Também será beneficiado quem tem crédito rural, empréstimos de qualquer natureza e até investimentos. Terão acesso
à linha especial os agricultores que tiveram perdas de 2 ou mais safras no período de 2019 e 2025. O projeto define ainda que a renegociação exclui multas, encargos ou honorários advocatícios. Segundo a proposta, os financiamentos terão o valor de R$10 milhões por beneficiário e de 50 milhões por associação cooperativa de produção ou condomínio. Os produtores terão o prazo de 13 anos para quitarem a dívida e, em alguns casos, até 15 anos, com 3 anos de carência e as garantias previstas no crédito rural. Os juros serão de 3,5% a 7,5% ao ano, sem cobrança de IOF. O projeto também autoriza a União a integrar um fundo garantidor que terá participação de produtores rurais, instituições financeiras, além de governos estaduais e municipais. O senador Renan incorporou alguns trechos de sugestões do governo através do Ministério da Fazenda, como o enquadramento dos produtores, como é que vai se fazer os fundos, como é que eles vão funcionar. Nós abrimos para mais fundos. É autorizativo, o governo não tem obrigatoriedade nenhuma. Ele, se ele quiser colocar 1 ou 100, é o que ele puder colocar, mas ele começa a ter um novo tempo para a agricultura. Hoje nós estamos dando um primeiro passo, né? Mas a gente precisa andar muito mais. A crise é séria e o governo tem que entender que esse é um setor essencial para a economia brasileira e para a segurança alimentar do povo brasileiro. Aprovado pela Comissão de Assuntos Econômicos, o relatório do senador Renan Calheiros seria analisado pelo plenário nesta quarta-feira. Mas o governo pediu um tempo para tentar fazer alguns ajustes antes de o projeto voltar para a Câmara dos Deputados, devido às mudanças feitas pelos senadores. Eu tomei conhecimento que na manhã de hoje a Comissão de Assuntos Econômicos deliberou esse assunto. Eu reconheço a importância da deliberação deste assunto para os produtores brasileiros. E sei, e sou parte desse assunto, que estou ajudando a tentar construir um entendimento para a votação. Mas ocorre que ainda tenho algumas manifestações em relação ao governo e aos senadores sobre a possibilidade de construir ainda um entendimento em relação deste texto antes da deliberação em plenário. Não é uma questão que eu veja hoje que é de oposição e de governo. É uma questão do Brasil, né? E sempre lembrando, quem dá vantagem comparativa ao nosso país hoje, em relação ao concerto das nações, é o nosso agronegócio. A gente não pode matar o agronegócio do Brasil. O glaucoma é a principal causa de cegueira irreversível no mundo e o diagnóstico precoce da doença segue sendo um desafio de saúde pública no Brasil. A afirmação foi feita por especialistas em audiência pública conjunta das Comissões de Assuntos Sociais e de Transparência, Fiscalização e Controle. Na Câmara dos Deputados, médicos oftalmologistas estão orientando visitantes sobre a doença e realizando o exame de retinografia. Glaucoma é uma doença ocular crônica e silenciosa que danifica o nervo